O programa a seguir é livre para todos os públicos. Três capitais brasileiras são reconhecidas pela Unesco como cidades criativas do design: Fortaleza, Curitiba e Brasília. Cidades, criatividade e design são assuntos de cidadania. E é sobre isso que eu converso agora com a arquiteta e urbanista Fernanda Bocorni Messias. Fernanda, bem-vinda ao programa Cidadania. Obrigado pela sua presença no estúdio da TV Senado. Eu que agradeço o convite, Marcelo, e a oportunidade para falar para tanta gente que a TV Senado nos oportuniza. Bom, cidades criativas do design, né? Três capitais brasileiras receberam essa chancela da Unesco como cidades criativas do design. O que exatamente caracteriza essas cidades? São pontos em comum? São características diferentes? O que faz a Unesco, né? Que características permitem que a Unesco dê essa chancela a essas cidades? Bem, a Unesco ela criou a Rede de Cidades Criativas a partir de 2004, quando se começa um debate no âmbito da Agenda 21, a partir dos municípios, de que a cultura era um quarto pilar da sustentabilidade, que só os três, o triple bottom line, econômico, social e ambiental, eles não davam conta das cidades contemporâneas, que é justamente o ponto de partida para a virada do modernismo ao pós-modernismo, né? A sustentabilidade a partir das cidades, ou a necessidade das cidades se tornarem sustentáveis, foi o que fez questionar o modelo anterior e se pensar que a gente precisava criar um novo. E aí começa todo esse debate em torno disso. Brasília, Curitiba e Fortaleza se candidataram na rede porque houve também um grande movimento no Brasil para que as cidades entrassem nessa rede a partir de uma ideia de aumentar o turismo, o fluxo turístico, né? Agora, Brasília e Curitiba têm um reconhecimento internacional pelo seu urbanismo, pela sua mobilidade, pela qualidade de vida, que Curitiba é por um processo de design e Brasília por uma criação de design. E Brasília é justamente esse modernismo tardio, onde esse embate entre o novo e o moderno, ou a inovação que se precisa, pode ser vista aqui, porque aqui estão todos os paradigmas do modernismo. E as cidades que se candidatam, as três, elas precisam provar que nos últimos 5 anos elas tiveram uma ação forte em design, não só um histórico, como é no caso de Curitiba e de Brasília, né? Que Brasília pela origem e, como eu disse, Curitiba pelo processo, mas que elas entenderam que o design é uma disciplina a ser incorporada nas políticas públicas urbanas. A cidade de Curitiba e Fortaleza, por exemplo, tem hoje já um conselho que congrega os líderes dessa área e políticos, instituições, enfim, para que junto se planeje essa cidade do design. Brasília está retomando isso, porque houve uma recorrência de gestões privadas, ou públicas, perdão, que as trocas de governo acabavam perdendo um pouco o histórico dessa questão. E se busca hoje, essas três cidades, projetos em comum, como a gente pode junto, né? A partir disso, vai ter o Fórum de Cidades Criativas, agora na primeira semana de junho, aqui em Brasília, onde essas três cidades vão estar debatendo. Essa integração dessas cidades, essa rede criativa de cidades, ou rede de cidades criativas da Unesco, ela tem também esse princípio de integrar essas cidades numa rede, e aí não só em âmbito nacional, mas em âmbito internacional. Essa chancela traz benefícios em termos de, por exemplo, do turismo que você citou para cidades que passam a ser reconhecidas como cidades criativas da Unesco, ou seria mais ou menos um processo inverso? As cidades que já têm um fluxo turístico
a partir das suas próprias características, por esse turismo, ela ganha essa chancela? Qual é a relação? Olha, o que a gente vê é que no mundo, por exemplo, a Inglaterra, né, que é uma cidade onde tem várias cidades criativas da Unesco. As maiores cidades, como Londres, que é inegavelmente talvez a maior cidade criativa do mundo, não é da rede, porque Londres já tem um fluxo turístico. Então, a estratégia inglesa, por exemplo, foi dar visibilidade às pequenas cidades medievais, com os seus potenciais, não é, urbanos, e criar vocações a essas cidades. E cada uma delas a partir dessas vocações da rede da Unesco. No Brasil, houve um incentivo para que as cidades entrassem na rede, porque existe uma visibilidade. Eu mandei para você o relatório de Brasília. A cada 4 anos, as cidades têm que publicar isso em inglês, num site da Unesco. Então, o mundo inteiro tem essa cartilha ou esse folheto de visitação da cidade. Brasília escolheu o design porque tem esse DNA, né? De fato, ao menos o plano piloto, porque o plano piloto só foi piloto mesmo, não se replicou nas bordas, mas o plano piloto é esse laboratório vivo de experimentação em todas essas áreas verdes que temos em abundância. Foi construída numa época onde o licenciamento ambiental ainda não era tão rigoroso, a legislação. Então, a Praça do Buriti, por exemplo, era um alagado, e assim, outros lugares que foram ocupados dentro da lógica moderna. Fernanda, existe uma diferença aí de conceitos, né? A ideia de cidades criativas do design me parece um conceito um pouco menos conhecido pela grande população. Mas existe um conceito também relativo às cidades e essa forma como nos relacionamos com as cidades, como as cidades acolhem os seus moradores, acolhem as pessoas, né? Que tipo de qualidade de vida as cidades dão para as pessoas que nelas vivem ou que por elas passam. E a gente tem a ideia também de cidades inteligentes, né? Conhecidas também no termo inglês, smart cities. Cidades inteligentes e cidades criativas do design são conceitos diferentes, têm relação entre um e outro. Vamos separar essas coisas aqui? Ótima pergunta, Marcelo, porque isso é a grande confusão que se faz. Na verdade, todos eles é o que se chama de brandings urbanos contemporâneos ou marcas de cidade, né? A cidade criativa também é isso, né? A cidade tentar identificar aquilo que é uma marca própria dela para poder se projetar para o mundo. Todos eles fazem parte de um conceito de concorrência entre as cidades, tá? Das cidades se projetarem para o turismo. A Smart City, precisamente, é um termo cunhado pela IBM, então ela é proprietária. O termo foi criado, divulgado e vendido pela IBM, né? E tem a ideia da cidade totalmente automatizada, né? Internet das coisas, comunicação B2B, e todo o serviço está no seu celular, todo o serviço da cidade. A cidade inteligente, ela conversa com isso, mas ela se aproxima um pouco mais da cidade criativa, ao menos no Brasil, que existe. Nós temos a Carta de Cidade Inteligente, que foi escrita em 2020 ou 2021, por todo o governo federal, e que traz muito também esse conceito que se aproxima demais da cidade criativa. E aí já criaram outro termo, que é CHICS, Cidades Humanas, Inteligentes, Criativas e Sustentáveis, porque a sustentabilidade está em todas elas. Então, mesmo a Smart City, que é um programa, né, um processo, um sistema proprietário, ele parte da ideia de que a cidade precisa ser sustentável. E esse debate é muito necessário hoje, né, pelo ponto de vista, pelo status, né, aonde as nossas cidades conseguiram chegar e a fragilidade que o ser humano está exposto, principalmente por um desenho degenerativo, vamos dizer assim, em que não considerou que a natureza é parte da gente e a gente parte da natureza, né? Então, que as ocupações baseadas unicamente pela especulação imobiliária e o design a serviço disso, em todas as escalas, acabam fragilizando toda a nossa
o nosso potencial. E as cidades criativas, o que tem de diferente em relação às outras? É que a cidade criativa, mais do que as outras, ela se foca na cultura. Então, a cultura como fator regenerador de qualquer ambiente, tanto formador como deformador, como reformulador. Então, e eu vi, né, meu interesse pelas cidades criativas partiu disso, de que a cultura é o grande eixo que a gente precisa, a chave que a gente precisa virar, né, uma nova cultura que a gente precisa ter, compreendendo as relações nossas com o meio ambiente. E o mais interessante, o design que criou toda essa... Foi a partir do design que se criou os grandes problemas urbanos, ou os grandes problemas de consumo que a gente tem. Agora você traz o design como um agente de transformação dentro desse contexto das cidades criativas, das cidades inteligentes. Tem a questão da mobilidade urbana também, que é um dos pontos chaves para se determinar ou para se conferir a uma cidade a qualidade de cidade inteligente. Qual é o papel do design? Você vem da arquitetura e do urbanismo, que é, por natureza, a área de atuação, a área de trabalho, a área de pesquisa, que vai justamente desenvolver os ambientes urbanos, planejar os ambientes urbanos, buscar as soluções. E aí entra o design, que muitas pessoas associam à questão meramente estética, e você está trazendo aqui, isso também a própria Unesco traz como uma área, né, como uma disciplina que tem um papel estratégico nessa melhoria do ambiente urbano. Como é que o design contribui? Como é que é a participação do design como o papel transformador do design nas cidades? Boa pergunta, Marcelo. O design, mais do que na cidade, a cidade eu acho que é um fim, mas o design é um meio para que tudo que acontece na cidade aconteça como está acontecendo. Vou lhe dar um exemplo. Foi a partir do design que se potencializou o consumo no século XX. Logo depois da queda da Bolsa de 28, um sujeito chamado Victor Leblot escreve um tratado de prosperidade, em que ele fala que o consumo tem que ser a nossa grande missão de vida. Ou seja, aí começa a se pautar toda a economia a partir do giro consumista. Por que isso é fundamental quando a gente fala de design? Porque o design trabalhou para isso, ele serviu a esse discurso. E o design é isso, ele pode servir a qualquer discurso. Ele pode servir para uma cidade regenerativa, é a criatividade que eu enxergo até como uma nova dimensão da sustentabilidade, que é aquela que pode buscar ou encontrar soluções que ninguém pensou ainda. Quando eu fui do Programa Brasileiro do Design, isso me incomodava. Eu já era ambientalista e ouvia dos grandes designers brasileiros que o design era aquele que precisava inventar aquilo que você nem sabe que precisa. Era realmente o design a serviço do consumo. Agora, se você pega essa fala de que pensar em algo que você nem sabe que precisa, o que a gente de fato precisa? Aonde a gente quer chegar? Que tipo de restauração ou de reconstrução de uma cidade, como a gente está vendo no Rio Grande do Sul, várias, a gente tem que pensar nos mesmos moldes, nos mesmos locais, sabendo que vão ter os mesmos castigos da natureza? Você fala em cidades degenerativas, ou planejamento degenerativo, ou o design como um papel regenerativo das cidades. A gente tem um gráfico que a gente vai colocar aqui na tela que fala um pouco sobre esse discurso que você traz para a gente. Agora, à luz dessa imagem que eu vou pedir para a gente colocar aqui na nossa tela, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse desenvolvimento do design, porque o design nasce enquanto disciplina em 1920 na Alemanha, e ele começa muito voltado, de fato, aos produtos, né, utilizados, ao mobiliário, ao produtos do nosso dia a dia, né, justamente preparando, né, planejando esses produtos para a fabricação em série. O design gráfico também é dessa mesma época, que nasce enquanto disciplina ali na Alemanha, e ele tinha, a disciplina do design tinha essas duas áreas básicas de atuação em produto, né, do desenvolvimento, o desenho de produtos, e o design gráfico, que essencialmente é comunicação. Como é que foi essa evolução da disciplina até a gente chegar nesse ponto aqui em que o design começa a atuar como uma disciplina de papel transformador
para cidades criativas e para cidades sustentáveis? O design sempre foi transformador e desde o gráfico até o urbano, tudo é design. Quando a gente fala do mundo, quando a gente fala das cidades criativas do design, a gente está falando de todo esse escopo. Claro que o design, a partir do produto, ele se diversificou muito mais em moda, em serviços, né? A disciplina do design se inovou mais quando foi entrando no detalhe, né? É muito mais difícil, teve coisas que eu só aprendi sobre design no Programa Brasileiro do Design, porque na arquitetura a gente não vê dessa forma, porque você pensa, geralmente, em uma solução muito mais definitiva, né? Não é um consumo tão rápido. Então, uma casa, você não faz uma casa para demolir e fazer outra daqui a 3 anos, mas você compra um celular para trocar daqui a 3 anos, né? E como é que a gente chega nesse modelo de sistema degenerativo e um sistema regenerador? Como é que o design atua para a gente chegar nesse ponto do planejamento urbano, das cidades criativas, das cidades inteligentes? Ele é justamente essa espiral, né? Porque quanto menos impacto você tem, tanto na sua vida, e o design é fundamental nisso, porque a partir do design você define o material que você vai usar, o descarte que você vai ter, a vida útil do material, a vida útil da edificação, a qualidade da edificação, a qualidade do espaço público. O design precisa ser pensado em todas as escalas. Na verdade, eu acredito que a gente precisa resgatar o desenho como linguagem. O desenho está se perdendo como linguagem quando a gente fala de tecnologia, embora o design sirva a smart cities, às cidades inteligentes, às cidades criativas, pelo marketing, pelo produto, pela sinalização, por toda a cadeia produtiva do design. Ela está dentro da cidade e ela serve a cidade. Agora, isso é uma escolha. Se você vai trabalhar, alguém desenha um condomínio que foi construído em cima de um antigo alagado. Esse cara, qual o compromisso dele? Ele está se comprometendo com uma degeneração, não é? Alguém desenhou aquilo. Então, eu percebo que a sustentabilidade necessariamente passa por uma revisão ou uma reformação, uma nova formação de designers que pensem de fato aonde eles querem atuar, aonde você vai desenhar, o que você vai desenhar. E para quem você vai desenhar. Essa é a grande qualidade do design, né? Do desenho como linguagem. Eu ouvi alguns arquitetos bastante antigos que resolveram fazer arquitetura porque no 2º grau começaram a desenhar e redescobriram que sabiam desenhar. As pessoas param de desenhar quando são crianças. A gente, quando é criança, desenha, depois começa a entrar numa formação conteudista e esquece de usar a mão, esquece de tentar traduzir em imagem aquilo que você pensou. Então, tudo que não foi pensado pode ser desenhado. Agora, voltando na questão das cidades criativas do design, segundo esses princípios da Unesco que trazem esse conceito, né, essa chancela para essas cidades, você falando de cidades sustentáveis, a gente trouxe aqui esse modelo de cidade, né, utilizando um design para se tornarem cidades regenerativas, ou a falta, né, um uso fragmentado, às vezes, do design que leva as cidades a um processo de degeneração. Realmente é um momento propício para se discutir, né, os planejamentos das cidades e como o design pode ser incorporado dentro desse planejamento, dentro dessas políticas públicas, para que a gente tenha cidades melhores, mais resilientes, mais resistentes, às vezes, e mais bem preparadas para as mudanças do clima, por exemplo, como estamos aí vivendo hoje, já no momento presente, já não é mais uma questão de futuro. Mas a Unesco coloca que essas cidades criativas do design, toda essa rede de cidades criativas, elas têm uma proximidade maior ou uma vocação para atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável. São 17 objetivos. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação, como essas cidades criativas do design, por que em que ponto elas têm essa vocação e o que as aproxima desses objetivos do desenvolvimento sustentável? Os objetivos de desenvolvimento sustentável é como se fosse são os objetivos mesmo. Ninguém atingiu ainda, senão já eram metas cumpridas, enfim. Então, são objetivos. É um mapa
do que o que se conseguiu chegar de mais sofisticado num debate internacional sobre um mapa para a sustentabilidade. São os 17 objetivos, respectivas metas e indicadores. É muito complexo isso, né? Eu gosto de resgatar as dimensões que persistiram desde quando se formulou as dimensões da sustentabilidade até hoje, que são 8, que persistem na nova agenda urbana, persistem na literatura, como dimensões da sustentabilidade, que são o triple bottom line, econômico, social, ambiental, o cultural, territorial, espacial, ético, que é uma dimensão, na verdade, é um imperativo ético da sustentabilidade, mas que eu vejo como dimensão, né? Eu prefiro nominar. Político, e a tecnológica, claro, que e a dimensão tecnológica, que ela é inseparável de qualquer cenário futuro, que é o que aproxima muito a cidades criativas, do conceito de Smart City, porque a tecnologia, ela está, assim como a territorialidade, em todo esse debate. A cultura também tem todo esse debate, mas uma pesa mais a mão aqui, outra pesa mais a mão ali, mas todas elas se percebem essas dimensões, que são dimensões que nasceram em 2002, na verdade até antes, mas persistiram na literatura e estão presentes na nova agenda urbana. Que a questão urbana, ela é tão complexa, né, no ponto de vista de ODS, que além do ODS 11, que é de comunidades e sociedades sustentáveis, se criou uma nova agenda urbana específica para o meio urbano, porque todos aqueles ODS não davam conta ainda de todos os desafios que a gente tem, embora a nova agenda ela ainda seja um tororó de palpite, vamos dizer. Se questiona até o quanto que a sustentabilidade ela é um termo adequado, porque se sustenta aonde? Sustenta em quê? Não é? Já que quase todas essas dimensões que eu comentei, elas são trabalhadas, elas são vistas na literatura a partir do ser humano. Então, a gente continua vendo a nossa sociedade como nossa sociedade e não nós como parte dela. Tanto que, numa análise de teorias e índices de cidades criativas, além do design ser transversal e visto realmente como esse agente de mudança, a dimensão ambiental ela é falada, mas ela não é considerada de fato, ela não é mensurada. Então, há uma distância, né, de uma teoria e do que se pretende. Então, a cidade criativa da Unesco, entendo que seja um objetivo mesmo, de que essas cidades se pautem mais por esses objetivos. Elas acabam sendo como uma vanguarda de cidades em busca de atingir esses objetivos, deixar de ser objetivos e passarem a ser metas cumpridas, seria alguma coisa mais ou menos por aí, né? Isso, mas as ações da cidade, elas são autodeclaradas, ou seja, essa ação ativou o objetivo 1, 2, 3, 4. Não existe uma mensuração da Unesco, uma contrapartida que possa validar essa autodeclaração, entende? Fernanda, a gente está falando de cidades, a gente está falando de criatividade, design, objetivos de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, tudo assunto de cidadania. E para você, o que é cidadania? Cidadania é a gente perceber que nós somos parte de uma cidade, né? Nós somos cidadãos e que tudo, absolutamente tudo que você consome, que você faz ou que você não faz pela cidade ou por você, tem impacto nos outros. Os nossos ecossistemas, que são as cidades, os ecossistemas humanos, são justamente esse local onde a gente pode experimentar o outro, e ser o outro, e fazer por si e pelo outro, e desenhar pelo outro. Bom, Fernanda Bocorni Messias, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação no nosso programa. Eu queria agradecer a oportunidade de falar para um público tão seleto e tão amplo como da TV Senado. Muito obrigada, Marcelo. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. A TV Senado, democracia é todo dia.
No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre saúde, segurança pública, Instituto Federal de Educação, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão. Eu não sou da bancada que acredita que com arma se vai resolver o problema da violência. Eu sou da bancada e de uma bancada que defende a educação como uma arma importante para enfrentá-la. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. É fundamental compreender que a preservação não é um obstáculo ao desenvolvimento, mas sim seu alicerce. É a partir da preservação responsável que garantimos um desenvolvimento sustentável, respeitando não apenas o legado arquitetônico de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, mas também as características ambientais e urbanísticas que tornam Brasília uma cidade singular. A cidade precisa se modernizar, mas ela não precisa abrir mão dos seus símbolos, ela não precisa abrir mão da sua história, ela não precisa abrir mão da sua arte. Na nossa opinião, esse texto que chegou na casa em março, ele tem problemas de origem, porque ele não tratava de um plano de preservação. Tanto não tratava que foi necessário uma emenda para criar um capítulo de preservação, o que já mostra uma completa contradição do processo de debate do fruto do próprio rito. Na nossa opinião, e caracterizamos assim, era um plano de negócios para o setor da especulação imobiliária da cidade. Eu queria deixar assim, bem claro que a proposta que encaminhada, ela teve sim, gente, todos os cuidados, tá? A nossa equipe da secretaria é uma equipe tão composta basicamente por arquitetos, por urbanistas, em que a gente teve muito cuidado com a questão do patrimônio, da preservação, de criar os conselhos. E o nosso posicionamento é da necessidade de sanear o plano piloto, o PPCUB, como foi aprovado. Vai precisar ser saneado com veto, há outros meios, se precisar ser judicializado, se precisar de outras leis para revisar, para complementar, mas a gente precisa sanear porque os problemas são muitos e são sérios. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Nosso grande fantasma aqui no Hélio Rangel é a evasão. A gente perde, assim, no final do ano, 50% dos alunos da noite. Mano, foi a melhor parte que teve na minha vida, foi a escola. Estudar, e fora estudar, tem aquela parte que você conhece pessoas novas, amigos, aí vem aquele jet, aqueles cabulos, e aí vai, mano. Eu acho que nós abandonamos o jovem, né? Achando que só oferecendo escola tá bom. O jovem pede escola que tenha aula. O jovem pede escola que tenha aula boa. O jovem pede escola que tenha aula boa e que ele participe. E que, ao final das contas, ele saia melhor do que ele entrou. Se existe uma luta ampla pela democratização do país, pela redução das desigualdades, isso também passa por uma transformação da escola por dentro. A cada momento que a escola abre mão de se dedicar à aprendizagem dos estudantes, ela está aumentando o custo da sociedade. Segurança nas escolas, gestão, polícia e família. Nós não temos na literatura algo que afirme que ao colocar vigilantes dentro das escolas vai ser solucionado o problema. Os prédios mais invadidos no Brasil por malfeitores, ladrões, enfim, são aqueles que não têm porteiro. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado.
Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 8 de julho. O Senado Notícias está no ar. O Senado vai fazer um esforço concentrado nesta semana para votar a indicação de 19 autoridades. O projeto que dá ajuda financeira às famílias de crianças que tiveram sequelas pelo Zika vírus também pode ser votado. Ficou definido que na semana que vem haverá um esforço concentrado para a votação de autoridades que precisam ser sabatinadas pelo Senado. São cerca de 19 autoridades que estão para serem sabatinadas e, em sequência, sendo aprovadas, sejam também votadas pelo plenário do Senado, ainda antes do recesso, ou seja, tem embaixadores que precisam ocupar esses espaços, tem cadeiras vazias no CNJ, no CNMP. Pode ser votada também na próxima semana a PEC 66, que reabre prazo para municípios parcelarem suas dívidas com a Previdência e define limites para o pagamento de precatórios. A proposta ainda está cumprindo os prazos de discussão. Outro tema debatido na reunião de líderes foi a regulamentação da inteligência artificial. Há expectativa de votação dessa matéria em plenário na próxima semana. Mas alguns líderes defendem mais debates sobre o assunto e argumentam que houve a inclusão de matérias estranhas no projeto. Trechos do PL da censura estão como um jabuti dentro desse relatório. Então, por isso, a importância de se discutir o texto daqui a pouco. O senador astronauta Marcos Pontes está preocupado com isso também, porque tem outras leis que já tramitam aqui na casa sobre isso, que já tem leis que existem sobre isso. Então, isso não pode ser discutido no apagar das luzes. O senador Rodrigo Cunha também defendeu o avanço da proposta que prevê a indenização e o pagamento mensal de benefício para as famílias de crianças que tiveram sequelas em decorrência do Zika vírus. São crianças que têm microcefalia, que sofrem transtornos diários, que têm epilepsia, que têm problemas de desenvolvimento mental e que sofrem também discriminação social. Então, nós temos um projeto que já está na Comissão de Assuntos Econômicos, de autoria da senadora Mara Gabrilli. Eu estou como relator e esse projeto ele tem que avançar. São 1.800 crianças, principalmente no Nordeste brasileiro, que estão nessa situação e que esse recurso, chegando para a família, não vai ser um recurso para que se invista em uma poupança, para que se troque um automóvel ou se reforme a casa, mas sim vai ser um recurso para investir no tratamento e na qualidade de vida de seus filhos. A comissão que acompanha as consequências das enchentes no Rio Grande do Sul vai fazer uma audiência pública hoje, às 9 horas da manhã. Um dos assuntos em debate são as obras necessárias nos rios do estado para evitar novas tragédias como a de maio. Segundo a Defesa Civil Gaúcha, foram 179 mortes e 33 pessoas estão desaparecidas. Na audiência que vai ser realizada na segunda-feira, os senadores querem debater as obras preventivas contra enchentes nas bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul. Os projetos têm um custo estimado em 6 bilhões de reais. Há um debate desde o governo Tarso, foi investido em torno de R$1,2 milhões para discutir o problema das 5 bacias que vão todas explodir, digamos, ali no Guaíba, né, que atinge a Porto Alegre, e algum desses projetos estão prontos já. Então, nós faremos uma reunião segunda-feira, chamando todas as partes interessadas, vai estar aqui o Estado, vai estar a União, vai estar os prefeitos, e vai estar aqueles que estão trabalhando, né, nessas medidas de proteção em relação às enchentes. E um assunto que nós ouvimos o tempo todo lá no Estado, né, presidente Paim, é a questão da dragagem dos rios. Não é? Então, é um assunto que envolve o meio ambiente, né? E aí o próprio governo do Estado, com legislação, e talvez alguma coisa que nós possamos fazer aqui em nível federal para dar os instrumentos legais para que isso seja feito de forma contínua. Os senadores da comissão que acompanha as consequências das enchentes no Rio Grande do Sul também aprovaram a realização de uma audiência pública com a Embrapa para conhecer o planejamento da empresa para apoiar o Estado. Eu acho importante trazer o pessoal da Embrapa aqui para que eles expliquem para a comissão a extensão do dano, né, causado na terra do nosso Estado, do nosso Rio Grande do Sul,
e quais as medidas e, principalmente, recursos necessários para socorrer os agricultores e pecuaristas que tiveram suas terras danificadas. Outra preocupação dos senadores é a dívida dos agricultores que perderam as lavouras. Claro que é importante a renegociação de um projeto que nós já votamos naquela comissão nesta semana, mas tem alguns casos que tem que ser anistia mesmo. E por isso estamos trabalhando essa comissão também nesse sentido. Em agosto, os senadores da comissão vão realizar diligência na região da Serra Gaúcha e também promover uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Semana no Senado começa com audiência pública e sessão especial no plenário. Nesta terça, está prevista a primeira reunião do ano do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. E na quarta, sessão de entrega da Comenda de Direitos Humanos Dom Helder Câmara. Confira os destaques da semana na agenda. Como vimos, daqui a pouco, às 9 horas, a comissão temporária criada para acompanhar as atividades de enfrentamento da calamidade no Rio Grande do Sul deve realizar audiência pública em debate as medidas para a reconstrução do Rio Grande do Sul. E logo mais, às 2 da tarde, está prevista a sessão especial no plenário do Senado para comemorar os 50 anos da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasf. E às 9 horas de amanhã, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar faz a primeira reunião do ano. Na pauta estão 4 denúncias com pedido de abertura de procedimento disciplinar, 14 petições, ou seja, matéria em exame preliminar e uma representação. Já às 10 horas de amanhã está marcada a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Um dos itens na pauta é o projeto que regula a produção, importação, exportação, comercialização, controle, fiscalização e propaganda dos cigarros eletrônicos. Às 10 horas, a Comissão de Constituição e Justiça deve se reunir para examinar projetos. Um deles é a proposta de emenda à Constituição que regulamenta o regime jurídico aplicável ao Banco Central. Também às 10 desta quarta está prevista a sessão de premiações e condecorações no plenário para a entrega da Comenda de Direitos Humanos Dom Helder Câmara. A honraria é concedida a pessoas e instituições que ofereceram contribuições para a promoção dos direitos humanos no país. Serão agraciados na edição deste ano o senador Paulo Paim, o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania Silvio Almeida, o militante da causa das doenças raras Rafael Regis Azevedo, o Instituto Dom Helder Câmara e, in memória, o jurista e professor emérito da Universidade de Brasília, Antônio Augusto Cansado Trindade, que morreu em 2022. E para quinta-feira, às 14 horas, está marcada a sessão especial no plenário do Senado para celebrar o aniversário de 40 anos da criação da Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos, ANADEP. A regulamentação da inteligência artificial do Brasil pode ser votada nesta semana na comissão temporária que trata do assunto. A complementação de voto do relator foi lida na última quinta-feira. O relator da proposta, senador Eduardo Gomes, apresentou seu relatório há 2 semanas. Mas a complementação de voto foi necessária porque foram apresentadas 30 novas emendas e realizadas 2 novas audiências públicas. Do total de 130 emendas apresentadas, o relator aceitou integralmente 20 delas e outras 20 parcialmente. 2 anos no mundo tecnológico é muito tempo. Vai precisar mais tempo? Vamos usar mais tempo. Precisa discutir mais? Vamos discutir mais. O parlamento é para isso, não tem dificuldade. Agora, vamos avançar pelo menos naquilo que a gente já acordou, porque senão não é negociação. Se as modificações feitas agora não forem suficientes, nós vamos continuar negociando. Mas a gente precisa continuar negociando e avançando. Lendo, levando ao plenário, levando à Câmara, voltando para o Senado, porque o ambiente atual, para mim, é a pior regulação que existe. São poucos mandando em todos, sem dar obrigação para ninguém. Todos aqueles que têm sugestão foram ouvidos, mas não será um setor ou outro quem vai direcionar o relatório. Nós sabemos que há interesses em jogo, em várias áreas que têm aí uma interdisciplinaridade,
mas que nós precisamos atender aos interesses do país. Eu acho que é impossível se atender todas as demandas de todo mundo, mas o que a gente não pode é não atender nenhuma, ou seja, ser completamente fora do contexto de todo mundo. São 10 projetos sobre inteligência artificial tramitando em conjunto. A comissão temporária utiliza também o anteprojeto apresentado por uma comissão de juristas criada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O texto substitutivo a essas propostas cria o Sistema Nacional de Regulação e Governança de Inteligência Artificial, que será a autoridade competente para fiscalizar e regular o setor e a atividade econômica. O projeto fortalece o papel das agências reguladoras nas respectivas áreas de atuação. O projeto proíbe o uso da inteligência artificial em diversas situações, que são classificadas como risco excessivo. Entre elas estão induzir as pessoas ou grupos a comportamentos que causem danos à saúde, à segurança ou outros direitos fundamentais, sistemas de identificação biométrica à distância, em tempo real e em espaços acessíveis ao público, exceto em situações como ordens judiciais, busca de vítimas de crimes, de pessoas desaparecidas e recaptura de réus evadidos, além de cumprimento de mandados de prisão. Possibilitar a produção ou disseminação de material que caracterize ou represente abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes. Avaliar risco de cometimento de crime, infrações ou de reincidência com base em traços de personalidade, características ou comportamento passado, criminal ou não. Sistemas de armas autônomas. O texto também define quais são as atividades de alto risco para a inteligência artificial. O funcionamento de infraestruturas críticas, como o controle de trânsito e redes de abastecimento de água e de eletricidade. Avaliação e classificação de chamadas para serviços públicos essenciais, como bombeiros e assistência médica. Veículos autônomos em espaços públicos, quando seu uso puder gerar risco à integridade física das pessoas. Sistemas de identificação e autenticação biométrica para o reconhecimento de emoções. Gestão da imigração e controle de fronteiras para avaliar o ingresso de pessoas em território nacional. A partir do momento que você permite ter o fomento para o desenvolvimento, você permite a utilização de forma ampla, você tem que analisar quais são os riscos daquilo que você trabalha com riscos. E aí, quando você trabalha com risco de quê? Dois lados. Primeiro, não se tornar algo que restrinja o desenvolvimento no país e restrinja a competitividade do país. Esse é um risco econômico do país muito grande. Se a gente não tomar cuidado, a gente é ultrapassado rapidamente. E o outro lado, o risco às pessoas. A gente fala de ética, de discriminação, etc., mas intensamente pensando em bancos de dados e como que isso vai ser utilizado. O Senado aprovou o marco legal do hidrogênio de baixo carbono com alterações no texto. Por isso, a proposta volta para votação na Câmara dos Deputados. O plenário do Senado finalizou a votação da Política Nacional do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono. O texto cria incentivos fiscais e financeiros para a produção do combustível. Para estimular a transição energética, o programa Rehidro deve suspender a cobrança de PIS, PASEP e COFINS sobre a compra de produtos e de matérias-primas. A medida será válida por 5 anos. Será incentivada a produção de hidrogênio principalmente obtido a partir de fontes renováveis, como solar, eólica, hidráulica, biomassa, etanol ou biogás. Há diversos itinerários para a produção do hidrogênio de baixo carbono. Diversos e muito já conhecidos hoje. Você pode fazer do gás natural que estão queimando no Rio de Janeiro, você pode fazer o hidrogênio de baixo teor de carbono. Etanol, que já é um combustível presente no Sudeste brasileiro, em Pernambuco, na Bahia, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, creio que em Rondônia, no Paraná, o etanol pode ser
um dos itinerários para a produção de hidrogênio de baixo teor de carbono, que é o que terá incentivo com essa política regulada por esse projeto que nós estamos votando os seus destaques hoje. Também será concedido crédito fiscal da CSLL sobre a compra e venda de hidrogênio de baixa emissão e seus derivados produzidos no país. O crédito será concedido em até 60 dias da emissão da nota fiscal e poderá ser usado para pagar qualquer tributo federal. As empresas poderão se habilitar em até 5 anos para ter o benefício. Empresas instaladas em zonas de processamento de exportação também poderão aderir, sem abrir mão dos benefícios fiscais que já têm. Poderão participar do programa empresas que atuem também no transporte, distribuição, armazenamento ou comercialização do produto, e ainda as que produzirem biogás e energia elétrica a partir de fonte renovável para a produção de hidrogênio. Para entrar no REHIDRO, a empresa terá que cumprir requisitos, como investimento mínimo em pesquisa, desenvolvimento e inovação e percentual de bens e serviços nacionais na produção. O plenário também aprovou a criação da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, além de um projeto de lei permitindo que cooperativas possam ser beneficiadas com recursos dos fundos de desenvolvimento do Nordeste, da Amazônia e do Centro-Oeste. Os senadores fizeram ainda a sessão de discussão de 2 propostas de emenda à Constituição. Uma reabre o prazo para as prefeituras parcelarem dívidas com a Previdência Social. A outra cria regras para a eleição dos órgãos diretivos dos tribunais de justiça dos estados. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu com governadores para discutir uma solução para a dívida dos estados com a União, que já chega a 740 bilhões de reais. Os governadores debateram propostas ao projeto de lei complementar que deve ser apresentado no Senado pelo presidente da Casa. Na pauta da reunião, propostas para solucionar as dívidas dos estados com a União. O encontro aconteceu na residência oficial do Senado e estiveram presentes com o presidente da Casa, os governadores de Minas Gerais, Romeu Zema, de Goiás, Ronaldo Caiado, do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite e o governador em exercício de São Paulo, Felício Ramute. Todos reclamaram da dificuldade que o pagamento da dívida impõe aos estados. Eu sempre tenho dito que a União tem se comportado com esses estados meio que como um banqueiro. Tem sido um banqueiro desses estados e nós precisamos ter uma cobrança, mas uma cobrança entre entes federativos, uma cobrança que não seja punitiva. E apesar do grande pagamento que todos os estados já fizeram no passado, essa dívida não para de subir. Ela, com essa correção de 4% ao ano, se torna proibitiva. Eu trouxe números. Em 2015, a dívida de todos os estados brasileiros chegava exatamente a 283 bilhões de reais. Depois de 5 anos, por esse indexador, ou seja, IPCA mais 4 de juros ou taxa Selic, levou exatamente a uma dívida de 584 bilhões de reais. Então, mesmo você pagando a parcela, é algo que o cidadão compra uma casa própria, na Caixa Econômica. Aí ele vai pagando as parcelas e cada dia que ele paga as parcelas, a dívida aumenta. O tema da dívida para esses estados é crítico. Consome para o estado do Rio Grande do Sul, potencialmente, ali na frente, quando o estado estiver pagando novamente a dívida, nas regras atuais, pode chegar a 15% da receita corrente líquida do estado consumida pelo pagamento da dívida. Isso significa mais do que o estado gasta em saúde, por exemplo, sendo consumido no pagamento da dívida. Entre as propostas apresentadas na reunião, a entrega de ativos dos estados, que são bens imóveis ou empresas estatais, como o pagamento de dívidas, a redução do indexador dos juros da dívida, que atualmente é o IPCA mais 4%, com o investimento do que foi reduzido em educação
infraestrutura e segurança pública do próprio Estado. E a criação do Fundo de Equalização Nacional, que deve receber uma porcentagem do que seria pago dos juros e que poderá ser usado por todos os estados brasileiros, incluindo os não endividados. Rodrigo Pacheco está intermediando um acordo entre o governo federal e os estados. O presidente do Senado deve apresentar um projeto de lei complementar que atenda interesses da União e dos governadores. A expectativa é que o projeto seja aprovado antes do recesso parlamentar, mas ainda é necessário chegar a um consenso. As medidas que estão sendo propostas pelo presidente Pacheco são muito boas, produtivas, mas eu temo que não sejam suficientes para viabilizar esses estados endividados. Quando você atribui uma obrigação para reduzir os juros de investimentos numa determinada área, vai abrir um capítulo, pode até ser desejável isso, é muito meritório, por exemplo, que a gente avance no financiamento da educação, mas vai abrir um capítulo de discussão sobre o que se considera esse investimento, que tipos de gastos na educação que poderão estar compreendidos, como que vai comprovar esses gastos. Tudo isso vai gerando incertezas, inseguranças e preocupações. O presidente apresentará esse projeto. Eu, com a experiência que tem de plenário da Câmara e do Senado, ele indicará, sem dúvida nenhuma, um relator, e aí nós, governadores, vamos trabalhar fortemente junto a este projeto para que ele atenda às condições melhores para poder dar sobrevivência aos estados que não têm como manter um indexador como esse. O Senado realizou na última sexta-feira uma sessão especial para comemorar o Dia Nacional do Quadrilheiro Junino. Senadores destacaram a importância da festa para a cultura e para a economia brasileira. No dia 27 de junho, o Brasil comemorou o Dia Nacional do Quadrilheiro Junino. Os profissionais são responsáveis por levar alegria por meio de danças e canções, as tradicionais festas juninas. Para celebrar a data, parlamentares, artistas e representantes da classe se reuniram no auditório Petrônio Portela do Senado para uma sessão especial. Estamos aqui hoje homenageando os milhões de brasileiros que fazem da quadrilha junina o ponto alto dessa festa que movimenta todas as cidades e embala todo o Brasil por pelo menos 30 dias. E é aqui, em nossa capital, a capital de todos os brasileiros, que com nossos grupos juninos fazemos essa homenagem. Isalci também destacou que a festa é importante para a economia. Se pensarmos em termos de Brasil, são cerca de 30 milhões de pessoas que participam dessa festa. Gera-se emprego e renda. Os comerciantes dizem que o aumento nas vendas sempre fica em torno de mais de 15% somente no mês das festas. Imagine ao longo do ano, isso é emprego e renda, é a política para ganhar, não é política para ganhar eleições, é um brasileiro que faz e sabe fazer, mesmo sem o investimento estatal, que deverão, ou que deveria, não ser apenas uma cédula ou uma aposta eleitoral. Representantes de quadrilhas juninas destacaram que a manifestação cultural contribui para a construção da cidadania e que as apresentações são pensadas com muito amor. É esse amor que mantém a gente a ficar na quadrilha. É esse amor que faz com que nós cuidamos um do outro naquele momento de crise. Eu tenho meninos e meninas que encontram na quadrilha o escape, a alegria, a inserção. Eu tenho meninos e meninas que encontram a inclusão numa quadrilha. Eu tenho meninos e meninas que encontram na quadrilha a socialização. É isso que vocês estão fazendo. Que outro espetáculo no Brasil, que outra cultura no Brasil, que com apenas um chapéu e uma fita na cabeça, eu me torno campeã? Quadrilheiro é coração, é dedicação. Como a nossa senadora falou aqui, é um trabalho humano acima de tudo.
Entre os dias 5 e 9 de agosto, jovens de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal vão participar. Jovens de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal vão participar da vivência legislativa do programa Jovem Senador. Neste ano, foram mais de 170 mil inscritos. Criar projetos de lei, propor discussões de temas relevantes para a sociedade, presidir comissões e participar do processo legislativo. Essas são algumas das experiências que centenas de estudantes brasileiros já vivenciaram por meio do programa Jovem Senador do Senado Federal. O programa seleciona 27 alunos de escolas públicas de todo o país, um representante por estado e Distrito Federal, para vivenciar uma semana como senadores da República. É um dos programas mais criativos e de maior mobilização que o Senado já criou. Através da educação, promover a cidadania, que é a partir de redações analisadas por uma banca seleta que são escolhidos nas unidades federadas os senadores. Vamos ter uma outra imagem da luta que se tem aqui dentro, da batalha que se tem aqui dentro para defender os interesses da sociedade que está lá embaixo. Não é isso? Eles vão sair daqui certamente, digamos assim, muito mais informados e com a concepção mudada a respeito do que é o Congresso Nacional, de que é a política. Na edição deste ano, mais de 170 mil alunos e mais de 4 mil escolas participaram. O número superou os 2 anos anteriores juntos, 2022 e 2023. Esse ano o Jovem Senador é muito especial, porque a gente está comemorando os 200 anos do Senado Federal. Quando a comissão julgadora se reuniu, a gente já percebeu como esses jovens estão preparados quando eles debateram sobre os 200 anos do Senado Federal e o futuro, quais são os desafios que nós temos para a democracia do país. Porque ali eles falaram da desigualdade social, da transparência, de como a corrupção, as notícias falsas, isso afeta a democracia. O programa é uma aula de cidadania, também é uma oportunidade única de aproximar esses jovens do legislativo, da rotina parlamentar, onde eles podem discutir esses projetos. O programa existe desde 2011. Já foram apresentadas 60 proposições criadas pelos próprios jovens senadores. As sugestões podem se tornar projetos de lei, serem votadas no Senado Federal e passarem a compor a legislação brasileira. Além das sessões no plenário, os jovens senadores participam e integram comissões no Senado. Aqui eles compreendem como funciona a tramitação das propostas legislativas dentro das comissões temáticas. A selecionada para representar o Distrito Federal, Emanuele Miranda, comemorou o resultado. É muito emocionante para mim poder receber esse prêmio, poder representar não só a minha escola, não só essa história que a escola pública, o CTN, tem aqui para Taguatinga, mas também poder representar o Distrito Federal. É uma honra muito grande para mim e eu espero que naquela semana de vivência legislativa eu possa experimentar coisas incríveis, possa viver coisas extraordinárias, aprender muito e também todos aqueles aprendizados levar para a minha vida e que possa me acrescentar muito e muito mesmo. No Rio Grande do Sul, por conta da calamidade climática, a seleção estadual foi adiada para não prejudicar os alunos afetados pelas enchentes. Apesar da prorrogação do prazo, não houve prejuízo para os concorrentes. O senador Paulo Paim, que é do Rio Grande do Sul, falou que a experiência pode trazer esperanças para os jovens gaúchos. Nesse momento, mais do que nunca, esses jovens, estando aqui em Brasília e percebendo, inclusive, o carinho como o Congresso está tratando o Rio Grande do Sul, inclusive presido a comissão externa que está estudando, avaliando, contribuindo, para a recuperação do Rio Grande. É um incentivo, sim, e o conhecimento que eles pegam aqui é um conhecimento que eles levarão por toda a vida. Para conhecer os representantes de cada estado e do Distrito Federal, acesse o site senado.leg.br/Jovem Senador. A Semana de Vivência Legislativa vai acontecer entre os dias 5 e 9 de agosto no Senado Federal. A lei que regulamenta a igualdade salarial entre homens e mulheres e fixa critérios remuneratórios completou 1 ano. Ela também determina a publicação semestral de relatórios de transparência salarial pelas empresas privadas com 100 ou mais empregados.
Apesar de a previsão estar na Carta Magna desde 1988, lei específica mesmo só veio em 2023. Homens e mulheres, no exercício da mesma função, devem receber salários iguais. E aí o Brasil logo viu que, mesmo com a lei, não consegue, da noite para o dia, garantir essa igualdade. A medida ainda está sendo implementada Brasil afora. A partir do momento que essa nova lei traz em seus artigos a questão do relatório de transparência salarial, um incremento de fiscalizações e também previsão de multa no caso de descumprimento, ela coloca o tema na mesa. E na hora que esse tema está em destaque, ele vai ser aí um novo alerta, tanto para as empresas que já têm planos de cargos e salários e já têm políticas internas que protegem a questão da igualdade, quanto para aquelas empresas que não vêm cumprindo. A partir da lei, as empresas são obrigadas a apresentar um plano, para corrigir essas distorções salariais, essas assimetrias. Então, eu acredito que a lei é interessante pelo fato de, antes de mais nada, ela educar a sociedade brasileira, apontando que as desigualdades históricas, elas não podem ser naturalizadas, seguir sendo naturalizadas. Pelo contrário, elas precisam ser combatidas e superadas. Os Ministérios do Trabalho e das Mulheres divulgaram em março o primeiro levantamento, com dados de 49.587 empresas com 100 ou mais empregados. Ele mostra que a maioria das empresas, 51,6%, já possuem planos de cargos e salários, que o salário médio nacional de admissão é de R$ 1.901. Homens brancos recebem 19% acima da média, ou R$ 2.264. Mulheres brancas recebem quase 1% acima da média, ou R$ 1.915. Homens negros recebem quase 3% menos que a média, ou R$ 1.846. Já as mulheres negras recebem cerca de 18% abaixo da média, ou R$ 1.566. No caso do salário mediano, ou seja, aquela média entre os salários maiores e os menores de uma mesma empresa, as diferenças são ainda maiores. Essas diferenças apresentam um diferencial também por estado. Piauí, Sergipe e o Distrito Federal apresentam percentuais mais baixos de desigualdade salarial, enquanto Mato Grosso do Sul, Paraná e Espírito Santo estão em pior situação. 32%, que é um número pequeno, de organizações, de empresas que têm políticas de incentivo à contratação de mulheres, mas essas ações elas são pensadas de forma genérica. E na prática, a gente sabe, quando elas são pensadas de forma genérica, elas não atingem aquelas que vivenciam maiores fragilidades, como as mulheres negras. O primeiro balanço saiu em março, o segundo chega em setembro. Enquanto isso, empresas correm para se adaptar aos novos tempos. A Confederação Nacional do Comércio procurou dar suporte às filiadas. E muitas apresentaram dificuldade com relação àquele cadastro inicial. Naquela oportunidade, nós fizemos uma live interativa, diversas reuniões com a nossa base de comércio de bens, serviços e turismo, uma ponte com o Ministério do Trabalho e Emprego para tirar dúvidas e facilitar o cumprimento legal dessas obrigações que a lei traz. Já em 2021, o senador Paulo Paim apresentou o projeto mais abrangente, com medidas para impulsionar a igualdade salarial em empresas com 50 empregados ou mais. Promover e implementar programas de diversidade e inclusão no ambiente de trabalho, como forma de capacitar gestores, lideranças e empregados. É uma luta que já vem de muitos e muitos anos. E cada vez mais nós estamos ocupando os nossos espaços, que é um espaço nosso de direito. Há dificuldades a serem vencidas, por isso que a luta não pode parar. Estejamos atentas para que a lei seja efetivamente cumprida e homens e mulheres passem a ganhar o mesmo trabalho, o mesmo salário pela mesma atividade exercida. Isso é democracia, isso é igualdade. Ficamos por aqui.
Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia, já voltamos com a primeira atividade do dia. Enquanto isso, continue sintonizado aqui na TV Senado. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre saúde, segurança pública, Instituto Federal de Educação, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão. Eu não sou da bancada que acredita que com arma se vai resolver o problema da violência. Eu sou da bancada e de uma bancada que defende a educação como uma arma importante para enfrentá-la. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Estava numa luta diária, da gente não saber se teria aula, se o professor conseguiria vir à instituição, da instituição não ter a retirada de lixos. A gente se uniu para limpar ar-condicionado, limpar de todas as formas que vocês possam imaginar, e nisso também conseguir colaboração com outros departamentos de outras instituições que também estavam sofrendo com essa crise que a ciência ainda está enfrentando. Nada ia para frente. Foi 47% do orçamento para os banqueiros, 3,9% para a saúde, 3,7% para a educação e 0,01% para saneamento básico. E para ciência e tecnologia, 0,67%. Ou seja, para não desenvolver tecnologia, para nós ficarmos eternamente dependentes dos países industrializados que estão aí afora explorando a população mundial. Há 200 anos, o Brasil dava seu primeiro passo na criação do Senado. E começava a pavimentar o caminho para uma democracia representativa. O Senado teve um papel decisivo para a manutenção da estabilidade política da maior parte do período monárquico do Império Brasileiro. O maior desafio do Brasil era a manutenção da integridade territorial do país. Ao longo de 2 séculos, em 3 endereços diferentes, o Senado foi palco de discussões que definiram os rumos do país. O Senado está presente em todas as decisões que culminam com a aprovação de leis que vão ser decisivas para o andamento da vida brasileira ao longo do século XIX. O Senado participou dos debates e da votação das chamadas leis abolicionistas. E o Senado teve muita importância na resolução de conflitos. Ao longo de toda a República, todas as grandes crises políticas que aconteceram. Estamos de volta, 9h08. Está começando nesse instante a reunião da comissão temporária criada para acompanhar as atividades de enfrentamento da calamidade no Rio Grande do Sul. Vai ser uma audiência pública em debate as medidas para a reconstrução do Estado. Acompanhe. Para expor as medidas para a reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul nos moldes do requerimento número 17 de 2024. Já está conosco aqui o senador Hamilton Mourão, que é o vice-presidente dessa comissão. O senador Irineu, semipresencial, também já informa que está a postos. E também, naturalmente, os senadores Alessandro Vieira, Astronauta Marcos Pontes, Leila Barros e Espiridião Amin, que compõem os 8 senadores desta comissão. Eu vou fazer, como de praxe, uma rápida introdução, enquanto os convidados estão chegando. Já está conosco aqui o
Quem é que já está conosco? Muito bem. Semipresencial, aposto já o senhor Luiz Carlos Reis, senador da República. Também semipresencial, o senhor Marcelo Arruda, presidente da Federação da Associação de Municípios do Rio Grande do Sul, FAMURGS. Também semipresencial, o senhor Francisco Soares Orbe, diretor superintendente da Meproplan. E também Pedro Capelupi, secretário da Reconstrução Gaúcha. E vamos ver os outros também convidados que ainda não registraram a presença ou virtual ou semipresencial ou aqui mesmo no plenário. Quem está aqui no plenário já é o... Não, está aqui do Rio Grande do Sul. O secretário executivo do Estado do Rio Grande do Sul, aqui em Brasília, senhor... Está aqui, isso, aqui é os presenciais, viu? Henrique Pires. Então, convido para a mesa de imediato o senhor Henrique Pires, secretário executivo da representação do Estado do Rio Grande do Sul em Brasília. Está aqui representando o governo do Estado. Quando chegam os outros convidados, eu vou rapidamente fazer uma introdução. A Comissão Externa do Senado, que acompanha a catástrofe climática que atingiu o Estado do Rio Grande do Sul, realiza hoje a sua terceira audiência pública. O objetivo desse encontro é expor as medidas para a reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul. Agradeço de imediato a todos os convidados que já registraram a sua presença, ou à distância ou presencialmente. Agradeço ao senador Mourão, que está aqui presencialmente ao meu lado, ele que é vice-presidente dessa comissão. O senador Irineu, o senador Mourão, que é o nosso relator, o senador Irineu, que é vice-presidente. Enfim, vamos só simplificar outra vez os dados que são assustadores. 478 municípios afetados, 180 óbitos, 32 desaparecidos, milhares e milhares de desabrigados, em torno de 2.400.000 afetados diretamente, mais de 84 mil pessoas resgatadas, mais de 15 mil animais resgatados. Mais de 80% da economia gaúcha foi atingida, incluindo setores da indústria, comércio, campo e cidade. Essa é, com certeza, a pior tragédia climática do Brasil, demonstrado por chuvas intensas, enchentes e alagamentos. As cenas chocantes foram vistas pelo mundo inteiro, revelando muita tristeza e dor, com a perda de entes queridos e destruição de propriedades, lares. Agora, mais do que nunca, é fundamental unir esforços para a reconstrução do Estado, governo federal, estadual, prefeitura e setor privado. Que esse encontro seja também um passo importante nessa direção, buscando soluções e medidas eficazes para ajudar a população gaúcha a se reerguer diante de tamanha adversidade. E que medidas preventivas que surgirão a partir de hoje, como a proteção com diques e barragens, serão aqui apresentadas pelos especialistas na área. Essa comissão já realizou inúmeras diligências, 2 diligências no Estado, já está marcado mais uma, e tivemos também em Canoas, em Eldorado do Sul, São Leopoldo, Rocaçalho, Lajeado, Encantado, Santa Maria, né, senador? Santa Maria. Visitamos locais afetados, estivemos em abrigo, principalmente os 3 do Rio Grande do Sul, mas com o apoio dos outros, né? Ouvimos a população, recebemos demandas de todos os setores, ouvimos a sociedade. Eu diria que nesse momento, como informação também, que essa comissão foi testemunha de depoimentos dramáticos de pessoas que perderam tudo, mas que não desistiram. Fé e solidariedade, força na vida, sempre em frente, buscando horizonte de esperança. Mas também
nós precisamos ter consciência e compreender de uma vez por todas que quando a natureza é agredida, um dia ela reage. José Lutzenberg, agrônomo e um dos fundadores da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural AGAPAM, um dos maiores ambientalistas do país, falecido em 2002, já alertava lá nos anos 70 que isso iria acontecer. Está claro que a espécie humana não poderá continuar por muito tempo com essa visão desrespeitando o meio ambiente. Por isso tudo, a nossa audiência pública de hoje, senadores e senadoras, vai tratar de medidas de prevenção e como estamos atuando, já que na última audiência pública, de cada 10 perguntas, 9 perguntavam o que está fazendo o governo do Estado, e está fazendo, eu não estou em dúvida, né? O que está fazendo a União, está fazendo também, não tenho dúvida. Então, hoje falarão aqui representantes do governo do Estado, da União, e também está convidados os representantes de prefeitos. E nessa lista de convidados estão também técnicos, especialistas, presidentes de comitê, que estão atuando na linha de prevenção, preparando aí o caminho para que as medidas do presente nos protejam de enchentes que poderão acontecer no futuro. Eu tenho o nome de todos os convidados aí que eu gostaria de passar de imediato. Tá, eu vou passar o nome aqui para situar quem está assistindo, todos os convidados. O senhor Emanuel Acem, secretário executivo da Secretaria Extraordinária da Presidência da República para o Apoio e Reconstrução do Rio Grande do Sul. O senhor secretário executivo da Representação do Estado do Rio Grande do Sul, senhor Henrique Pires, está aqui presente. Também o senhor Tiago Gonçalves Braga Quadros, assessor especial da SEAF, senhor Luiz Carlos Reis, senador da República licenciado, senhor Francisco José Orbe, diretor superintendente da Metroplan, o senhor Marcelo Arruda, presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, o senhor Miguel Rosseto, deputado estadual do Rio Grande do Sul, que, conforme informações que recebemos, é que está cuidando essa questão na Assembleia, inclusive esse projeto de recuperação que está em andamento há mais de 5 anos. Com a palavra, também está convidado o presidente do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Caí, senhor Rafael Altenfon. E ainda, também convidado, o Paulo Chiskowski, presidente da Federação Nacional dos Municípios. E com a palavra também convidado Pedro Capelupi, secretário da Reconstrução Gaúcha. Então, vamos começar, se assim entenderem todos, senador Mourão, com o que está aqui prestigiando já de forma presencial, para que ele faça a primeira exposição. Então, com enorme satisfação, passamos a palavra, nesse momento, ao senhor Henrique Pires, secretário executivo da Representação do Estado do Rio Grande do Sul em Brasília. Ele que já participou de um debate no plenário do Senado dessa casa, com esse mesmo eixo, né? Reconstrução e proteção em relação ao futuro, para não aconteça catástrofes como essa que estamos vivendo. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, comunico que essa reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania na internet, no endereço senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que foram utilizadas pelos expositores.
Cada expositor terá o tempo inicial de 10 minutos, com a devida tolerância, se assim for necessário. Então, por favor, senhor Henrique Pires, secretário executivo da representação do Estado do Rio Grande do Sul em Brasília. O tempo, nesse momento, é seu. Bom dia, senador Paulo Paim, presidente da Comissão Temporária Extraordinária para Acompanhamento do enfrentamento da calamidade no Rio Grande do Sul, em seu nome, em nome do senador Hamilton Mourão, ambos da bancada gaúcha, presentes aqui neste plenário, na ala Alexandre Costa, através de vocês, eu cumprimento a todos os convidados e a todos os demais senadores. Aliás, é um grupo de 8 senadores que tem mostrado um trabalho bastante intenso e a todos eu estendo o bom dia. É uma honra representar em Brasília o Rio Grande do Sul, aqui no escritório que o Executivo tem em Brasília. E nós tivemos, nesse período bastante complicado que se abateu sobre todos nós, uma sobrecarga de trabalho muito grande. Dentre as questões que a gente conseguiu enfrentar aqui, nós tivemos uma inigualável, e aí o senador Mourão talvez até me ajude, mas tivemos uma inigualável mobilização comunitária que, segundo os historiadores, só se viu parecido nos seus parâmetros, evidentemente, na Guerra do Paraguai, quando houve uma união nacional com tamanho esforço, com tamanha rede de solidariedade, e o senador Paim foi ao Rio Grande do Sul mais de uma vez ajudar a desembaraçar algumas cargas internacionais. Eu lembro que o senador, inclusive, acompanhou o pessoal do Japão. Ou seja, foi um momento muito difícil, mas foi um momento muito interessante do ponto de vista da solidariedade, da união e dos esforços de todos para mitigar a situação daqueles que estavam enfrentando uma situação bastante difícil e, ao mesmo tempo, procurar soluções. O senador Mourão esteve presente diversas vezes lá no Estado, atuando, aqui em Brasília também, e para algumas pessoas que às vezes reclamam da minha presença, por exemplo, lá no Estado mais vezes, eu lembro que nós tivemos, na véspera do fechamento do aeroporto Salgado Filho, 182 voos naquele dia. A média é 170. Hoje nós temos 10 voos diários descendo e saindo de Canoas e 10 voos no interior do estado. Nós saímos de 182 voos para 20 voos. E não é só isso, não é só o voo do passageiro, não é só o voo que desce lá para reabastecer. São os voos também daquele aeroporto nacional, aquele aeroporto concedido, aquele aeroporto que está em Porto Alegre, o Salgado Filho, que passou por um processo licitatório interessante, ganhou a grande empresa que administra o aeroporto de Frankfurt, na Alemanha. Eles, pelo contrato, aumentaram a pista em quase 500 metros, o que permitiu, a partir deste momento, lá em 2022, que nós tivéssemos um movimento de cargas através do voo de aviões que nunca tínhamos tido no estado, porque nós passamos a ter uma pista ali de 4 quilômetros. Bom, eu começo falando nisso, evidentemente, para novamente agradecer a mobilização de todos e para lembrar que talvez o nosso ponto principal nesse momento seja a retomada do nosso aeroporto, por conta do que ele representa. As pessoas, quando as coisas estão funcionando, às vezes não dimensionam, mas quando param de funcionar, aí é que começam a ver que tem 52% dos desembarques que são destinados à serra, destinados ao turismo, param as cargas e tudo mais. Bom, mas não pretendo me estender muito, senadores. Nós temos participando da audiência o secretário Pedro Capelupi, que é a pessoa qualificadíssima que está cuidando da Secretaria de Reerguimento do Estado, mas eu quero fazer uma referência muito especial. O governador Eduardo Leite esteve aqui em Brasília semana passada e entregou ao senador Rodrigo Pacheco, na reunião que teve na residência do senador Pacheco, no dia 3 de julho, para ser mais preciso, uma questão que está em análise aqui no Senado e que talvez seja o motivo maior da minha fala.
O Rio Grande do Sul, naquela reunião que reuniu outros governadores que aqui estiveram, apresentou uma proposta de renegociação da dívida dos estados com a União. Tem alguns pontos, eu vou rapidamente pincelar esses pontos, tendo em vista o fato de que esse documento está aqui no Senado da República e está em análise pela excelente equipe técnica que assessora o Senado. Um dos pontos é a alteração do coeficiente de atualização monetária para desvinculá-lo da taxa Selic e aproximá-lo do índice de preços ao consumidor amplo. Isso é uma medida jurídica importante, porque o Estado reconhece que o IPCA é um indexador que representa, na melhor medida do possível, a dinâmica de desvalorização da moeda no tempo e, enquanto tal, se mostra adequado a corrigir o valor do dinheiro no tempo, mas, contudo, a maior parte da cesta de consumo do IPCA é de itens que não compõem a base tributária do Estado hoje, e, além disso, seus valores oscilam significativamente entre os anos, gerando riscos fiscais para o Estado. A proposta do Rio Grande do Sul é que o atual coeficiente de atualização monetária seja extinto. Um novo parâmetro de atualização monetária seria interessante que passasse a ser somente o valor do IPCA mensal ou o valor proporcional para cada mês do limite superior da meta de inflação do país, de tal modo que, ao final de cada exercício civil, a atualização monetária dos contratos de refinanciamento fique limitada ao teto superior da meta de inflação. Outro ponto que foi apresentado pelo governador Eduardo Leite na reunião com o excelentíssimo senhor presidente do Senado é a redução dos juros vinculada temporariamente a gastos com educação e investimentos. A proposta do Estado é que o dinheiro economizado com os juros da dívida seja repartido em 50% para despesas com investimento, segundo o conceito da Lei 4320 de 1964, e 50% para a manutenção de desenvolvimento da educação. Eu estou fazendo rápidas pinceladas, esse documento já está aqui no Senado, mas eu ainda quero destacar que há uma proposta de redução adicional de juros mediante o cômputo do esforço da privatização. Houve um esforço do Estado e tem aí alguns itens aqui que precisam ser levados em conta. Desde 2019, o Rio Grande do Sul empreendeu um esforço tremendo aí para fazer as adequações e fez, e essa tragédia acabou impactando de uma tal maneira que nós precisamos rever essa questão dos juros. A utilização do fluxo futuro dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, é o artigo 159 da Constituição Federal, a título de amortização extraordinária da dívida do Estado com a União, também é um item apontado, e aí tem a solicitação para que se permita a amortização parcial ou total da dívida da União com recursos que seriam recebidos do Fundo Nacional do Desenvolvimento Regional, criado na reforma tributária, o artigo 159 da Constituição de 88, e alguns outros critérios de repartição da dívida. Eu, enfatizando sempre que esse documento já foi entregue, eu simbolicamente quero passar às mãos do presidente da comissão a cópia. Aqui. A cópia do documento, o que está aqui no Senado e que contém o âmago dessa proposta que a gente precisa do Legislativo para, enfim, retemperar as energias, retemperar as forças e voltar o Rio Grande do Sul a ter aquela condição extraordinária que sempre teve, que é admirada por todos, Estado que é muito bem representado pelos senadores aqui presentes, especialmente o Paulo Paim, o senador Mourão, o senador Heinz, a quem eu espero que tenha uma rápida recuperação na sua saúde, no seu tratamento, que está tendo êxito, que em breve esteja presencialmente aqui conosco e com todos vocês. A minha fala era essa, muito obrigado, senadores. Eu agradeço ao senhor Henrique Pires, secretário executivo do Estado do Rio Grande do Sul, que volta num tema fundamental, que é a questão da dívida, né? Onde o eixo passaria a ser o IPCA. É muito semelhante essa ideia, eu vou dizer comungo, porque em 1914,
2014, por sugestão do Hermes Zanetti, que o senhor conheceu, foi constituinte, foi deputado federal. Pode falar. Ajudei, modestamente, a aprovar o voto aos 16 anos aqui. Eu fiz uma proposta, nós tínhamos o senador Mourão até está aqui, vou aproveitar a sua presença. Havia uma discussão naquela época com relação ao voto dos 16 anos na Assembleia Constituinte. E havia uma preocupação por parte de alguns militares, na época havia uma assessoria espetacular aqui do ENFA, que trazia as informações dizendo, olha, voto aos 16 é uma coisa que... E o Hermes Zanetti me pediu socorro lá no Rio Grande do Sul, e eu mandei para ele o regimento do alistamento militar, que dizia que em tempo de guerra, jovens aos 16 anos podem ser convocados para participar das batalhas. Bom, com esse argumento ele foi para a tribuna e o pessoal disse, bom, se pode ir para a guerra aos 16, pode votar aos 16, e aí, graças a Deus, temos um voto aos 16 Deu certo. anos. Deu certo. O Zanetti é um grande amigo. O Zanetti é um parceiro de todos nós, como vemos aqui, e ele apresentou esse projeto, depois de dialogar muito com as séries de economistas, baseado também no IPCA. E apresentamos, nesse período, ele está tramitando no Congresso, que vai na linha da construção coletiva. Hoje, claro, o debate está nas mãos do presidente Rodrigo Pacheco, que está dialogando com todos os estados. Ainda hoje pela manhã eu vi aqui os estados com mais dívidas, entre os que estão com mais dívida, os 4 com mais dívida maior, está o Rio Grande do Sul. E ele deverá registrar um projeto ainda hoje, né, com o objetivo de encontrar um caminho de entendimento. Eu passo a palavra agora, nesse momento, ao senhor Emanuel Acem, secretário executivo da Secretaria Extraordinária da Presidência da República para o apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul. Por favor, senhor Manuel. Bom dia, senadores e senadoras. Estão me escutando? Bom dia, o prazer é nosso recebê-lo aqui nessa reunião representando o Ministério da Reconstrução do nosso companheiro e amigo e teu colega aí, né, o Pimenta. É com você, então, a palavra nesse momento. Eu que agradeço a oportunidade, senador. Primeiro agradecendo aqui em nome do ministro Paulo Pimenta, de toda a nossa equipe, o convite para participar desta audiência pública. A ideia é que eu faça aqui uma breve explanação de algumas ações do Ministério, que obviamente os senhores e as senhoras estão acompanhando, ajudando e participando aqui junto com a gente. Falar um pouco aqui também dos próximos passos que o Ministério tem planejado e, claro, ficar à disposição de vocês para, eventualmente, alguma dúvida, alguma sugestão ou qualquer tema que vocês acharem importantes a gente dialogar. O ministro Paulo Pimenta está em agenda anteriormente combinada no interior, visitando alguns municípios atingidos pela tragédia e foi inviável desmarcar para poder estar aqui presente, mas os senhores são testemunha de que todas as vezes em que ele foi convidado, se fez presente, inclusive presencialmente, aí no Congresso, na Câmara especialmente, para debater os temas afeitos aqui ao Rio Grande do Sul, quaisquer outros. Vocês sabem que o Ministério foi criado pelo presidente Lula justamente pela gravidade da situação que o Rio Grande do Sul se encontra nos últimos 60 dias e com a criação dessa Secretaria Extraordinária, a nomeação do ministro Paulo Pimenta, nós estamos, desde o primeiro dia, trabalhando para que os municípios e o governo do Estado tenham suporte, tenham ajuda e tenham condições de qualificar ainda mais sua atuação frente a tamanha tragédia. Nós já publicamos medidas institucionais importantes aqui para o Estado. Cito aqui 2 delas, como a simplificação das regras de contratações públicas em situações de calamidade, prorrogação de vigência, de prazo de convênios, contratos, cobranças de impostos e taxas e tantos outros. É importante destacar aqui também, porque
Na grandiosidade do evento, nós contamos aqui com praticamente todos os ministérios do governo federal trabalhando com as Forças Armadas. Participamos do resgate de 84 mil pessoas e 15 mil animais. Foram 20 mil toneladas de doações transportadas, desbloqueio de dezenas de rodovias federais, criação de corredores humanitários. Trabalhamos muito pela retomada dos voos comerciais e ainda estamos trabalhando pela ampliação desta retomada em face da dificuldade aqui do aeroporto Salgado Filho, que é de conhecimento de todos. Utilizamos 130 aeronaves no pico das ações de resgate, com mais de 3.600 horas de voo. Foram mais de 5.200 veículos leves no pico das ações de resgate, 850 embarcações, 3.045 veículos pesados. E cito esses números para a gente se dar conta do tamanho da operação que o governo federal esteve à frente aqui no Rio Grande do Sul, e obviamente que soma-se a isso as operações do governo do estado, dos municípios e da sociedade civil organizada. Nós estamos, neste momento, ainda no pagamento do auxílio reconstrução, trabalhando com equipes da Defesa Civil aqui no estado para verificação e ampliação das manchas que concedem o direito aos 5.100 às famílias. Nós temos hoje cerca de 270 mil famílias já com o recurso aprovado. O auxílio trabalhador, né, que é o pagamento daquele um salário mínimo por 2 meses para as empresas, também já está em andamento, também estamos trabalhando para que as empresas atingidas, todas elas, tenham direito a este recurso. Obviamente, é de conhecimento de vocês todos, antecipamos o Bolsa Família, o saque do FGTS, no saque calamidade, as 2 parcelas adicionais do seguro-desemprego. Instalamos aqui 13 hospitais de campanha, 90 mil cestas de alimentos foram entregues, mais de 1.900 toneladas, recursos adicionais na área da educação, na área da saúde, a antecipação de benefícios. Estamos agora iniciando exatamente hoje a segunda fase do crédito para as empresas. Já fizemos o crédito para as pequenas e microempresas através do Pronamp, com mais de 20 mil contratos assinados, e hoje iniciamos a operação dos 15 bilhões de crédito do BNDES, junto com a rede bancária do Rio Grande do Sul. Queremos assinar os primeiros contratos até esta quarta-feira, depois de amanhã. Nós estamos em processo final da organização da reconstrução das moradias através do Minha Casa Minha Vida. Os recursos orçamentários já foram destinados para isso, a primeira portaria já publicada, a compra assistida já está em fase avançada de operação, e aguardamos para entre hoje, amanhã, no máximo quarta-feira, a publicação da portaria que organiza a seleção das famílias e que também organiza a construção de moradias pelo FAR. Esta soma de medidas, ela acrescenta também os recursos que nós já repassamos aos municípios através da parcela extra do FPM para todos os municípios em calamidade. Nós também ampliamos os recursos na área de saúde e educação, também no custeio para esses municípios. E na Defesa Civil, nós já ultrapassamos 770 planos de trabalho aprovados em recursos que ultrapassam 695 milhões de reais para planos de trabalho de assistência humanitária, de restabelecimento e agora também de reconstrução, e especialmente pontes. Foram mais de uma centena de pontes em que os planos da Defesa Civil já contemplaram recursos para centenas de municípios aqui no Rio Grande do Sul. Nós também, uma atitude inédita, também repassamos aos municípios recursos para a proteção animal, conforme o tamanho dos municípios, para auxiliar os municípios num problema também gravíssimo, que é o problema dos animais abandonados, que a enchente também trouxe aqui para o nosso estado. Poderia citar aqui ainda também a antecipação das emendas parlamentares, que os senhores estão acompanhando. Foram quase R$1 bilhão em antecipação
de emendas parlamentares. É importante falar aqui também do apoio ao abrigamento de pessoas. São quase 40 milhões de reais repassados aos municípios para serem utilizados nos abrigamentos de pessoas. E, junto com tudo isto, nós seguimos aqui com as ações necessárias para poder ampliar as ações do governo federal. Estamos, obviamente, atentos à redução das receitas dos municípios do estado, consequência óbvia da tragédia que se abateu, trabalhando com o Ministério da Fazenda, Casa Civil, para que, sendo necessário, se façam outras ações de recomposição de receitas para além da parcela extra do FPM e dos demais recursos já adiantados. Óbvio também que com isso é importante destacar a suspensão da dívida do Estado do Rio Grande do Sul, com também a não cobrança de juros no período, o que é uma medida importantíssima que coloca recursos no caixa do Estado e dá fôlego para o governo do Estado também adotar ações para a reconstrução e recuperação aqui do nosso Estado. Nas próximas semanas, como disse, o foco total na questão da moradia, que sem dúvida nenhuma é o maior desafio de toda esta tragédia, e junto com a questão da moradia, a gente também trabalhar a questão do crédito para as grandes empresas, aquelas que faturam acima de 4 milhões de reais por ano, no recurso do BNDES em parceria com a rede bancária aqui do Estado. Feito este panorama geral, nós também reunimos na semana passada aqui os municípios da região metropolitana especialmente, tratando com eles da questão dos diques e casa de bombas aqui da região, que todos sabem que foi um grande problema que ocasionou uma boa parte da tragédia que se abateu aqui no Estado por conta deste tema, e a partir do diálogo com os municípios e com o governo do Estado, nós estamos tratando também no Ministério das Cidades, Casa Civil, Ministério do Desenvolvimento Regional, como pode-se, da melhor forma possível, executar ações para que a gente tenha, também nessa questão dos diques e das bombas, uma medida que possa viabilizar que situações como a que aconteceu aqui em Porto Alegre, em Canoas, São Leopoldo, não mais ocorram. Feito esta análise preliminar aqui numa passada geral sobre as ações do Ministério, eu permaneço aqui à disposição de vocês, agradecendo desde logo o convite e me mantendo aqui à disposição para dúvidas, sugestões, enfim, assuntos que vocês entenderem pertinentes que a gente tenha que debater. Mais uma vez, muito obrigado, senador Paim, pelo convite. Estou aqui à disposição. Eu que agradeço a palavra do senhor Emanuel Lacem. Permita que eu diga, no dia a dia, o Maneco, secretário executivo da Secretaria Extraordinária da Presidência da República para o apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, que representou o ministro Paulo Pimenta. E dizer também, Maneco, me permita que eu me dirija a você, que vai ter depois uma série de perguntas, mas tudo pergunta de encaminhamento, que tanto o representante do Rio Grande do Sul como Vossa Excelência poderá, entendo eu, com tranquilidade responder, que chegam aqui do E-Cidadania. Temos 3, 4 folhas de perguntas bem objetivas, que em grande parte você já respondeu e que eu tenho certeza também que o Henrique Pig, secretário do Estado do Rio Grande do Sul, responderá com tranquilidade. Agora nós vamos entrar num outro tema, que além desse, que é o tema da preocupação com a situação específica, né, do Rio Grande do Sul, que tem inclusive um comitê de gerenciamento das bacias hidrográficas, né? E estamos aqui então com 3 especialistas na área. Como o Luiz Carlos também tem se posicionado nesse sentido, eu vou passar primeiro o presidente da Metroplan, para ver como está essa questão. Em seguida, chamamos Luiz Carlos Reis e depois entra o Rafael. Então, eu passo a palavra agora para o presidente, o diretor superintendente da Metroplan. Com a palavra, o senhor Francisco José Soares Orbi.
Bom dia, senador. Bom dia, satisfação tê-lo conosco. Prazer é meu, né? Mais conhecido como Chico, né? O Francisco, mas é o Chico. Cumprimentar o senador Paim, presidente aí, o senador Mourão, né? O senador Luiz Carlos Reis, que está aqui no Rio Grande do Sul. Falará em seguida, Vossa Excelência. E tem estado presente em todos os eventos, né? Também aqui cumprimentar o Henrique Pires, aí, nosso secretário, né? O Pedro Capelucci, né, da Reconstrução do Estado. Cumprimentar aqui o Manuel Racem, o Maneco, né? Os presidentes de bacia presentes, que sempre foram muito importantes nos projetos que a Metroplan está desenvolvendo, né? Mas o que eu gostaria de colocar rapidamente aqui, até eu mandei uma apresentação para o Senado, depois eles podem distribuir aí para o pessoal, mas a princípio eu posso falar aqui, que em 2011, fazer um nivelamento aqui para todo mundo partir da mesma base, em 2011 quis estar eu lá também na Secretaria de Obras e na Metroplan, onde o secretário era o deputado Luiz Carlos Busato, que hoje é deputado, e a Metroplan fazia parte da Secretaria de Obras, onde eu estava junto com o superintendente Oscar Esch. Teve essa demanda do Ministério sobre prevenção de cheias. O secretário Busato, na época, pegou tudo que tinha no estado do Rio Grande do Sul de projetos, foi atrás de todas as secretarias, Metroplan, empresas dessa área ambiental, né, com catástrofe e áreas de risco, e conseguiu compilar um certo número de estudos conceituais, né? Não eram projetos prontos, e levou até o Ministério, e lá ele conseguiu algum recurso para começar alguns estudos. Foi feito 5 estudos assim dentro da Metroplan, um recurso que tinha, que era a bacia do Gravataí, a bacia do Rio Sinos, né? Eldorado do Sul, ali, que é o delta do Jacuí, e o Arroio Feijó, que é um dos afluentes, né? Chamamos Arroio Feijó porque é o mais importante de divisa entre Porto Alegre e Alvorada, e também o Baixo Caí, tá? Bom, em 2012 foi lançado o PAC de Prevenção das Cheias e Estiagens. O Estado do Rio Grande do Sul cadastrou esses 5 estudos que tinham algumas coisas já elaboradas, mas estudos conceituais, né? Desses 5 estudos foram no PAC de prevenções, foram contemplados 4, que foi a Bacia dos Sinos, Gravataí, afluentes do Gravataí, que é o Rio Feijó, e Eldorado, sendo que o Vale do Caí ficou de fora, né, o Baixo Caí, com uma sugestão do Ministério das Cidades na época, que ele pegava só parte da bacia, que teria que ser um projeto mais amplo. Bom, esses projetos que foram contemplados no PAC, né, eles tinham 4 grandes etapas, né? O estudo e o anteprojeto, primeira parte. Segunda parte, o estudo e o relatório de impacto ambiental. Terceira parte, o projeto executivo. Bom, a última parte são projetos de obra. Dessas 4 etapas, o PAC destinava dinheiro para essas 3 primeiras, até o projeto executivo. Passado esse tempo, a gente sabe que muitos me perguntam que depois de 2012 até 2024, passado 12 anos é muito tempo, mas aqui também salienta-se, e não é uma crítica, mas é uma questão que a gente tem que atender às legislações das leis, a 866, agora modificada, que há um certo, entre as esferas federais, estaduais e municipais, há uma morosidade em algumas trâmites, né, licitações, embargos, né? Mas o importante é que esses 4 projetos no PAC não pararam um momento, colocando que o projeto de Eldorado do Sul, né, já está a primeira parte finalizada, a segunda parte também finalizada, e estamos com orçamentação para fazer o projeto executivo, tá? Aliás, é importante salientar que Eldorado do Sul, inclusive, tem a licença prévia ambiental, válida até 2027, e depois a gente tem que fazer. Claro que todos esses projetos foram realizados nos estudos de modelagem das cheias, né, da hidrográfico,
e pegou os últimos 100 anos. Claro que a maior cheia que nós tivemos foi em 1941, onde o nível do Guaíba chegou a 4,76, e agora, como todo mundo sabe, em 2024 chegou a 5,35 metros. É um novo ponto fora da curva, né? Mas que a gente tem que se deter, e a gente sempre fala, com parte da engenharia, se um dia a água chegou, ela vai chegar de novo. Então, cabe a nós se determos a isso e tocar para frente esse projeto. O segundo projeto que está mais adiantado é os afluentes do Arroio Feijó, ali, os afluentes do Gravataí, que pega Porto Alegre e Alvorada. Nesses afluentes, a gente chamou Arroio Feijó porque é a divisa, mas são 4 arroios, né? O Santo Agostinho em Porto Alegre, o Arroio Feijó, divisa Porto Alegre e Alvorada, tem o Arroio São João em Alvorada e o Arroio Águas Belas em Alvorada. Esse é um projeto bastante complexo, que ele depende da capacidade da bacia do Gravataí para poder não ter essas inundações, as cheias. Então, é um projeto que, só para ter uma ideia, tem 21 quilômetros de dique, 19 estações de bombeamento, mais de 30 quilômetros de drenagem urbana, né? E mais 7 polders. O que é 7 polders? São 7 proteções para cada bairro, região, que é importante. Para vocês terem uma ideia, isso é um projeto que nem o antigo DNOS, né, na época, fez. Né? Começou uma parte no Gravataí, mas não terminou. Esse também já está com a licença prévia ambiental, e nós estamos na Metroplan com termo de referência e solicitação de orçamentação. Agora, a questão da bacia do Gravataí, ele está finalizando o estudo e o relatório do impacto ambiental agora em setembro, outubro. Da mesma forma, a bacia dos Sinos, né, ele também está com o estudo e relatório de impacto ambiental finalizando também em agosto, outubro também. E importante salientar, né, que quando a gente pega esses projetos, a gente modela a bacia inteira. Quando a gente modela a bacia inteira, é muito mais fácil tu fazer as variáveis, né, ajuste de variáveis. Por exemplo, muitas perguntas nos fazem se temos que recomeçar do zero. E eu reuni logo após aí com o senador Reis, deputado Fusato e da Metroplan e mais as empresas que fizeram esses estudos, que são todas gaúchas e estão todos ao redor de Porto Alegre. Fizemos várias reuniões e todos eles foram unânimes. O que nós precisamos é atualizar somente o estudo hídrico, né? Que é essa nova ponto fora da curva, pegar onde a bacia nessas cidades, pegar as cotas, as novas cotas que chegou os rios, né? E colocar dentro do modelo. E dentro desse modelo, rodar ele e fazer as contrastações se as variáveis, né, dos cenários, né? Por exemplo, a altura do dique, a casa de bomba, alguns bairros alagados nós temos que abranger maior, usar outro cenário. Por exemplo, o cenário utilizado em Eldorado do Sul foi o cenário 2, que ele não cerca totalmente a cidade, ela cerca uma parte da cidade, pois em audiência pública, comunidade e FEPAM, verificou que tinha uma área que era destinada à expansão urbana da cidade e que nunca tinha chegado água nem em 41. Porém, agora em 24 chegou água lá. Mas nós temos o cenário 3 que protege essa área que não tinha sido protegida. Ou seja, eu quero dizer para vocês que nós estamos com os projetos executivos para ser contratado de obra. O que eu falo e tenho falado para todos aqui, que nesse momento, né, um projeto executivo dessa envergadura demora um pouco, projeto também demora um pouco, vocês sabem disso, para ter uma noção. A construção da 448, da ponte sobre o Guaíba, tem vários entraves. Eu que participei da construção do Trenzurba até Novo Hamburgo, às vezes uma desapropriação de uma certa faixa de domínio leva 1 ou 2 anos. Foi o que aconteceu lá na expansão do trem até Novo Hamburgo em 2012, 13, 14. O que eu quero dizer é que nós temos que ser mais céleres
nas questões de contratação. Nós tínhamos previsto antigamente 4 etapas, né? Nós podemos hoje fazer, de repente, contratação de projeto e obra que já a própria lei de licitação permite, que é um RDC integrado, onde agilizaria, em vez de agora o processo de eu só contratar o projeto executivo, contraria a obra. Esse é um detalhe. O segundo detalhe, que as empresas atualizaram os custos desses 4 projetos, mais o que precisa para fazer os estudos e do CAI, estamos na faixa de 6.700 a 7 bilhões. Não quer dizer que isso precise do primeiro ano. Vai ser ao longo de um cronograma físico-financeiro que nós temos que se programar. Quanto ao CAI, né, a gente solicitou, né, 10 milhões para que fizéssemos as complementações do estudo do alto CAI, para assim termos toda a bacia e poder estar no mesmo nível dos demais projetos, senador Paim. Eu tenho mais informações, mas é um projeto que agora, o que eu quero dizer, precisa união de forças, a integração institucional do federal, estadual e municipal, precisamos de recursos, precisamos de uma forma de prever futuramente, eu acho que é muito importante isso, que desde o extinto DNUS foi passado aos municípios a responsabilidade de gerir esses sistemas de proteção. E todo mundo sabe que gerir um sistema desse é 24 horas por dia, 365 dias, manutenção, né? E isso é custo. E quando a gente faz uma gestão desintegrada, não integrada, sim, cada município faz a sua, pode ter uma complicação e eu acho que é fundamental voltar a essa discussão de ter um ente, né, um órgão que fiscalize. Não tenho dúvida nenhuma que pode ser federado, pode ser estadual, mas tenho que ter entre a participação federal, estadual e municipal e recursos, né, para manter esse sistema que é bastante complexo e melhorar. Hoje as tecnologias estão melhoradas, né, então a gente tem que se voltar para essa questão, né. Também é importante salientar aqui que há muitas desapropriações. Antes, no estudo feito pela Metroplan, nós tínhamos em torno de 35 mil residências, se tivesse a pior cheias afetadas. Isso daria mais de 100 e poucas mil pessoas. Então, eu queria dizer assim, que não há o Estado nem o município que tenha recurso para fazer um plano habitacional de relocação dessas pessoas. Então, nós temos que se deter nesses pontos aí que eu falei, a contratação mais imediata, quem vai gerir e manter esse sistema e um grande plano nacional de habitação, que vai ser fundamental. Nesse primeiro momento, é isso que eu queria colocar. Fico à disposição para demais continuação dos debates. Muito bem, senhor Francisco José Soares Orbe, diretor superintendente da Metroplan, que enfatizou a importância dos 5 projetos, incluindo do CAI, que todas as informações que a comissão recebeu não está nesse momento. Inclusive, quando estivemos lá no CAI, que o debate foi feito, eu digo, mas o que falta? Aí disseram para mim que tinha o Tarso Genro, na época, tinha investido em torno de 1.600.000, né, para fazer o projeto, só o projeto, né. Eu até me dispus a dar, então, ele disse que mais 1 milhão incluiria o projeto do CAI. Eu me dispus como emenda individual, nós três senadores gaúchos estão fazendo isso. Quando vê uma necessidade, eles aportam até das emendas individuais. Então, eu garanti que digam para onde eu mando esse R$1 milhão para incluir o projeto do CAI nos 5 esses que vão ser tocados em conjunto, com toda a responsabilidade da União, do governo do Estado e, naturalmente, dos municípios. Mas eu entendi ali na palavra do Chico, me permita que eu diga, que é preciso unir todos os projetos e caminharmos juntos. E a Metroplan pode ser a entidade pela qual os governos, tanto ao nível nacional, estadual e municipal, aglutinam o projeto que já vem trabalhando
há tempo, né? Desde a época do governo Tarso. Então, estamos caminhando bem, parabéns aí pelo Chico, me permite que eu te chame assim, Chico, superintendente da Metroplan. E conforme combinado aqui, o Luiz Carlos Reis fez contato com a mesa, que ele poderia ser o terceiro a falar nessa ordem desses projetos. Então, agora seria o senhor, então, Rafael Altenhofen, presidente do Comitê de Gerenciamento da bacia aqui tão falada, que ficou fora em parte, né? A bacia hidrográfica do Rio Caí. Rafael, a palavra é sua. Fez uma bela exposição lá no Caí quando estivemos lá. Foi ali que surgiu essa ideia dessa audiência pública de hoje e aquele meu compromisso de assegurar pelo menos 1 milhão para ajudar no encaminhamento dos projetos. Sabemos que o gasto final já deve estar em torno de 6 a 7 bilhões. Mas o tempo é seu. O tempo é 10 minutos com mais 5 para cada um. Perfeito. Bom dia a todos. Agradeço o convite. Eu gostaria de solicitar aqui que habilitassem a minha apresentação. Renata, ele está falando com a equipe lá. Pode repetir, Rafael? Gostaria que habilitassem aqui no sistema, no Zoom, que eu pudesse fazer uma rápida apresentação. E ela não está habilitada aqui. Ok. Deve ser como moderador do... Estão providenciando já. Perfeito. Enquanto isso, eu agradeço, então já vou adiantando alguns aspectos, né? Meus tu já pode trabalhar com a tua apresentação, se assim tu entender. Mas faça a introdução. Perfeito. E isso, inclusive, vai para a apresentação. Já faço ela apresentando, então. Vamos ver se os senhores conseguem enxergar. Perfeito. Vocês enxergam? Está na tela. Ok, então vamos lá. Agradecendo mais uma vez. Só procure falar um pouco mais alto e mais perto do microfone. Sim. Farei isso, então. Melhorou? Perfeito. Tá. Agradeço mais uma vez, então, ao presidente desta comissão temporária externa, presidente senador Paim, na figura dele, eu cumprimento a todos os demais da mesa. Antecipando, então, e já comentado pelo próprio senador, eu resgato aqui a audiência que nós tivemos no dia 27 de junho em São Sebastião do Caí, onde nós tivemos a oportunidade de apresentar os projetos, ocasião na qual demandamos também recursos para a renovação do sistema SASI-CAI, que é o sistema de alerta a eventos extremos. Aqui, como os senhores enxergam, todos os itens em cinza estão com mau funcionamento ou não estão passando dados para nós. Senador Paim garantiu, então, como ele havia dito, 1 milhão de emenda pessoal para a renovação de todo esse sistema e ampliação dele, inclusive. E isso me reporta um estudo da Agência Nacional das Águas que aponta que cada real investido em previsão e alerta a eventos climáticos nos traz um retorno de R$ 661. Então, nós acabamos de garantir em prevenção R$ 661 milhões de reais para a bacia. É importante que a gente lembre que o conceito, quando se pensa em rio, muitas vezes ele fica limitado à calha dele, no caso 285 quilômetros. E aí, quando a gente vai reportar, muitos aqui, a população ainda fala da maior cheia como aquela de 1873, 1941, agora, óbvio, 1924. Mas nós já temos estudos desde as décadas de 70, 1970, um planejamento lá por um grupo alemão. Depois nós tivemos estudos do DNOS, em 88, aqui para a bacia, inclusive com projetos. Eles avançaram mais, inclusive, do que esses que a Metroplan realizou entre 2012 e 2014. A grande questão, depois eu volto nessas imagens, mas aqui fica à direita uma imagem do município de São Sebastião do Caí, que é onde nós tivemos aquela audiência. Isso já das concepções, como bem dito pelo superintendente Chico. Só que entre 2013 e 2016, nós já temos estudos, e o IPCC, Painel Internacional de Mudanças Climáticas, já dizia isso antes disso, inclusive, já haviam previsões de aumento de chuvas no Rio Grande do Sul de até 10% para 2014, isso se antecipou, e até 40% para 2100, sem contar com a concentração dessas chuvas em curtos períodos de tempo, que é o que nós vivenciamos agora. Então, se nós pegarmos esses mesmos estudos da Metroplan com as concepções, elas não incorporavam ainda as mudanças climáticas,
por exemplo. Então, aqui ficam duas imagens que mostram na mancha de inundação tempo de recorrência de um século, ou seja, a maior enchente prevista dentro de um século. Era essa mancha em vermelho. Só que se os senhores olharem à direita, ela ultrapassou em muito. Nós tivemos 4,50 metros a mais do que aquela projetada nos estudos originais. Então, isso só corrobora que nós precisamos de estudos mais robustos que incluam projeções de mudanças climáticas. Aqui um exemplo entre São Leopoldo e Novo Hamburgo, onde ultrapassou a linha verde, é a limite entre os municípios, a flecha vermelha, desculpem, é onde rompeu o dique, mas onde ultrapassou pouco mais de 20 centímetros. Imaginem São Sebastião do Caí com 4,50 metros. Nesse sentido, é importante nós lembrarmos que a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, ela reconhece as bacias hidrográficas como as unidades básicas de planejamento e gestão. Já a Lei Gaúcha das Águas, ela estabelece na política estadual a promoção da harmonização entre os usos múltiplos e competitivos da água e combate a efeitos adversos das enchentes e estiagens, entre outros. Nessas diretrizes está a descentralização do Estado com participação comunitária através dos comitês de gerenciamento de bacia hidrográfica, aportados por estrutura técnica de agência de região hidrográfica. Estamos completando 30 anos dessa legislação, não temos ainda, e como já dito, reforço também a importância de nós resgatarmos, por exemplo, reestruturarmos a Metroplan para que possa cumprir não apenas essa função, mas também a função de órgão responsável pelo gerenciamento de todo o sistema de proteção da região hidrográfica do Guaíba. Adiante também, então, nesse sistema de recursos hídricos, os comitês de gerenciamento de bacias são órgãos integrantes, intrínsecos do sistema. E a eles que cabe a coordenação pragmática das atividades dos agentes públicos e privados relacionados aos recursos hídricos. Então, eu tenho essa função de controle social e partilha do poder decisório, com autonomia decisória e funcional, mas respondendo ao princípio da soberania popular da Constituição, via definição diretas nos planos de bacia por intermédio de representantes. Então, nós temos grupos de usuários da água, representantes da comunidade e governo. Então, por isso que eles são órgãos de Estado, integrantes da estrutura pública previstos na política estadual e nacional de recursos hídricos. Nesse sentido, a gestão de recursos hídricos, ela pode ser agrupada no uso dos recursos, na proteção dos recursos e na proteção contra os recursos, em interface direta com o papel legal dos comitês de bacia. E nesse conceito, então, entra a bacia hidrográfica, que não é apenas a calha do rio. Aqui no Rio Grande do Sul, então, nós temos 25 dessas unidades. O Comitê CAI fica aqui os senhores podem ver a hidrografia que contribui para aquela calha do rio, ou seja, ele é uma consequência de tudo que se faz no território da bacia como um todo. Então, a gente pula desse conceito de gestão por unidade municipal e amplia para o conceito territorial. Aqui, apenas alguns dos principais rios, nós temos mais de 5.200 quilômetros de arroios em mais de 1.924 corpos hídricos que drenam 5.027 quilômetros quadrados para o mesmo ponto. Os estudos, então, conforme foi dito pela Metroplan, por que eles precisam ser atualizados além deste gap de não prever projeções de mudanças climáticas, também a questão metodológica. Ele cobriu uma pequena parte da bacia. Quando a gente sobrepõe a bacia, que é esse trecho aqui em verde, fica mais claro do porquê da necessidade. As outras bacias já contemplaram a área como um todo, aqui nós precisamos isso. Então, quando a gente vem nesse contexto desse evento climático extremo, a bacia CAI, quando ela se encaixa dentro da região hidrográfica do Guaíba, nós estamos falando 30% do Rio Grande do Sul, 84 mil quilômetros quadrados. E ela, por sua vez, se encaixa num contexto de 180 mil quilômetros quadrados da Laguna dos Patos, ou seja, toda esta área que concentra esta água e que é diferente do mar. A gente vê muitos exemplos, mas como alternativas que se aplicam a corpos hídricos que desembocam diretamente no mar não necessariamente se aplicam àquelas que desembocam neste contexto de laguna, sistema estuarino, 180 mil quilômetros quadrados. Então, as chuvas, é indiscutível que elas foram maiores do que as de 1941. E toda essa área, se a gente pegar uma média de 1.000 litros por metro quadrado, em alguns pontos choveu mais, outros menos, nós teríamos 84,7 trilhões
milhões de metros cúbicos de água para drenar todo para o mesmo ponto, para a Laguna dos Patos. Então, isso, o que nós temos é a consequência de um funil. Não há como nós forçarmos essa água sem empurrarmos esse problema para o vizinho se nós não gerirmos no contexto como um todo. Só que esse estudo, mesmo incompleto, eles já trouxeram algumas constatações técnicas, como, por exemplo, aquilo que já foi delimitado da planície de inundação, a água não vai menos do que aquilo, possivelmente ela irá mais. Mas, nesse sentido, o Comitê de Bacia estabeleceu uma resolução em 2018, reconhecendo já essa delimitação, e subsidiou uma recomendação da Promotoria Regional da Bacia, também naquele ano, para que os municípios se ativessem de construírem áreas de passagem de inundação e de licenciar novos empreendimentos. Então, só que isso tem conflito, de novo, com aquela visão isolada, município por município. Então, nós temos situações aqui onde tivemos licenciamento nessa área, em áreas, a validade da licença expirou logo depois da primeira enchente, situações onde aqui isso está no estudo técnico. Quando nós construímos na planície de inundação, a tendência é aumentar a água, porque nós criamos obstáculos para isso e pioramos o nível das inundações. Voltando a esse exemplo aqui da Metroplan, atente-se ao ponto em amarelo, essa linha aqui, que era um dos projetos originais para ser transformado em dique. Só que, ao mesmo tempo, nós temos movimentos em paralelos que esquecem do contexto de bacia, que estão prevendo passagem de água para lá. Por óbvio, isso iria reduzir a inundação no município, mas isto vai diametralmente contra aquilo que os estudos dizem. Por isso, a necessidade de harmonização. Então, nesse sentido, nós temos uma resolução de dezembro do ano passado para que se incorporem novos quesitos, não apenas da bacia, mas da região hidrográfica, porque nós não podemos fazer um jogo de empurra. Quem está acima passa para a inundação para o vizinho abaixo. Nesse sentido também, nós temos muita preocupação com o decreto estadual 52701/2015, que estimula o desassoreamento. Aqui nós temos um exemplo, apenas um, onde antes e após a situação de desassoreamento, isso aqui intensifica o assoreamento e não reduz. Isto também faz o quê? Acelera a velocidade de escoamento de montante para jusante. Aqui nós temos uma instrução normativa SEMA-FEPAM 02, deste ano, 2024, que também estimula. Então, muitos municípios estão fazendo um jogo de empurra, onde cada um por si, o problema é do vizinho de baixo. Isto mesmo contra todo o conhecimento técnico. Há várias publicações, várias manifestações que incentivar desassoreamentos não pode ser uma medida aplicada sem estudos técnicos, sem modelagem prévia, porque a tendência é nós criarmos conflitos. Lembrando que no trecho baixo da bacia, nós temos influência do corpo receptor, seja do mar, seja do estuário, no caso aqui da Laguna dos Patos, que é o que está circulado. Desassorear funciona para cima, mas aumenta o problema embaixo e lá não adianta desassorear. Por quê? Porque não há um desnível suficiente para a água ir, por mais que se aprofunde, inclusive, o canal. Aqui um exemplo, por exemplo, nós temos a erosão maior na parte de cima, na parte intermediária, um transporte de sedimentos maior e a deposição se dá na parte baixa. Por isso que o Guaíba está assoreado, mas desassoreamento lá, estudos também já demonstraram isso, não reduz a inundação, ajuda na navegabilidade, perfeito. Agora, nós temos que ver essa diferença. Aqui um estudo dos próprios estudos da Metroplan que indicam que nós teríamos apenas 2 centímetros de redução de inundações no município de São Sebastião do Caí, mesmo a um custo de 300 milhões de reais. Hoje, atualizado, estaria mais de 600 milhões de reais para reduzir apenas 2 centímetros. Aqui exemplos em vermelho, onde fica depositado o material assoreado, e a parte verde onde não fica. Então, desassorear seria retirar o material depositado na parte vermelha, que não é a que segura a água. O que segura a água é a diferença de nível na parte baixa. Voltando então para esse ponto, aqui um exemplo que esse estudo ele não pegou sequer toda a planície inundada, sequer áreas completas como um todo. No círculo vermelho, acota o nível do rio, aqui para os senhores verem a pouca declividade na parte baixa. Então, não adianta aprofundar o leito, que vai continuar, o que segura é o nível superior. Desse ponto para baixo, não adianta desassorear. Ponto para cima, adianta para quem está acima. Se desassorear acima, vai intensificar o assoreamento abaixo. Esse aqui é o trecho baixo da bacia Caí,
do município de Bom Princípio para baixo. Por fim, eu finalizo com uma animação que, quando a gente altera, nós temos condições diversas no rio que fornecem, inclusive, não apenas aspectos de biodiversidade, mas também de qualidade e quantidade hídrica, são essenciais para isso. Quando nós fazemos intervenções, nós estamos jogando o problema para baixo. Quando nós temos uma situação natural assim, por exemplo, quando nós aceleramos isso, ou seja, empurramos a inundação via desassoreamento, por exemplo, retificação para o vizinho abaixo, a tendência é o quê? A gente piora a situação abaixo. Então, sem estudos, nós não podemos continuar estimulando esse tipo de eventos, porque os desafios nas políticas públicas que nós temos legislação existe, o que falta é implantar a estrutura necessária, ou melhor, existe essa estrutura, mas precisamos reforçá-la, mas implementá-la, para que nós não continuemos perdendo valor. Perdemos 30 anos de valor por não implementarmos. E se nós formos calcular isso na ponta do lápis, os bilhões que foram perdidos, possivelmente não dão 10% do que será necessário agora para nós criarmos estruturas de resiliência a essas inundações. Com isso, 15 nós segundos. Estimulando o fenômeno que é a tragédia dos comuns, ou seja, cada um faz por si, no seu interesse individual, esquecendo-se muitas vezes do bem comum, gerando-se conflitos pela água que tem aumentado 481% nas 2 últimas décadas, tá? No Brasil. Então, por fim, é necessário um intercâmbio e atuação entre saberes. Hoje, o que nós temos aqui, quando nós esquecemos que as unidades de gestão territorial são os comitês e a legislação, para isso há ambientes institucionais, nós estamos criando monstrengos que não vão resolver a situação, a necessidade da sociedade. Agradeço muito pela atenção. Eu agradeço o nosso presidente do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Caí, o senhor Rafael Alterhofen, que já tinha feito essa exposição lá no Caí. Eu achei muito, muito interessante e por isso o convidamos. E aqui ele mostrou que realmente é um estudioso do tema e busca aqui a unidade de todos para enfrentarmos essa grave situação. Então, de imediato, conforme havíamos combinado, né? Com a palavra, o senhor Luiz Carlos Reis, senador da República, que está afastado por motivo de doença, mas tem nos acompanhado com o trabalho dessa comissão, tanto no Estado como também nas reuniões à distância, como essa de hoje. Por favor, o senhor senador Luiz Carlos Reis, com a palavra. Bom dia, pai. Está ouvindo? Perfeito. Bom dia também ao senador Mourão, que está presente, aos demais membros que já se manifestaram, o Herbie aí pela Metroplan, o Maneco ali pelo Ministério do Ministro Pimenta, o Rafael também, agora eu vi a fala do Rafael, é muito importante essa apresentação dele. E só para contextualizar, Paim, e aos que estão nos ouvindo nesse instante, assistindo através da TV Senado e das redes sociais, nós estamos acompanhando essa questão mesmo com o licenciado, a problemática que sofre o Rio Grande do Sul, principalmente, Altenhoff, ali o Vale do Taquari, que foi o mais afetado desde o ano passado, depois a região metropolitana, a Grande Porto Alegre, Vale dos Sinos, enfim, todas as regiões, Vale do Caí, Vale do Rio Pardo, Vale do Japi, várias regiões foram afetadas. Eu foquei nesse tema e consegui descobrir um assunto que estava parado já há bastante tempo, que começou no governo Tarso Genro, 2011, 12, 13, onde naquela ocasião o Herbie, né, também já era da Metroplan naquele instante. Lá como era ali, Herbie, o presidente era o Oscar Heschia, né? Era o presidente da Metroplan, e um dia eu conversei com ele, pai, aí de Canoas, né? E o Oscar me disse: Heinz, tem um projeto que está parado há um tempo, é importante que você toque esse processo para frente. Aí que eu fui tomar ciência, conversei com o Herbie várias vezes, ele me atualizou dos processos, que eram 5 projetos que ele já citou, que é Eldorado do Sul, né, que já tem licença da FEPAM nesse instante, o chamado Arroio Feijó no Rio Gravataí, que é a parte norte de Porto Alegre, que divide Porto Alegre com Alvorada,
Depois, esses dois, inclusive, Altenhoff, já tem licença da FEPAM, quer dizer, evoluiu todas as fases, já foram lá até serem licenciados pela FEPAM. Depois, o Rio Gravataí, que também chamado Rio Gravataí, que pega Gravataí, Cachoeirinha e o bairro Sarandi, Porto Alegre, que ainda não tem licença da FEPAM, mas já bastante adiantado o estudo, juntamente com o Rio dos Sinos, chama Baixo Sinos e Alto Sinos, que também está adiantado nesse processo ali. E o Rio Caí é o que está mais atrasado de todos eles, não foram feitas as audiências públicas, e a FEPAM também será envolvida e chamada. Existe apenas, senador Paim, senador Mourão, que estão presencialmente aí, um anteprojeto, um pré-projeto do que vai ser feito. Então, o que a gente está trabalhando nesse instante é para que possa agilizar também o processo e depois, Rafael, vocês do Comitê de Bacias, logicamente, serão chamados para poder opinar, participar e contribuir para que saia um projeto à altura do que o Vale do Caí, Baixo ou Alto Caí, sei lá, mereçam nesse instante, nessa situação calamitosa que nós estamos vivendo no instante. E o que nós precisamos, Paim, Mourão e demais pessoas do grupo, inclusive, eu vi aí o Henrique, né, que representa o governo do Estado do Rio Grande do Sul, que já se manifestou, o Maneco também, que representa o Senado, deputados e o ministro Paulo Pimenta, que nós possamos tomar uma providência. Então, eu estou fazendo de tudo para agilizar esse processo, Rafael, porque nós não podemos perder esta oportunidade. Imagina que esse assunto começou a ser tratado em 2011, 12, no governo Tarso Genro. Na semana passada, Paim, Mourão e demais do grupo, havia um evento na Federação e eu fui procurar os ex-governadores, né? Lá estava o Simão, o Sartório, o Rigoto, a Iedo, o Jair, presencialmente, e depois eu falei com o senador Tarso Genro, o ex-governador Tarso Genro. Então, esses 6 ex-governadores abonaram esse trabalho, Paim, que nós estamos fazendo, que participaram do processo, e quem teve participação mais efetiva foi o Tarso, que era no governo dele, depois o Sartori, que também continuou esse processo. Mas nós estamos já, do Tarso para cá, são 12 anos. Então nós não podemos perder mais 12 anos para poder esperar alguma coisa. Outros eventos ocorrerão e afetarão mais as comunidades. O que nós estamos fazendo? Agilizando esse processo, além do trabalho que o Herbert já fez, né, já atualizando pela Metroplan, também buscamos o apoio das 4 empresas que foram contratadas nos 5 projetos e fizeram mais ou menos uma simulação de quanto custaria para a execução desses 5 projetos, né, com a cota de 2024, 23 e 24. As simulações foram feitas com 41 e anos anteriores, a 41 e posteriores, que foi 2012, 15, sei lá, que aconteceram. Então, nesse instante, o que a gente quer é agilizar esse processo, apenas para contextualizar, Altenhoff. 2 já tem licença da FEPAM, todas as etapas já foram cumpridas, podendo já serem licitadas nesse instante, que é Eldorado e o chamado Arroio Feijó, entre Alvorada e Porto Alegre. Os outros 2, Paim e Mourão, há 2 semanas o Herbert participou, a doutora Ana Marquesan, a Silvia Capelli, uma é promotora das mudanças climáticas, e a outra é a regional, a geral diretora, não sei como é que chama lá, das questões ambientais do Ministério Público. Nós já apresentamos esses 5 projetos para o Ministério Público, onde a doutora Ana e a Capelli reuniram todos os promotores dessas regiões atingidas nesses 5 projetos, né? Da Grande Porto Alegre, do Vale dos Sinos e também do Vale do Caí. Então, os promotores também participaram. E ali eu soube, pela Ximena, doutora Ximena, que está já para sair a licença da FEPAM do Rio Gravataí e também do bairro dos Sinos. E claro que está mais atrasado o Rio Caí. Então, em todos os sentidos, Paim, é imperioso que nós possamos fazer a nossa parte. Por isso que eu sugeria com a nossa comissão, né, que nós pudéssemos fazer esse encaminhamento. Já conversamos várias vezes com o ministro Pimenta, 3 ou 4 vezes, com o Maneco também já conversei esse tema em termos de encaminhamento. Também com o ministro Jader Filho, Valder Góes,
Rui Costa, Alckmin, para todos a gente já falou. Porque é importante que nós tenhamos que ter a sensibilidade do governo nesse instante para que isso aconteça. As empresas atualizaram valores, são valores aproximados, que terão que ser contratados. Projetos, como falou aqui o Herbert, esses projetos, aí sim teremos valores exatos. Mas hoje temos uma noção de Porto Alegre, região metropolitana, Baixos Sinos, Altos Sinos e também do CAI. E claro que o do CAI tem que fazer as checagens necessárias com a tua apresentação que fizesse aqui, Altenhoff. Tudo é importante e será feito, sem sombra de dúvidas, porque a FEPLAN não vai avalizar um pré-projeto. Projeto que a empresa EG Plus já fez, o Jairo Bart, que teve uma ocasião um dia em Montenegro e apresentou para a região, é um pré-projeto que precisa e carece de mais informações. Então, por isso, o que eu estou solicitando, Paim, é que a nossa comissão, conforme eu falei já contigo por telefone, eu conversei com o senador Rodrigo Pacheco, ele insiste que nós tenhamos que fazer esse encaminhamento dessa proposta para o governo federal, né, através da Comissão Especial do Senado, que é presidida pelo Paim, o relator e vice-presidente é o senador Mourão e os demais membros da comissão. Então, que a gente pudesse agilizar o processo, e aí, Altenhoff, o processo de vocês vai correr também com a complementação do que a FEPLAN irá certamente exigir, as audiências públicas, onde o Comitê de Bacia do CAI vai se manifestar e serão acatadas, não sei se todas, mas muitas das suas ponderações que são fundamentais para que a gente possa desenvolver esse projeto. O que eu não quero, Pai, nesse instante, é perdermos a oportunidade. Veja, esse assunto começou em 2011, 2012, andou um pouco no governo Sartori, andou um pouco. Bom, nós temos há 6, 7 anos parados com esse assunto, 6, 7 anos parados, não podemos já mais 12 anos para dizer, vamos conversar de novo esse assunto. Então, com 2 projetos com licença ambiental autorizada da FEPLAN, 2 que devem sair, segundo a doutora Ximena, no máximo em 2 meses, hoje nós temos condições já de que o governo federal possa dar um sinal. Mas o que nós precisamos, Pai, é oficializarmos esse pedido. E claro que todo o projeto terá que ser complementado, como é o caso do CAI, que é um dos mais atrasados que nós temos de todos eles, e precisa ser agilizado também esse processo. Então, sim, vai ser encaminhado via Metroplan, que foi quem fez o contrato. E a orientação, Pai, a doutora Cristiane, acho que é Cristiane o nome dela, é uma engenheira que trabalha com o ministro Rui Costa, me disse, senador Heinz, eu acho que a comissão especial tem que encaminhar ao Ministério das Cidades, né? Porque esse assunto foi contratado pelo Ministério da Cidade, do governo Tarso Genro, era um contrato que tinha com a Metroplan e o governo Tarso Genro naquela ocasião. Então, a orientação dela... 15 segundos. Que a comissão encaminhasse diretamente ao ministro das Cidades esse assunto, certo? E aí, para abarcar os 5 projetos que nós precisamos. 5, 2 já com licença da FEPLAN, 2 já mais adiantados, e o 5º, que é o caso do CAI, também se aproveitaria nesse instante para podermos fazer esse ajuste aí. Então, a ideia, Paim, é que a comissão especial aprovasse o requerimento que o senador Lirineu está encaminhando, né, de uma indicação para nós começarmos a caminhar dentro do governo. Oficialmente, apesar de eu ter falado com 5 ministros, não tem nenhuma proposta formal no governo federal. E tem que ter. Inclusive, nessa semana passada, nesse evento da Federação, 5 ex-governadores assinaram. O Gabriel Souza assinou, que era o governador em exercício, o governador Eduardo estava em Porto Alegre, estava em Brasília naquele instante, assinou. Depois, o senador, estou insistindo com o senador que pode até ser candidato de vocês aí, Pai, o ex-governador Tarso Genro, certo? Também mandou um documento a você, um paperzinho que endossava o processo. Então, nós temos o atual governador encaminhando o assunto, os 6 ex-governadores também, né, endossando o assunto, então dá um certo peso político para a nossa comissão, Pai, né?
só não conseguia do governador, né, outro do PT, a eleição de Gonçalves, Olívio Dutra. Mas deixei recado para ele e não recebi retorno dele. O deputado Rossetto, você falando Rossetto já trabalha esse tema na Assembleia, já fez algumas reuniões, o Herb já participou de reuniões que ele fez na Assembleia sobre esse tema também, está liderando. O deputado Joel, né, fez na Comissão de Assuntos Municipais também uma audiência pública e deve estar essa semana aí, eu não sei qual é a cidade que vai ter uma audiência sobre o tema pela Assembleia Legislativa aí no Vale do Caí, importante que você participasse também. Então, estamos discutindo o assunto. Agora, que eu não quero perder a oportunidade, Altenhoff, Maneco e também ali o Herb e o senador Paim Mourão, esta oportunidade. Daqui a 2, 3 meses, isso não será mais pauta, não será mais assunto, terão outras questões. Então, a ideia é deixar a proposta com o governo federal, que até que nós ajuste esse processo todo, 3, 4, 5 meses se passarão, mas oficializar, Paim, essa proposta dentro do governo, que vai respeitar os trâmites necessários e tudo que terá que ser feito legalmente. E a FEPAM é a instância formal que nós precisamos, onde o Rafael vai se manifestar também, e nas audiências públicas que já foram feitas, por exemplo, em Eldorado, que terão que ser feitas necessariamente aí no Vale do Caí. Então, as audiências públicas e a própria manifestação da FEPAM vão ser fundamental, onde o Rafael vai apresentar o excelente trabalho que ele apresentou para nós aqui nessa reunião, ok? Então, a proposta, Paim, é que nós façamos encaminhamento respeitando os trâmites legais. Nenhum governo vai contratar nenhum projeto se não tiver todas as instâncias, né, respeitadas. E nesse caso aí no Vale do Caí é o que está mais atrasado, as audiências públicas na região e também, né, a própria manifestação da FEPAM analisando todas as situações com a cota de agora 2024. Obrigado, Paim. Obrigado a todos. Muito bem, Luiz Carlos Reis, senador que está afastado por motivo de doença, mas está acompanhando essa questão toda do Rio Grande do Sul. De fato, falou comigo já umas 2, 3 vezes. Eu disse que o procedimento seria esse, faríamos uma audiência pública no dia de hoje, para ouvir todas as partes interessadas, e a partir dessa audiência pública vamos dar o encaminhamento. Pode ter certeza, Luiz Carlos Reis, por conhecer os 8 senadores dessa comissão, que Vossa Excelência faz parte, essa comissão não vai faltar. E num momento como esse, em que o governo da União, tanto o governo da União como o presidente Rodrigo Pacheco fortalecem essa comissão. Quando o presidente Rodrigo Pacheco diz, passa pela comissão. E quando os ministérios correspondentes tem que vir uma orientação do Congresso também dessa comissão. Então, essa responsabilidade é de todos nós e nós não faltaremos ao nosso querido Rio Grande. Com a palavra agora, obrigado, Reis. Com a palavra agora, o senhor Marcelo Arruda, presidente da Federação das Associações de Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, a nossa FAMURS. Por favor, prefeito Marcelo Arruda. Bom dia, senador Paulo Paim, presidente dessa comissão. Quero cumprimentar os senadores Gaúcho, o senador Mourão, o senador Irineu, o senador Reis, todos os demais presentes que representam o governo do Estado do Rio Grande do Sul e o governo federal aqui representado pelo nosso ex-presidente da FAMURS, o Maneco Hassen, foi prefeito de Taquari e sabe dos desafios, né, desse momento difícil que o Rio Grande do Sul vive. Todos já são conhecedores, né, 95 cidades em situação de calamidade pública, mais de 352 em situação de emergência, mas as 497 cidades no mesmo barco, na mesma dificuldade, na mesma aflição que vive por estar diretamente atingido pela pior crise climática do Rio Grande do Sul, ou pelos efeitos econômicos, senador Paim, que a gente vive e que foi uma das mobilizações que nos levaram a estar em Brasília na semana passada, onde mais de 300 prefeitos do Rio Grande do Sul e além de secretários e vice-prefeitos, estivemos em 400 municípios, uma mobilização pacífica, republicana,
junto à nossa Confederação Nacional dos Municípios, onde temos o presidente Paulo Zucos, que é gaúcho também, e a gente percorreu o Congresso Nacional, dialogando com os senhores, para sensibilizar. Na semana passada, onde se completou 60 dias desse pior momento, que o Rio Grande do Sul ainda vai precisar de muita ajuda. E agora quem está pedindo socorro são os municípios que precisam ajuda do Congresso Nacional e do Senado, né, onde estão tramitando também PECs aí que podem nos ajudar para a questão do equilíbrio financeiro. Nós encaminhamos entre todas as pautas, a gente tem pedido ajuda aí da nossa bancada gaúcha para que realmente consiga dialogar com os demais colegas do Senado e da Câmara dos Deputados para nos garantir um FPM extra, né, para os 400 municípios que ainda não receberam, os 97 são 97 cidades que já receberam, 95 estão em calamidade, 2 acabaram recebendo porque houve uma transição entre a primeira medida provisória e a segunda, mas já estão com esse dinheiro na conta. Então faltam 400 cidades que ainda não receberam e esse dinheiro seria recurso na veia, 680 milhões que ajudaria os prefeitos e prefeitos do Rio Grande do Sul, que o que mais eu tenho ouvido esse um mês e alguns dias de presidente da associação aqui da Federação dos Municípios, é o grande problema para a manutenção das estradas vicinais. Nós temos municípios que têm somente 70 quilômetros de estradas rurais, nós temos outros municípios com 1.000, 2.000, 4.000, até 8.000 quilômetros de estradas rurais. Esse pessoal vem sofrendo desde o ano passado, né, com as inúmeras chuvas e não consegue arrumar. E o Rio Grande do Sul tem no seu DNA o lado agrícola, né? Então a gente precisa dar condição para o pessoal poder escoar a produção, para o pessoal poder também estar circulando, quem mora no interior, os nossos agricultores, poder vir para a cidade. Questão do transporte escolar, que é atingido diretamente. Então essa ajuda nós estamos pedindo, porque volto a falar, todas as cidades estão no mesmo barco e precisam da mesma dosagem de medicação nessa questão aí dos recursos para o FPM extra. Outra situação que nós estamos pedindo ajuda, senador Paulo Paim, Mourão, Irineu e Reis, a questão da compensação do ICMS, né, para o Rio Grande do Sul e para os municípios. A gente fala dos dois entes porque não adianta resolver só para cidades, porque vai faltar no Estado. E se resolver só para o Estado, voltar para os municípios. No mês de maio e junho foram 2 bilhões quase a menos de arrecadação do ICMS, tem deixado todos os prefeitos e prefeitas aflitos, porque temos que encerrar os mandatos no dia 31/12, quase 200 prefeitos vão entregar a chave para o próximo prefeito ou prefeita que vai assumir a cidade, e os outros 300, mesmo que vão à reeleição, terão que cumprir a lei de responsabilidade fiscal, né, toda a legislação do direito administrativo, não deixando nenhuma dívida para 2025. Então, essa aflição tem preocupado os nossos prefeitos que precisam uma sinalização do governo federal ou do Congresso para garantir, né, que vai ter a compensação. A nossa proposta entregue para o ministro Padilha, o qual ficou no compromisso, senador Paim, de estar até o dia 17, onde nós teremos um congresso da FAMURS em Porto Alegre, semana que vem, dia 16 e 17, o qual a gente já quer convidar essa comissão, né, os demais parlamentares do Rio Grande do Sul, aonde vai ser voltado para o tema do meio ambiente, reconstrução, prevenção. O lema do Congresso da FAMURS, o 42º, é reconstruir, é acreditar de novo. Então, nós estamos na expectativa que o governo federal, através do ministro Paulo Pimenta, possa, no dia 17, sinalizar a questão do FPM extra, quanto que pode ajudar esses 400 municípios, e a compensação do ICMS para o Estado e para os municípios, que vai dar segurança, previsibilidade para a gente poder concluir os mandatos e, principalmente, continuar ajudando a população que precisa das prefeituras fortes. Não podemos pensar agora em município tendo que puxar o freio de mão para cumprir a legislação e não ter diesel para as patrolas, não ter dinheiro para pagar o transporte escolar, não ter dinheiro para as máquinas ajudar na reconstrução das cidades onde foram duramente atingidas. E falo com conhecimento porque Barra do Rio Azul, onde eu sou prefeito, foi atingido por 2 enxurradas em apenas 6 meses. Então, a gente sabe, no nosso tamanho, qual a aflição, qual a preocupação que os cidadãos vivem. Eles não batem na porta do prefeito, eles mandam no WhatsApp pedido de solução, pedido de providências,
de socorro, né, realmente para poder estar ajudando e resolvendo o seu problema. As pessoas querem voltar a dormir tranquila, querem voltar a sonhar em ter as suas cidades, né, com toda aquela estrutura que tinham. Mas para isso a gente precisa, né, por mais que tudo que já foi alcançado, o governo federal tem nos ajudado muito, o governo estadual tem nos ajudado, isso a gente reconheceu na marcha dos prefeitos, mas é uma sensibilização, senadores, que realmente a gente precisa ajustar a dosagem. Dos 93 bilhões até agora anunciados, que foram importantes para os setores econômicos das empresas, das antecipações de receitas, que são dinheiros futuros, que chegaram agora nesse momento para ajudar, mas lá na frente vão fazer falta, mas nós temos que agora sobreviver e avançar. Nós precisamos agora de recursos na veia, e sei que essa comissão poderá estar dialogando, construindo e alertando para que a gente possa, no dia 17 de julho, ter alguns encaminhamentos e uma clareza, uma certeza do governo federal de poder nos ajudar e poder dar segurança para os prefeitos conduzirem os seus mandatos. Além disso, a nossa mobilização semana passada alertou para pontos que é importante essa comissão estar abordando, né, a agilização das habitações, para que a gente possa, né, ter rapidez para que as pessoas tenham as suas moradias. E um anúncio importante que eu vi do ministro Paulo Pimenta e do governo federal, questão da classe média. Nós estávamos cobrando realmente que o pessoal precisa de uma ajuda, porque o pagador de impostos não estava tendo uma sinalização do que poderia ter de colaboração para restabelecer o seu principal patrimônio, que era a sua casa. Então, existe um anúncio, aí, um estudo para 20% a 30% da valor da entrada do financiamento. Questão dos empresários, ajustar também o apoio para manter os empregos, que é muito importante, né, senador Paim, Mourão, Irineu e Reis, que a gente consiga encontrar mecanismos, né, para as pessoas recuperar o seu negócio e manter os empregos, porque o empresário ele já vem com os compromissos tudo contado. Vive agora o momento de 1, 2 ou até 4, 5 meses sem receita. Então ele vai ter um impacto muito grande e lá na frente, quando vencer os 2 anos de carência de todos esses financiamentos que foram alcançados nesse momento, que possa se pensar em criar um gatilho para o empresário que pagar em dia a prestação, ter um rebate desse valor do capital para ser um incentivo, né, um alento, mostrando que a pessoa correta, a pessoa que está fazendo o esforço para pagar, vai ter ajuda do governo nesse momento difícil. E mais um tema importante que eu peço para os senhores se debruçarem e ajudar, e aqui eu vi o pessoal das bacias hidrográficas falando, que esse tema também seja, né, Rafael, realmente valorizado, porque hoje os nossos comitês das bacias hidrográficas são mantidos pelas universidades comunitárias, na sua grande maioria. Então, a gente precisa realmente que o governo do Estado, o governo federal, trate com toda a seriedade, com toda a importância que precisa, para que a gente possa ter as informações corretas, que todos possam trabalhar em conjunto para prevenir, que a gente inverta, senador Paim, os números dos últimos 10 anos, onde dos 20 bilhões da Defesa Civil foram gastos 14 bilhões em reconstrução e somente 6 em prevenção. Então, acho que é o grande momento de nós transformarmos a tragédia numa grande oportunidade, avançar para recuperar o nosso Estado, mas para prevenir. Porque não adianta de nada reconstruir, como aconteceu aqui em Barra do Iguaçu. Em novembro, nós tivemos toda a ajuda necessária, dinheiro do governo federal, do governo estadual, para reconstruir a cidade. Comemoramos isso lá no dia 17 de março, quando Barra do Iguaçu comemorou 32 anos, mas infelizmente no dia 2 de maio, tudo que foi feito foi levado água abaixo. Foi parar lá no Rio Uruguai, todo o recurso investido, toda a esperança depositada, e por isso que frente a essa situação, como o nosso município, como outras regiões que já vivem o 4º ou o 5º episódio, as obras de reconstrução têm que estar aliado com as obras de prevenção. E para isso também nós precisamos sinalização do governo federal e do governo estadual, o que vai ser feito, o que vai ser alcançado, projetos vão ser abertos para a gente poder reconstruir prevenindo. Então esse é o encaminhamento da FAMURS, a gente agradece o apoio do governo federal, do Congresso Nacional, do governo estadual e de toda a população brasileira pelas ajudas vindas até o momento, que a gente possa agora dar um aceno também para os municípios para que as prefeituras tenham previsibilidade de receita e possam estar ajudando os seus municípios, porque aqui na ponta, prefeitos e prefeitas que atendem e executam os serviços públicos para melhorar a vida das pessoas. Obrigado e nos colocamos à disposição.
Muito bem, muito bem. Prefeito Marcelo Arruda, presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, FAMURGS, fez uma fala, eu diria, praticamente completa, enalteceu o trabalho do governador Eduardo Leite, enalteceu o trabalho da União via o presidente Lula e no Estado o ministro Pimenta, enalteceu tudo que foi encaminhado por parte do Estado Rio Grande do Sul e também pela União e apontou caminhos. Parabéns pela fala. Pediu a palavra o senhor Henrique Pires, pediu a palavra por um minutinho só para fazer um complemento. E em seguida vai falar o deputado estadual, que foi ministro e foi vice-governador do Estado. Antes fala, eu ia anunciar o Miguel concordou, já fez aqui a negociação. Em seguida fala então o senhor Pedro Capelupi. Rapidamente, apenas para contextualizar essa colocação bastante interessante feita pelo prefeito de Barra do Rio Azul, presidente da FAMURGS, Marcelo Arruda, que me antecedeu, ele manifestou uma angústia com relação a prazos, considerando que é ano eleitoral e que nós temos a lei de responsabilidade fiscal em vigor. Eu quero, mais uma vez, publicamente, agradecer ao Senado da República que, no ano passado, por iniciativa do presidente do Senado, com relatoria do senador Paulo Paim, preparou uma legislação, naquele momento de excepcionalidade que nós tínhamos, que foi lá por setembro, o Senado em 10 dias modificou a legislação, criando um decreto legislativo que tramitou aqui no Senado em 10 dias, na Câmara em 20 dias, e nós tivemos essa flexibilização da lei de responsabilidade fiscal, incidindo sobre aqueles municípios cujas estruturas tenham sido atingidas por eventos climáticos que constem nas listas de calamidade pública e, portanto, mais uma vez, senador Paim, eu acredito que essa solicitação do prefeito esteja contemplada na legislação, que, aliás, foi atualizada agora recentemente. E, enfim, eu faço questão de destacar porque, às vezes, eles podem estar angustiados por uma questão que o senhor foi um dos responsáveis por resolver e vamos desangustiá-los, portanto. Muito obrigado. Muito bem, muito bem. Esse foi Henrique Pires, secretário executivo, representando o Estado do Rio Grande do Sul. Conforme entendimento feito, vai usar a palavra agora o senhor Pedro Capelupi, secretário da Reconstrução Gaúcha, já que ele tem um compromisso em seguida. O tempo é seu, 10 minutos com mais 5. Bom dia, senador Paulo Paim, presidente dessa comissão, senador Hamilton Mourão, Henrique Pires, meu colega, representando o escritório do Estado aí em Brasília, senador Heinz, tem sido muito presente em todo esse momento de angústia que vivemos aqui no Estado. Queria também cumprimentar a todos os 497 prefeitos aqui do Rio Grande do Sul, em nome do prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda, todos os prefeitos, como o próprio Marcelo disse aqui, têm feito um trabalho espetacular, um trabalho próximo à população, que é fundamental nesse momento de dificuldade. Então, é importantíssimo reconhecer o papel de todos os prefeitos, das prefeituras, de suas equipes, que, claro, em cooperação com o governo do Estado, em cooperação com o governo federal, tem feito um trabalho para, desde o início dos eventos que aconteceram, final de abril, começo de maio, para que a população pudesse ser amparada, resgatada, trazida à segurança da maneira mais rápida possível. Desde aquele momento, senador Paim, o governo do Estado tem se estruturado para criar uma governança de suas ações, pensando não apenas no resgate e naquele momento inicial de amparo à população, de cuidado, de carinho com todos, já pensar também na reconstrução. E aí trago aqui palavras de alguns dos que me antecederam também. Reconstrução tem que ser entendido como reconstruir melhor. Tem que ser entendido
como um processo que tem que preparar o nosso Estado, que tem que preparar a nossa infraestrutura para lidar com eventos que cada vez passam a ser mais corriqueiros, mais rotineiros, e nós temos que ter uma infraestrutura capaz de lidar com isso, né? Nós sofremos muito nesse último evento, já passamos por eventos no ano passado também bastante intensos, mas dessa vez a magnitude foi, além de mais chuvas e de um efeito maior, acabou acometendo uma parte muito maior do estado do Rio Grande do Sul. Então, tivemos muitos problemas na região central do estado, na Serra, na região metropolitana. Então, para isso, nós temos que pensar de maneira muito organizada, muito coordenada, e temos que garantir que ninguém esqueça disso daqui para frente, para que, como comentou o senador Reis, as ações elas comecem, sejam executadas e tenham seu fim. Nós temos exemplos pelo mundo de projetos, né, dessa natureza para recuperar, para proteger cidades, proteger países de situações semelhantes que duraram mais de uma década entre o planejamento e a sua execução total. Isso exige um comportamento e uma responsabilidade de uma série de governos. Não basta começar em um e não perpassar todos os outros. São processos que exigem um debate com a sociedade, um debate com os especialistas, para que as melhores soluções sejam, de fato, desenhadas e aplicadas. E é isso que o governo do Estado tem pensado desde o início. Então, montou uma governança, que é o chamado Plano Rio Grande, né? O governador Eduardo Leite mencionou muito no início desse momento trágico que o Rio Grande do Sul precisaria de um plano Marshall, né? Se referindo ao plano de recuperação da Europa no pós-guerra, e o nosso plano Marshall é o Plano Rio Grande. Para que a gente possa desenhar essas ações e executá-las, né? Definimos uma governança que tenha a participação da sociedade, né, por meio de um conselho do Plano Rio Grande, que não é um conselho que tem uma limitação de participantes, então tem empresários, tem representantes da sociedade civil, enfim, abrange uma grande representação da sociedade gaúcha para nos dar sugestões, para debater aspectos técnicos, já tem feito reuniões com suas câmaras temáticas de infraestrutura, inclusive, já houve uma reunião na semana passada, para que a gente possa entender exatamente quais são os gargalos, o que o governo do Estado, o que o governo federal, o que os municípios têm que fazer para tratar a população nesse momento e trazer a garantia de que a infraestrutura vai ser recuperada e o Estado vai sair dessa numa situação muito melhor do que entrou. Então, o Conselho do Plano Rio Grande é um órgão muito importante nesse processo, mas também criamos um comitê científico para ouvir os nossos especialistas, temos representantes de diversas universidades do Rio Grande do Sul, mas também de fora do estado do Rio Grande do Sul, para que a gente possa pegar esses projetos, debater esses projetos com um viés técnico para saber se as soluções são as mais adequadas, mas de maneira executiva. Não podemos ficar demorando para tomar decisões. Vou citar aqui um exemplo, o senador Reis e outros que me antecederam falaram de alguns dos projetos que são estruturantes, né? Os sistemas de proteção de cheias, temos 2 desses projetos que já têm licenciamento aprovado pela FEPAM. Então, já enviamos esses 2 projetos, com todos os estudos que foram feitos para o comitê científico, para que ele possa opinar, o conjunto de especialistas possa opinar sobre aquelas soluções que estão postas ali, tendo em vista o tamanho do evento climático extremos que enfrentamos no início desse mês, né? Sabemos que aquelas cotas que foram usadas como referência lá atrás para o desenho daqueles sistemas foi excedida, né, nesse evento de agora. Então, é importante que eventuais sugestões possam ser trazidas pelos especialistas para que a contratação de projeto executivo e obra possam fazer essas adaptações necessárias para que a gente possa garantir um sistema que funcione de fato e proteja a nossa população, caso isso aconteça novamente. Então, o papel do comitê científico, assim como também foi criado um comitê científico na época da pandemia aqui no estado do Rio Grande do Sul, ele é fundamental para que a sociedade tenha clareza e tenha o conforto de saber que as decisões que vão ser tomadas pelo poder público, elas têm um amparo técnico, um amparo científico, né? Fundamental nesse processo, além da rapidez, a gente tem que ter também a certeza de que as melhores e as mais adequadas soluções vão ser desenhadas e aplicadas. Então, esse contexto de ter o Plano Rio Grande amparado por um conselho que envolve a sociedade civil,
um comitê científico que tem os nossos especialistas, nos dá, dentro do governo do Estado, um amparo para que essas ações sejam executadas. E aí desenhamos esse plano, e aí até vejo aqui algumas perguntas, né, dos espectadores que nos assistem pela TV Senado, sobre a estratégia que está sendo desenhada pelo governo do Estado, quais são as prioridades de ação nesse momento. Desde o início, nós dividimos, né, como mencionei já, as ações do Estado em ações emergenciais, que são aquelas voltadas desde o início para o resgate da população, os alertas que foram emitidos no final do mês de abril, para que a população pudesse sair de suas casas, ir para abrigos, o resgate depois com os helicópteros, com a ajuda, né, de diversos estados, da União também, conseguimos passar por esse momento. Depois disso, então, todas essas ações voltadas, né, para o amparo da população, programas de apoio financeiro, como Volta por Cima, aqui no governo do Estado. O governo federal também tem um programa para ajudar as pessoas a se reconstruir, né, a reconstruir suas famílias, seus bens nesse momento. Então, todas essas ações, auxílio para as prefeituras, para que elas pudessem diretamente fazer o seu trabalho imediato de limpeza das vias urbanas, recuperação das vias rurais, enfim, que são tão importantes para o escoamento da produção, para o transporte das pessoas. Enfim, todas essas ações emergenciais estavam desenhadas sob a liderança, inclusive, do nosso vice-governador Gabriel Souza, para que toda essa atenção pudesse ser dada naquele momento, ao mesmo tempo em que criamos a Secretaria da Reconstrução Gaúcha, que tem um objetivo de olhar para a reconstrução no médio prazo e no longo prazo. E aí, olhando para a reconstrução de infraestruturas que perdemos nesse processo, claro, né, foram pontes que caíram, foram estradas que foram duramente atingidas, foram escolas inviabilizadas, né, com a sua infraestrutura também completamente destruídas, muitas cidades que foram muito afetadas, bairros inteiros destruídos. Então, a gente tem que repensar isso para frente. Então, essas ações de reconstrução imediata e de pensar o futuro, um estado do Rio Grande do Sul mais resiliente, ou seja, aquele que tem mais capacidade de lidar com esses desafios no futuro, serão pensados e terão o apoio da Secretaria de Estado da Reconstrução Gaúcha para as demais secretarias finalísticas, para que a gente possa, de fato, executar com rapidez essas soluções que nós precisamos. Então, teremos, né, esse ambiente dentro da governança do Plano Rio Grande, claro, sempre também um diálogo muito próximo com o Ministério Extraordinário para Apoio à Reconstrução, liderado pelo ministro Paulo Pimenta. Temos tido bastante, com muitas conversas e debatendo os assuntos para que a gente possa entregar para a população aquilo que ela precisa. Também temos tido aqui, quero ressaltar, o deputado Miguel Rosseto vai falar na sequência, queria também dizer aqui do apoio que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul tem dado nesse processo desde o início, né? É um apoio muito grande de todos os deputados, independente de partidos políticos. Então, eu queria, né, deixar já um abraço aqui para o deputado Miguel Rosseto, por quem tem imenso apreço também, sempre discutimos aqui vários assuntos. E esse momento, essa cooperação, temos repetido isso muito, senador Paim, senador Mourão, é fundamental para que a gente consiga destravar toda a burocracia, tudo que a gente precisa fazer para que a gente possa entregar essas obras, né? Fundamental nesse processo também, temos reforçado aqui o pedido dos prefeitos e do próprio governo do Estado de apoio, né, da União em relação à perda de arrecadação, principalmente em razão do ICMS, que devido ao impacto econômico que tivemos no mês de maio, isso gera um transtorno muito grande para as finanças públicas, já combalidas do Estado e principalmente dos municípios. Então, precisamos desse olhar atento da União também. Quero, claro, né, registrar já os esforços que a União tem feito, mas precisamos ainda de mais apoio. Esse pedido, né, que prefeitos foram na semana passada fazer em Brasília, ele é muito justo e ele é fundamental para que as ações mais próximas à população sejam executadas. Então, fundamental também essa discussão que tem sido feita, liderada pelo Congresso também, senador Rodrigo Pacheco, os senadores gaúchos, principalmente, também nos apoiando em relação à renegociação da dívida, a aplicação desses recursos em projetos estruturantes é fundamental para que a gente tenha sucesso nessa iniciativa que estamos tendo. E queria deixar aqui, né, semana passada nós fizemos
a reunião com o comitê científico, onde entregamos um conjunto de projetos estruturantes, é um livro com tudo aquilo que pretendemos executar nesse período. Então, temos ações imediatas, mas também mostrar que precisamos pensar o futuro. Queria convidar a todos, senador Paim, a visitar o nosso site, que é a reconstrução.rs.gov.br/Plano Rio Grande, plano-rio-grande, onde nós temos, né, essas medidas que estão sendo encaminhadas ao comitê científico para que ele possa nos ajudar nesse processo. Então, dentro dessas ações de resiliência, quero ressaltar aqui também um projeto que estamos desenhando junto com o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, um banco extremamente importante do governo federal, que tem nos apoiado também com suas equipes técnicas para pensar soluções estruturantes e não estruturantes para as nossas cidades em relação à proteção de cheias. Teremos ali também um grupo de especialistas gaúchos, especialistas estrangeiros, especialistas holandeses, para que a gente possa desenhar soluções e fazer um planejamento para lidar com essa situação. E aí, pensando muito aqui, temos como referência aquele projeto da Holanda, que é o Room for the River, que foi executado ao longo, aqui já mencionei, de quase 15 anos. Então, 1 década e meia de pensamento e execução de um projeto que previa espaços maiores para que a água pudesse circular. Dessa maneira, a gente usa espaços públicos para proteger a população, deixando todos em segurança. Então, esse projeto vai ser um projeto também de mais longo prazo, mas que tem que ser perseguido. Nós temos que olhar para daqui a um horizonte de 20 anos e ter certeza que nós estamos fazendo com que o Estado seja capaz aí de atrair investimentos também. É fundamental que todos saibam, nesse momento, que o Estado do Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha e diversas outras regiões estão abertas a receber turistas. Claro, a gente tem feito um esforço, senador Mourão, de mostrar para o Brasil o tamanho do impacto que esse evento tem sobre a nossa economia, e isso, de fato, é muito importante, porque precisamos de ajuda, mas também temos que passar para a população, para os visitantes que querem vir ao Rio Grande do Sul, que venham ao Rio Grande do Sul, que visitem as nossas regiões turísticas, a Serra, o Vale dos Vinhedos, enfim, os nossos hotéis estão de portas abertas, a nossa economia precisa receber pessoas para que nós consigamos manter os empregos, nesse momento é fundamental que isso aconteça para que a economia volte a girar e a gente tenha a nossa população recuperada. Temos feito também um apelo grande ao governo federal em relação ao programa de manutenção do emprego e da renda, que foi executado durante a pandemia, para que a gente possa ter mais amplitude nos efeitos. O governo fez uma medida, editou uma medida provisória com um programa que certamente terá benefícios, mas precisamos de ainda mais. Precisamos proteger pessoas que ganham um pouco mais de um salário mínimo, mas que são muito importantes também para o giro da economia, principalmente em relação ao turismo na Serra. Então, esse apelo para que as pessoas visitem e saibam, então todos nós aqui que estamos em contato com muita gente fora do Estado, é fundamental que todos entendam que o Estado do Rio Grande do Sul, embora tenhamos aqui uma dificuldade ainda em relação ao aeroporto Salgado Filho, as pessoas podem visitar a Serra, então quem está mais próximo, quem está no próprio interior do Rio Grande do Sul, se for possível, visite as regiões turísticas nesse momento de temporada, porque isso vai ajudar muito os empregos da nossa região. Eu queria colocar aqui desde já a Secretaria de Estado da Reconstrução Gaúcha, sempre à disposição, senador Paim, senador Mourão, senador Reis, senador Irineu, os senadores gaúchos aqui. Temos a vantagem agora de ter 4 senadores, então é fundamental que todos saibam que a Secretaria de Estado da Reconstrução Gaúcha e o governo do Estado do Rio Grande do Sul estão à disposição para sempre virmos aqui debater todos os projetos e todas essas ações de governança que estão sendo implementadas aqui. Então, muito obrigado, senador Paim, estamos aqui à disposição dos senhores. Muito bem, senhor Pedro Capelupi, secretário da Reconstrução Gaúcha, que fez uma fala ampla e, ao mesmo tempo, já respondeu a alguma das perguntas. Enalteceu o trabalho do governo federal, do governo do Estado, dos municípios, da Assembleia Legislativa, com dados e informações muito importantes. Parabéns pela fala, senhor Pedro Capelupi. E agora, entre os painelistas, o último a falar como painelista
é o deputado Miguel Rosseto, deputado estadual do Rio Grande do Sul, foi vice-governador do estado e foi ministro de diversas pastas do governo Lula e tem acompanhado o trabalho dessa comissão, como também o debate desse tema na Assembleia. Por favor, deputado Miguel Rosseto, com a palavra, 10 minutos com mais 5. Bom dia, senador Paim. Parabéns por essa iniciativa. Senador Mourão, que eu consigo enxergar, eu estou num celular aqui, eu peço desculpa. Mas está bem, está perfeito a mensagem. Mas eu peço desculpa a todos aqueles que eu não consigo visualizar. Sejam todos muito abraçados e acarinhados, viu? Eu quero cumprimentar o trabalho da comissão. Quero cumprimentar, pude assistir à manifestação do secretário Pedro, do Marcelo, presidente da FAMURS, e cumprimentar esse esforço importante do nosso país diante dessa tragédia social e econômica aqui do Rio Grande do Sul, provocado por essa tragédia ambiental. A grande lição da integração de esforços, né, entre os governos, a federação e as instituições, como o Congresso, o Senado, a Câmara, a Assembleia Legislativa, enfim, e a sociedade têm sido decisivas para reduzir, né, o sofrimento do nosso povo e iniciarmos, né, uma reconstrução do nosso estado do Rio Grande do Sul. Eu faço 2 observações muito rápidas aqui, né? Primeiro, registrando isso, a nossa Assembleia, vários parlamentares têm tido à mesa uma atuação muito importante ao lado, né, dos governos, enfim, de todos eles, do parlamento. Eu mesmo lidero agora uma frente parlamentar em defesa desse sistema de proteção contra cheias da região metropolitana. Esse é um tema fundamental, nós estamos falando em mais de 4 milhões de gaúchos e gaúchas dessa grande região metropolitana, que foi duramente atingida. Talvez a região metropolitana e o Vale do Taquari tenham sido as 2 regiões mais atingidas, né, de todas que foram atingidas. Nós estamos dedicados a acompanhar esse sistema de proteção. Sei que o senador Reis, deputado Busato, também tem trabalhado muito nisso. O próprio governo federal, o ministro Rui Costa, foi muito claro quando esteve aqui por 2 vezes. O governo federal assume a sua responsabilidade com investimentos em 2 direções, né? A primeira, me parece que é a partir da manutenção dos sistemas atuais, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Canoas e Porto Alegre. É preciso manter, atualizar esses sistemas e, em paralelo a isso, os investimentos para ampliação desse sistema de proteção contra cheias, especialmente a partir dos projetos que vêm sendo liderados pela Metroplan. Os 4 grandes projetos em execução e o 5ª área, que é lá no Rio Caí, ou seja, são projetos em discussão, em elaboração, que é uma base fundamental para esses novos investimentos. A partir disso, inclusive, senador Paim, senador Mourão, que nos acompanham, hoje à noite, aqui na Assembleia, a partir das 18 horas, aqui na Assembleia Legislativa, nós estamos convidando, né, para uma audiência pública, onde queremos conhecer as experiências desse sistema. Nós estamos convidando aqui o DEMAI de Porto Alegre, a Secretaria de Obras de Canoas, o SEMAI de São Leopoldo, a Comusa de Novo Hamburgo, que são os órgãos gestores dos atuais sistemas de proteção, né? São eles que cuidam dos diques, da casa de bombas, das casas de bombas, e nós queremos aprender, a partir da fala deles nessa audiência, as lições aprendidas. O que é que deu certo, o que é que... Não estamos lhe ouvindo, Miguel. Caiu o som. Ficamos sem som. Teve cuidado se alguém não fechou aí. Aqui está aberto. Alô? Ok. Desculpa, vocês estão me escutando? Voltou. Pode continuar. Rapidamente. Pode continuar. Referência a uma audiência pública que teremos hoje à noite aqui na Assembleia Legislativa, 18 horas, com a presença de todos os órgãos gestores
do sistema de proteção aqui contra cheias da região metropolitana. O MUSA de Novo Hamburgo, SEMAI de Novo Hamburgo, Secretaria de Obras de Canoas, DEMAI de Porto Alegre. Uma audiência pública onde nós queremos compartilhar essas experiências, né? O que é que deu certo, o que é que não deu certo, por que é que não deu certo. E criarmos, portanto, e colaborarmos com essa discussão de atualizarmos os atuais sistemas de proteção e, ao mesmo tempo, criarmos condições para o melhor planejamento dos sistemas futuros. Nós estamos muito dedicados a essa agenda aqui na Assembleia Legislativa e é muito importante que esses investimentos façam parte desta agenda nacional por conta da importância deles. E o segundo tema que eu gostaria de colocar rapidamente também, portanto, obviamente, todos estão convidados a participar, todos aqueles que acompanham essa audiência, dessa nossa audiência, hoje às 18 horas, aqui no plenarinho da Assembleia e pela rede, e pelas redes sociais, né? Segundo, também acho importante essa manifestação do secretário Pedro, de todos os senhores prefeitos. Eu penso que rapidamente o governo do estado, aqui no Rio Grande do Sul, vai implementar o Fundo de Reconstrução Estadual. Esse é um fundo muito importante aqui para o estado. Neste Fundo de Reconstrução do estado, estarão os recursos que o Congresso, e por isso meus cumprimentos aos senadores, ao presidente Lula, rapidamente tomaram aquela iniciativa muito importante de suspender o pagamento da dívida do Rio Grande com a União por 3 anos e aquela anistia da taxa de juros, né, durante esse período do estoque da dívida. Pois muito bem, a suspensão deste pagamento vai permitir que os recursos que iriam para Brasília fiquem no Rio Grande do Sul. Os recursos nesses próximos 3 anos estão estimados na casa de 12 bilhões de reais. Para este ano, quase 2 bilhões de reais ficam aqui no Rio Grande, né, a partir da aprovação da Lei Complementar 206, por parte dos senhores, e estes recursos compõem um fundo estadual para a reconstrução do Rio Grande do Sul. E serão recursos muito importantes para investir nas nossas, acompanhei o prefeito Marcelo, nas estradas vicinais dos nossos municípios, né? Na recuperação da infraestrutura, até mesmo nos recursos para subvencionar linhas de crédito das nossas micro e pequenas empresas, colaborando assim com esses esforços federais. Eu penso que com essas duas direções, né, os investimentos na prevenção e precaução em relação ao sistema contra cheias, a valorização dos comitês de bacia hidrográfica, que tem responsabilidade legal pelo planejamento da utilização, da manutenção das bacias hidrográficas, das 25 bacias hidrográficas aqui no Rio Grande do Sul. E com recursos a partir do fundo de investimento, nós vamos somando esforços para reduzirmos, né, o impacto desta crise social e econômica provocada por essa condição climática no Rio Grande do Sul, nos preparando para os novos eventos que vêm por aí. Nós temos falado, sim, que reconstruir não significa repetir. Preciso rapidez, mas é preciso pensar em proteger melhor a população, as nossas cidades, cuidar da natureza, na medida em que as mudanças climáticas, elas chegaram e vão, obviamente, exigir uma melhor preparação para que nós possamos conviver com esta nova condição climática da melhor forma possível, cuidando, protegendo a nossa população, as nossas cidades, a nossa economia e cuidando da natureza. Eu encerro dizendo que toda essa experiência que nós estamos vivendo, ela certamente vai exigir uma atualização da agenda do meio ambiente, da natureza no Rio Grande do Sul e no Brasil. É fundamental que a gente possa atualizar e voltar a termos uma responsabilidade de proteção e convivência responsável com a natureza. Fico por aqui. Parabéns, senador Paim, por essa liderança tão importante, senador Mourão, acho que o senador Reins também está por aí, enfim, todos vocês que estão por aí conduzindo dessa forma integrada, dedicada e responsável a esta agenda. Um grande abraço, parabéns pelo trabalho, contem conosco aqui, viu? Muito obrigado, deputado Miguel Rossetto, que tem acompanhado com muito carinho e responsabilidade todo esse debate, como toda a Assembleia Legislativa, né? Nós pretendemos
ir ao Rio Grande do Sul com a comissão. Naturalmente, vamos estar lá conversando também com o presidente da Assembleia, né? E, naturalmente, com o governo do Estado e com o representante do governo Lula no Estado, que é o ministro Pimenta, e com todas as autoridades, prefeitos, enfim, e aqueles que estão trabalhando nesse comitê das bacias. Nesse momento, eu vou ler, não sei se leio o primeiro ou o primeiro passo para Vossa Excelência, é diferente para mim. Posso ler? Eu vou ler as perguntas que chegaram aqui para que os nossos convidados possam responder nas suas considerações finais. Os que estiverem ainda conosco responderão as que entenderem de responsabilidade dele e do alcance, não é obrigado a entender de tudo, né, de cada um. Eu acho que todos receberam cópia, né? Todos receberam cópia das perguntas. Então, vamos lá. E depois da minha leitura, o primeiro a usar a palavra será o senador Mourão, aqui pela lista de inscrição. O Wilson, do Mato Grosso. E-Cidadania, perguntas. Como serão abordadas as necessidades das pessoas nos locais mais pobres durante o processo de reconstrução do Estado? Lucas, Rio Grande do Sul. Quais medidas serão tomadas para restaurar as matas ciliares, os pampas e todos os ecossistemas do Rio Grande do Sul, prevenindo esses eventos, ou essas situações? Jackson, do Rio Grande do Sul. O que o Estado fará para ajudar os produtores rurais atingidos? Felipe, de São Paulo. Qual é o papel da parceria entre o setor público e privado na reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul? Rony, do Rio de Janeiro. É de extrema importância que haja fiscalização e prestação de contas para que todos os recursos sejam corretamente empregados. Alexandre, do Rio Grande do Sul. É preciso pensar no acúmulo de areia no fundo dos rios que compõem a bacia do Lago Guaíba. A limpeza dessa área é urgente. Ainda em Cidadania, perguntas. Lourdes, do Rio Grande do Sul. Municípios com a presença de rios e lagos ficam sempre à mercê dos eventos climáticos e dos desastres. Haverá estudos e ações sobre isso? Foi o debate de hoje, né? Pedro, do Rio de Janeiro. Como garantir o retorno seguro e digno dos deslocados, considerando os impactos socioeconômicos e a reconstrução das áreas afetadas? Sara, de São Paulo. Tudo será válido para restaurar estruturalmente e socialmente as cidades, mas as barragens que foram o problema serão objetos dessa reforma? Pergunta Sara. Fábio, do Distrito Federal. O governo já tem algum plano para minimizar os efeitos negativos sobre o produto interno bruto e a inflação por conta da tragédia no Rio Grande do Sul? Wanderson, do Rio de Janeiro. Estão sendo pensadas ações para a recuperação da mata ciliar dos rios da região? Vão proibir a construção das margens? E, por fim, aqui, Viviane, de Santa Catarina. Em relação às cidades mais afetadas, há estudos sendo realizados para a sua reestruturação como um todo em outro local mais seguro? Ainda em Cidadania, perguntas. Emanuel, do Paraná. O Brasil enfrenta um enorme problema logístico que até dificulta ações no caso de tragédias. Qual o plano para resolver o problema viário?
Jéssica de Minas Gerais. É possível, viável, processar criminalmente os responsáveis políticos de cada município em caso de comprovada omissão ou negligência? Teresângela, do Paraná. Como o governo planeja construir as cidades destruídas? O que pretende fazer para evitar futuras tragédias semelhantes? Fabiana, de São Paulo. Na década de 90, a China iniciou a construção do maior piscinão do mundo. Quais ações de longo prazo o governo brasileiro adotará? Ainda cidadania. Maria, do Rio Grande do Sul. Por que os governantes não fazem trabalho de prevenção, sabendo que estamos sujeitos a esses desastres? Sidney, do Paraná. Porque pessoas ainda vivem nas margens de rios e lagos? O Estado faz algo para inibir que esses locais tenham moradias? Patrícia, de Santa Catarina. Qual o planejamento do governo em relação ao impacto socioeconômico da tragédia do estado do Rio Grande do Sul? Maria, do Mato Grosso do Sul. Como o governo federal deve atuar para fiscalizar a aplicação do orçamento destinado à ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul? Wagner, de São Paulo. A falta de planos de prevenção contra catástrofes seria resultado de má administração dos recursos públicos feitos pelos governantes? E a última parcela aqui de perguntas. Cidadania pergunta. Vinícius, do Rio Grande do Sul. Quais as áreas estratégicas alcançadas pelas medidas de reconstrução do Estado? Helene, do Rio de Janeiro. Quais são as prioridades na resposta do governo ao desastre e como esses esforços estão sendo coordenados com outras entidades? Rodrigo, do DF. É possível discutir a renegociação da dívida do Rio Grande do Sul com a União em condições mais favoráveis para o Estado? Entendo que sim, mas vamos em frente. Samila, do Rio Grande do Sul. Qual a possibilidade de anistia de processos judiciais em favor do Estado do Rio Grande do Sul em casos de penhora de imóveis atingidos pela catástrofe? Boa pergunta. João, de Rondônia. Quais as medidas preventivas adotadas para evitar novas enchentes nas cidades gaúchas? Terminamos aqui. Adriana, do Rio de Janeiro. É seguro para os moradores das áreas devastadas se fixarem novamente nos mesmos locais? Kenani, do Rio Grande do Sul. Em relação aos planos de fuga e estratégia de evacuação, o que pode ser planejado para minimizar impacto de eventos futuros? Se o senador Mourão concordar, o Maneco tem que se retirar e queria lhe responder algumas perguntas. Então, ok. Amigo Maneco, Manuel Assen, secretário executivo da Secretaria Extraordinária da Presidência da República para apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul. O tempo é seu para responder as perguntas que entender adequada à sua área e para a sua despedida já. Se todos concordarem, vamos dar em torno de 10 minutos, sem ampliação do horário para todos. 10 minutos, então, a palavra é sua, Maneco. Obrigado, senador Paulo Paim. Mais uma vez, parabenizar pela iniciativa, parabenizar os colegas que se manifestaram também pelas intervenções, colocando temas que sabemos são fundamentais para este momento aqui no Estado e, por óbvio, são discussões que nós temos que tratar de não deixá-las irem para segundo plano. Tá? Eu acompanhei de muito perto a tragédia já em setembro, lá no Vale do Taquari, que é a minha região, inclusive. E, infelizmente, agora em maio estamos sofrendo novamente. Em novembro,
tivemos outra, especialmente no Vale do Taquari, no Vale do Caí. Então, portanto, os alertas estão dados, todos aqueles que eram necessários, enfim, tá? E é óbvio que esta é uma discussão da sociedade, não apenas dos governos. Nós temos procurado, neste primeiro momento, na primeira etapa desta tragédia, fazer as ações de urgência, né? Primeiro os salvamentos, depois as ações humanitárias, os restabelecimentos, agora a fase da reconstrução e, por óbvio, também iniciar os debates que são necessários para o futuro. O trabalho de prevenção, ele precisa de continuidade. No último período, isto não foi levado a contento. É preciso que as defesas civis nacional, estaduais e municipais tenham cada vez mais suporte para que a gente viabilize o conteúdo e o conjunto das ações necessárias. Mas o importante é que todos os presentes e que estão nos assistindo, e também aquelas pessoas que fizeram as mais diversas perguntas, todas pertinentes nos temas que são afeitos aqui a este momento, e nós aqui no Ministério, com os demais colegas do governo federal, estamos atentos, trabalhando firmes aqui para que a gente possa reconstruir o Estado, mas também pensar o Estado para o futuro, para que situações como esta não mais ocorram, ou quando ocorrerem, a gente esteja minimamente preparados para evitar o tamanho da tragédia que aconteceu nesta oportunidade. Relatei aqui antes o diálogo com os municípios, especialmente da região metropolitana, sobre as ações dos diques e sobre as ações das bombas, que são fundamentais para que a gente, adotando ações necessárias, alocando os recursos que são importantes para o tema, a gente possa retomar esta política de cuidado aqui na região metropolitana, especialmente. Nossa equipe aqui do Ministério tem também debatido com o conjunto das entidades que tratam o tema das bacias, para que a gente possa também ali encontrar caminhos que possam proteger as bacias e viabilizar ações que também permitam que situações como esta não ocorram. Nós também estamos buscando nos ministérios, especialmente das cidades, desenvolvimento regional, todos aqueles projetos que em algum momento foram protocolados, especialmente agora no PAC, relativos a ações de prevenção ou estudos de bacias aqui no Rio Grande do Sul, fazendo este levantamento para, num segundo momento, avaliar a viabilidade orçamentária e financeira para que eles possam ser colocados em prática. Alguém aqui falou, se eu não estou enganado, o senador Heinz, dos projetos realizados ainda em 2011, 2012, 2013 pela Metroplan. Nós também já dialogamos com a Metroplan nesse sentido. Tem uma reunião com o secretário Rafael Malma, inclusive amanhã à tarde, para poder fazer uma avaliação da atual situação destes projetos e analisar a viabilidade que eles possam ser retomados e, obviamente, com isso, buscar os recursos necessários para a sua execução. Todos os demais temas, ou nós estamos tratando, ou estamos à disposição de vocês para tratar aqui no Ministério em Porto Alegre, sob a liderança do ministro Paulo Pimenta, cientes da responsabilidade, cientes da gravidade do tema e cientes que só vai ser possível evitar novas catástrofes como essa com um trabalho entrosado dos municípios, do governo do estado, do governo federal e sociedade civil. E, por óbvio, que isto também venha com ações de proteção à natureza, que são ações governamentais, mas são também ações da sociedade de conscientização. É evidente que o meio ambiente está dia após dia nos alertando das ações que nós humanos estamos realizando e que estão colocando o meio ambiente à prova, e ele está nos dizendo que a maneira como nós estamos atuando enquanto sociedade, de um modo geral, não está correta, e que se nós não tivermos um olhar para este tema, não vai haver medidas de prevenção suficiente, de obras de contenção,
de obras de diques que sejam suficientes para que a gente possa evitar catástrofes como essa, não só no Rio Grande do Sul, porque elas têm ocorrido em outros estados do país. Só para ter uma ideia, no meio do ano passado, nós tínhamos mais de 1.700 municípios no Brasil com situação de calamidade ou emergência ao mesmo tempo. E, portanto, é sinal de que algo não caminha bem no meio ambiente no mundo. E, obviamente, nós temos que adotar ações também para cuidar da natureza, cuidar do meio ambiente e fazer com que a gente tenha sustentabilidade no nosso viver em sociedade. Então, senador Paulo Paim, mais uma vez agradecer a oportunidade. Nós estamos aqui sempre à disposição de você, seja o ministro Paulo Pimenta ou toda a nossa equipe aqui do Ministério, para participar de quantas reuniões, quantas audiências públicas forem necessárias. Estamos aqui à disposição também para discutir temas específicos que sejam afeitos a esta catástrofe aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigado e mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, Emanuel Assem, secretário executivo da Secretaria Extraordinária da Presidência da República, que representou o ministro Pimenta nesse debate. Meus cumprimentos, viu, Maneco? Foste muito bem, dando uma visão de tudo que o governo está fazendo dentro do possível, o espaço de tempo que você teve. Claro que precisaria horas para todos falarmos mais sobre o tema, mas ao mesmo tempo achei importantíssimo você ter demonstrado toda a preocupação com o meio ambiente. A natureza um dia reagiu. Foi esse a síntese da sua fala. Nós somos responsáveis pelos desvios de conduta em relação ao meio ambiente. Parabéns, Maneco, pela fala. De imediato eu passo a palavra para o senhor Francisco José Soares Orbe, diretor superintendente da Metroplan, para as suas considerações finais e a resposta das perguntas que entender que seja cabível para ele nesse momento. Mais uma vez, queria agradecer aí a comissão do Senado por essa oportunidade de falarmos, né, na figura do presidente Paim, né, do Mourão. Assim, eu anotei todas as perguntas. Logicamente que a Metroplan é órgão de planejamento metropolitano. No que diz respeito a essas perguntas, as questões que nos envolvem as prevenções de cheias que eu coloquei no início, né? O que mais me chama a atenção aqui, e eu acho que é um dos problemas que nós temos que enfrentar a nível multisfera, né, federal, estadual e municipal, é quanto a aquelas áreas de risco e remoção de residências, né? Porque o próprio Ministério Público, o senador Paim, que nos assiste, eles, quando nós mapeamos, né, cadastramos todas essas residências, que eu citei no começo, dava em torno de 35 mil residências, o próprio Ministério Público já notificou os municípios para que, nos seus planos diretores e nas suas leis municipais, congelassem essas áreas e não permitisse mais construções. Ou seja, fazer um plano de uso do solo, né? São muitas áreas propícias a alagamentos. Então, isso aí, você sabe que moradia no Brasil é um assunto sério. Muitos conseguiram a sua casa de madeira, bastante suor, trabalho digno, e chega uma cheia dessa anualmente ou periodicamente afetado. Nunca teve na história aqui do Rio Grande do Sul níveis como São Leopoldo, onde eu moro, chegou a 5 metros de altura, né? Então, para ter uma ideia, segundo andar, assim, com mais de metro de água, as pessoas sendo socorridas de várias maneiras, numa força-tarefa entre todos os entes. Essa é uma questão fundamental que eu falo. Esses projetos estruturantes que a Metroplan está realizando, que vai ser atualizado, logicamente, é a saída para que tenhamos segurança, né? A questão dos outros vales que nós estávamos fazendo, o Vale do Taquari, né, Raiz, e Maneco falou bastante, o Manuel, que ali tem que começar o mais rápido possível. Nós colocamos recursos no PAC Seleções para o Taquari, fazer esses estudos.
agora nós estamos pedindo para o Vale do Caí, mas não esqueçamos que o próprio deputado Miguel Rosseto colocou, nós temos 24 bacias hidrográficas em 3 grandes regiões hidrográficas, que volta e meia também a região do Rio Uruguai também é muito afetada e tem população de baixa renda. Nesse momento agora atingiu também a área central do estado. Então não é só um plano porque eu vejo assim que aqui podemos desenvolver um plano para todo o Brasil, todo o Rio Grande do Sul, né? O que nós aprendemos aqui é uma questão que é planejamento de vidas, de desenvolvimento, uma questão que eu não coloquei no outro projeto. Se nós não implementássemos nada desses 4 projetos que nós estamos desenvolvendo na Metroplan, o custo no mesmo período da cheia seria de 30 bilhões, né? E o próprio governo do estado fez um levantamento que essa catástrofe toda já deu um prejuízo de 30 bilhões, né? Então, quer dizer, e nós precisamos de 7 bilhões nesses que eu coloquei para ter uma área segura. Então, o que eu tenho colocado, e acho muito, eu como gestor há 28 anos, e acho bastante aquelas questões que eu coloquei, tem um órgão gestor, uma governança metropolitana entre a União, estados e municípios, para fazer uma gestão integrada importante, o que a Metroplan está fazendo, mas ela é a nível de estado e temos que caracterizá-la como uma governança metropolitana e depois verificar em cada dessas regiões quem é a governança. A questão da extinção do antigo DNOS em 94, se eu não me engano, na década de 90, ficou desmembrada a gestão de manutenção e dessas questões de prevenções, muito mais vinculado, o próprio deputado Rosseto falou, a empresas de saneamento, né, de drenagem, mas de repente não tem um corpo técnico da dimensão do que exigem um sistema de prevenção. A questão de termos um plano habitacional para que possa ocorrer, isso é muito importante. Então eu vou frisar muito esses indicadores e próprio o Rafael, o presidente do CAI, falou que nós não temos projetos, né? Então, assim, criar um fundo federal, estadual, municipal que possamos anualmente aportar algum recurso para fazer projetos bem elaborados, executivos, para que a gente possa captar recursos, né? Seja governo federal, mundial, para que podamos dar uma vida mais digna e reconstruir o estado do Rio Grande do Sul e a outras áreas de risco de todo o Brasil. Era isso que eu tinha que colocar. Agradeço enormemente a oportunidade de falar a todos. E a Metroplan e o governo do estado, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, está à disposição a qualquer momento que o Senado chamá-los. Muito bem, São Francisco José Soares Orbe, diretor superintendente da Metroplan. Parabéns pelo trabalho feito pela Metroplan e que bom que ela está agora fortalecida e pode ser a entidade que vai guiar o andamento desses projetos tão importantes para combater de forma, não digo definitiva, mas de forma preventiva as enchentes no Rio Grande do Sul, que sempre temos que aperfeiçoar. O senador Luiz Carlos Reis pediu a palavra. Senador Luiz Carlos Reis, 10 minutos para cada um, seus comentários, perguntas e considerações finais. Paim, colegas e demais participantes, apenas só colocando que essas propostas que nós apresentamos, esses 5 projetos, eu vi uma das perguntas, isso é solução, Paim, solução, atendendo logicamente aquilo que o Rafael fez a colocação, no caso específico lá do CAI, em qualquer local, as questões ambientais que têm que ser respeitadas. Entendemos que aqui é solução e não podemos perder tempo. Então, eu vou pedir a você, que falta só a tua assinatura para poder fechar o processo ali, para nós podermos já fazer esse encaminhamento. E eu falava no telefone com o Maneco, ele acha, embora a Cristiane do Rui Costa, que eu encaminhasse ao ministro das Cidades, eu não, vocês da comissão,
que esse material deveria ser encaminhado ao ministro Rui Costa, e ele está centralizando todas as ações do Rio Grande do Sul, aí ele distribui para o ministério competente. Então, a ideia é que a gente fizesse uma indicação em nome do Senado e a comissão encaminhasse esse documento que nós deixamos, porque, viu, Rafael, esse assunto vai tramitar por algumas semanas, enfim, e nesse meio tempo, quando for confirmado, depois vai ser dado sequência ou pela Metroplan ou pelo DENIT. Aí eles vão escolher quem vai fazer e tem uma sequência para elaborar projeto, licença. Isso será um trâmite normal e todo mundo será ouvido no processo. Então, o que a gente precisava, Paim, é fazer o encaminhamento formal para o governo federal, que não tem o encaminhamento, que a comissão especial faria o encaminhamento. Depois tem os prazos normais, legais, para que esse processo possa transcorrer. Obrigado, Paim. Senador Carlos Reis, a audiência pública tinha esse objetivo mesmo. Nós vamos ouvir, falta um ainda, aí nós vamos fazer uma redação final para dar um encaminhamento aos ministérios correspondentes, conforme já foi solicitado. Eu tinha esse entendimento que devia passar pela Casa Civil e, a partir da Casa Civil, com as devidas informações, pelo contato que tivemos lá, seria encaminhado para outros ministérios. Mas isso faremos a redação final ainda esta semana. No máximo, na quinta-feira, poderíamos ler aqui e dar o passo em frente. Passo a palavra agora ao senhor Rafael Artenhoff, presidente do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do CAI. 10 minutos. Obrigado, presidente, senador, presidente da comissão. Dentre as perguntas foram várias, né? Então nós temos que nos ater a algumas que mais nos marcaram. Houve, por exemplo, a pergunta da responsabilização. Isso, cabe ao direito administrativo, aos órgãos de fiscalização e controle assim o definirem, né? Inclusive nós defendemos que, por exemplo, aos tribunais de contas cabe não apenas analisar a prestação de contas, mas também as consequências da aplicação desses recursos com base no conhecimento, nos estudos técnicos. Mas eu me limito a este ponto, né? O demais cabe às instituições que assim o definem. Quanto, por exemplo, a iniciativas, foi questionado lá, reflorestamento, sim, esse é um dos principais pontos. Nós perdemos uma vasta área de cobertura vegetal no Rio Grande do Sul e nas bacias como um todo, e isso ajuda a explicar, muito mais isso explica o porquê nós tivemos tanto volume de água chegando mais rapidamente aos trechos baixos da bacia, porque nós perdemos capacidade de retenção do solo a partir do momento em que nós fizemos conversão para diferentes práticas agrícolas, entre outras. Mas o que nos traz um alento é o fato de que há práticas técnicas agrícolas que permitem uma maior tempo onde se segura no solo, porque nós temos dois fenômenos aí com as mudanças climáticas, e é muito importante que nós tenhamos em mente. Um deles é a intensificação das chuvas, mas ao mesmo tempo nós teremos a intensificação das secas. Então, aquela mesma prática que expulsa mais rapidamente a água do solo, fazendo com que ele vá se tornar uma inundação nos trechos baixos, é aquela mesma que reduz a capacidade de retenção do solo agrícola, que é aquela água que vai fazer falta mais adiante nos períodos de seca. Então, a estratégia de combate à inundação, ela deve estar indissociada, ou seja, ela tem que estar atrelada às mesmas estratégias de combate às estiagens e às secas. Passam por boas práticas de manejo de solo agrícola, de reflorestamento de APPs, de criação de outras unidades de conservação, isso é unânime entre a comunidade científica, porque todo aquele aparente ganho inicial que nós temos quando se converte uma área natural em área produtiva,
nós logo ali na frente nós iremos perder esses valores e cada vez mais com as alterações climáticas. Então, onde eu ganho 10, daqui a pouco convertendo uma área natural, eu perco 100 logo ali na frente. Isso não sou eu, isso são todas as projeções técnicas dos cientistas que dizem. Então, nós precisamos fazer esse balanço adequado entre ocupação para produção, mas também manutenção para os processos ecossistêmicos que são essenciais, não apenas a sustentação das práticas agrícolas, mas também a manutenção de vidas humanas. O Comitê CAI hoje ele tem um programa em parceria com o Instituto Miraserra, que é uma ONG aqui da região que participa do comitê, e com o Ministério Público, onde nós estamos fornecendo formação e instrumentalização a municípios da bacia, são 41 aqui na bacia e 20 aderiram, para que eles elaborem seus planos municipais de conservação e restauração da Mata Atlântica dentro de um inédito programa regional de Mata Atlântica para a bacia hidrográfica, ou seja, seria a primeira bacia hidrográfica do país, possivelmente a ter um plano Mata Atlântica. Isto em cumprimento à lei, mas com uma série de consequências positivas, seja para a redução de estiagens, seja para a redução de inundações, seja para proteção a vidas humanas, porque nós precisamos lembrar que há um colamento muito grande, muito íntimo entre as APPs, que não são definidas com propósito de proteção ambiental, mas cuja origem é a proteção a vidas humanas. Se nós fizermos uma sobreposição onde ocorreram a maioria das mortes, principalmente naqueles eventos do ano passado, porque agora foi extraordinário, que nós tivemos rompimentos de diques. Mas, afora isso, há um grande colamento entre mortes e ocupações de áreas de APPs, principalmente com passagens de enxurradas. E já há, assim, como já foi citado, questões de zoneamento, colamento com planos diretores, com recomendações do Ministério Público para que os municípios façam esses zoneamentos e incluam em seus planos diretores. Na questão da remoção de famílias, o que nós estamos defendendo aqui, algo que surgiu novo, é que se trabalhe também por escalonamento com projetos de escalonamento a partir daquelas áreas mais atingidas e constantemente atingidas. Se nós trabalharmos com valores universais, quanto custaria, por exemplo, realocar uma população inteira atingida pela inundação, os valores são muito altos. Agora, se nós começamos por aquelas que todo ano são atingidas, depois aquelas que são atingidas a cada 5, 10 anos e afins, nós conseguimos recursos dentro de um planejamento onde, naqueles locais, claro, onde não serão possíveis outras alternativas, porque nós não podemos aqui criar ilusões, mas precisa ficar claro que, eventualmente, nem todos os locais, por exemplo, serão possíveis diques, dado o volume, a altura necessária para que se fosse garantida uma proteção com minimização de riscos a vidas humanas. Por fim, nesse sentido, então, é importante, na minha fala anterior, talvez eu não tenha abordado muito, mas o comitê trabalha e nós precisamos incluir, inclusive nesse processo de licenciamento ambiental, onde está sendo realizado nas outras, onde já temos projetos, que não há um estudo hoje completo que preveja a sinergia dos efeitos de diques, eventualmente, se assim o definirem, de todas as subbacias que compõem a região hidrográfica do Guaíba. Por exemplo, não há um estudo, mas eu sugeri até para o Instituto de Pesquisas Hidráulicas que faça, todo aquele volume de água que rompeu, que inundou áreas urbanas, em diques que romperam de Novo Hamburgo até Porto Alegre, soma-se aquele volume, caso esses diques não houvessem rompidos ou fossem maiores, como se prevê nos projetos, todo aquele volume de água ele iria parar onde? Possivelmente no Guaíba. Enquanto mais ele teria subido a cota lá no Guaíba. Então, esse estudo ele é fundamental para nós termos garantia de proteção a vidas humanas, não apenas agora, mas em projeções de um século para frente, para nós sabermos, de fato, se os projetos hoje, já definidos nesses pontos, eles trazem garantia e teriam sido suficientes caso o sistema de diques não houvesse rompido a montante, ou se nós já tivéssemos eventualmente implantado
outros diques, ampliação desses diques, por exemplo, na bacia Gravataí, na bacia do Jacuí, onde isso for possível. Então, nesse sentido, não é possível se trabalhar de maneira independente. Por isso, reforço a função estratégica da Metroplan como partícipe em todo o processo de planejamento e decisão. Qualquer movimento que não inclua a Metroplan, que ela é o órgão que tem 49 anos de experiência nessa gestão, com alguns funcionários que estão prestes a completar 40 anos de Metroplan, com toda uma expertise, qualquer processo que se dê por fora desse sistema, assim como por fora do sistema de gestão de recursos hídricos, ele é um processo que está fadado a tropeçar em algum momento ali na frente e ter que retornar para que se construa. Então, nós iremos ganhar muito se nós fizermos esse alinhamento de maneira imediata e urgente, para que a gente não precise dar um passo atrás depois que tivermos dado 2 ou 3 para frente. Agradeço mais uma vez esse importante espaço e que sigamos construindo coletivamente aí com vistas ao bem comum. Muito bem, meus cumprimentos, Rafael Atenofem. E pelo mesmo tempo que você aponta a Metroplan, você, como presidente do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Caí, deixa muito claro que o Caí não pode ficar fora, né? Eu acho que é fundamental. Eu tive aí numa audiência pública, tivemos aí, e a exposição de toda a comunidade foi muito clara. Eu tenho certeza que o Caí não ficará fora. E, pelo outro lado, também você reforça muito a importância da Metroplan, para que ela, como órgão estadual, ela consiga unificar todos os projetos, né? E acho que isso é possível, porque há toda uma sintonia com o governo do Estado, como, naturalmente, haverá sintonia com o DENIT. Eu passo agora para o último painelista, o senhor Henrique Pires, secretário executivo da representação do Estado do Rio Grande do Sul em Brasília. Foi o primeiro a chegar e foi o primeiro a falar, e vai ser o último agora a falar no encerramento, antes do relator, senador Mourão. Obrigado, senador Paim, obrigado, senador Mourão, obrigado a todos os senadores da Comissão Temporária Especial para Acompanhamento do Enfrentamento da Calamidade no Rio Grande do Sul, pela oportunidade que me dão de estar aqui nesta casa, que, enfim, eu fico muito honrado de estar aqui, podendo, nesse momento, de alguma maneira, contribuir para tentar encontrar soluções e alternativas para essa situação toda que foi muito bem colocada aqui. Acredito que a maior parte das perguntas já tenham sido respondidas pelo secretário Capelupi, quando fez as referências, pelas projeções excelentes do professor Rafael, lá do Rio Caí, que inclusive possibilitou que a gente conhecesse um pouco mais, de maneira bem didática, a capilaridade dos nossos rios no Rio Grande do Sul, que, se por um lado são a razão da nossa pujança na área agrícola, porque nos fornecem a água para fazer com que o Rio Grande do Sul seja um dos celeiros do país, por outro lado, quando há uma situação climática adversa, são os condutores das bacias que acabam transbordando e acontece tudo que a gente conhece. Bom, não vou me estender muito, mas eu sempre lembro muito das frases que os antigos portugueses usavam, e há uma muito interessante que eles diziam assim: é preciso plantar a couve do dia e o carvalho do século. E é exatamente esse o nosso desafio. É plantar a couve do dia, é resolver o problema daquele que perdeu a casa, daquele que não tem o que comer, que perdeu a sua fonte de renda, que perdeu a sua empresa. Esse precisa de medidas urgentes. E nós precisamos plantar o carvalho do século, que é criar legislações mais demoradas, tratar de projetos mais longos, questões mais aprofundadas, e que, enfim, nós vamos precisar, porque, como bem disse alguém que me antecedeu, a água onde chegou, ela vai chegar de novo, em algum momento. Então, nós estamos... nesse caso, até eu acho importante dizer que o Senado está fazendo isso, porque
no momento em que houve aquela grande enchente lá em setembro, o Senado imediatamente criou uma legislação através de um decreto legislativo, passou na Câmara e tal, foi rápido, resolvendo imediatamente uma situação pontual, que não podia esperar muito, e ao mesmo tempo o Senado promove esse tipo de discussão que incide em dívida, incide em financiamento, impactos a longo prazo. Então, as coisas estão realmente acontecendo como tem que acontecer. Evidentemente que quem perdeu a casa, a pessoa comprou um terreno, fez a casa, criou os filhos, fez uma casa com 3 andares, como a gente viu, e a água chegou no 3º andar. Olha, a situação foi tão complicada. O prefeito de Porto Alegre foi morar em hotel porque a casa dele foi atingida. Quero fazer uma referência ao que foi colocado aqui também com relação à questão do DNOS, e também com relação ao planejamento. Vejam bem, eu quando tive a oportunidade de estar no plenário aqui do Senado, fazendo, ainda com a enchente acontecendo lá, eu tive a oportunidade de dizer, num dia complicado, porque eu tinha visto a previsão do tempo, e eu chamei a atenção para o seguinte: o sistema de casa de bombas em Pelotas, que é do DNOS, que é o mesmo sistema de casa de bombas que tem em Porto Alegre, respeitando a topografia e a hidrografia de cada um dos lugares, em Pelotas teve manutenção, porque todos os prefeitos que foram se sucedendo, desde que aquele material foi planejado e foi executado, deram manutenção. Quando terminou o DNOS, o Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas fez outras casas de bomba, mas cuidou da manutenção daquelas casas de bomba. O que nós tivemos lá em Pelotas? 100% de êxito do equipamento antigo, um equipamento bastante antigo, mas que foi sendo azeitado, foram trocados os equipamentos e tal. Em Porto Alegre, por razões que eu desconheço, não houve essa manutenção. Não houve a manutenção e, quando foi necessário, as coisas não funcionaram como deveriam ter funcionado. E o interessante é o seguinte: ali aquele muro da Mauá que a gente conhece, onde foram colocadas as comportas, aquilo representa só 4% do equipamento de proteção contra enchente que tem em Porto Alegre. Foi muito bem planejado. E, aliás, isso é um exemplo que tem que ser retomado. Quando houve a enchente de 41, que a água subiu onde subiu, foram iniciados estudos que foram concluídos com obras lá no governo do Thomson Flores na década de 70, ou seja, 30 anos depois ficou pronto. Agora, tem que dar manutenção. E nesse caso, acho que a gente tem que ter isso em mente, assim como a Europa foi arrasada pela guerra em muitos lugares, foram feitas medidas rápidas, de curto prazo, para a retomada da economia, mas foram feitos planejamentos de longo prazo que precisam ser também lembrados, porque as coisas não acontecem de uma hora para outra. Bom, nessa situação toda, tentando de alguma maneira abarcar algumas questões aqui colocadas, eu fiquei muito impressionado com a organização de alguns países, como o caso do Japão, que o senhor acompanhou. O Japão criou, depois das enchentes nos Estados Unidos, a questão dos furacões, do Katrina, o Japão criou uma central nos Estados Unidos, vejam bem, do outro lado do mundo, uma central onde ele guarda gêneros, víveres, roupas, enfim, equipamentos que possam ser buscados num momento de catástrofe. Então, eles planejaram isso, funciona muito bem, tanto que imediatamente a Embaixada do Japão nos procurou, fez uma oferta. O que vocês precisam? Tem como mandar um avião, trazer isso imediatamente. A Alemanha fez isso. Quando houve a desmobilização do exército das duas Alemanhas, o exército alemão diminuiu muito, estou aqui eu pedindo vênia, porque eu não vou ensinar missa para padre, mas o exército alemão, que, sei lá, de 90 mil homens, passou a ter 8 mil. Foi uma coisa, assim, extraordinária. Mas eles guardaram todos os cobertores, todos os colchões, fizeram um lugar de guarda, um tipo de um grande almoxarifado. Quando houve qualquer problema, a Defesa Civil deles dizia: eu preciso de sapatos 38, 39, 40... E eles tinham. Não era novo, mas era inteiro. Nós vamos ter que pensar nisso aqui no país. Nós vamos ter... Vejam bem, nós tivemos aqui
No dia que eu estive lá com o pessoal do Senado, na base aérea, nós tínhamos 500 toneladas de gêneros, de donativos recolhidos lá. E aí entra numa questão aqui da questão da logística. Claro que foi um problema, porque um caminhão, para chegar no Rio Grande do Sul, carregado, ele leva 28 toneladas. Um avião da FAB leva 20 toneladas. É só fazer a conta. Quer dizer, ainda tem coisa aqui em Brasília em estoque. Bom, eu acho que esse também pode ser um exemplo. Nós precisamos ter um lugar no país onde as coisas, colchões, cobertores, essas coisas possam ser guardadas, porque na hora da necessidade, isso tem que ser como um vidro que a gente quebra para tirar um extintor de incêndio e imediatamente atuar. Então, nós já avançamos muito. Eu acho que nos últimos tempos, uma das coisas mais sensacionais que nós temos é a mobilização do Corpo de Bombeiros do Brasil inteiro, que tem gente, equipamento, lancha, que imediatamente eles se comunicam e atuam. E aqui vai mais uma vez... Só uma frase antes de terminar. Inclusive os bombeiros voluntários, viu? Exatamente. Inclusive eles. Não, exatamente. É uma coisa imediata. Nós precisamos pensar nisso para outras coisas, porque a população do país aumentou, as necessidades aumentaram. Vejam bem, nós temos um histórico de cheias no Rio Grande do Sul, bem mapeado, que vai... Há uma grande enchente que começa lá antes da Revolução Farroupilha. Um ano antes da Revolução Farroupilha teve uma grande enchente, num estado que tinha 20 mil habitantes. Então, era outro impacto. Nós temos grandes enchentes no final do século XIX no Rio Grande do Sul, quando Porto Alegre tinha 50 mil habitantes, Pelotas tinha 36. Era diferente. Hoje, essas áreas todas estão ocupadas, todo mundo... Enfim, nós precisamos pensar nisso. Enfim, encerro dizendo que foi uma honra muito grande, mais uma vez, poder estar aqui nesta casa, agradecer ao Senado que em todos os momentos, e aqui vai um agradecimento especial ao presidente Rodrigo Pacheco, em todos os momentos esteve com a população gaúcha, solidariamente e efetivamente através de legislações rápidas e eficientes que já estão em curso. Muito obrigado, senador Paim, muito obrigado, senador Mourão, muito obrigado a todos. Muito bem, sou Henrique Pires, secretário executivo da representação do Estado do Rio Grande do Sul em Brasília, que eu quero também dar esse testemunho. Toda vez que é convidado ou convocado, tanto faz, ele vem, mas foi sempre convidado. E, inclusive, representou com muita capacidade o governador Eduardo Leite naquele debate do tema que a gente fez no plenário do Senado. E aqui agora fez uma retrospectiva histórica, mas tudo a ver com o presente. Muito obrigado pela sua presença, parabéns pela formulação. E agora passamos a palavra ao senador Hamilton Mourão, que é o relator dessa comissão. Muito bem, presidente Paim, na qualidade de relator da comissão, cumprimentar a todos os nossos debatedores do dia de hoje, que se ativeram especificamente ao tema que era da nossa audiência pública e, óbvio, estabeleceram boas metas e boas rotas de balizamento para o nosso relatório final. Importante aqui, né, a gente colocar muito claro que nós estamos chegando naquela fase final das medidas emergenciais e temos que começar a avançar nas medidas efetivas de reconstrução do Estado, não só da infraestrutura e do patrimônio que pertence ao Estado do Rio Grande do Sul, mas também do patrimônio que pertence às pessoas e que, conforme já foi bem comentado, perderam aí suas residências, perderam sua histórico de vida. E aí fica muito claro, né, que o governo federal já fez bastante coisa, né? O governo estadual também, os municípios, os prefeitos têm, né, trabalhado incansavelmente, já são 2 meses de trabalho ininterrupto, né? A gente olha o olhar desses gestores, desses líderes, e ver aquele olhar das pessoas que estão cansadas realmente porque têm trabalhado com uma efetividade muito grande. Mas existe ainda muita coisa a ser feita. Uma que foi o tema central aqui, né, presidente Paim, é a questão das bacias hidrográficas, né, dos projetos para
vamos dizer, o gerenciamento e melhor utilização e a contenção, de futuros desastres que possam ocorrer nessas bacias. Projeto que já vem de 15 anos, vamos colocar assim, que não avançou da forma como tinha que avançar e que, obviamente, necessita de recursos. A gente vê também que ainda é necessário que o governo federal socorra os nossos municípios. Então, esse pleito dos municípios da cota extra de FPM, mesmo naqueles outros que não foram atingidos diretamente pela catástrofe, mas estão sendo atingidos indiretamente. Isso aí está muito relacionado à perda de arrecadação, a queda da atividade econômica no Estado, obviamente levam à perda da arrecadação do ICMS, e a gente sabe que o ICMS é compartilhado pelo Estado com os municípios, isso faz parte, vamos dizer assim, do planejamento que eles tinham em termos de como tocar a vida vegetativa das suas cidades. Então, nós vemos que isso é um outro aspecto que tem que ser atacado pelo nosso governo federal. E, obviamente, é a questão do futuro, e aí foi muito bem colocado pelo doutor Henrique Pires, o aforisma português que nós temos que plantar esse carvalho e trabalhar duro para que os projetos das bacias hidrográficas avancem. E, obviamente, estabelecendo prioridade, porque a gente sabe que recurso público ele não é simples de ser executado, mesmo com a medida provisória que flexibilizou os processos licitatórios, mas eu tenho acompanhado, presidente Paim, a execução orçamentária financeira das medidas provisórias, e a gente olha a dificuldade, eu vi a dificuldade de execução na área da saúde, na própria área da defesa civil, na própria área do DENIT. Só para o senhor ter uma noção, o DENIT tem mais de R$1 bilhão que foi alocado em medida provisória pelo governo federal e até agora só executou 170 milhões. Porque não é simples, é difícil, necessita projeto. E foi outra coisa que foi colocado pelo representante da Metroplan. Tem que ter projeto na prateleira. Isso aí, na instituição que eu servi, o Exército Brasileiro, nós aprendemos a duras penas. Porque sempre se falava, precisa de dinheiro, tá bom, mas cadê o projeto? Aí, a partir do momento que nós criamos um escritório de projeto e passamos a colocar projeto na prateleira, bom, apareceu o dinheiro, está aqui, está aqui o projeto. Quando muito tem que fazer uma atualização financeira monetária por causa da questão da inflação que ocorre. Então, era esse comentário que eu queria fazer, presidente, e deixando claro, quem tem ainda condições de socorrer o nosso Estado, o Estado vai construir um fundo de reconstrução com os 11, 12 bilhões aí do não pagamento da dívida, mas isso é uma gota d'água no oceano. Então, a União, e isso vai se estender não só nesse governo, pelos próximos. É um processo aí, na minha visão, que vai durar de 5 a 10 anos para a gente colocar o Rio Grande do Sul novamente em pé. E finalizo mais uma vez batendo na questão do aeroporto. O aeroporto é fundamental para que o Estado volte a operar. Nós todos estamos sofrendo isso aí. Enorme dificuldade de ir e vir para o nosso Estado, e deixando de ter uma fonte de renda fortíssima, que é o turismo, e, obviamente, como foi colocado aqui, o transporte de carga, que tinha passado a ser outra atividade econômica forte no Estado, o transporte de carga aérea, ele está simplesmente inexistente. Então é isso aí, presidente. Muito bem. Muito bem, o relator dessa comissão, Hamilton Mourão, que o senador conseguiu, em rápidas palavras, eu gosto de ser bem objetivo, viu? Fez um resumão aqui dos trabalhos de dia de hoje, e já apontando para os próximos passos. Eu queria, no encerramento, cumprimentar a todos que participaram dessa audiência pública de hoje. Eu começo por você, me permita, senhor Henrique, que representou muito bem o Estado do Rio Grande do Sul, o Emanuel, o Maneco, secretário executivo extraordinário, que representou o ministro Pimenta, o senhor Francisco José Soares, diretor superintendente da Metroplan, que defendeu com muita competência a importância dessa entidade,
o senhor Rafael, presidente do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Caí, que ele, quando eu estive lá, comentou comigo que são diversos comitês, né? E os comitês têm que participar desse debate para ajudar no encaminhamento final da construção de instrumento de proteção. Você falou muito bem, se não faz, e o Mourão falou muito bem também, se não faz, depois a água volta, né? Além do cuidado que tem que ter com o meio ambiente. Meus cumprimentos ao Rafael, presidente do Comitê de Gerenciamento da Bacia do Rio Caí, o cumprimento ao Luiz Carlos Reis, senador da República, licenciado, que assim mesmo tem acompanhado todos os trabalhos. Meus cumprimentos ao presidente da Federação das Associações do Município do Rio Grande do Sul, FAMURS, o senhor Marcelo Arruda. O Marcelo fez também uma bela fala aí, viu? Uma bela fala bem objetiva e com muito respeito a todos os poderes constituídos e apontando que estamos no caminho certo. Além do Marcelo, o Pedro Capelupi também, secretário da Reconstrução Gaúcha, que além de fazer uma análise, ele também respondeu uma série de perguntas competentes ao Estado. E o Miguel Rosseto, deputado estadual do Rio Grande do Sul, que, embora estivesse com agenda pelo interior do Estado, deu também a sua contribuição sobre esse tema. Eu só queria cumprimentar, inclusive, o E-Cidadania. Foram dezenas e dezenas de perguntas que vieram e todas, de uma forma ou de outra, foram respondidas. Por fim, eu queria ainda lembrar que está previsto mais uma ida nossa ao Rio Grande do Sul, que vai ser no dia 15 e 16 de agosto. Eu explico por que o dia 8. O dia 8 aqui, eu presido aqui a comissão do jovem senador. E o jovem senador, para o Estado, estarão todos aqui do dia 8 ao dia 15, aquela semana toda. Começa na segunda, então daí eu tomei a liberdade, em respeito à nossa juventude, eu sei que seria unânime na comissão, jogando para a semana seguinte. E com isso eu poderei presidir e, naturalmente, vocês vão estar aqui também no plenário, ouvindo os jovens senadores. Foi somente essa mudança que houve. Agora eu quero terminar dizendo que nós vamos dar um encaminhamento solicitado por todos, porque eu entendi, o Reis foi mais enfático, né? Eu só quero ver a redação final que vamos dar a partir das contribuições dessa audiência pública, porque senão não teria razão de fazer audiência pública antes do encaminhamento. Antes do senador Mourão viajar, ele vai ter que viajar na quinta, mas ele volta já na segunda, né? Mas antes mesmo do senhor viajar, a gente ajusta o encaminhamento, vamos assinar o documento e mandar para a Casa Civil e também para o Ministério da Cidade, né, provavelmente. Mas isso eu combino com a Casa Civil, para não ficar 2 requerimentos, um para a Casa Civil, um para o Ministério da Cidade. Se manda para a Casa Civil encaminha para o Ministério da Cidade. Queria agradecer a todos o alto nível do debate, a quem dizia que poderia haver um confronto de ideias em relação ao encaminhamento pelos comitês das bacias, mas pelo que percebi, é tranquilo, desde que, claro, a gente contemple o CAI. Eu tive numa audiência pública lá, com uma participação excelente, inclusive do prefeito da cidade, viu? Havia alguns que pensavam diferente, mas ele mostrou que o caminho era da unidade, da construção coletiva para o bem de todos. Mediante essa rápida fala, nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, sem antes informar que estão convocadas reuniões da comissão para o dia 11 de julho, que é o máximo na quinta, e 15 de julho, segunda-feira, com pauta a serem divulgadas. 15 de julho é um requerimento do senador Mourão, que trata da Embrapa, o convite da Embrapa para que ela venha aqui falar um pouco de como é que está o atendimento nesse momento no Rio Grande do Sul da área rural. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião, agradecendo a todos. Valeu.
Paulo Nogueira Batista Júnior, como aliar estabilidade econômica e desenvolvimento social? Essa aliança, no meu entender, entre estabilidade e desenvolvimento é natural. Como falar em desenvolvimento se a renda é tão concentrada, se há tanta pobreza e tanta miséria? Não é impossível. E a grande chaga que o Brasil tem que superar para se desenvolver é exatamente enfrentar esse problema. Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. A partir de 30 de junho, quem pretende concorrer a algum cargo nas eleições deste ano não pode mais apresentar ou ser comentarista de programas de rádio ou televisão. O Brasil tem cerca de 6 milhões de trabalhadores domésticos. Desse total, 92% são mulheres e a maioria absoluta, mulheres negras. A conquista de direitos importantes dessa categoria também teve a participação dos senadores. PEC das domésticas é proposta de emenda constitucional? Exatamente. E aí entra na Constituição, né? Não é só uma proposta de lei. Oi, eu sou a Lavínia Rocha, sou professora de História, escritora e criadora de conteúdo. E hoje a gente vai falar sobre a PEC das domésticas. O que a gente pode falar dos direitos alcançados? Se a gente pudesse enumerar alguns, a gente falaria de... A gente poderia falar de FGTS, aposentadoria, por invalidez, por tempo de serviço, por idade. A gente falar de férias remuneradas, a gente vai pensar em auxílio maternidade, hora extra, adicional noturno. Então esse trabalho feito no lar, um trabalho doméstico que por séculos foi feito de graça, hoje ser pago, ter direitos é algo muito complexo, por isso é um marco na nossa história. Desde a abolição da escravidão passaram-se 125 anos até o primeiro olhar sobre legislação do trabalho doméstico, né? Foi preciso esperar não, lutar muito para alcançar essa PEC das domésticas. E o Senado aprova por unanimidade a PEC das domésticas. É muito importante, é um marco. Não dá para esquecer da Laudelina de Campos Melo, uma mulher negra, mineira, que atuou muito no estado de São Paulo, que estava ali nas associações de empregadas domésticas e lutou muito para que esses direitos hoje existissem. Além de Benedita da Silva, que já foi empregada doméstica, senadora e também a relatora da PEC das domésticas na Câmara dos Deputados. O tratamento igual para todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras, garantido por lei. Essas conquistas fazem parte da história do país. Senado, 200 anos. Agora é lei. A União, em colaboração com os estados e o Distrito Federal, terá que formular e implementar uma política nacional de educação profissional e tecnológica. Articulada com o Plano Nacional de Educação, a nova política deve conjugar a formação profissional técnica de nível médio com a aprendizagem profissional. O Senado votou, agora é lei. Segurança nas escolas, gestão, polícia e família. Nós não temos na literatura algo que afirme que ao colocar vigilantes dentro das escolas vai ser solucionado o problema. Os prédios mais invadidos no Brasil por malfeitores, ladrões, enfim, né, são aqueles que não têm porteiro. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Nosso grande fantasma aqui no Hélio Rangel é a evasão. A gente perde, assim, no final do ano, 50% dos alunos da noite. Mano, foi a melhor parte que teve na minha vida, foi a escola. Estudar, e fora estudar, tem aquela parte que você conhece pessoas novas, amigo, aí vem aquele jet, aqueles cabulos, e aí vai, mano. Eu acho que nós abandonamos o jovem, né? Achando que só oferecendo escola tá bom. O jovem pede escola que tenha aula. O jovem pede escola que tenha aula boa. O jovem pede escola que tenha aula boa e que ele participe. E que, ao final das contas, ele saia melhor do que ele entrou. Se existe uma luta ampla pela democratização do país, pela redução das desigualdades, isso também passa por uma transformação da escola por dentro. A cada momento que a escola abre mão de se dedicar à aprendizagem dos estudantes, ela está aumentando o custo da sociedade.
poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. Bom dia, bom dia. Pedir a gentileza de se acomodarem lá. Está o pessoal da imprensa. Ok. Declaro aberta a 20ª reunião da Comissão Temporária Interna sobre Inteligência Artificial no Brasil, criada pelo requerimento número 722 de 2023, com a finalidade de examinar os projetos concernentes ao relatório final aprovado pela Comissão de Juristas, responsável por subsidiar a elaboração de substitutivo sobre inteligência artificial no Brasil, criada pelo ato do presidente do Senado Federal número 4 de 2022, bem como eventuais novos projetos que disciplinem a matéria. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. As senhoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. A ata está aprovada, será publicada no Diário do Senado Federal. Antes de anunciar o item, eu quero, mais uma vez, colocar aqui com muita clareza que esta comissão tem recebido e tem buscado atender a todas as proposições, emendas, sugestões que surgem dentro de um tema que é complexo, amplo e que naturalmente não vai ser delimitado dentro de uma legislação que hoje atende um determinado momento, mas que daqui a 5, 6, 10 anos poderá passar por transformações, ou melhor, passará por transformações. Então a nossa proposição e do relator é de, o mais transparentemente possível, colocarmos esse relatório para todos os setores. Naturalmente, a decisão final cabe a nós que estamos encarregados da elaboração do relatório para posterior avaliação dos nossos colegas senadores. Os setores todos são muito bem-vindos, todos aqueles que têm sugestão foram ouvidos, mas não será um setor ou outro quem vai direcionar o relatório. Nós sabemos que há interesses em jogo, em várias áreas que têm aí uma interdisciplinaridade, mas que nós precisamos atender aos interesses do país. Sabemos, naturalmente, que existem regulações fora, existem uma série de sistemas que já vêm testados no exterior, com suas regras no exterior, mas nós temos, por soberania, o direito e a obrigação de criarmos a nossa própria versão e legislação sobre a questão de inteligência artificial e nós não vamos abrir mão dessa nossa prerrogativa. Portanto, eu sei que há de última hora uma série de questionamentos, inclusive com publicações na imprensa que não correspondem ao que nós temos feito. Há esse setor de inteligência, me parece, Marcos, fazendo aqui uma alusão, tem muita ficção e, ao que parece, essa ficção também chegou em alguns momentos a determinados comentários. Porque nós estamos aqui todos num diálogo muito aberto para que a gente possa deixar com clareza ao país o que vai ser votado e aos colegas senadores que nós não estamos aqui criando nada além do que simplesmente trabalharmos a questão de inteligência artificial, a produção, a responsabilidade, o incentivo à criação. As demais questões que podem surgir ao longo desse processo foram observadas, todas elas foram retiradas, os conceitos se tornaram mais firmes e agora nós caminharmos para a discussão e eu espero muito breve atender ao pedido do presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco, de que nós possamos votar o texto na semana do dia 15.
Hoje nós faremos a complementação do relatório. Nós não leremos um relatório novo, vai ser a complementação do que desde a semana passada, das audiências públicas, foi colocado e o relator entendeu como sendo necessária modificação. O texto final será colocado à disposição de todos os senadores, de toda a sociedade, todos os setores que estão aqui acompanhando e participaram, para que na próxima semana, na terça-feira, às 10 horas da manhã, próxima terça, senador Espírito Amin, nós possamos votar o relatório. Esse é um ponto em que nós determinamos, acordei inclusive com o senador Marcos Pontes, com os outros senadores, nós vamos votar o relatório na próxima terça-feira, às 10 horas, e até lá há possibilidade, haverá de leitura, de mudanças, de sugestões, que eu tenho certeza o relator irá dar sequência. Senador Eduardo Gomes. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o presidente Carlos Viana, senador Espírito Amin, senador Marcos Pontes, a todas as instituições, imprensa, entidades do setor do ecossistema de inteligência artificial. Senhor presidente, primeiro, a gente tem tido um trabalho nas últimas horas de falar sobre algumas matérias que não estão sendo votadas nesse momento, que não fazem parte do arcabouço ou do texto de regulação de inteligência artificial, embora a gente tenha que reconhecer que em algumas contribuições de texto que foram agregadas ao longo do caminho, desde a comissão de juristas, então esse é um processo que já tem 2 anos de análise, de audiência pública, de plenária, e esse tempo pouco importa, porque o interessante é votar no tempo adequado a lei melhor possível. Quando a gente fala de pressa, não pressa, prioridade, a gente vai falar de processo legislativo que está só começando. Ele só vai existir a partir do momento que o Senado soltar para a Câmara e a Câmara devolver para o Senado se fizer as modificações que com um texto dessa complexidade com certeza terá. Então, eu queria primeiro deixar claro que não é a votação do PL de fake news. Esse PL não foi discutido ainda na Câmara. Existe uma comissão especial, um grupo de trabalho, isso vai ser feito na hora adequada. Não é a votação do Código Eleitoral. Esse encontra-se sob a relatoria do senador Marcelo Castro. Eu acho que no momento adequado vai ser feita a análise. Não é a reforma do sistema de regulação setorial do país, da Lei Geral das Agências Reguladoras, porque essa tem algumas modificações pontuais que de tempos em tempos ocorrem. Ela é a regulação, ela é a legislação de regulação de inteligência artificial no país no começo da sua tramitação. Então, eu queria, nesse momento, deixar isso bem claro, porque, nesse caso, senador Espírito Amin, pela experiência que tem de ser nosso parlamentar aqui mais experimentado, no Senado, na Câmara, nos governos, é a primeira vez que a gente tem um projeto de lei, e não é que tenha demérito nos outros, é porque esse exige esse tipo de procedimento, que todas as vezes que a gente apresenta qualquer mudança, a gente submete a contribuição, a gente submete ao debate. Isso pode ser cansativo para os outros, para a gente também, mas é a única forma de deixar muito cristalizada aí a transparência do trabalho que a gente vem fazendo. A velocidade da notícia, ela por vezes ela é perversa, mas ela é compreensível, até porque ela pode ser instrumentalizada. O que é ruim nas relações humanas e de trâmite legislativo é você negociar determinados pontos, encerrar a negociação, fazer atendimento e, na mesma hora, procurar um freguês que é o mesmo para fazer. Isso não é possível, porque acordo significa que uma parte foi atendida e que outra parte foi atendida, que uma parte está satisfeita e a outra está satisfeita. Uma parte está um pouco contrariada e a outra está um pouco contrariada. Vai ser assim. Agora, o principal disso tudo, que eu venho falando desde ontem, e que isso não sai da minha cabeça, é que nós estamos discutindo uma coisa que já está regulada. O medo das interpretações e das decisões verticais,
monocráticas ou qualquer coisa que queiram ler, o medo da ausência da legislação, ele já impera para qualquer segmento político, para qualquer corrente política. Enquanto a gente não tiver regulação mínima, a gente não tem parâmetro para saber quem é quem nesse jogo. É isso que eu estou tentando deixar claro desde o começo. Então, quando a gente tem e atendemos muito pontos, por exemplo, faço um destaque aqui muito claro, público, que é preciso ser assim também, na questão da CNI. Quando fala do desenvolvimento, a gente precisa chegar num acordo, porque todos os dias nós acordamos transformando as nossas indústrias em montadoras de peças que vêm de outros países, gerando emprego em outros países, porque a gente não teve a capacidade de desenvolver uma política de fomento, essa verdade precisa ser dita. E esse processo tem 2 anos de discussão. Quando a gente para um segmento, a gente para os outros. O avanço é solidário e o retrocesso é solidário, infelizmente. E muitos setores estão sendo prejudicados por isso. O setor da saúde, o setor financeiro que vem trabalhando muito bem numa clandestinidade aí de atendimento da inteligência artificial para melhorar o serviço para as pessoas. Então, o que eu estou pedindo para vocês, mais uma vez, e quando eu falo vocês, eu falo geral, quem pode ajudar, já que a gente abriu espaço para todo mundo. Não é uma questão de pressa ou de morosidade, mas 2 anos no mundo tecnológico é muito tempo. Vai precisar mais tempo? Vamos usar mais tempo. Precisa discutir mais? Vamos discutir mais. O parlamento é para isso, não tem dificuldade. Agora, vamos avançar pelo menos naquilo que a gente já acordou. Porque senão não é negociação, senão é protelação, senão é boicote. E hoje em dia a gente sabe exatamente o que acontece, não há um movimento que eu não saiba, que as pessoas não saibam. Então a gente precisa ter clareza de propósito. Meu ponto é atendido dessa forma. Se não for atendido, aí tem a questão do destaque, do voto. Essa é a primeira etapa do processo. O processo vota no plenário, tem modificação. De ontem para hoje teve votação, de hoje para amanhã vai ter modificação. É assim que funciona. Agora, desqualificar o processo todo, ou nós deixarmos, como podemos deixar que nós temos falha também, de que haja uma má interpretação, porque estão querendo resolver outra legislação nessa, a gente tem que ter a humildade e a capacidade de mudar. É para isso que a gente está aqui, né? É por isso que é tão diverso o parlamento, com gente de tudo quanto é estado, de tudo quanto é gente, para se entender. E aí eu quero agradecer mais uma vez ao astronauta Marcos Pontes, que pediu as audiências, foi atendido nas audiências, as audiências foram ampliadas para que a gente faça a leitura com as modificações e, se elas não forem suficientes, vou frisar esse ponto. Se as modificações feitas agora não forem suficientes, nós vamos continuar negociando. Mas a gente precisa continuar negociando e avançando, lendo, levando ao plenário, levando à Câmara, voltando para o Senado. Porque o ambiente atual, para mim, é a pior regulação que existe. São poucos mandando em todos, sem dar obrigação para ninguém. É isso que acontece hoje no Brasil em várias áreas. Então, vamos tentar fazer a nossa legislação com a opinião de todo mundo. Com a opinião do governo, da oposição, do executivo, do legislativo, do judiciário. É assim que a gente tem que fazer. Eu aqui estou querendo também parabenizar que eles tiveram a capacidade de sentar e fazer um acordo, como está acontecendo no setor de direitos autorais. Enquanto a gente discute direito autoral, o direito presente é nenhum. É nenhum. A pessoa não consegue, sabe, entender que vai ser um mercado para viúvas e herdeiros, na melhor sorte. Porque você está trabalhando com o patrimônio das pessoas. Então, eu queria só pedir compreensão. Se o presidente achar melhor, pode ser também que as observações dos parlamentares possam ser feitas agora, não tem problema nenhum. Só que eu estou avisando que eu vou fazer uma leitura, uma complementação de voto, que pode ser modificada porque é um processo de negociação. De repente tem um ponto que a pessoa acha que não foi atendido e foi atendido, é satisfatório, permanece. Não é, vamos discutir até resolver. É assim que a gente está com disposição suficiente para fazer isso, sem nenhum problema, presidente. Então, se o senhor preferir ouvir os parlamentares, até... Claro. Eu vejo... Vamos dar sequência aqui. E vou ler
O item 1 da nossa pauta hoje é o projeto de lei número 2338/2023, tramita em conjunto com os PLs 21, 2020, 5051, 2019, 5691, 2019, 872, 2021, 3592, 2023, 210, 2024 e 266, de 2024. Dispõe sobre o uso da inteligência artificial. Autoria, senador Rodrigo Pacheco. Relatoria, senador Eduardo Gomes. Relatório pela aprovação do PL número 2338/2023, pela aprovação das emendas número 4, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 16, 19, 35, 38, 44, 47, 49, 50 e 52, pela aprovação parcial das emendas número 1, 3, 5, 7, 10, 22, 27, 34, 42, 43, 45, 46 e 53, e pela rejeição das demais na forma da emenda substitutiva apresentada. E pela declaração de prejudicialidade do PL número 21 de 2020, PL número 5051 de 2019, PL número 5691 de 2019, 872 de 2021, 3592 de 2023, 210 de 2024 e 266 de 2024. Foram apresentadas as emendas de 1 a 55 e as emendas 56 e agora 129, pendentes de parecer do relator. As emendas número 24, 41 e 100 foram retiradas pelos autores. Em 18 de 6 de 2024, foi concedida a vista coletiva nos termos do artigo 132, parágrafos 1º e 4º do Regimento Interno do Senado Federal. Antes de darmos sequência, passo a palavra ao nosso califa, senador Esperidião Amin. Bom dia, senador. Muito bom dia, presidente. Eu não integro a comissão, por isso agradeço muito a deferência de me conceder a palavra, mas eu me sinto na obrigação de fazer aqui uma manifestação dividida em 3 partes e tão breve quanto possível. Primeiro, eu quero dizer claramente que os 3, esta quase santíssima, quase santa trindade, né? Senador Eduardo Gomes, senador Carlos Viana e senador astronauta Marcos Pontes, me representam. Ou seja, os senhores merecem não apenas a minha amizade, mas a minha confiança. E sobre o que o senador Eduardo Gomes, sobre a sua digressão, eu ouvi o suficiente para fazer desvanecerem, gostou? Os temores que me trouxeram aqui. Eu não vim só lhes visitar, vim trazer preocupações. A sua digressão me tranquiliza, especialmente quando o senhor se refere a incluir, ou a inclusão neste projeto de lei, de questões que são reguladas por outras leis, ou deveriam ser. Então, este é o cerne da minha preocupação e, diante do que o senhor falou, eu invoquei o único santo que eu conheço que tem 2 dias de celebração. Quando eu nasci, o dia de São Tomé era o dia em que eu nasci, 21 de dezembro. E a igreja, depois do Concílio Vaticano II, resolveu mudar a data, sem me consultar. Passou para 3 de julho, ontem. São Tomé, só acredita vendo. Então, eu vou aguardar o texto que será aprovado para saber o que prevalece ainda dos meus temores e o que não prevalece. Em nome da confiança, é o que eu lhe devo. E, finalmente, como subsídio, eu tenho lido bastante sobre inteligência artificial e, ao mesmo tempo, tenho me preocupado com defesa cibernética, segurança cibernética. Fui relator de uma CPI memorável sobre crimes cibernéticos em 2016. Agora, os senhores imaginam o que aconteceu nesses 8 anos em matéria de evolução nos crimes cibernéticos, que o Fórum Econômico de Davos estima em causarem prejuízos da ordem de 14% do PIB de cada país, na média. 14% do PIB no Brasil é mais do que o setor industrial. Então, e as duas coisas andam em paralelo, mas são diferentes. A inteligência artificial, numa frase só, é uma ferramenta.
Só que é uma ferramenta que pode ser doutrinada, ideologizada e ter um viés. Não sei se todos leram, mas eu gosto de fazer propaganda do... O último livro que eu li sobre inteligência artificial me deixou muito preocupado. O título do livro é o seguinte: Inteligência Artificial, vírgula, poder, a próxima onda e o maior dilema do século XXI, que é conter, que seria regulamentar opressivamente, ou deixar correr, que é o dilema do mundo. A Europa pôs-se a conter e não vai conseguir regulamentar o que aprovou 2 vezes. Porque há divergências na prática. E todos sabem que ponteia essa corrida do lado ocidental os Estados Unidos, que já tem o computador quântico, que torna as nossas preocupações supersônicas, hipersônicas, quase na velocidade da luz. E a China. Essa é a realidade do mundo. Então, nós regulamentamos. Fiquei satisfeito com o que ouvi. Regulamentarmos demais é muita pretensão, porque nós não somos pioneiros nisso e não devemos colocar freios nas nossas modestas possibilidades, mas que podem se ampliar. Os autores do livro agradam ao califa. Mustafa Suleiman e Michel Bashkar, evidentemente do lado de cá do Rio Jordão. Ele contém uma advertência entre as páginas 93 e 96. Ele trava um diálogo que eu não sei se todos conhecem, o Marcos Pontes conhece, de um engenheiro da Google com a máquina. Você conhece? Quando ele perguntou, você tem medo de alguma coisa? E ela respondeu que tem. Tem medo de ser desligado. Isso seria a sua morte. Foi primeiro afastado, depois demitido. Não a máquina, ele, o Blake Lemoine. Então, eu queria só trazer essa manifestação de renovação da confiança e de apelo ao São Tomé. Eu vou aguardar o texto que vai ser aprovado pela comissão e vou tomar uma posição consequente, mas partindo dessas 2 palavras. Os senhores me representam e representam o Senado, que é mais importante, e merecem a minha confiança, ressalvados os destaques. Obrigado. Obrigado, senador Espiridião Amin. Agora, com a palavra, o senador Marcos Pontes, membro dessa comissão. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Sem dúvida nenhuma, é um dia importante para o nosso país como um todo. E quero colocar alguns pontos aqui. Primeiro, existe a necessidade de se ter uma regulação. Algumas coisas são básicas, assim a gente falar. Existe a necessidade para justamente colocar limites no que pode e o que não pode ser feito e que nós tenhamos aí mais segurança jurídica para o desenvolvimento dos sistemas no país. Um ponto importante a ressaltar, que eu também vi algumas coisas na imprensa, onde nós abrimos as audiências públicas, a participação, como o nome diz, pública, a participação de todos. E nós tivemos um número, não sei o número certo, mas foi um número bem grande de audiências públicas, justamente para ouvir todos os setores, para trazer todas as informações, porque esse é um tema que ele tem que ser visto por várias perspectivas, não só da perspectiva jurídica, mas tem a perspectiva de pesquisa e desenvolvimento, para o desenvolvimento dessa tecnologia no país, da utilização dessa tecnologia para a nossa competitividade, melhoria dos nossos sistemas, eficiência, sistema privado, público e tudo mais, e também os riscos, né? Ou seja, do ponto de vista de implicações dessas aplicações. E nós ouvimos academia, ouvimos comunidade científica, setores produtivos, parte pública, todo mundo, nós abrimos para todo mundo. Isso é muito importante de ressaltar, né? E que eu imagino que o Eduardo deve ter recebido
um número... 2.500 páginas. Pois é, né, um número bem grande. Ou seja, isso é importante ressaltar isso. Como tem que ser numa casa como essa, né, representação do povo, a gente tem que ter essa abertura. Outra coisa que é importante ressaltar, embora nós precisemos de uma regulação como essa, é importante fazer muito bem feito, é importante fazer, entre aspas, sem pressa. Quando eu digo sem pressa, eu penso aqui como piloto. Quando você vem para pousar, né, com um avião, você, naquele momento final, que você entra na aproximação final, você não pode ter pressa para fazer os procedimentos, você tem que fazer todos os procedimentos, você tem que ser diligente para fazer os procedimentos e pousar com segurança. Então, é basicamente isso que eu estou falando aqui, sem pressa, mas com... E esse processo tem sido decantado, né? Ele tinha um texto inicial, ele foi modificado, ele vai indo ajustando, buscando ter o melhor texto que atenda o país como um todo. Vai atender todo mundo? Duvido, acho que é impossível se atender todas as demandas de todo mundo. Mas o que a gente não pode é não atender nenhuma, ou seja, ser completamente fora do contexto de todo mundo. Mas isso não vai acontecer, ou seja, a gente está indo, o processo está indo bem. O mundo está em desenvolvimento, e essa é uma tecnologia que não para, não vai parar. E se a gente não se cuidar, vamos dizer assim, aqui no Brasil, em termos da nossa competitividade, etc., a gente vai ficar para trás e aí vai ficar muito mais arriscado. A gente precisa, sim, desenvolver isso no Brasil e ter caminhos abertos para o desenvolvimento aqui no Brasil, porque o mundo não vai parar por causa disso. Alguns pilares nós temos observado durante essa confecção dessa regulação. Primeiro, é que ela é baseada em risco. É o melhor approach, realmente é o que se mostra melhor. Porque a partir do momento que você permite ter o fomento para o desenvolvimento, você permite a utilização de forma ampla, você tem que analisar quais são os riscos daquilo que você trabalha com riscos. E aí, quando você trabalha com risco de quê? Dois lados. Primeiro, não se tornar algo que restrinja o desenvolvimento no país e restrinja a competitividade do país. Esse é um risco econômico do país muito grande. Se a gente não tomar cuidado, a gente é ultrapassado rapidamente. E o outro lado, o risco às pessoas. A gente fala de ética, de discriminação, etc., mas intensamente pensando em bancos de dados e como que isso vai ser utilizado. Tem muitas vantagens da inteligência artificial e a gente precisa usar essas vantagens aqui no Brasil. Então, alguns pontos, quando a gente considera a questão de alto risco ou inaceitável, tudo isso aí tem que ser visto com muito cuidado, porque, de repente, a gente trava um sistema, um setor que pode ser essencial para o desenvolvimento do país. Então, isso tem que ser analisado com lupa e com muito cuidado. Lembrar também que a gente não pode fazer uma legislação baseada no medo, porque a tendência, as pessoas geralmente não conseguem entender o que a inteligência artificial é capaz de fazer, ou seja, toda a amplitude das possibilidades da inteligência artificial, e às vezes as pessoas imaginam que ela pode fazer coisas que ela não consegue fazer, né? Tipo assim, um exemplo meio extremo de entrar na vida da gente, ou entrar um cara aqui, um exterminador do futuro atirando, isso não existe. Então, tem que se tomar cuidado para não legislar com o medo, né? Usando o medo como... A gente tem que ser pragmático, né? Usar emoção dentro disso. E com isso, por que eu estou falando dessa questão do medo? Para a gente evitar itens estranhos dentro da legislação. No Brasil já tem todo um arcabouço legislativo, já tem toda uma... Mas em que a gente não pode colocar tudo dentro da inteligência artificial como se ali fosse a nascente de tudo. Então, existe o Código Penal, existe o Código da Internet, existe o Código Civil, existe a questão de outras regulações que a gente não pode interferir ali, por exemplo, proteção de dados e etc. Então, tem que se ter isso em mente para não trazer tudo para lá por causa do medo. E a gente tende a levar, quando está comendo, muito para o lado pessoal. Olha, eu fui atingido por algum tipo de deepfake. E a partir daí, então, vamos colocar isso dentro da legislação de inteligência artificial. Não, isso aí é uma ferramenta só. O deepfake está previsto em outros tipos de legislação. Outro cuidado enorme, essa legislação trata de um tema que ele evolui a segundo, literalmente. Ou seja, a gente não pode fazer alguma coisa que fique obsoleto. Então, uma visão que a gente tem que ter quando olhar o texto é se isso aqui vai estar válido daqui a 10 anos. Né? Porque o processo legislativo é lento para a gente ficar modificando. Outra questão importante aqui é que ela tem que proteger, né, as pessoas, sem dúvida nenhuma. Então, tem que ter alguns pontos centrais ali nessa legislação que estão contemplados ali dentro do texto como está. Tem que atender ao Brasil, né, e
finalmente só, uma frase que eu ouvi lá discutindo com os Estados Unidos sobre essa legislação, que é muito interessante, é o seguinte: é muito mais arriscado você não usar a inteligência artificial ou restringir o seu uso do que usar. Porque você só consegue mitigar o risco de alguma coisa que você conhece. Então é importante a gente ter sempre isso aí em mente. E o que eu vejo hoje, do fato da gente ter a apresentação do relatório, sem a discussão ainda do relatório, para que a gente tenha a discussão na semana que vem, a votação, eu acho importante ter esse período mais um período de decantação, aí, vamos dizer assim, das ideias, para que a gente tenha o texto e atenda as expectativas de todos, né, em termos de participação. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Marcos Pontes. Com a palavra o relator, senador Eduardo Gomes, para a leitura da complementação de voto. Senhor presidente, senhores senadores, minuta e complementação de voto. Da Comissão Temporária Interna sobre Inteligência Artificial no Brasil, sobre o projeto de lei número 21 de 2020 do deputado federal Eduardo Bismarck, que estabelece fundamentos, princípios e diretrizes para o desenvolvimento da aplicação da inteligência artificial no Brasil, e da outras providências. Projeto de lei número 5051 de 2019 do senador Stevenson Valentim, que estabelece princípios para o uso da inteligência artificial no Brasil. Do projeto de lei número 5691 de 2019 do senador Stevenson Valentim, que institui a Política Nacional de Inteligência Artificial. O projeto de lei número 872 de 2021 do senador veneziano Vital do Rego, que dispõe sobre os marcos éticos e as diretrizes que fundamentam o desenvolvimento e o uso da inteligência artificial no Brasil. O projeto de lei número 2338 de 2023 do senador Rodrigo Pacheco, que dispõe sobre o uso da inteligência artificial. O projeto de lei número 3.592 de 2023 do senador Rodrigo Cunha, que estabelece diretrizes para o uso das imagens e áudios de pessoas falecidas por meio da inteligência artificial, com o intuito de preservar a dignidade e privacidade dos direitos dos indivíduos, mesmo após sua morte. Do projeto de lei número 145 de 2024 do senador Chico Rodrigues, que altera a lei número 8.078 de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor, para regular o uso de ferramentas de inteligência artificial para fins publicitários e coibir a publicidade enganosa com o uso dessas ferramentas. Projeto de lei número 146 de 2024, do senador Chico Rodrigues, que altera o decreto-lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, para estabelecer a causa de aumento de pena para os crimes contra a honra e hipótese qualificada para o crime de falsa identidade, para quando houver a utilização de tecnologia de inteligência artificial para alterar a imagem da pessoa ou o som humano. O projeto de lei número 210 de 2024, do senador Marcos Durval, que dispõe sobre os princípios para o uso da tecnologia de inteligência artificial no Brasil. O projeto de lei número 266 de 2024, que dispõe sobre o uso de sistemas de inteligência artificial para auxiliar a atuação de médicos, advogados e juízes. Relator, Eduardo Gomes, senador Eduardo Gomes. Relatório. Retorna o exame da Comissão Temporária Interna sobre Inteligência Artificial no Brasil. O projeto de lei número 2021-2020 do deputado federal Eduardo Bismarck estabelece fundamentos e princípios diretrizes de desenvolvimento e aplicação da inteligência artificial do Brasil e da outras providências. Aí vem a mesma relação repetida dos projetos de lei que acabamos de fazer. E aí passo diretamente, senhor presidente, à análise do complemento de voto. Em 18 de julho de 2024, apresentei relatório para aprovação do PL 2338-2023, pela aprovação das emendas 4, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 35, 38, 44, 47, 49, 50 e 52, pela aprovação parcial das emendas 1, 3, 5, 7, 10, 22, 27, 34, 42, 43, 45, 46 e 53, e pela rejeição das demais, na forma do substitutivo apresentado pela declaração de prejudicialidade do PL 21 de 2020, PL 5051 de 2019, PL 5691 de 2019, PL 872, PL de 2021, PL 3592 de 2023, PL 145 de 2024, PL 146 de 2024, PL 210 de 2024 e PL 226 de 2024. Em seguida, foi concedida a vista
bem como realizadas nos dias 1, 2 e 3 de julho de 2024, mais 3 audiências públicas totalizando 12 oitivas, com o objetivo de debater o tema com diversos especialistas. Nesse sentido, destaco que as discussões sobre IA no Senado já se apresentam como um dos debates legislativos mais democráticos e abertos nos últimos anos dessa Casa. A presente complementação de votos suplementa o relatório anterior, manifestando-se acerca das emendas posteriormente apresentadas e realizando ajustes redacionais necessários a fim de garantir clareza, precisão e ordem lógica às disposições normativas propostas, conforme exigido pela Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998. As emendas número 62, 67 e 71 do senador Marcos Pontes, número 73 a 79 do senador Marcos Rogério, números 80 e 93 a 98 do senador Laércio Oliveira, número 117 do senador Carlos Portinho e número 123 do senador Marcos Rogério, referem-se a disposições preliminares do texto relativas no âmbito da aplicação da lei, seus fundamentos, princípios e conceitos. Por sua vez, a emenda número 116, também do senador Carlos Portinho, altera diversos dispositivos no que se refere à previsão do papel dos agentes de IA, ao argumento de equilibrar obrigações estabelecidas com o ciclo de vida da inteligência artificial e a posição dos agentes em sua cadeia de valor. As emendas número 59 e 60 do senador Marcos Pontes e número 81 do senador Laércio Oliveira dizem respeito aos direitos da pessoa dos grupos afetados por IA, que produz efeitos jurídicos relevantes de alto risco à supervisão humana desses sistemas. As emendas número 57 do senador Carlos Viana e 64 do senador Marcos Pontes relacionam-se com o direito de petição perante o órgão administrativo em juízo, buscando imprimi-lo ou limitá-lo. As emendas número 82, 83, 84 e 101 do senador Laércio Oliveira e as emendas número 104 e 105 do senador Exalcir Lucas e emenda número 113, 114 e 115 do senador Carlos Portinho, bem como as emendas número 121 e 122 do senador Marcos Rogério, e dos números 124 e 126 do senador Vanderlan Cardoso, refere-se à classificação de riscos dos sistemas de IA. As emendas número 68 do senador Vanderlan Cardoso, número 69 do senador Steve Everton, números 80, 85 e 86 do senador Laércio Oliveira, número 112 do senador Carlos Portinho e número 129 do senador Marcos Pontes, referem-se à governança dos sistemas de IA. As emendas número 63, 65 e 66 do senador Marcos Pontes e 87 e 88 do senador Laércio Oliveira e o número 120 do senador Marcos Rogério sugerem alterações quanto à avaliação de impacto do algoritmo. Por sua vez, a emenda número 58 do senador Carlos Viana e a emenda 89 do senador Laércio Oliveira buscam modificar previsões sobre o requisito a serem atendidos pelos desenvolvedores de IA de propósito geral. As emendas número 70 do senador Marcos Pontes e número 90 do senador Laércio Oliveira referem-se às regras para a responsabilidade civil decorrente de danos causados por IA. As emendas número 106, 107, 108 do senador Exalcir e 117 do senador Carlos Portinho e os números 125 e 127 do senador Vanderlan Cardoso propõem modificações em estruturas de competências do CIA. As emendas número 91 e 92, ambas do senador Laércio Oliveira, propõem alterar as regras relativas às atribuições da autoridade competente, inclusive quanto à aplicação de sanções administrativas. Estas últimas também são temas da emenda número 111 do senador Carlos Portinho. As emendas número 56 do senador Everton, número 61 e 72 do senador Marcos Pontes e número 109 do senador Exalcir Lucas e número 110 do senador Carlos Portinho e número 118 e 119 do senador Vanderlan, do senador Messias de Jesus e o número 128 do senador Vanderlan Cardoso buscam suprimir, modificar ou adicionar previsões relativas à proteção de direitos autorais, inclusive no sandbox regulatório. A emenda número 100 foi retirada pelo autor da emenda número 102 do senador Rodrigo Cunha. Inclui a previsão quanto à transparência do uso de IA em peça publicitária e a emenda número 103 do mesmo senador sugere regras para tratar o uso de imagem, de áudio de pessoa falecida nos sistemas de IA. A análise das emendas restantes foi incorporada ao exame e contexto das demais propostas. Análise.
A emenda número 62, 67, 71, 73, 74, 76, 79, 80, 93, 95, 97, 98, 116, 117, 123, relativas às disposições preliminares do texto, foram rejeitadas, por se considerar que tanto o artigo 1º, inclusive ao definir o âmbito de não aplicação da lei, quanto aos artigos 2º, 3º e 4º, apresentam fundamentos e princípios, conceitos que devem ser mantidos na amplitude em que foram apresentados, a fim de fazer valer o nível de proteção de direitos necessária ao contexto. A emenda número 75 e 96 foram acatadas, a fim de incluir entre os fundamentos previstos no artigo 2º a proteção do segredo comercial e industrial. Inciso 17. As emendas números 59, 60 e 81, referentes aos direitos da pessoa e grupos afetados pelo sistema de ar, que produz efeitos jurídicos relevantes ao alto risco da supervisão humana de sistemas de ar, foram rejeitadas, por se considerar que o substitutivo proposto avançou consideravelmente quanto ao tema, com enxugamento dos direitos básicos para pessoas ou grupos afetados por IA e definição de maior carga obrigacional quanto ao sistema produzir efeitos jurídicos relevantes a serem, ou seja, de alto risco, mas, uma vez seguindo a lógica de uma regulação assimétrica. As emendas números 57 e 64 relacionam-se com o direito de petição e foram rejeitadas. Por se tratar de direito constitucionalmente garantido, não seria desejável limitá-lo, tampouco suprimi-lo, pois não há inadequação em previsão legal específica para replicar suas particularidades à norma constitucional. As emendas número 82 e 83, que propõem alterações e previsões do sistema de ar de risco excessivo, foram rejeitadas, bem como as emendas número 101, 104, 113, 115, 121, 122, 124, 126, relativas à categorização das IAs de alto risco. A emenda número 84, do senador Laércio Oliveira, que propõe alterar alguns dos critérios da classificação e identificação de sistemas de IA de alto risco pelo CIA, foi parcialmente acatada, em linha com os incisos 1, 7 e 8, e o artigo 13. É coerente que não seja qualquer tipo de dano material ou moral a atrair carga regulatória mais pesada, e sim aqueles que foram considerados relevantes. A emenda número 105 do senador Isalci Lucas e número 114 do senador Carlos Portinho e número 126 do senador Vanderlan Cardoso foram parcialmente acatadas, fazendo constar o caput do artigo 14 que a categorização dos sistemas de IA como alto risco deverá considerar a probabilidade e a gravidade dos impactos adversos sobre a pessoa ou grupo. Além disso, incorporou-se a limitação da classificação de sistemas de IA para a gestão de infraestrutura crítica e concorrência de uso abusivo ou ilícito. As emendas números 68, 69, 80, 85, 112, 129, referentes à governança dos sistemas de IA, foram rejeitadas. Nesse ponto, é necessário destacar que qualquer menção específica a um setor econômico infringiria a lógica da proposta de uma lei geral para a regulação de IA e a delegação de tal regramento às autoridades setoriais. A emenda número 86, que altera o inciso 3º do artigo 18, para incluir entre as medidas de governança a serem adotadas pelo sistema de IA de alto risco, não apenas o uso de ferramentas, mas também de processos de registro automático de operação do sistema. Foi acatada, em vista que amplia os meios de conformidade à lei e não gera nenhum prejuízo para a efetivação de direitos já nela assegurados. A emenda número 63, 65, 66, 87, 88 e 120, bem como as emendas 58 e 89, relativas à governança dos sistemas de IA, foram rejeitadas. No que se refere à participação pública na elaboração de avaliação de impacto algoritmo, a AIA, sua publicação e ainda a contratação de consultoria externa, registra-se que uma regulação baseada no risco deve necessariamente vir acompanhado de algum grau de escrutínio público e garantias mínimas efetivas no processo de gerenciamento de risco, sob pena de não compatibilizar e ser conciliativa
com uma abordagem de direitos. Ainda tal publicidade será necessariamente ponderada diante da proteção da propriedade intelectual e dos segredos comerciais. A emenda número 70 e 90, referentes às regras de responsabilidade civil decorrentes dos danos causados por IA, foram rejeitadas, ainda que não haja menção às regras de responsabilidade civil na Lei número 12.965, de 23 de abril de 2014, do Marco Civil da Internet. O citado regime permanece inalterado, tendo em vista tratar de uma lei especial. Por fim, deve-se registrar que tal questão está sendo duplamente analisada no âmbito da reforma do Código Civil acerca da sua constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. As emendas número 91, 92 e 111, que propõem alterações quanto às estruturas e competências do CIA, atribuem às autoridades competentes, inclusive as sanções administrativas, e foram rejeitadas a emenda número 106 do senador Isalci Lucas, no número 127 do senador Vanderlan Cardoso, que foi parcialmente acatada, para prever, entre atribuições da autoridade competente, um incentivo à adoção de padrões, melhores práticas de certificação reconhecidas internacionalmente. As emendas número 108 do senador Isalci Lucas e 125 do senador Vanderlan Cardoso foram acatadas, a fim de garantir a adoção dos padrões de melhores práticas, modelos e certificações reconhecidas internacionalmente, como medida de autorregulação. Ademais, as emendas número 107 do senador Isalci Lucas e número 127 do senador Vanderlan Cardoso foram parcialmente acatadas, para prever a atribuição das autoridades setoriais para certificação e acreditação de organismos de certificação que se dará conforme a respectiva competência outorgada em lei. Nesse ponto, ressalta-se a harmonia entre as atribuições da autoridade coordenadora do CIA e das autoridades setoriais, que foi devidamente balanceada, para além da enunciação de seus poderes administrativos, sancionatórios, que não se resumem e não se limitam à questão de auditoria. As emendas número 56, 61, 72, 109, 110, 118, 119 e 128, que buscam suprimir, modificar ou adicionar previsões relativas à proteção de direitos autorais, inclusive o sandbox regulatório, foram rejeitadas. É necessário registrar que a importância de se garantirem direitos da indústria criativa, que incentiva a inovação responsável e respeitosa também aos frutos do espírito humano. Considere-se a emenda número 100 prejudicada em decorrência de sua retirada. As emendas número 102 e 103 foram rejeitadas, pois, apesar de trazerem interessantes propostas para a normatização e aplicações específicas de IA, não são pertinentes ao caráter geral do princípio lógico do proposto para o texto, ora em debate. A emenda número 53, senador Fabiano Contarato, mantém-se parcialmente acatada, mas ainda há de ensejar inclusão do inciso do artigo 56 para prever e caberá ao CRIA a cooperação com o Ministério do Trabalho, elaborar avaliação de impacto algoritmo nos usos de sistema de inteligência artificial sobre a força de trabalho, de forma a conter e mitigar externalidades negativas aos trabalhadores e ao ambiente de trabalho. As demais emendas visam, de modo geral, aprimorar o projeto. Suas contribuições foram apreciadas no contexto das demais propostas e refletidas na elaboração do substitutivo. Em consequência disso, mantidas as considerações já registradas no relatório apresentado em 18 de junho de 2024 e as alterações decorrentes do acatamento das emendas acima as indicadas. Apresenta-se substitutivo como os seguintes aprimoramentos adicionais: correções de erros materiais, incluindo a numeração dos dispositivos, a harmonização do uso dos termos inteligência artificial e IA e as referências à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. 2. Ajustes decorrentes do acatamento parcial da emenda número 3 do senador Carlos Viana, no que se refere à exclusão do sistema de avaliação de capacidade de endividamento no rol de IA de alto risco, mas sem o devido reflexo redacional dos dispositivos no artigo 15 do texto. Exclusão do erro material consistente na previsão dos sistemas de identificação biométrica no rol previsto pelo artigo 15, pois já previsto pelo artigo 14. 4.
seguindo a lógica da dosagem proporcional da intervenção regulatória, diante das externalidades negativas de um sistema de inteligência artificial, as previsões sobre categorização dos riscos foram revisadas, artigo 13 ao 16, com o objetivo de não enquadrar setores como um todo em tal faixa regulatória mais rigorosa e, com isso, privilegiar a abordagem pós-inovação, pró-inovação, bem como foram realizados ajustes redacionais para pormenorizar de que maneira as regras relativas ao sistema de risco excessivo serão avaliadas. 5. Limitação da previsão como IA de alto risco, dos sistemas utilizados na produção, curadoria, difusão, recomendação e distribuição em grande escala, significativamente automatizada, de conteúdo por provedores, aos casos em que o funcionamento desses sistemas puderem representar riscos relevantes aos fundamentos da lei do inciso 13 do artigo 14. 6. Aprimoramentos de normas para a governança dos sistemas de inteligência artificial, de acordo com o estado da arte do desenvolvimento tecnológico e com os esforços razoáveis à proteção de segredos comerciais e industriais. 7. Correção redacional do inciso 4 do artigo 32, a fim de esclarecer que as instruções de utilização elaboradas pelos desenvolvedores de IA no propósito geral serão destinadas a todos os agentes da cadeia, incluindo os distribuidores e não apenas desenvolvedores posteriores e aplicadores. 8. Alteração do quadro, alteração quanto ao prazo previsto no parágrafo 2º do artigo 32, no sentido de que os desenvolvedores de sistema de IA de propósito geral e generativa devem, por um período de 5 anos, contados da colocação no mercado ou da entrada de serviços de seus modelos, manter a documentação técnica referida nos incisos 5 e 6 à disposição da ANPD. 9. Previsão expressa da adoção de padrões de melhores práticas de modelo de certificação reconhecidos internacionalmente entre as medidas de regulação e boas práticas. 10. Por decorrência lógica e garantia do interesse público, inclusão de que a autorregulação pode compreender a adoção de padrões de melhores práticas e modelos de certificação reconhecidos internacionalmente. Inciso 5 do artigo 40. 11. Adequação a fim de expressamente permitir a mineração de dados por entidades públicas ou privadas para combate a ilícitos, civis e criminais, que atentem contra os direitos de autor e conexos. 12. Quanto aos direitos autorais, estabelece que tanto o CIA como a autoridade setorial competente terão incumbência de implementar um ambiente regulatório experimental com relação à transparência e remuneração de conteúdos protegidos por direito autoral. 13. Adequações redacionais quanto às disposições relativas ao CIA, com a concentração das regulamentações e atribuições do Executivo quanto ao tema num único dispositivo, o artigo 72. 14. Correções quanto à vigência das regras relativas ao CIA, esclarecendo que o capítulo 9, relativo à supervisão e fiscalização, deverá realmente entrar em vigor na data de publicação da lei, mas com exceção do artigo 50, relativo às sanções administrativas, diante da necessidade de adequação dos setores econômicos antes de serem efetivamente fiscalizados e sancionados. E 15. Correção quanto à vigência imediata das disposições relativas às medidas de incentivo e sustentabilidade, microempresas, empresas de pequeno porte e startups, e proteção de direitos autorais, reforçando o artigo 62, e entra em vigor na data da sua publicação da lei, como mera decorrência das lógicas das disposições na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Especificamente no que se refere às preocupações com fomento, incentivo ao desenvolvimento da IA nos diversos setores e flexibilidade regulatória,
frente às variações tecnológicas, inclusive com adaptação frequente aos riscos de garantia de segurança jurídica. O balanceamento desses pressupostos é a realização ao longo de todo o texto, atingindo o objetivo de equilibrar valores fundamentais por meio da adoção de abordagem baseada em direitos, mas com a exclusão de dispositivos muito prescritivos que poderiam gerar risco de engessamento da lei, da regulação baseada em riscos de assimetria, com reforço da lógica de que o peso regulatório deve ser proporcional ao grau de risco do sistema de IA, da designação de autoridade competente, da previsão de medidas para o fomento da inovação sustentável, entre outras. Diante disso, considera-se que o texto que ora se apresenta resulta em grande debate e diálogo democrático, chegando a uma proposta que prima pela proteção de direitos e pela segurança jurídica, para fomentar a inovação, desenvolvimento econômico e tecnológico por meio do balanceamento dos potenciais riscos associados à aplicação da tecnologia em diferentes contextos. Voto. Diante do exposto, voto pela aprovação do PL número 2338/2023, pela aprovação das emendas número 4, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 35, 38, 44, 47, 49, 50, 52, 75, 86, 108 e 125. E pela aprovação parcial das emendas 1, 3, 5, 7, 10, 22, 27, 34, 42, 43, 45, 46, 53, 84, 105, 106, 107, 114, 126 e 127. E rejeição das demais na forma do substitutivo consolidado apresentado a seguir, pela aprovação da prejudicialidade do PL número 21/2020, PL 5051/2019, PL número 5691/2019, PL número 872/2021, PL número 3592/2023, PL número 145/2024, PL número 146/2024, PL número 210/2024, PL 226/2024. Essa é a complementação de votos, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, senador Eduardo Gomes. Parabéns pelo trabalho a toda a equipe que pôde acompanhar, todos aqueles que colaboraram. Reitero, senhores e senhoras, que a complementação de voto, a hora lida, será disponibilizada pela Secretaria da Comissão. E conforme, primeiro, saudar aqui a presença do deputado Pedro Júnior, de PL do Tocantins, muito bem-vindo. Conforme combinado com todos os membros da comissão, está concedida a vista coletiva e eu convoco nova reunião para a discussão e voto na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã. Está encerrada a reunião. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre saúde, segurança pública, Instituto Federal de Educação, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão. Eu não sou da bancada que acredita que com arma se vai resolver o problema da violência. Eu sou da bancada e de uma bancada que defende a educação como uma arma importante para enfrentá-la. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Estava numa luta diária, da gente não saber se teria aula, se o professor conseguiria vir à instituição, da instituição não ter a retirada de lixos. A gente se uniu para limpar ar-condicionado, limpar de todas as formas que vocês possam imaginar, e nisso também conseguir colaboração com outros departamentos de outras instituições que também estavam sofrendo com essa crise que a ciência ainda está enfrentando. Nada ia para frente. Foi 47% do orçamento para os banqueiros, 3,9% para a saúde, 3,7% para a educação e 0,01% para saneamento básico. E para ciência e tecnologia, 0,67%. Ou seja, para não desenvolver tecnologia, para nós ficarmos eternamente dependentes dos países industrializados que estão aí afora explorando a população mundial. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento.
Pessoa com deficiência causada pelo Zika vírus pode receber indenização por dano moral e pagamento de benefício mensal. Para explicar melhor essa proposta, está aqui conosco o senador Rodrigo Cunha, do Podemos do Alagoas, que é o relator desse projeto. Senador, obrigado pela sua presença. Bem, Carla, eu estou fazendo o que é o meu papel, que é exatamente divulgar e lutar por uma causa que é de extrema importância para as mães e para as crianças que há cerca de 10 anos estão sofrendo com as consequências do Zika vírus. Pois é, exatamente. Essa infecção ela teve a maior fase em 2015, né? Tem quase praticamente 10 anos. Foram muitas crianças infectadas com microcefalia. Queria que o senhor contasse para a gente qual a realidade dessas famílias hoje e de que forma essa proposta, esse projeto pode ajudar essas famílias. Bem, acredito que muitos que estão acompanhando esse programa vão lembrar. Cerca de 2015 e nos 2, 3 anos subsequentes, gerou um grande clamor social e uma grande preocupação da possibilidade de crianças estarem nascendo com microcefalia, e quando se buscou as informações, a origem seria o mosquito que transmitia o Zika vírus. Então, quem tem acesso à informação começou a se proteger, a usar repelentes, a observar como estava a sua vizinhança, mas nem todo mundo teve acesso à informação e nem todo mundo conseguiu também se proteger. Então, por isso que nós estamos hoje, 10 anos após, ainda com 1.800 crianças, essa é o número, 1.800 e alguma coisa, nem 1.900 crianças têm registradas com microcefalias hoje. Muitas outras crianças não conseguiram passar dos 10 anos. E isso faz com que se tenha um olhar completamente diferenciado de uma situação também, comparando com outros tipos de deficiência. Porque nesse caso, e eu estou historiando exatamente para deixar claro, há uma negligência, há uma situação que não é genética, que não é hereditária, que não é causada por acidente, ou a criança já iria nascer com essa deficiência. Essa criança ela foi afetada justamente por uma negligência no poder público. Então, por isso é que nós estamos aqui lutando há bastante tempo, e a deputada à época e hoje senadora Mara Gabrilli, que o país inteiro a conhece, ela tem como bandeira também a pessoa com deficiência, ela atua em várias outras áreas, representa esse Senado muito bem na ONU, e que conseguiu fazer, através de um projeto de lei, uma busca para uma indenização dessas famílias, que não vai trazer a saúde das crianças, como poderia ter sido se não tivesse sido afetada, mas vai buscar um tratamento melhor, mas vai fazer com que elas vivam com um pouco mais de qualidade. E quais seriam esses valores, senador, da indenização e do pagamento mensal? Olha, é importante a gente deixar claro aqui que hoje há uma forma exata de quantificar a quantidade de crianças. Como eu falei aqui, são um pouco mais de 1.800 crianças no país inteiro hoje que sobreviveram a esse período, e para cada uma delas seria dado uma indenização, que é o teto do INSS. Com isso, um tratamento que é muito caro. A gente está falando aqui do Zika vírus, de microcefalia, que pode ser a palavras estranhas para algumas pessoas, mas essas crianças, elas nascem com várias anomalias, muitas delas surdas, cegas, com microcefalia, epilepsia, distúrbios mentais, principalmente motores. Então, já nasce com essa situação e precisa, sim, ter um valor que ela consiga ter um tratamento, e é caro. Esse tratamento é caro, não está disponibilizado. É difícil encontrar um neuropediatra, é difícil conseguir uma fisioterapia adequada para essas crianças. Então, inclusive, todo um apoio psicológico. E lembrando aqui, muitas vezes, quando a gente fala com pessoa com deficiência, olha para aquele indivíduo que está nessa situação. Mas, para se ter um tratamento, também tem que cuidar da família. A boa parte do tempo, ela não está num centro de reabilitação, ela está em casa. Então, aquela mãe, ela tem que estar ali e fica, na grande maioria das vezes, exclusivamente vivendo para essa criança. A realidade é que, na maioria das vezes, quando são casadas, o pai não continua, o emprego ela não consegue conciliar, porque não consegue contratar uma pessoa para ficar com seu filho, e que inclusive tem aptidão para cuidar melhor dele. Então, por isso, é uma indenização que é o teto do INSS, que chega a próximo a R$7.000. Então, esse recurso, tenho certeza absoluta, não vai ser para investir na poupança, não vai ser para trocar o automóvel, se é que tem automóvel, ou para fazer uma reforma na sua casa. Vai para buscar
um mínimo de qualidade de vida dos seus filhos através de uma reabilitação e também, inicialmente, uma indenização para que o Estado reconheça que houve um fato que poderia ter sido evitado no valor de R$50 mil em uma única vez. Senador, a infecção do Zika vírus, ela acometeu mais a região Nordeste, né? Alguns estados como Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte também ficaram, dentro dos estados do Nordeste, foram os mais destacados, que é já uma população também com menos renda, né? Uma população mais pobre. Essa proposta também tem esse viés de ajudar também essa população a ter mais condições também condições sanitárias, por exemplo? Com certeza. Então, quando se faz uma radiografia, de fato, a grande maioria das crianças estão no Nordeste, mas também tem ao Norte, também Amazonas também tem uma boa quantidade. E muitas delas também moram no interior, já têm uma dificuldade de locomoção para a capital. Enfim, é uma situação que precisa ter esse olhar social. Então, quando você busca uma reparação socioeconômica, olha que até agora nós só estamos falando da parte da saúde, porque tem outra parte que é a social. Então, essas crianças, como é a convivência dela com outras crianças, como essa criança na escola, se é que vai para a escola, que tem que ter um ensino completamente diferenciado. Então, esse outro aspecto, por isso que é importante olhar para uma outra pessoa e se colocar no lugar dessa outra pessoa. É um assunto que pode não estar em todas as casas, mas poderia estar na sua casa. Então, a importância de se colocar no lugar do outro e imaginar que todos nós somos seres humanos iguais, alguns têm oportunidades diferentes de outros e alguns têm prejuízos. Imagina numa situação dessa em que houve uma falha do Estado em algum momento e que se pode criar uma política pública para recompensar de certa forma, ou então buscar um mínimo de amparo a essas famílias e não ser feito isso. Não é isso que vai trazer um mínimo de prejuízo para o país, não é. Pelo contrário, só é algo positivo, por isso que nós estamos sendo cada vez mais firmes. Aqui, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente coerente e aberta ao diálogo, até ouvir outras pessoas, mas já tivemos um primeiro momento, um segundo momento, vamos para um terceiro momento em que se busca. Eu acredito que não seja ganhar tempo, mas sim uma solução pelo governo para que essas famílias tenham realmente esse amparo. Pois é, eu estou falando aí dessas negociações com o governo. Como é que estão essas conversas? O senhor disse agora em plenário que já houve vários adiamentos. Existe uma expectativa de votar essa proposta já na próxima semana? Sim, a expectativa é esta. Já está na pauta há 2 semanas da CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos. Já passou pela CAIS, inclusive com parecer favorável da senadora Zenaide Maia, que é do PT, ou seja, já passou por uma barreira, e essa outra barreira, que é da CAI, é onde nós vamos sair dali de uma maneira extremamente consolidada, para que vá em seguida ao plenário em um rito de urgência, assim vai ser feito o pedido, irei fazer esse pedido, e as pessoas consigam ter a tão esperada indenização o quanto antes. É diferente de vários outros temas. Tem muitos temas aqui que são tratados a toque de caixa, e que não vai fazer diferença se for aprovado 1 mês, 2, 3 meses depois. Esse caso não. Esse caso, um dia faz diferença. A gente pode aqui estar falando da vida de uma criança que pode ser preservada se ela tiver o tratamento adequado. E para que ela tenha esse tratamento adequado, ela precisa de condições para isso. E são essas condições que nós estamos falando. Então, o governo tem que entender essa responsabilidade social e de buscar justiça. Então, é esse caminho que nós estamos seguindo. Então, houve um primeiro pedido de retirada de pauta, foi retirado. Houve pedido de vista, já foi concedido. Então, hoje estarei com a ministra Nise, da Saúde, também, que ela já é conhecedora do assunto, desse assunto. E eu quero até mencionar, que eu não sei, acredito que foi na semana passada, as mães foram ao encontro da ministra, e aqui eu quero mencionar o trabalho feito por essas guerreiras, mulheres que não desistiram, apesar de toda a dificuldade, elas transformaram essa dor em algo maior que elas, que é exatamente lutar pelo seu filho, abdicam de várias outras situações e chegaram ao plenário do Senado Federal, chegaram ao vice-presidente Geraldo Alckmin, formaram associações, se organizaram, sem protesto, mas trabalhando de maneira articulada, associações estaduais, criaram uma associação nacional para buscar o quê? Uma política pública necessária. Então, isso é a mobilização positiva da sociedade em busca de uma causa. Então, acredito que não devemos ter novidades e que na próxima terça-feira
é um compromisso também do presidente Vanderlan, né, que deixou na pauta durante todo esse período, seja pautado e não tenha nenhum artifício para que não seja aprovado. Senador, obrigada pelos seus esclarecimentos e sucesso aí na votação da proposta. Bem, eu agradeço, estou aqui na torcida junto com muitos outros brasileiros que querem buscar justiça social para essas famílias. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse e outros programas Argumento, você pode acessar o nosso canal no YouTube ou a nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Continue conosco e até o próximo programa. Paulo Nogueira Batista Júnior, como aliar estabilidade econômica e desenvolvimento social? Essa aliança, no meu entender, entre estabilidade e desenvolvimento é natural. Como falar em desenvolvimento se a renda é tão concentrada, se há tanta pobreza e tanta miséria? Não é impossível. E a grande chaga que o Brasil tem que superar para se desenvolver é exatamente enfrentar esse problema. Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. Mulheres com implante mamário colocado em razão de tratamento de câncer têm direito à troca em hospitais privados ou pelo SUS sempre que houver complicações ou efeitos adversos. A mulher que sofre mutilação total ou parcial de mama em razão do tratamento de câncer também tem direito a acompanhamento psicológico e multidisciplinar. O Senado votou, agora é lei. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Agora está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Plano Nacional de Imunizações atingiu o grau de excelência com a criação do Sistema Único de Saúde. O SUS é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada. Acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde. Nós acreditamos na ciência. Temos o sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. TV Senado. Democracia todo dia. Olá, boa tarde. 13h30. O Senado Notícias está no ar. E nós abrimos o jornal falando sobre os próximos passos para o Rio Grande do Sul. Renegociar as dívidas, financiar a recuperação econômica, recuperar o aeroporto. São algumas das medidas necessárias para a reconstrução do Estado após as enchentes que geraram um colapso no Rio Grande do Sul. O assunto foi tema de audiência pública na comissão temporária que acompanha o que vem sendo feito nessa recuperação. O secretário executivo da representação do Estado do Rio Grande do Sul em Brasília, Henrique Pires, reforçou a necessidade da retomada do aeroporto Salgado Filho. Nós tivemos na véspera do fechamento do aeroporto Salgado Filho 182 voos naquele dia. A média é 170. Hoje nós temos 10 voos diários descendo e saindo de Canoas e 10 voos no interior do estado. Nós saímos de 182 voos para 20 voos. Talvez o nosso ponto principal nesse momento seja a retomada do nosso aeroporto por conta do que ele representa. As pessoas, quando as coisas estão funcionando, às vezes não dimensionam
mas quando param de funcionar, aí é que começam a ver que tem 52% dos desembarques que são destinados à serra, destinados ao turismo, param as cargas e tudo mais. Ele lembrou ainda uma outra pauta que caminha em paralelo às ações de reconstrução do Rio Grande do Sul, que é a renegociação da dívida dos estados. O governador Eduardo Leite e outros governadores estiveram com o presidente do Senado na semana passada para tratar desse tema. O Rio Grande do Sul quer, entre outras medidas, a extinção do atual coeficiente de atualização monetária e a redução dos juros, vinculada temporariamente a gastos com educação e investimentos. Um dos pontos é a alteração do coeficiente de atualização monetária para desvinculá-lo da taxa Selic e aproximá-lo do índice de preços ao consumidor amplo. A proposta do Estado é que o dinheiro economizado com os juros da dívida seja repartido em 50% para despesas com investimento, segundo o conceito da Lei 4320 de 1964, e 50% para a manutenção de desenvolvimento da educação. O representante da Secretaria da Presidência da República para apoio ao Rio Grande do Sul lembrou que o governo suspendeu a dívida do Estado sem a cobrança de juros e elencou também outras medidas que estão sendo colocadas em prática. Estamos agora iniciando exatamente hoje a segunda fase do crédito para as empresas. Já fizemos o crédito para as pequenas e microempresas através do Pronamp, com mais de 20 mil contratos assinados. Participamos do resgate de 84 mil pessoas e 15 mil animais. Foram 20 mil toneladas de doações transportadas, desbloqueio de dezenas de rodovias federais, criação de corredores humanitários. Esse especialista alertou para a necessidade de mais estudos que possam evitar as enchentes do Rio Guaíba. No trecho baixo da bacia, nós temos influência do corpo receptor, seja do mar, seja do estuário, no caso aqui da Laguna dos Patos, que é o que está circulado. Desassorear funciona para cima, mas aumenta o problema embaixo e lá não adianta desassorear. Por quê? Porque não há um desnível suficiente para a água ir, por mais que se aprofunde, inclusive, o canal. Nós não podemos continuar estimulando esse tipo de eventos, porque os desafios nas políticas públicas que nós temos legislação existe, o que falta é implantar a estrutura necessária, ou melhor, existe essa estrutura, mas precisamos reforçá-la, mas implementá-la. O representante dos municípios diz que aguarda o pagamento do Fundo de Participação dos Municípios para as cidades que ainda não receberam. No mês de maio e junho foram 2 bilhões quase a menos de arrecadação do ICMS, tem deixado todos os prefeitos e prefeitas aflitos, porque temos que encerrar os mandatos no dia 31/12, quase 200 prefeitos vão entregar a chave para o próximo prefeito ou prefeita que vai assumir a cidade, e os outros 300, mesmo que vão à reeleição, terão que cumprir a lei de responsabilidade fiscal, toda a legislação do direito administrativo, não deixando nenhuma dívida para 2025. Nós estamos na expectativa que o governo federal, através do ministro Paulo Pimenta, possa, no dia 17, sinalizar a questão do FPM extra, quanto que pode ajudar esses 400 municípios, e a compensação do ICMS para o Estado e para os municípios, que vai dar segurança, previsibilidade para a gente poder concluir os mandatos e, principalmente, continuar ajudando a população que precisa das prefeituras fortes. E a semana no Senado começa com sessão especial no plenário. Nesta terça está prevista a primeira reunião do ano do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. E na quarta, a sessão de entrega da Comenda de Direitos Humanos Dom Helder Câmara. Confira agora os destaques da semana na agenda. Logo mais, às 14h, está prevista a sessão especial no plenário do Senado para comemorar os 50 anos da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasf. E às 9h da manhã, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar faz a primeira reunião do ano. Na pauta estão 4 denúncias com pedido de abertura de procedimento disciplinar, 14 petições, ou seja, matéria em exame preliminar e uma representação. Já às 10h da manhã está marcada a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Um dos itens na pauta é o projeto que regula a produção, importação, exportação, comercialização, controle, fiscalização e propaganda dos cigarros eletrônicos. Às 10h, a Comissão de Constituição e Justiça deve se reunir para examinar projetos.
Um deles é a proposta de emenda à Constituição, que regulamenta o regime jurídico aplicável ao Banco Central. Também às 10 dessa quarta está prevista a sessão de premiações e condecorações no plenário. Será entregue a comenda de Direitos Humanos Dom Helder Câmara. A honraria concedida a pessoas e instituições que ofereceram contribuições para a promoção dos direitos humanos no país. Serão agraciados na edição deste ano o senador Paulo Paim, o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania Silvio Almeida, o militante da causa das doenças raras Rafael Regis Azevedo, o Instituto Dom Helder Câmara, em memória, o jurista e professor emérito da Universidade de Brasília, Antônio Augusto Cansado Trindade, que morreu em 2022. E para quinta-feira, às 14 horas, está marcada a sessão especial no plenário do Senado. Na pauta, o aniversário de 40 anos da criação da Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos, ANADEP. E como acabamos de ver, a Comissão de Assuntos Econômicos se reúne nesta terça-feira. Na pauta, autorizações de empréstimos, cigarros eletrônicos e reparação à pessoa com deficiência permanente. Pelo projeto, pessoas com deficiência permanente decorrente de doenças associadas ao vírus da Zika, como é o caso da síndrome congênita e da síndrome de Guillain-Barré, terão direito a uma indenização por dano moral e concessão de pensão especial. O valor da indenização seria uma parcela única de R$50 mil. Já a pensão especial será no valor equivalente ao maior salário de benefício do Regime Geral de Previdência Social. São 1.800 crianças, principalmente no Nordeste brasileiro, que estão nessa situação e que esse recurso, chegando para a família, não vai ser um recurso para que se invista em uma poupança, para que se troque um automóvel ou se reforme a casa, mas sim vai ser um recurso para investir no tratamento e na qualidade de vida de seus filhos. Então, essas mães se organizaram em associações dos estados, criaram uma associação nacional, já estiveram com o governo, através do presidente, vice-presidente Geraldo Alckmin, através da ministra da Saúde, trazer também uma boa notícia para essas mães guerreiras que estão há bastante tempo lutando para ter uma melhor condição de cuidar dos seus filhos. Outro projeto na pauta concede aos motoristas o direito de ter o exame toxicológico obrigatório custeado pelo empregador. E ainda na pauta está o projeto que regulamenta os cigarros eletrônicos no país. A nossa preocupação é não haver uma regulamentação. Ao contrário do que as pessoas dizem, hoje está totalmente liberado o consumo, apesar de estar proibido pela Anvisa a comercialização e também a importação, o que alimenta sobremaneira o mercado ilegal. Essa situação de limbo jurídico que nós vivemos alimenta, beneficia o crime organizado. Além de tudo, nós não sabemos o que há dentro destes dispositivos eletrônicos de fumar ou de vapear. Então pode conter ali substâncias ilícitas. E a vida, gente, a vida não tem valor? Tem ideia de quantas pessoas, não só no Brasil e no mundo, quantas pessoas já tiveram a vida ceifadas por causa do tabagismo? Também estão na pauta da comissão 2 pedidos de autorização para empréstimos externos com aval da União. Um com a Agência Francesa de Desenvolvimento, no valor de quase 58 milhões e 600 mil euros, em favor do município de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Os recursos destinam-se ao Programa de Desenvolvimento Municipal Integrado e Sustentável da cidade de Rio Grande. O outro com a Corporação Andina de Fomento, no valor de 56 milhões de dólares para o Estado do Espírito Santo, que deve aplicá-los no projeto Saúde para o norte do estado. E os próximos dias vão ser de muito trabalho no Senado. A Casa vai fazer um esforço concentrado nesta semana para votar a indicação de 19 autoridades. A pauta foi definida em uma reunião de líderes na última quinta-feira.
Ficou definido um esforço concentrado para a votação de autoridades que precisam ser sabatinadas pelo Senado. São cerca de 19 autoridades que estão para serem sabatinadas e, em sequência, sendo aprovadas, sejam também votadas pelo plenário do Senado, ainda antes do recesso, ou seja, tem embaixadores que precisam ocupar esses espaços, tem cadeiras vazias no CNJ, no CNMP. Pode ser votada também a PEC 66, que reabre prazo para municípios parcelarem suas dívidas com a Previdência e define limites para o pagamento de precatórios. A proposta ainda está cumprindo os prazos de discussão. Outro tema debatido na reunião de líderes foi a regulamentação da inteligência artificial. Mas alguns líderes defendem mais debates sobre o assunto e argumentam que houve a inclusão de matérias estranhas no projeto. Trechos do PL da censura estão como um jabuti dentro desse relatório. Então, por isso, é a importância de se discutir o texto daqui a pouco. O senador astronauta Marcos Pontes está preocupado com isso também, porque tem outras leis que já tramitam aqui na casa sobre isso, que já tem leis que existem sobre isso. Então, isso não pode ser discutido no apagar das luzes. E nós vamos continuar falando sobre inteligência artificial. Nós vimos agora que a regulamentação da IA no Brasil pode ser votada nesta semana na comissão temporária que trata do assunto. A complementação de voto do relator foi lida na última quinta-feira. O relator da proposta, senador Eduardo Gomes, apresentou seu relatório há 2 semanas. Mas a complementação de voto foi necessária porque foram apresentadas 30 novas emendas e realizadas 2 novas audiências públicas. Do total de 130 emendas apresentadas, o relator aceitou integralmente 20 delas e outras 20 parcialmente. 2 anos no mundo tecnológico é muito tempo. Vai precisar mais tempo? Vamos usar mais tempo. Precisa discutir mais? Vamos discutir mais. O parlamento é para isso, não tem dificuldade. Agora, vamos avançar pelo menos naquilo que a gente já acordou, porque senão não é negociação. Se as modificações feitas agora não forem suficientes, nós vamos continuar negociando. Mas a gente precisa continuar negociando e avançando. Lendo, levando ao plenário, levando à Câmara, voltando para o Senado, porque o ambiente atual, para mim, é a pior regulação que existe. São poucos mandando em todos, sem dar obrigação para ninguém. Todos aqueles que têm sugestão foram ouvidos, mas não será um setor ou outro quem vai direcionar o relatório. Nós sabemos que há interesses em jogo, em várias áreas que têm aí uma interdisciplinaridade, mas que nós precisamos atender aos interesses do país. Eu acho que é impossível se atender todas as demandas de todo mundo, mas o que a gente não pode é não atender nenhuma, ou seja, ser completamente fora do contexto de todo mundo. São 10 projetos sobre inteligência artificial tramitando em conjunto. A comissão temporária utiliza também o anteprojeto apresentado por uma comissão de juristas criada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O texto substitutivo a essas propostas cria o Sistema Nacional de Regulação e Governança de Inteligência Artificial, que será a autoridade competente para fiscalizar e regular o setor e a atividade econômica. O projeto fortalece o papel das agências reguladoras nas respectivas áreas de atuação. O projeto proíbe o uso da inteligência artificial em diversas situações, que são classificadas como risco excessivo. Entre elas estão induzir as pessoas ou grupos a comportamentos que causem danos à saúde, à segurança ou outros direitos fundamentais, sistemas de identificação biométrica à distância, em tempo real e em espaços acessíveis ao público, exceto em situações como ordens judiciais, busca de vítimas de crimes, de pessoas desaparecidas e recaptura de réus evadidos, além de cumprimento de mandados de prisão. Possibilitar a produção ou disseminação de material que caracterize ou represente abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes. Avaliar risco de cometimento de crime, infrações ou de reincidência com base em traços de personalidade, características ou comportamento passado, criminal ou não. Sistemas de armas autônomas. O texto também define quais são as atividades de alto risco para a inteligência artificial.
o funcionamento de infraestruturas críticas, como o controle de trânsito e redes de abastecimento de água e de eletricidade. Avaliação e classificação de chamadas para serviços públicos essenciais, como bombeiros e assistência médica. Veículos autônomos em espaços públicos, quando seu uso puder gerar risco à integridade física das pessoas. Sistemas de identificação e autenticação biométrica para o reconhecimento de emoções. Gestão da imigração e controle de fronteiras para avaliar o ingresso de pessoas em território nacional. A partir do momento que você permite ter o fomento para o desenvolvimento, você permite a utilização de forma ampla, você tem que analisar quais são os riscos daquilo que você trabalha com riscos. E aí, quando você trabalha com risco de quê? Dois lados. Primeiro, não se tornar algo que restrinja o desenvolvimento no país e restrinja a competitividade do país. Esse é um risco econômico do país muito grande. Se a gente não tomar cuidado, a gente é ultrapassado rapidamente. E o outro lado, o risco às pessoas. A gente fala de ética, de discriminação, etc., mas intensamente pensando em bancos de dados e como que isso vai ser utilizado. E o assunto é meio ambiente. O Senado aprovou o marco legal do hidrogênio de baixo carbono com alterações no texto. Por isso, a proposta retorna para votação na Câmara dos Deputados. O plenário do Senado finalizou a votação da Política Nacional do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono. O texto cria incentivos fiscais e financeiros para a produção do combustível. Para estimular a transição energética, o programa REHIDRO deve suspender a cobrança de PIS, PASEP e COFINS sobre a compra de produtos e de matérias-primas. A medida será válida por 5 anos. Será incentivada a produção de hidrogênio, principalmente obtido a partir de fontes renováveis, como solar, eólica, hidráulica, biomassa, etanol ou biogás. Há diversos itinerários para a produção do hidrogênio de baixo carbono. Diversos e muito já conhecidos hoje. Você pode fazer do gás natural que estão queimando no Rio de Janeiro, você pode fazer o hidrogênio de baixo teor de carbono. Etanol, que já é um combustível presente no Sudeste brasileiro, em Pernambuco, na Bahia, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, creio que em Rondônia, no Paraná, o etanol pode ser um dos itinerários para a produção de hidrogênio de baixo teor de carbono, que é o que terá incentivo com essa política regulada por esse projeto que nós estamos votando os seus destaques hoje. Também será concedido crédito fiscal da CSLL sobre a compra e venda de hidrogênio de baixa emissão e seus derivados produzidos no país. O crédito será concedido em até 60 dias da emissão da nota fiscal e poderá ser usado para pagar qualquer tributo federal. As empresas poderão se habilitar em até 5 anos para ter o benefício. Empresas instaladas em zonas de processamento de exportação também poderão aderir, sem abrir mão dos benefícios fiscais que já têm. Poderão participar do programa empresas que atuem também no transporte, distribuição, armazenamento ou comercialização do produto, e ainda as que produzirem biogás e energia elétrica a partir de fonte renovável para a produção de hidrogênio. Para entrar no REHIDRO, a empresa terá que cumprir requisitos, como investimento mínimo em pesquisa, desenvolvimento e inovação e percentual de bens e serviços nacionais na produção. O plenário também aprovou a criação da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, além de um projeto de lei permitindo que cooperativas possam ser beneficiadas com recursos dos fundos de desenvolvimento do Nordeste, da Amazônia e do Centro-Oeste. Os senadores fizeram ainda a sessão de discussão de 2 propostas de emenda à Constituição. Uma reabre o prazo para as prefeituras parcelarem dívidas com a Previdência Social, a outra cria regras para a eleição dos órgãos diretivos dos tribunais de justiça dos estados. O Senado realizou na última sexta-feira uma sessão especial para comemorar o Dia Nacional do Quadrilheiro Junino. Senadores destacaram a importância da festa para a cultura e para a economia brasileira. No dia 27 de junho, o Brasil comemorou o Dia Nacional do Quadrilheiro Junino.
Os profissionais são responsáveis por levar alegria por meio de danças e canções, as tradicionais festas juninas. Para celebrar a data, parlamentares, artistas e representantes da classe se reuniram no auditório Petrônio Portela do Senado para uma sessão especial. Estamos aqui hoje homenageando os milhões de brasileiros que fazem da quadrilha junina o ponto alto dessa festa que movimenta todas as cidades e embala todo o Brasil por pelo menos 30 dias. E é aqui, em nossa capital, a capital de todos os brasileiros, que com nossos grupos juninos fazemos essa homenagem. Isalci também destacou que a festa é importante para a economia. Se pensarmos em termos de Brasil, são cerca de 30 milhões de pessoas que participam dessa festa. Gera-se emprego e renda. Os comerciantes dizem que o aumento nas vendas sempre fica em torno de mais de 15% somente no mês das festas. Imagine ao longo do ano, isso é emprego e renda, é a política para ganhar, não é política para ganhar eleições, é um brasileiro que faz e sabe fazer, mesmo sem o investimento estatal, que deverão, ou que deveria, não ser apenas uma cédula ou uma aposta eleitoral. Representantes de quadrilhas juninas destacaram que a manifestação cultural contribui para a construção da cidadania e que as apresentações são pensadas com muito amor. É esse amor que mantém a gente a ficar na quadrilha. É esse amor que faz com que nós cuidamos um do outro naquele momento de crise. Eu tenho meninos e meninas que encontram na quadrilha o escape, a alegria, a inserção. Eu tenho meninos e meninas que encontram a inclusão numa quadrilha. Eu tenho meninos e meninas que encontram na quadrilha a socialização. É isso que vocês estão fazendo. Que outro espetáculo no Brasil, que outra cultura no Brasil, que com apenas um chapéu e uma fita na cabeça, eu me torno campeã? Quadrilheiro é coração, é dedicação. Como a nossa senadora falou aqui, é um trabalho humano acima de tudo. É lindo mesmo, né? E olha só que bacana. Entre os dias 5 e 9 de agosto, jovens de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal vão participar da vivência legislativa do programa Jovem Senador. Neste ano, foram mais de 170 mil inscritos. Criar projetos de lei, propor discussões de temas relevantes para a sociedade, presidir comissões e participar do processo legislativo. Essas são algumas das experiências que centenas de estudantes brasileiros já vivenciaram por meio do programa Jovem Senador do Senado Federal. O programa seleciona 27 alunos de escolas públicas de todo o país, um representante por estado e Distrito Federal, para vivenciar uma semana como senadores da República. É um dos programas mais criativos e de maior mobilização que o Senado já criou. Através da educação, promover a cidadania, que é a partir de redações analisadas por uma banca seleta que são escolhidos nas unidades federadas os senadores. Vão ter uma outra imagem da luta que se tem aqui dentro, da batalha que se tem aqui dentro para defender os interesses da sociedade que está lá embaixo. Não é? Isso, eles vão sair daqui certamente, digamos assim, muito mais informados e com a concepção mudada a respeito do que é o Congresso Nacional, de que é a política. Na edição deste ano, mais de 170 mil alunos e mais de 4 mil escolas participaram. O número superou os 2 anos anteriores juntos, 2022 e 2023. Esse ano o Jovem Senador é muito especial
porque a gente está comemorando os 200 anos do Senado Federal. Quando a comissão julgadora se reuniu, a gente já percebeu como esses jovens estão preparados quando eles debateram sobre os 200 anos do Senado Federal e o futuro, quais são os desafios que nós temos para a democracia do país. Porque ali eles falaram da desigualdade social, da transparência, de como a corrupção, as notícias falsas, isso afeta a democracia. O programa é uma aula de cidadania, também é uma oportunidade única de aproximar esses jovens do legislativo, da rotina parlamentar, onde eles podem discutir esses projetos. O programa existe desde 2011. Já foram apresentadas 60 proposições criadas pelos próprios jovens senadores. As sugestões podem se tornar projetos de lei, serem votadas no Senado Federal e passarem a compor a legislação brasileira. Além das sessões no plenário, os jovens senadores participam e integram comissões no Senado. Aqui eles compreendem como funciona a tramitação das propostas legislativas dentro das comissões temáticas. A selecionada para representar o Distrito Federal, Emanuele Miranda, comemorou o resultado. É muito emocionante para mim poder receber esse prêmio, poder representar não só a minha escola, não só essa história que a escola pública, o CTN, tem aqui para Taguatinga, mas também poder representar o Distrito Federal. É uma honra muito grande para mim e eu espero que naquela semana de vivência legislativa eu possa experimentar coisas incríveis, possa viver coisas extraordinárias, aprender muito e também todos aqueles aprendizados levar para a minha vida e que possa me acrescentar muito e muito mesmo. No Rio Grande do Sul, por conta da calamidade climática, a seleção estadual foi adiada para não prejudicar os alunos afetados pelas enchentes. Apesar da prorrogação do prazo, não houve prejuízo para os concorrentes. O senador Paulo Paim, que é do Rio Grande do Sul, falou que a experiência pode trazer esperanças para os jovens gaúchos. Nesse momento, mais do que nunca, esses jovens, estando aqui em Brasília e percebendo, inclusive, o carinho como o Congresso está tratando o Rio Grande do Sul, inclusive presido a comissão externa que está estudando, avaliando, contribuindo, para a recuperação do Rio Grande. É um incentivo, sim, o conhecimento que eles pegam aqui é um conhecimento que eles levarão por toda a vida. Para conhecer os representantes de cada estado e do Distrito Federal, acesse o site senado.leg.br/jovem senador. A Semana de Vivência Legislativa vai acontecer entre os dias 5 e 9 de agosto no Senado Federal. A lei que regulamenta a igualdade salarial entre homens e mulheres e fixa critérios remuneratórios completou 1 ano. Ela também determina a publicação semestral de relatórios de transparência salarial pelas empresas privadas com 100 ou mais empregados. Apesar de a previsão estar na Carta Magna desde 1988, lei específica mesmo só veio em 2023. Homens e mulheres, no exercício da mesma função, devem receber salários iguais. E aí o Brasil logo viu que, mesmo com a lei, não consegue, da noite para o dia, garantir essa igualdade. A medida ainda está sendo implementada Brasil afora. A partir do momento que essa nova lei traz em seus artigos a questão do relatório de transparência salarial, um incremento de fiscalizações e também previsão de multa no caso de descumprimento, ela coloca o tema na mesa. E na hora que esse tema está em destaque, ele vai ser aí um novo alerta, tanto para as empresas que já têm planos de cargos e salários e já têm políticas internas que protegem a questão da igualdade, quanto para aquelas empresas que não vêm cumprindo. A partir da lei, as empresas são obrigadas a apresentar um plano, para corrigir essas distorções salariais, essas assimetrias. Então, eu acredito que a lei é interessante pelo fato de, antes de mais nada, ela educar a sociedade brasileira, apontando que as desigualdades históricas, elas não podem ser naturalizadas, seguir sendo naturalizadas. Pelo contrário, elas precisam ser combatidas e superadas. Os Ministérios do Trabalho e das Mulheres divulgaram em março o primeiro levantamento, com dados de 49.587 empresas com 100 ou mais empregados. Ele mostra
que a maioria das empresas, 51,6%, já possuem planos de cargos e salários, que o salário médio nacional de admissão é de R$ 1.901. Homens brancos recebem 19% acima da média, ou R$ 2.264. Mulheres brancas recebem quase 1% acima da média, ou R$ 1.915. Homens negros recebem quase 3% menos que a média, ou R$ 1.846. Já as mulheres negras recebem cerca de 18% abaixo da média, ou R$ 1.566. No caso do salário mediano, ou seja, aquela média entre os salários maiores e os menores de uma mesma empresa, as diferenças são ainda maiores. Essas diferenças apresentam um diferencial também por estado. Piauí, Sergipe e o Distrito Federal apresentam percentuais mais baixos de desigualdade salarial, enquanto Mato Grosso do Sul, Paraná e Espírito Santo estão em pior situação. 32%, que é um número pequeno, de organizações, de empresas que têm políticas de incentivo à contratação de mulheres, mas essas ações elas são pensadas de forma genérica. E na prática, a gente sabe que quando elas são pensadas de forma genérica, elas não atingem aquelas que vivenciam maiores fragilidades, como as mulheres negras. O primeiro balanço saiu em março, o segundo chega em setembro. Enquanto isso, empresas correm para se adaptar aos novos tempos. A Confederação Nacional do Comércio procurou dar suporte às filiadas. E muitas apresentaram dificuldade com relação àquele cadastro inicial. Naquela oportunidade, nós fizemos uma live interativa, diversas reuniões com a nossa base de comércio de bens, serviços e turismo, uma ponte com o Ministério do Trabalho e Emprego para tirar dúvidas e facilitar o cumprimento legal dessas obrigações que a lei traz. Já em 2021, o senador Paulo Paim apresentou o projeto mais abrangente, com medidas para impulsionar a igualdade salarial em empresas com 50 empregados ou mais. Promover e implementar programas de diversidade e inclusão no ambiente de trabalho, como forma de capacitar gestores, lideranças e empregados. É uma luta que já vem de muitos e muitos anos. E cada vez mais nós estamos ocupando os nossos espaços, que é um espaço nosso de direito. Há dificuldades a serem vencidas, por isso que a luta não pode parar. Estejamos atentas para que a lei seja efetivamente cumprida e homens e mulheres passem a ganhar o mesmo trabalho, o mesmo salário pela mesma atividade exercida. Isso é democracia, isso é igualdade. Necessário. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre saúde, segurança pública, Instituto Federal de Educação, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão. Eu não sou da bancada que acredita que com arma se vai resolver o problema da violência. Eu sou da bancada e de uma bancada que defende a educação como uma arma importante para enfrentá-la. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O nosso grande fantasma aqui no Hélio Rangel é a evasão. A gente perde, assim, no final do ano, 50% dos alunos da noite. Mano, foi a melhor parte que teve na minha vida, foi a escola. Estudar, e fora estudar, tem aquela parte que você conhece pessoas novas, amigo, aí vem aquele jet, aqueles cabulos, e aí vai, mano. Eu acho que nós abandonamos o jovem, né? Achando que só oferecendo escola tá bom. O jovem pede escola que tenha aula. O jovem pede escola que tenha aula boa. O jovem pede escola que tenha aula boa e que ele participe. E que, ao final das contas, ele saia melhor do que ele entrou.
Se existe uma luta ampla pela democratização do país, pela redução das desigualdades, isso também passa por uma transformação da escola por dentro. A cada momento que a escola abre mão de se dedicar à aprendizagem dos estudantes, ela está aumentando o custo da sociedade. Eu sou o senador astronauta Marcos Pontes e sou natural de Bauru. Meu pai, seu Virgílio, ele era servente de serviços gerais do Instituto Brasileiro do Café. Minha mãe era escriturária da Rede Ferroviária Federal. E eu comecei a trabalhar com 14 anos como eletricista aprendiz para poder ajudar em casa. E a partir de lá eu fui para a Força Aérea, me tornei piloto. Fui selecionado em 1998 pela NASA. Em 2006 eu realizei a primeira missão espacial do Brasil. Eu sou o único astronauta profissional do Hemisfério Sul. Fui à Estação Espacial Internacional. Eu trabalhei junto com a ONU como embaixador para desenvolvimento industrial. Também eu sou embaixador mundial de ensino profissionalizante. Em 2018, a convite do presidente Bolsonaro, antes de ser candidato ainda, me convidou para ser ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações e Comunicações, o dia 1º de agosto, dia de aniversário da minha cidade, lá de Bauru, e eu passei então a ser candidato ao Senado. Sempre cumpri missões na minha vida, e aqui é mais uma missão no Senado. Acabei de entrar em 3 comissões, que é a Comissão de Ciência e Tecnologia, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa e, obviamente, pela educação, que eu tenho trabalhado durante tanto tempo. Essas são comissões, para mim, extremamente preciosas. Então, chegando no ambiente de trabalho. Apresentando aqui meu gabinete. O gabinete é simples, não tem que ser com um monte de coisa, tem que ser operacional, né? A ideia é justamente dar continuidade ao trabalho que eu tenho feito ao longo da minha vida, na promoção da ciência, da tecnologia, da educação e a utilização disso para o bem-estar das pessoas. Quando você vai decolar, você está sentado numa bomba de tamanho bem grande e naquele momento lá eu senti o coração pulsando, vamos dizer assim, do Brasil inteiro. E é o que eu sinto aqui no Senado também. Eu sou brasileiro e muito da minha vida, eu passei 20 anos com a NASA, não tenho uma relação excelente com os Estados Unidos e com outros países, como a Rússia, por isso que entrar na Comissão de Relações Exteriores, para mim aqui, era uma coisa extremamente importante. Essa frase está marcada como minha, mas na verdade é da minha mãe. Querendo ser piloto, não tinha dinheiro. Pô, moleque, você está sempre com esse livro aí, você está estudando para quê? Não estou estudando para fazer a prova da academia, você é piloto. Você é piloto? Cai na real, isso é coisa impossível para você, só para filho de rico, você nunca vai conseguir. Minha mãe, dona Zuleika, olhou bem para mim e falou assim, presta atenção, você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. Por uma razão muito simples, acreditar que é possível. Paulo Nogueira Batista Júnior, como aliar estabilidade econômica e desenvolvimento social? Essa aliança, no meu entender, entre estabilidade e desenvolvimento é natural. Como falar em desenvolvimento se a renda é tão concentrada, se há tanta pobreza e tanta miséria? Não é impossível. E a grande chaga que o Brasil tem que superar para se desenvolver é exatamente enfrentar esse problema. Agenda Econômica, nesta terça, 8h da noite, aqui na TV Senado. A partir de 30 de junho, quem pretende concorrer a algum cargo nas eleições deste ano não pode mais apresentar ou ser comentarista de programas de rádio ou televisão. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O nome é grande, mas a importância dessa lei é maior ainda. Ela define todo o processo de organização da nossa educação brasileira, do ensino infantil ao ensino superior. Hoje ela faz parte da história da nossa sociedade, mas, claro, também faz parte da história do Senado. Em 1961, vem a primeira ideia do que seria uma lei de diretrizes e bases da educação. É um pontapé inicial para a gente pensar nas bases da educação brasileira. Fala pessoal, aqui é o Sr. Josu, professor de História e de Geografia, influenciador digital, e hoje eu estou aqui para falar sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Quando chega 1971, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação sofre uma nova transformação.
Transformação importante, professor. O ensino à distância é instituído, o supletivo também? Eu sou alguém que deixou de estudar aos 17 anos de idade, voltou a estudar com os 24 anos de idade e só pude voltar a estudar por causa do supletivo, né? Daquilo que a gente chama de EJA. É em Fernando Henrique Cardoso, em 96, e com o Darcy Ribeiro, que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação toma um outro rumo, um rumo mais sólido. Temos também o Plano Nacional de Educação, que é renovável, estudado a cada 10 anos. Outra conquista da lei de Diretrizes e Bases, né, professor? Perfeito. Olha só como foi importante essa lei, porque a partir da lei a gente pensa na educação brasileira de forma sólida. Uma lei nacional de regras gerais sobre a educação. Na verdade, uma carta magna da educação no Brasil. Conquistas muito importantes para quem aprende, muito importantes também para quem ensina. Uma trajetória que também passou por aqui. Senado, 200 anos. Agora é lei. Tem direito ao novo programa Bolsa Família as famílias cuja renda per capita seja igual ou inferior a R$ 218 mensais ou que estejam inscritas no CAD único. A família receberá R$ 142 para cada integrante. A família que tem menores de 7 anos terá direito a mais R$ 150 para cada criança. O Senado votou, agora é lei. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. Nós vamos conversar com o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, sobre a alta do dólar e também sobre a autonomia financeira do Banco Central. Senador, obrigada pela sua presença aqui no programa. Sempre bom estar com vocês aqui. Senador, em 5 dias, no prazo de 5 dias, o dólar saiu de 5,44 e bateu 5,71. A que o senhor atribui essa oscilação tão grande? Bom, essa oscilação não aconteceu somente no Brasil. Em mais de 80 países houve aumento do dólar em relação às moedas locais, o que mostra que é um fenômeno global. É óbvio que... Olá, nós estamos de volta e vamos transmitir agora a sessão especial no plenário do Senado para comemorar os 50 anos da Codevasf. Acompanhe. Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento número 141 de 2023, de minha autoria e de outros senadores, que foi aprovado no plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a comemorar os 50 anos da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf. Gostaria de convidar para compor a mesa desta sessão especial os nossos convidados. Sua Excelência, o senhor Ministro de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional,
ministro Valdez Góes. Seja bem-vindo. Também, para compor a mesa desta sessão especial, Sua Excelência, o senhor Ministro de Estado do Turismo, Ministro Celso Sabino. Gostaria de convidar Sua Excelência, seu governador do meu estado, o estado do Amapá, governador Clécio Luiz Vilhena Vieira. Também, para fazer a parte da mesa dos trabalhos dessa sessão, um grande brasileiro que tem ajudado muito o Brasil a fazer com que essa empresa possa atuar nos rincões do Estado brasileiro, levando desenvolvimento, progresso, gerando emprego e renda para milhares de famílias, o senhor Marcelo Andrade Moreira Pinto, presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasf. Eu gostaria de fazer um gesto para com os nossos colegas senadores e com as nossas colegas senadoras da República, de convidar mais um integrante desta casa, um senador da República que eu tive a honra de conviver ainda como deputado federal, que representa o estado do Tocantins e que foi muito importante quando da discussão, da deliberação do projeto de lei que ampliou a área de atuação desta companhia a outros 5 estados brasileiros. E, em nome do senador Vanderlan, meu querido presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, que também é um estado que está atendido pelo Ministério da Integração Nacional e pela Companhia de Desenvolvimento, eu queria representando, já que naquela oportunidade, como líder do governo no Congresso Nacional, Vossa Excelência, líder Eduardo Gomes, atuou fortemente para que a gente pudesse ter a votação do projeto e a sanção pelo governo federal. E eu queria convidar a Vossa Excelência, que foi parte dessa construção política, para tomar assento à mesa dos trabalhos. Deu até certo, porque a participação do líder Eduardo Gomes na mesa da sessão especial
tivemos a oportunidade de acomodar em um assento o senador Vanderlan. Obrigado, Vanderlan, pelo carinho de sempre. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional que será interpretado pela banda do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, sob a regência da maestra capitã Beatriz Schmidt. Boa tarde a todos e todas. Uma honra e o privilégio de estar aqui hoje, podendo fazer parte da construção institucional e política da história desta grande companhia. E antes de iniciar o meu discurso, eu queria tentar agradecer e cumprimentar todos os nossos convidados, assessores do Senado Federal, servidores do Senado da República, em nome da doutora Sabrina, que está me secretariando aqui, na condição de secretária-geral da Mesa dos Trabalhos. E em seu nome, Sabrina, agradecer toda a equipe técnica do Senado da República. São servidores altamente qualificados que nos ajudam todo dia, o Senado da República, a fazer a diferença na vida dos brasileiros do ponto de vista do processo legislativo, enquanto Casa da Federação, enquanto o chefe do poder legislativo brasileiro, que é o Senado Federal e o seu presidente. E nessa parte, eu queria muito carinhosamente também agradecer o nosso presidente Rodrigo Otávio Soares Pacheco, o nosso presidente Pacheco, que tem conduzido os destinos desta casa ao longo dos últimos 3 anos e meio, com muita serenidade, com muito equilíbrio, ajudando o Brasil, ponderando em muitas oportunidades. E a minha relação pessoal com o presidente Rodrigo Pacheco, ela ultrapassou apenas a relação política institucional. É uma relação de muita confiança, é uma relação, sobretudo, de muito respeito, uma relação de lealdade, de companheirismo. E eu quero agradecer a condução e cumprimentar publicamente, já o fiz várias vezes, a condução do presidente Rodrigo Pacheco, enquanto chefe do Poder Legislativo, enquanto presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, pelo seu equilíbrio, pela capacidade de articulação, pelo espírito público, pelo bom senso. E nós estamos, com certeza, sob a liderança
ministro Valdez, do presidente Rodrigo Pacheco, avançando muito no Brasil. O Congresso Nacional, o Senado Federal tem sido uma casa que apoia a agenda do Brasil. Cada parlamentar, senador Vanderlan, meu querido presidente, representa um estado da federação. Mas o Senado é a casa da federação. É a casa do equilíbrio. O Senado da República, uma casa bicentenária, onde nós estamos tendo, graças a Deus e ao povo dos nossos estados, a oportunidade de estar aqui, neste período da história nacional, buscando fazer a diferença para melhorar a vida das pessoas. E isso nós fazemos todos os dias. E nesse Senado há claramente o respeito à opinião contrária. E eu quero exaltar isso, que é para isso que nós estamos aqui. Nós não somos obrigados a pensar igual um ao outro, mas nós somos obrigados a conviver. E em vez, prefeito Bruno Mineiro, de exaltar nossas divergências, o Senado da República, ao longo desses 9 anos que eu integro esta casa, o Senado Federal tem buscado as convergências da agenda do Brasil, da agenda dos apoiadores do governo, da agenda dos senadores independentes, da agenda dos senadores de oposição, e a gente tem conseguido avançar muito com base nessa interlocução franca. A melhor interlocução que a gente pode ter é a verdade com as pessoas. E a gente tem buscado, e eu, no meu mandato, em nome do povo do Amapá, tenho buscado exercer ele com muita tranquilidade e tendo a convicção que nós estamos, neste momento, do lado certo da história. Do lado do equilíbrio, do lado da ponderação, do lado do diálogo, porque esse é o único caminho que pode promover o bem-estar social, a diminuição das desigualdades e a gente ter um país mais justo, que é o que todos nós queremos. Então, isso tudo também serve para o nosso presidente Rodrigo Pacheco. E na condição de ex-presidente da Casa e aliado do governo, apoiador do governo, da agenda do governo, eu quero agradecer ao Rodrigo pela serenidade. O presidente Rodrigo, todos nós acompanhamos, em alguns momentos nesse período da presidência, não foi diferente comigo, sofre muitos ataques, muitas agressões que passam do campo político para o campo pessoal. Mas eu tenho certeza que ele tem tido o equilíbrio necessário de um grande estadista ao presidir o Senado da República, com a consciência do dever cumprido. Então, eu quero fazer essa menção ao presidente Rodrigo Pacheco, porque eu convivo com o Rodrigo, presidente Rodrigo, e sei que ele tem buscado sempre acertar. A gente, às vezes, até erra, mas todos nós que fazemos da política a nossa luta diária, a gente busca sempre acertar mais do que errar. E com essa fala, eu queria agradecer algumas pessoas que estão aqui. Agradecer, em nome da nossa bancada federal, o deputado Dorinaldo Malafaia, deputado federal pelo Estado do Amapá, muito obrigado pela sua presença. Vossa Excelência representa a Câmara dos Deputados e o seu presidente, presidente Arthur Lira. Muito obrigado, seja bem-vindo. Eu estou vendo ali atrás também meu irmão, amigo, deputado Fernando Filho, ex-ministro de Estado, do Estado de Pernambuco. Eu tive, Fernando, o privilégio de conviver no Senado Federal com seu pai, com o ex-ministro da Integração, Fernando Bezerra, nosso eterno líder. Tive a honra de conviver com o Fernando como líder e tive a honra de conviver com você como ministro de Estado e hoje como deputado federal. Também seja muito bem-vindo ao Senado da República, sua presença engrandece esta sessão e leve meu abraço ao Fernando. Falei com ele hoje, coincidência do destino. Muito bem-vindo, Fernando. Então, em nome de Vossas Excelências, eu cumprimento todos os deputados federais em nome do presidente Arthur Lira. Eu vou tentar pular um pouco aqui, que eu vou fazer primeiro o registro no olhômetro. Se Deus me permitir, não vai me faltar memória. Mas eu convivi também com o ex-deputado e ex-governador João Leão, ex-vice-governador da Bahia, João Leão. E agora, João, você retornou à Câmara dos Deputados depois de uma experiência. E eu lembro quando eu cheguei muito novo aqui, e por isso esse registro que faço a você, você pôde me ajudar a ser um bom deputado federal pelo Amapá e para ajudar o Brasil. E a sua presença aqui na primeira fileira do Senado Federal engrandece.
E a mim faz muito bem, porque eu sei os momentos que nós passamos de muitas dificuldades do ponto de vista orçamentário do nosso país, e eu tentando desde 2003 ajudar o Amapá, que foi o estado que me deu a oportunidade de estar em Brasília, e você, na condição de um deputado experiente, sempre me ajudou. E é a oportunidade de eu fazer esse registro público pelo carinho e pela amizade. Seja bem-vindo. Agradecer aqui aos prefeitos e à prefeita Paulinha, em nome de todos os prefeitos do Brasil. A prefeita Paulinha é prefeita do município de Serra do Navio, no meu estado do Amapá. O presidente da Associação dos Municípios, prefeito Carlos Sampaio, está aqui presente hoje com a gente. Prefeito que representa todos os 16 municípios do meu estado. O prefeito Ari, prefeito do município de Vitória do Jari, que está presente também nesta solenidade. O prefeito Bruno Mineiro, prefeito do município de Tartarugalzinho. Seja muito bem-vindo também, Bruno, aqui ao Senado Federal. E também fazer um registro muito importante do nosso eterno deputado federal, que tive a honra de conviver com ele, o deputado federal Evandro Milhomem. Milhomem, seja muito bem-vindo também ao Senado Federal e obrigado pela sua presença. Agradecer ao líder Humberto Costa, senador da República, presidente da Comissão de Assuntos Sociais. Obrigado, Humberto, pela presença nesta reunião solene, nesta sessão solene. Agradecer os nossos deputados estaduais do Amapá, que alguns dias atrás nós tivemos a oportunidade de fazer este mesmo ato na Assembleia Legislativa do Amapá, sob a liderança da presidente Aline Serrão, que foi uma propositura feita pelo deputado Rodolfo Vale. Então, em seu nome, Rodolfo, e da deputada Aline, meus cumprimentos a Vossa Excelência pela presença e, naturalmente, ampliar os cumprimentos a todos os deputados estaduais do Brasil, dos 16 municípios, dos 16 estados da área de atuação da Codevasf no Brasil e que, com certeza, esses deputados também sabem o papel relevantíssimo dessa companhia. Agradecer toda a equipe do Ministério da Integração, servidores que estão aqui, todos os diretores. Agradecer especialmente a presença do ministro Valdez Góes e aqui aproveitar a oportunidade e agradecer o presidente da República, Valdez. O presidente Lula, logo antes de assumir os destinos do Brasil, após a eleição, conversando comigo, levantou a possibilidade de nós termos nos quadros do governo federal um quadro que ele conhecia, que ele conviveu enquanto presidente da República com o Valdez quando governador do Amapá, e o ministro Valdez estava terminando o governo do Amapá, o seu 4º mandato de governador do Amapá, e ele recebeu o convite do presidente Lula para compor a sua equipe. E essa oportunidade, líder Eduardo, é uma oportunidade única para mim também, enquanto filho do Amapá, enquanto senador do Amapá, de ver um presidente reconhecer a capacidade política de um líder do norte do Brasil, do extremo norte do Brasil, e fazer o convite ao Valdez para que pudesse compor a equipe do governo federal. É a primeira vez na história do Brasil que nós temos a oportunidade, enquanto filho do Amapá, João, de ter um amapaense na esplanada. E isso, para mim, é motivo de muito orgulho para a bancada do Amapá, para o povo do Amapá, porque eu tenho certeza absoluta que o ministro Valdez Góes hoje tem colaborado por demais com a agenda do governo, na defesa da agenda que o presidente Lula está implementando no Brasil, com a política pública de melhorar esse ambiente, de desenvolver o Brasil. E não foi uma nem duas ocasiões que o presidente do Brasil faz menção à capacidade de articulação do ministro Valdez Góes. E na esplanada não é nunca demais lembrar que vários colegas nossos, senadores que estão ocupando, ou ex-senadores, ou deputados que estão ocupando cargos relevantes na República, na esplanada, também registram sempre o trabalho de interlocução do ministro Valdez Góes. Então, meus agradecimentos ao presidente da República, publicamente já fiz isso várias vezes, por reconhecer que do Amapá a gente pode ter um filho do Amapá
que tem a capacidade de ajudar o Brasil. E hoje o Valdez vem ajudando o Brasil, enfrentando grandes crises, grandes desafios, jamais vividos na história nacional, grandes tragédias naturais, de toda a ordem, seja fogo, seja seca, seja incêndio, desastres. Agora nós estamos vivendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, estamos vivendo no Mato Grosso, vivemos no Amazonas, para citar alguns, líder Humberto, alguns acontecimentos. E eu queria agradecer, Humberto, seu nome e a presença aqui como filiado do partido do presidente, como líder nesta casa, agradecer a confiança do presidente Lula em reconhecer a capacidade do Valdez. E hoje, como ministro, tem desenvolvido um grande trabalho. Da mesma maneira, quero agradecer o ministro Celso Sabino. Celso, você tem se dedicado muito enquanto ministro de Estado, você tem colaborado da mesma maneira que o Valdez, também, você sabe a nossa relação com o Estado do Pará, e você sabe a minha relação pessoal que eu tenho com Vossa Excelência. Vossa Excelência tem se destacado também enquanto ministro de Estado do Turismo, promovendo essa agenda que é importantíssima na distribuição de riqueza para os brasileiros. Um país com tantas potencialidades naturais, com tantas peculiaridades, merece mais nessa agenda do turismo. E você tem liderado esse processo, viajando o mundo e apresentando para o mundo e para o Brasil, esse Brasil lindo e maravilhoso que nós temos, com tantas, como disse, repito, com tantos potenciais. Então, eu queria te cumprimentar, tua presença aqui também engrandece essa sessão especial e te desejar muito sucesso, porque eu sei que você tem conduzido também com maestria os destinos desse importante ministério para o Brasil. Seja bem-vindo, meu irmão Celso. Queria agradecer ao Marcelo, já fiz esse registro, vou ter outra oportunidade de fazer, mas dizer para você, Marcelo, que você, aquela honraria que a Assembleia do Amapá te proporcionou, te dando um título de cidadão amapaense, ela, de fato, é para todos nós motivo de muito entusiasmo e de muito orgulho, porque essa companhia, há 5 anos, tem mudado os destinos do Amapá. Então, eu vou falar um pouco aqui, tenho aqui no meu discurso algumas falas importantes, mas acho que quando a gente tem a oportunidade de se expressar com o que nós estamos vendo, o que está acontecendo no Amapá, a gente faz o registro com o coração. Você ter sido um parceiro desde o primeiro dia que a Codevasf pôde atuar no Amapá. Desde o primeiro dia da atuação da Codevasf, você já estava à frente da companhia. Então, eu quero te agradecer a todos os teus técnicos, em teu nome, de novo, em nome dos teus servidores, que são servidores de carreira, que têm ajudado demais o Brasil, e em nome do superintendente do Amapá, do Dr. Hilton Rogério, que também é o primeiro superintendente desde a criação da companhia lá no Amapá. Essa interlocução tem sido a melhor possível. Eu sei que eu estou me alongando, mas é muito importante, governador, eu fazer esses registros aqui, nessa sessão especial. Então, obrigado, Marcelo. E você agora, para nós, é cidadão amapaense. E, por último, já falei um pouco do Eduardo quando convidei ele, eu quero fazer o registro da presença do nosso governador do Amapá, Clécio Luiz Vilhena Vieira. Clécio, em meu nome e em nome da bancada de senadores do Amapá, senador Lucas Barreto e o líder senador Randolfo Rodrigues. Em meu nome, em nome dos senadores e dos deputados federais do Amapá, eu quero registrar o carinho e exaltar a tua capacidade também de nos liderar nesse processo enquanto governador do Amapá. O Clécio tem apoiado todas as agendas, apoiado a agenda do governo central, apoiado a agenda que ele empreende hoje enquanto governador do Amapá, numa condição estratégica. O estado do Amapá tem grandes potencialidades e essa agenda do desenvolvimento que o Ministério da Integração com a Codevasf promove para esses estados é a agenda que foi vitoriosa no processo eleitoral. Na sua agenda de desenvolvimento, como ainda pré-candidato, você pregava
o desejo, junto com o Valdez, da gente desenvolver o Amapá, de apresentar para o Brasil e para o mundo as suas capacidades, as suas potencialidades, as suas riquezas. E hoje você, enquanto governador, nesse 1 ano e meio, tem se desdobrado para enfrentar a burocracia do Estado brasileiro, não é do Estado do Amapá, que é gigante. E você está presente hoje aqui nessa sessão solene que a gente teve a honra de propor, aprovado no plenário do Senado, e hoje estou tendo a honra de presidir, é também a oportunidade de eu registrar a nossa confiança integral da bancada do Amapá na sua agenda. A sua agenda de desenvolvimento, partindo dos municípios amapaenses, é a agenda que eu sempre defendi desde a minha primeira eleição, em 2000, há 24 anos atrás, para vereador de Macapá. Deus e o povo do Amapá me deu a condição de entrar na política como vereador. Aprendi muito. Em seguida, fui eleito deputado federal e, após 3 mandatos como deputado federal, fui eleito senador e fui reeleito em 2022. E é essa agenda que os amapaenses precisam. É a agenda de riqueza, de promover a integração, de diminuir as desigualdades, de enfrentar os desafios como nós estamos enfrentando. E nós estamos novamente, repito, nesta oportunidade, do lado certo da história, nós estamos defendendo a exploração das nossas riquezas naturais, quando trata da exploração de petróleo na margem equatorial, porque isso é uma riqueza do Estado brasileiro, Vanderlan. É uma riqueza da Petrobras, do Estado brasileiro, é uma agenda de desenvolvimento do povo brasileiro, da nação brasileira. E nós vamos continuar defendendo essa agenda, porque nós, brasileiros, temos o direito de saber das nossas riquezas e das nossas potencialidades. E quando a gente descobrir as nossas riquezas e as nossas potencialidades, Clécio, que elas sirvam para diminuir as desigualdades sociais, que é a agenda central do presidente da República. Diminuir as diferenças regionais e integrar o Brasil a esse país, Eduardo, de dimensões continentais, onde a realidade de um Estado dentro do Estado é diferente do norte do Estado e do sul do Estado. Um dos maiores países do mundo, com uma população a mais hospitaleira do planeta, a mais carinhosa e a mais atenciosa, como disse, um país com tantas riquezas, e a gente precisa fazer parabéns pela entrevista hoje, num veículo de comunicação nacional. Nós precisamos falar mais disso para defender essa história, porque a história vai cobrar da gente aqueles que defenderam e aqueles que não defenderam. E não é defender nada de errado, é defender o certo. Qual é o certo? É nós sabermos o que nós podemos fazer e onde nós queremos chegar, e nós, dentro da legislação brasileira, das regras, não inventar regra nova. Vamos buscar o que já existe de regra. E é isso que nós estamos combatendo. Nós estamos combatendo conversas distorcidas em relação à exploração da margem equatorial, ao ponto de em muitas entrevistas ou matérias, ter cuidado que é na foz do rio Amazonas, com a exploração ou com a pesquisa do petróleo. Está nada mais, nada menos que 580 quilômetros dentro do oceano, a 49 quilômetros de um bloco de exploração lá na Guiana Francesa, no Suriname, de petróleo, que está explodindo o PIB e a riqueza daquele país, e nós estamos ficando sem a possibilidade de buscar a mesma riqueza, primeiro para o Amapá, que preserva para o planeta e dá exemplo em preservação, o estado mais preservado do Brasil, com quase 98% de cobertura vegetal primária intacta, um estado que tem nenhum conflito nas suas terras indígenas, não tem conflito agrário, terras indígenas todas demarcadas, um estado que tem 73% do seu território já protegido pelo Estado brasileiro, ou pelo Estado do Amapá, ou pelos municípios, de áreas que nós não podemos tocar, em assentamentos da reforma agrária, em parques florestais, em parques nacionais. Ou seja, se quiserem discutir preservação ambiental com o Amapá vai sentar na primeira fileira da história, porque ele já dá sua parcela de contribuição para o Brasil e para o mundo. Portanto, Clécio, seja muito bem-vindo ao Senado da República e parabéns pela coragem de enfrentar esses paradigmas que quem fala deveria falar com o Brasil e com os brasileiros.
E, infelizmente, algumas pessoas estão falando para outros países e não para os brasileiros. E como nós temos a obrigação de defender o Brasil, eu vou fazer isso todo dia, defendendo o Amapá e o Brasil enquanto senador da República. Parabéns. Senhoras e senhores aqui presentes, gostaria de saudar todos os dirigentes e funcionários da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba. Gostaria de parabenizar a todos esses profissionais que contribuem para o desenvolvimento do Brasil nas 16 superintendências nos estados e na sede da companhia aqui em Brasília. A Constituição de 1946 já determinava que o governo federal deveria traçar e executar um plano de aproveitamento total das suas possibilidades econômicas do Rio São Francisco e dos seus afluentes. Como consequência desse mandamento, foi criada a Comissão do Vale do São Francisco em 1948. A comissão foi sucedida em 1967 pela Superintendência do Vale do São Francisco, a SUVALE. Em 1974, nasceu a CODEVASF, herdando a missão de suas antecessoras. Inicialmente, a companhia atuava em localidades de apenas 6 estados da federação: o estado de Pernambuco, o estado de Alagoas, o estado de Sergipe, o estado da Bahia, Minas Gerais e o Goiás, além aqui do Distrito Federal. Com a promulgação da nossa atual Constituição, a empresa ganhou contornos ainda mais relevantes. Suas competências passaram a atender objetivos centrais da nossa República. É importante lembrar que o Constituinte originário, o Constituinte brasileiro de 88, levou ao plano constitucional a intenção de erradicar a pobreza e de reduzir as desigualdades regionais. Até então, a integração nacional e a construção de uma verdadeira justiça social para todos não havia recebido a prioridade e o reconhecimento devido e adequado. Assim, no ano de 2000, a companhia ampliou o seu escopo geográfico, passando a compreender também o Vale do Rio Parnaíba, região do Piauí, Maranhão e o Ceará, que tiveram acesso a um número de linhas de promoção de desenvolvimento muito maior. Em 2009, houve uma nova ampliação. Os vales do rio Itapecuru e do rio Mearim, no Maranhão, passaram também a ser um novo destino de desenvolvimento da companhia da CODEVASF. Em 2010 e 2017, a companhia passou a compreender os vales de mais 13 rios da região norte, nordeste e centro-oeste, com a inclusão de localidades dos estados do Mato Grosso, do Pará e do Tocantins, além de demais bacias hidrográficas e litorâneas, em Alagoas novamente, no Maranhão e em Sergipe. Por fim, nos anos de 2019 e 2020, quando estive na presidência do Senado Federal, lutamos para que a CODEVASF pudesse desempenhar e assumisse um papel ainda maior do ponto de vista do desenvolvimento regional do Brasil. Pois bem, o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei número 4.731 de 2019, como disse e repito, de minha autoria, que resultou na lei número 14.053 de 2020. E as iniciativas da companhia, portanto, passaram a atender todas as localidades da região nordeste de Goiás, além do meu estado, o estado do Amapá e os seus 16 municípios. Hoje, portanto,
a Codevasf encontra-se habilitada a executar políticas públicas em mais de 1/3, presidente Marcelo, do território nacional. Eu tenho a convicção, e eu sei que todos nós temos a convicção, de que a Codevasf é hoje um dos principais agentes da integração nacional do nosso país. Para tanto, nós devemos reconhecer que somente alcançaremos uma redução das desigualdades a partir da promoção da segurança hídrica, da agricultura irrigada e da economia sustentável, valores que são perseguidos diariamente pela Codevasf. E por isso que menciono aquele que talvez seja um dos maiores orgulhos da companhia: a execução do projeto de integração do Rio São Francisco desde 2014. A empresa também é a operadora federal deste projeto. Trata-se de iniciativa, de fato, de uma obra faraônica e de grande impacto econômico e social. O projeto tem a intenção de garantir segurança hídrica a 12 milhões de brasileiros e brasileiras nos estados de Pernambuco, da Paraíba, do Ceará e do Rio Grande do Norte. São 390 municípios alcançados pelas obras, gerando emprego e renda à população local. Estamos falando de dar forma a uma ideia concebida há cerca de 2 séculos pelo imperador Dom Pedro II. A escassez hídrica da maior parte do Nordeste brasileiro sempre esteve em contraste com a riqueza das águas que o São Francisco carrega. Era essencial garantir que esses recursos pudessem atender a todos os nordestinos afetados pela seca. Era essencial, senhoras e senhores, que o poder público garantisse instrumentos para a superação da fome e da miséria nestas localidades. Mas não é só isso. A companhia tem atuação forte em todos os estados onde se faz presente. Mas também não é só isso. São ações focadas, sobretudo, na revitalização de bacias hidrográficas, na realização de obras de infraestrutura hídrica, no apoio à agricultura irrigada, na estruturação de projetos de inclusão produtiva, na melhoria das infraestruturas urbanas, além do apoio ao planejamento regional e à inovação. No Amapá, recentemente, a Codevasf realizou a entrega de 66 equipamentos e máquinas em todos os municípios amapaenses, entre automóveis, retroescavadeiras, enfim, muitos equipamentos. O governo estadual e as prefeituras de estado também receberam. Trata-se de um investimento que somou 17 milhões de reais. Desde 2020, ano em que a empresa iniciou as suas atividades no meu Amapá, passamos a contar com mais investimentos e mais um apoio no objetivo de melhorar a qualidade de vida dos amapaenses. E esse também é um propósito do governo central, quando fala a todo instante em diminuir as desigualdades sociais, em diminuir a pobreza e em diminuir as desigualdades regionais. No Pará, ministro Celso, destaco que a Codevasf, neste ano, liberou investimentos de quase 50 milhões de reais, com o objetivo de promover obras de pavimentação e também doação de máquinas e equipamentos. Somente as obras de recuperação de ruas e estradas têm o potencial de beneficiar quase 500 mil de paraenses em 6 municípios. Por isso a importância também da sua presença, de Vossa Excelência, entendendo o potencial gigantesco desta companhia, e esse é um papel que nos cabe proteger e defender essa empresa pública brasileira. Quanto ao estado do Maranhão, ressalto que a companhia destinou 93 milhões de reais somente no ano passado. Foram investimentos realizados em 162 municípios,
também com compra de equipamentos, caminhões frigoríficos, patrulhas agrícolas mecanizadas, kit de irrigação familiar e outros. Trata-se de uma ação que promove também a pesca artesanal, que é uma agenda central do governo, o cultivo de frutas e também de mandioca, que é fonte de subsistência e de renda de muitos amazônidas, a partir do plantio da mandioca, além da pecuária de subsistência. No Piauí, nos últimos anos, a Codevasf tem patrocinado, entre outras ações, iniciativas de promoção da pesca e da aquicultura, de implantação de adutoras, de repercussão hidroambiental no semiárido do estado, além da implantação de redes de esgoto sanitário e de drenagem pluvial. Já no Ceará, além da doação de equipamentos agrícolas, a empresa também tem patrocinado incentivos de estímulo à produção de camarão, além de projetos, novamente, de reforço à segurança hídrica do estado. No Rio Grande do Norte, a companhia instalou centenas de cisternas, beneficiando comunidades rurais do interior do estado. E tem as obras do projeto Seridó, em que serão investidos 600 milhões de reais na construção de infraestrutura que vão garantir, novamente, líder Humberto, o abastecimento de água tratada para 24 municípios do Seridó Potiguar. Na Paraíba, nos últimos anos, foram quase 400 milhões de reais investidos na implantação de projetos de irrigação, de construções de canais, de adutoras, de sistema de abastecimento de esgoto, de implantação de poços e cisternas, de recuperação de ecossistemas e suporte à agricultura familiar, uma agenda fundamental para o desenvolvimento do produtor da agricultura familiar que precisa e necessita do apoio desta companhia para sobreviver e poder agariar o sustento da sua família, inclusive nos assentamentos da reforma agrária. E também a piscicultura e a apicultura são destaques na Paraíba. Em Pernambuco, no estado do querido líder senador Humberto Costa, a companhia tem garantido uma ampla produção de frutas no interior do estado. Eu já visitei, líder Humberto, a produção extraordinária da fruticultura do seu estado. E a função desses projetos também de irrigação, só para se ter uma ideia, em 2023, estima-se que os projetos Bebedouro, Nilo Coelho e Pontal, todos mantidos pela empresa, tenham produzido mais de 800 mil toneladas de fruta, com destaque para a uva, a manga e a goiaba. E o valor bruto da produção chegou a quase 3 bilhões de reais, 30% a mais do que 2022. Eu visitei, inclusive, foi a minha visita que fiz ao Estado de Vossa Excelência enquanto presidente do Senado, que me motivou e me incentivou de ver a produção, que é o que vai mover esse Estado na vida dessas pessoas que precisam da presença do Estado. E foi na minha agenda institucional a Petrolina e a Juazeiro, lá no Estado de Vossa Excelência, que me motivou a apresentar o projeto de lei que hoje nós estamos falando aqui. Em Alagoas, verifica-se também que foram investidos 300 milhões de reais em projetos da companhia só no ano passado. Em sua história no estado, em Alagoas, a Codevasf realizou obras de infraestrutura hídrica, de construção de estradas e de pontes, de pavimentação de vias, de recuperação dos rios, além de contribuir para a formação de cadeias de atividades produtivas, como a apicultura, a piscicultura e a fruticultura. E os arranjos produtivos locais são um grande caminho para nós promovermos o desenvolvimento no Brasil. Em Sergipe, a companhia estimula a agricultura irrigada
E em 2023, foram produzidos quase 60 mil toneladas de produtos agrícolas em função dos projetos estruturados pela Codevasf. São 2.300 produtores beneficiados diretamente. E foi gerado um valor bruto desta produção para essas famílias, mais de 77 milhões de reais. Na Bahia, o estado do líder Jacques Wagner, do governador João Leão, do líder Otto Alencar e do senador Coronel, a companhia investiu cerca de 450 milhões em arranjos produtivos locais, indo desde a entrega de kits de piscicultura e apicultura até o corte e costura. Uma estratégia de estímulo à independência financeira e a de abertura de novos próprios negócios. Além disso, nos 50 anos que a empresa opera na Bahia, foram centenas de projetos de infraestrutura, de agricultura irrigada, de apicultura, de piscicultura, além, notadamente, desta vocação, que é a garantia da segurança hídrica ao povo sertanejo. Em Minas Gerais, estado do nosso presidente Rodrigo Pacheco, a Codevasf empenhou-se na entrega dos projetos hidroagrícola de Jequitiá. Eu acho que é Jequitaí. É porque, como eu ajudei desde o começo esse projeto, eu identifiquei que houve um pequeno equívoco, mas é Jequitaí. E quando presidente do Senado, eu recebi a visita do presidente Rodrigo Pacheco na residência oficial, na época líder do Democratas, do meu partido, me falando da importância deste projeto, da construção desta barragem lá no estado de Minas Gerais, para atender uma das regiões mais pobres de um dos maiores estados do Brasil. E eu me lembro que, com uma boa intenção deste presidente da época, eu consegui, da mesma maneira que faço com todos os estados brasileiros e com todos os parlamentares, me envolver nesse problema e ser parte da solução. Então, eu tenho um título de cidadão mineiro, neste caso concreto, que deverá garantir 23,7 mil hectares de terra irrigada. Isso aqui é uma transformação para essa região, podendo gerar cerca de 100 mil empregos diretos e indiretos e beneficiando cerca de 650 mil pessoas. O projeto deve receber 1,5 bilhões de reais em investimentos nos próximos 35 anos, que é o período da concessão deste empreendimento. E para fazer justiça, senadora Leila, muito obrigado pela presença de Vossa Excelência, que sempre abrilhanta os trabalhos do nosso Senado Federal. O atual ministro, senador Alexandre Silveira, também trabalhou muito e se empenhou pessoalmente para que este processo saísse do papel. Então, eu falei do Rodrigo, estou falando do Alexandre e vou falar do senador Carlos Viana, que também nos ajudou a construir um entendimento para que nós viabilizássemos esse programa e que agora, a partir de uma concessão, possa levar, de fato, mais riqueza e mais desenvolvimento para essa região do estado de Minas Gerais. Aqui no Distrito Federal, Leila, a companhia apoia a construção de infraestruturas que apoiem as atividades produtivas, como a construção de uma ponte sobre o rio Melchior, situada entre Ceilândia e Samambaia. Em Goiás, no estado do meu amigo senador Vanderlan, senador Wilder e senador Cajuru, nos últimos 3 anos, Vanderlan, a sua presença aqui é muito importante porque você trabalhou demais para que essa empresa viabilizasse recursos para o estado de Goiás, assim como a bancada do Goiás. Foram quase 800 milhões de reais investidos no estado de Goiás, em todos os 246 municípios. Foram destinados recursos para
estruturação de atividades produtivas, promoção da segurança hídrica e também do desenvolvimento de cidades e da zona rural. Em Mato Grosso, a Codevasf exerce com competência sobre a bacia do Araguaia, no rio Araguaia. A empresa promove iniciativas que garantam a preservação do rio e dos seus afluentes e apoia projetos de inclusão social e econômica de populações que vivem na região. No estado de Tocantins, líder Eduardo Gomes, a companhia investiu 700 milhões de reais no estado de Vossa Excelência, sobretudo em obras e equipamentos, e também lá tem promovido iniciativas de preservação das nascentes do Tocantins-Araguaia, dentre outras ações importantíssimas no estado de Vossa Excelência. Em nome da Dorinha e em nome do senador Irajá. Como é possível perceber, o número de ações da Codevasf é inesgotável e quase, senadora Leila, imensurável. São transformações estratégicas que nós estamos promovendo no país e que tudo isso e todo esse processo tem sido liderado por servidores, homens e mulheres, servidores públicos do Estado brasileiro, que colocam o serviço diário em favor de brasileiros e brasileiras de todos os estados da área de atuação da Codevasf, que tem mudado a vida das pessoas. Parabéns novamente a todos vocês, servidores desta companhia. Parabéns, porque nos ajudam a construir um futuro melhor para o Brasil. São milhares de iniciativas que esta companhia desenvolveu nas últimas 5 décadas. 50 anos de história. E ela é um instrumento que não para de crescer todos os dias. São políticas públicas de um elevado impacto social, que atendem, sobretudo, os mais necessitados e que promovem justa redução das disparidades regionais. E eu, como amapaense, meu querido ministro Valdez, governador Clécio, tenho muito orgulho de poder contar com uma empresa como esta, que se envolve justamente para que sempre foi esquecido pelo poder público. E lutarmos para que a Codevasf chegasse no Amapá e pudemos hoje estar felizes, no meu caso do Amapá, com os resultados que nós já conquistamos em tão pouco tempo. Que todos os brasileiros e as brasileiras possam aplaudir com reconhecimento a uma coisa que nós precisamos fazer a todo instante: agradecer e reconhecer. E com reconhecimento, eu quero agradecer esses 50 anos, ministro Valdez, porque a Codevasf é uma companhia vinculada ao Ministério da Integração. Eu quero agradecer a essas 5 décadas de trabalho aos brasileiros e às brasileiras, novamente, especialmente aqueles que mais precisam, aqueles invisíveis do Estado que a Codevasf conseguiu transformar em visíveis. Que todos os funcionários dessa empresa recebam o nosso parabéns, que continuem fazendo um excelente trabalho. E, para concluir, fora do meu discurso, dizer da nossa satisfação de estarmos aqui hoje podendo promover esse encontro em homenagem a tudo isso que eu falei e, sobretudo, em reconhecimento ao papel relevantíssimo que esta companhia tem feito para com o Brasil, mas muito mais de fazer para com o Brasil, tem feito para com os brasileiros que mais precisam. Que Deus abençoe a Codevasf. Vida longa a esta empresa que ajuda o Brasil. Queria agradecer a presença de Sua Excelência, o senhor ministro do Tribunal de Contas da União, senhor ministro Augusto Nardes. Muito obrigado, Nardes, pela tua presença aqui
nesta sessão solene é a presença... Está ali, ministro. Eu acho que eu estou ficando velho, porque eu fui deputado federal com o Nardes. E eu votei no Nardes para ser ministro do Tribunal de Contas da União, na vaga destinada à Câmara dos Deputados. Eu sou teu cabo eleitoral, Nardes. E o Eduardo também. Obrigado, Nardes, pela tua presença aqui. Obrigado pelo que o Tribunal de Contas da União tem feito. Parabéns pelo seu trabalho. Você tem se dedicado muito nessa agenda do desenvolvimento das desigualdades do Brasil, com um olhar muito claro na promoção da diminuição dessas desigualdades. Essa sua presença aqui é uma honra para mim, enquanto seu ex-colega deputado federal e hoje como senador entusiasta da tua atuação no Tribunal de Contas da União. Leve meu abraço ao presidente Bruno Dantas. Queria agradecer ao representante diplomático da Embaixada da Palestina, o senhor Davi Sanches, que também está presente. Agradecer o representante diplomático da Embaixada da Síria, senhor Ala Bishni. Queria agradecer ao representante do ministro de Estado de Portos e Aeroportos, o diretor de Programas e Políticas Setoriais, Planejamento e Inovação, senhor Tetsu Koike, e agradecer ao ministro Silvio. Leve a minha mensagem, meu abraço ao ministro Silvio, que eu também tive a oportunidade de conviver com ele enquanto deputado federal. Agradecer o deputado federal Carlos Veras, obrigado pela sua presença. Agradecer o representante do Estado, representando o Estado do Rio Grande do Norte, assessora do escritório da representação da governadora Fátima, que eu também fui senador com a Fátima, e ela foi governar o Rio Grande do Norte, doutora Danúbia Reis da Costa, muito obrigado, leve meu abraço à governadora Fátima de Deus. Eu estava lá, aprendendo com ela como ela fez o dessalinizador para atender as comunidades indígenas. Eu e o governador Clécio Luiz e o ministro Valdez fomos lá aprender um pouquinho lá com o governo que Vossa Senhoria representa aqui em Brasília. Um beijo na Fátima. Agradecer a diretora da Agência Nacional de Águas, a diretora-presidente, doutora Verônica Sanches. Agradecer ao deputado estadual por Minas Gerais, Gil Pereira. Muito obrigado, Gil, pelo carinho de sempre. Agradecer a presença do deputado estadual do Amapá, que não citei ainda há pouco, o deputado Diogo Sênio, seja bem-vindo. O diretor da área de desenvolvimento e infraestrutura da Codevasf, Henrique de Assis Coutinho, seja muito bem-vindo. O diretor da área de revitalização e desenvolvimento territorial da Codevasf, José Vivaldo Souza de Mendonça Filho. Agradecer o presidente da Câmara Municipal de Barcarena, vereador Everton José Duarte Horta Júnior. Agradecer também o representante da Assembleia Legislativa do Amapá, doutor Eupídio Manajás. E, neste momento, eu gostaria de solicitar à Secretaria-Geral da Mesa, a doutora Sabrina, que a gente possa fazer a exibição do vídeo institucional sobre a história da companhia. Pedras no caminho, para mim elas sempre fizeram parte do curso do rio. Eu nasci em 1974 e de lá para cá, muitos desafios, nunca parei. Quando falo em rio, o São Francisco dá o ar da graça em minha mente, sempre majestoso. Nos meus quase 50 anos de vida, o velho Chico foi testemunha de grandes histórias. O tempo passou e rotas se abriram, e assim fui construindo moradas pelo Brasil. Eu nunca percorri sozinho. Pessoas deram as mãos e a transformação aconteceu. Nossas águas sempre escoaram para o melhor cantinho do futuro. Pontes eu construí para ligar pessoas. Ruas eu asfaltei para concretizar sonhos. Mudas eu plantei e vi a esperança brotar. É tudo tão especial. Juntos nós irrigamos tudo até aqui. Futuro? O que queremos? Melhor deixar ele falar, né? A natureza nos inspira.
As nascentes, por exemplo, são como aves ainda no ninho. E se depender de nós, são sempre bem cuidadas. O peixamento nos mostra que a vida pode sim ganhar um empurrãozinho e que nossos braços são afluentes para transpor águas. O combustível desse motor ara terras e reboca sonhos. Daqui, a visão é clara. É muito mais do que desenvolver regiões, é crescer, se modernizar e se reinventar com a ajuda de vocês. O presente do futuro é o agora. São pequenos Brasis dando certo. Vivam isso. Por aqui, seguiremos o nosso percurso, leve, contínuo e florescendo por onde for. Codevasf a caminho dos 50 anos. Legado de desenvolvimento. Gostaria de conceder a palavra ao senador Eduardo Gomes, líder Eduardo Gomes. Senhor presidente, Davi Alcolumbre, feliz em lhe ver nessa cadeira, presidindo essa sessão solene tão importante dos 50 anos da Codevasf. Quero cumprimentar nosso presidente Marcelo, presidente da companhia, nosso governador Clésio, governador do Amapá. Queria cumprimentar o ministro Valdez Góes, cumprimentando, ressaltando o papel democrático e de apoio firme a essa companhia, que tem transformado a vida dos brasileiros. Quero cumprimentar o nosso ministro Celso Sabino, ministro do Turismo, muito dinâmico, 2 ministros do norte do país, que fazem um trabalho muito importante. Senhor presidente, eu vou cumprimentar, durante a minha fala, os nossos colegas que estão aqui, João Leão, os deputados federais, em nome dele, cumprimento os deputados federais, Fernando Bezerra Filho, nosso querido amigo, ministro também, senadora Leila, senadora Tereza Cristina, senador Marcos Rogério, senador Vanderlan, que levou a Codevasf a Goiás, senador Humberto Costa, senador pernambucano, da origem disso tudo. Quero cumprimentar a todos os dirigentes, funcionários dedicados dessa companhia. E, senhor presidente, como Vossa Excelência falou muito sobre os estados, sobre a história da Codevasf, eu vou poupar a todos, só dizendo da responsabilidade da Codevasf no meu estado, no estado do Tocantins, nos novos estados, e contar uma breve história real sobre a presença firme e a modificação do destino desses estados com a chegada da Codevasf. No estado do Tocantins, ainda implementado há 4 anos, quase 5 anos atrás, o primeiro superintendente foi o nosso querido colega deputado Homero Barreto, e agora o César Félix é o nosso superintendente. A senadora Dorinha Seabra, nossa querida colega senadora Dorinha, foi a primeira a colocar recursos na Codevasf. Nós fizemos a modificação da base de 40 municípios para os 139 municípios do estado. E temos uma realidade que aqui no Senado, tanto o senador Irajá quanto a senadora Dorinha, eu e os 8 membros da bancada do mandato passado e desse mandato, 100% da bancada, independente de partido político, colocou e vem colocando recursos diretos para a Codevasf. Lá no Tocantins, a Codevasf funciona em conjunto com a sede muito bem estruturada da Embrapa Piscicultura, que é um belo prédio, onde a ciência está presente, o desenvolvimento e, principalmente, o atendimento direto aos municípios. No começo, presidente, era muito difícil você conseguir falar o nome Codevasf com os prefeitos, havia uma dificuldade. Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, e aí falavam Codefrac, VASP, VAST. Só que hoje, 5 anos depois, cada prefeito, vereador, a população em geral, sabe falar Codevasf em 35 línguas, porque a Codevasf faz 50 anos e o Tocantins 36. E já é clara a mudança, com mais de 1.000 equipamentos doados para comunidades dos municípios tocantinenses, agricultura familiar,
povos originários, quilombola, há toda uma distribuição não só de tecnologia, de atendimento direto no arranjo produtivo, mas principalmente de incentivo. Qual o resultado disso? Que é importante registrar. É evidente que um órgão público que se expande, que presta serviço, que tem todo o seu quadro funcional estressado porque é preciso fazer concurso, convocar mais gente, colocar mais gente para trabalhar, vem justificando a sua expansão com o serviço direto. No Tocantins, eu posso assegurar, o nosso governador Wanderley Barbosa, a Secretaria da Agricultura, o estado do Tocantins foi o estado no ano de 2023 com maior crescimento na área da agricultura, um crescimento próximo aí a 11%, ficando atrás apenas do Mato Grosso do Sul, e eu tenho certeza absoluta que a Codevasf tem muito a ver com isso. Lá nós estamos também fazendo um trabalho, presidente Marcelo, com a superintendência lá, com o superintendente César, de apoio às ações do Estado, senador Vanderlan, com os perímetros de irrigação. Então, são obras estruturantes, não dos municípios, mas do Estado, em conjunto com a Codevasf, com as universidades federais, temos 2 universidades federais, meus cumprimentos ao ministro Nardes, que fazem da Codevasf uma companhia fundamental. Eu tenho certeza que a Codevasf faz 50 anos, mas já influiu positivamente nos próximos 50 anos do estado do Tocantins. Para todos nós que estamos aqui, os 81 senadores e senadoras, os 513 deputados e deputadas, é importante dizer que é um exemplo claro de eficiência na administração pública. Dizer que a capilaridade, ainda pela razão daqueles que, de maneira muito cética, falam, mas senador, Codevasf é Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. Eu só queria responder dizendo que a Codevasf hoje cuida das bacias dos estados do norte brasileiro, sem as quais seria impossível pensar em água de boa qualidade, sem a preservação das nascentes do Rio Tocantins, do Rio Araguaia, do Rio Itapecuru, do Rio Parnaíba, da Ilha do Bananal. Portanto, existe toda uma integração, como se a gente tivesse... vou até pedir desculpa, presidente, e cumprimentar os ministros de novo, porque vou ter que sair para a reunião do projeto de inteligência artificial, onde a gente sempre diz o seguinte, o Brasil é uma casa com 230 milhões de habitantes, numa rua de 7 bilhões e 300 vizinhos com o olho ligado no Brasil. Assim são os rios brasileiros. Assim é a Codevasf, cuidando da bacia do Rio São Francisco, mas agora cuidando das bacias de todo o Brasil, da Amazônia, daquilo que é a nossa maior riqueza. E também, para encerrar, eu quero parabenizar pelos 50 anos, parabenizar o presidente e os funcionários e dizer que o Brasil tem um desafio muito grande. A senadora Neira faz um trabalho espetacular aqui na área de meio ambiente, desde o início do seu mandato. Nós compreendemos isso, mas é preciso que o Brasil fique atento, em especial nesse ano e no próximo ano, onde seremos sede da COP, do G20, para dizer que é preciso consciência para a preservação ambiental, mas, principalmente, senadora Tereza Cristina, é preciso investimento. O Brasil tem, assim como os estados brasileiros, o Tocantins, o Amapá, todos os estados, mantêm uma política de preservação percentual garantida em lei, que faz com que o cidadão brasileiro participe disso. Então, é preciso agora dar ao mundo essa visão de que não só no sequestro de carbono, como na preservação remunerada, é preciso também dar valor ao país que garante os seus recursos hídricos com política de desenvolvimento sustentável. E esse eixo a gente encontra, por exemplo, na nossa querida Codevasf. Parabéns, Codevasf, pelos 50 anos, parabéns a todos vocês. Obrigado, líder Eduardo. Fazer um registro rápido antes de passar a palavra ao presidente Vanderlan Cardoso, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal.
de uma pessoa que foi muito importante, Eduardo, para que esse processo nós pudéssemos fazer atuação na legislação na área de abrangência da atuação da Codevasf. O então ministro da época da integração, Valdez, era o líder senador Rogério Marinho, líder da oposição hoje no Senado Federal. E o ministro Rogério Marinho, na época, no governo passado, nos ajudou muito a convencer setores do governo que eram contrários à ampliação da companhia. Então, me permita, Vanderlan, fazer esse registro, porque eu falei no começo da minha fala de gratidão, de reconhecimento. Então, eu quero reconhecer que o líder senador Rogério Marinho, do governo passado, ministro de Estado, ajudou a conquistar vários atores do governo federal que eram contra a ampliação da área de atuação dessa companhia naquele projeto de lei que eu apresentei no Senado Federal. E com essa observação, para registrar a participação do Rogério também, eu concedo a palavra ao meu amigo senador Vanderlan Cardoso. Obrigado, presidente Davi Alcolumbre. Já o cumprimento, que é o requerente dessa sessão. Acho que Vossa Excelência, tudo que Vossa Excelência falou aí, praticamente não tem mais nada que a gente... Porque tudo é verdade. Meu discurso que estava aqui escrito, Davi, eu vou falar dando testemunho do que aconteceu com a ida da Codevasf para Goiás. Meus cumprimentos ao colega, amigos Eduardo Gomes, ministro de Estado da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, que sempre nos recebeu ali no Amapá, quando governador, com honra de Estado, viu, ministro? É um excelente anfitrião. Senhor ministro de Estado do Turismo, Celso Sabino, meus cumprimentos. Governador do Estado do Amapá, senhor Clécio, qual o cumprimento. Amigo, companheiro aí, presidente, que faz um excelente trabalho na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba e do Araguaia. Nós estendemos para o Araguaia também, né, Davi? Para o Amazonas, para o Rio Paranaíba, para o Rio Meia Ponte. Né? Meus cumprimentos. Cumprimentando você, eu quero cumprimentar todos aqueles que estão aqui da Codevasf. O Davi, era impressionante a preocupação dos amigos aqui da Codevasf, porque nós estávamos ali em pé. Eu disse, não, fica quietinho, porque hoje vocês são nossos convidados aqui. Vocês nos atendem tão bem, quando nós vamos ali levar as nossas questões no escritório ali na presidência, todos vocês. Então, fique tranquilo. Hoje nós estamos recebendo vocês. Deputado João Leão, meus cumprimentos. Todos os deputados federais aqui na pessoa do deputado João Leão. O superintendente da Codevasf do Estado de Goiás, Abelardo Vargas, cumprimentando ele a todos os superintendentes aqui presentes. Diretor Henrique Bernardo, chefe de assessor parlamentar Isabel, a todos vocês. Bom, Davi, mas o Eduardo contou um pouco da história com relação à Codevasf Tocantins e no estado de Goiás. Quando assumi aqui o mandato de senador, chegando aqui mais perdido do que segue em tiroteio, não entendia muito, né? Como é que funcionam as coisas aqui. E o Eduardo foi que me orientou, disse, Vanderlan, dá para você fazer um trabalho excelente em Goiás através da Codevasf. E eu disse, você está enganado, Eduardo, não existe Codevasf no estado de Goiás. Isso é coisa lá do Nordeste. Semiárido do Nordeste. Ainda falou, não, foi aprovada uma lei em 2018, estendendo para 134 municípios. Nós temos 246 municípios. E ninguém sabe disso. Nem os políticos de Goiás estão sabendo disso. E eu comprovei isso. Eu vim lá da reunião da bancada, ninguém falou nada sobre isso. Eu voltei para a bancada e disse, olha, eu quero pedir para vocês aqui que vocês me apoiem para viabilizar de fato e de direito a Codevasf no estado de Goiás. O que me chamou mais a atenção na Codevasf? Nós já destinamos mais de 800 milhões de reais para a Codevasf desde a criação primeiro do escritório e hoje é uma superintendência com quase 30 trabalhadores ali efetivos.
máquinas e equipamentos, presidente Davi, ministros, é muito importante. Você entregar uma patrol para um prefeito numa cidade pequena, e às vezes com a extensão de 3.000, 4.000 quilômetros quadrados. Quando você entrega aquela máquina, eles nunca tiveram uma máquina daquela ali. Eles choram. A gente faz desfile, eu gosto de fazer o desfile, a comunidade aplaude. Entregar uma reta escavadeira, pá carregadeira, tudo isso é asfalto. Mas uma coisa que me chamou a atenção, a nossa empresa está em alguns estados brasileiros, e principalmente no estado da Bahia, ele foi andando o estado da Bahia e conhecendo, como Vossa Excelência falou, era para mim estar naquela viagem com Vossa Excelência, Petrolina, Juazeiro. A mudança que houve no semiárido nordestino, quando a companhia começou a trabalhar, tanto na qualificação profissional, nos arranjos produtivos locais, mexendo com a autoestima das pessoas, e ali vai frutas e exporta hoje para o mundo inteiro as melhores frutas. Então, conheci aquilo, me chamava muita atenção. Quando percebi, através do senador Eduardo, que tinha Codevasf em Goiás, aí nós fomos trabalhar, e essa companhia veio. Mas o que mais me chamou a atenção é nos arranjos produtivos locais, o trabalho que faz em assentamentos, Davi. E aí, eu quero aqui, Davi sabe, outro senador sabe, mas eu sou filho de um ex-assentado do INCRA, lá em Roraima. Sou goiano, mas nós fomos para lá na década de 80. E ali, quando a gente precisava, meu pai, trabalhador demais, Davi, e precisou arar um pedacinho de terra. E um fazendeiro ali muito rico tinha um trator. E nós fomos lá pedir. Eu tinha 17 para 18 anos, senadora Leila. E ele disse, não, só para deslocar daqui para lá é 4 quilômetros para ir, 4 quilômetros para voltar, mas não sei o que e tal, não tem condições. Olha só o quanto Deus é tremendo. Eu sou senador da República. Nós temos mais de 400 assentamentos no estado de Goiás. Já destinei via Codevasf mais de 130 equipamentos. Não é só o trator, não. É gradeadora, niveladora, tanto equipamento para os assentamentos, produtores pequenos, agricultura familiar, associações, inclusive com os consórcios de municípios, levando máquina de equipamento para, por exemplo, como lá em Ceres, Rialma, Rianápolis, consórcio de municípios para a criação de peixes, né? Então foi isso que me chamou a atenção, porque mexer com a vida, a melhoria da vida das pessoas. Goiás, segundo dados, já é o segundo em produção de mel. Nós só estamos perdendo para o Piauí, não sei se é verdade, mas nós estamos perseguindo para passar o Piauí, no bom sentido. O quanto melhorou a vida daqueles produtores, aqueles pequenos. Porque o grande, ele se vira. Ele se vira. Acham que Goiás não tem seca, não tem região seca. Nós temos o Nordeste goiano. E aí vem o programa, e que já deu certo no Nordeste, nós não temos que inventar nada, não. Aí vem a perfuração de poços artesianos. Senadora Leila, a senhora não imagina a alegria que é de uma comunidade que passa por esses problemas e tem um poço de artesiano furado ali, com painel fotovoltaico em cima. Ou seja, Davi, é muito bom inaugurar o asfalto. Gente, quando vocês não imaginam como eu acho gostoso ir lá inaugurar obras, asfalto e tudo mais. Mas mexer com a autoestima das pessoas, melhorar a vida dessas pessoas. E eu recebo aqui quase todos os dias, porque eu peço os vídeos, né, das hortas, né, de tudo que estão produzindo. Pessoas que não tinham nada, hoje já está tendo aí seus trabalhadores, fazendo contrato aí para fornecer frutas, para fornecer pimentas, como Vossa Excelência já presenciou em Goiás. Então, a Codevasf, no meu estado de Goiás, ela mudou e está mudando em tão pouco tempo, em menos de 3 anos. A superintendência, há 2 anos e pouco. Mudou e está mudando a vida de nós,
os goianos. E eu só tenho que agradecer, encerrando aqui minhas palavras, o discurso que foi feito aqui, Davi, você falou tudo, né? Agradecer essa oportunidade. Davi, agradecer você, porque isso não é aquele projeto de lei de Vossa Excelência. Hoje nós estamos atuando só em 134 municípios, e ali foi estendido para os 246 municípios. Obrigado, obrigado a vocês, um beijo no coração de cada um de vocês que fazem parte da Codevasf. Ela é tão importante para nós que vocês viram, a coisa está dando certo, queriam parar a Codevasf, mas não teve jeito, porque o que está dando certo, Deus abençoe, e é assim. Deus abençoe a todos vocês, obrigado. Para fazer um registro e para fazer justiça, o senador Vanderlan foi um entusiasta dessa ampliação. E eu acho que eu fui com o Vanderlan no Ministério da Economia 4 ou 5 vezes cuidar desse escritório do Goiás. E deu certo, amigo. Parabéns. Obrigado. Vou pedir licença que eu tenho. Hoje é o lançamento da pré-candidatura. Queria convidar Sua Excelência, o senhor Ministro de Estado do Turismo, para fazer uso da palavra, o senhor Ministro Celso Sabino. Boa tarde, senhor presidente, Sua Excelência, o senador Davi Alcolumbre, presidente dessa sessão e autor do requerimento que traz a todos nós hoje aqui para fazer essa justa e merecida homenagem. Em seu nome, senador, eu cumprimento a todos os senadores e senadoras da República presentes nessa sessão e que nos acompanham através do sistema de transmissão remoto dessa casa. Cumprimento o meu colega, grande ministro, grande brasileiro que tem contribuído sobremaneira com a administração federal, com o governo do presidente Lula, ministro Valdez Góes. Aqui eu poderia repetir todas as palavras do presidente Davi Alcolumbre na sua direção, ministro, mas apenas para testemunhar que são todas muito verídicas, sinceras, honestas. Vossa Excelência tem sido uma grata surpresa, empregando a sua eficiência, o seu conhecimento, a sua experiência enquanto governador por 16 anos do estado do Amapá, em favor de todos os brasileiros, em todos os rincões do Brasil. Sou testemunha do esforço do ministro Valdez Góes, nos eventos que têm acontecido, que necessitam do apoio do Ministério do Desenvolvimento Regional, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina, no Centro-Oeste, no Nordeste, no Norte do nosso país, e você sempre presente, sempre atencioso e muitíssimo eficiente. Em seu nome, eu quero cumprimentar a todos os servidores do Ministério do Desenvolvimento Regional, ministério ao qual a companhia Codevasf está vinculada. Quero aqui também, no nome do governador Clécio, cumprimentar a todos os amapaenses aqui presentes, vereadores, vereadoras, prefeitos, prefeitas, deputados estaduais, deputados federais. Na pessoa do deputado João Leão, cumprimento a todos os deputados federais aqui presentes. Marcelo, fazendo justiça também, o senador Davi foi muito preciso em seu pronunciamento na sua direção. Gostaria e pretendo resumir um pouco o profissional eficaz que você é, um grande engenheiro, uma pessoa que tem trazido eficiência a essa companhia. Por que muitos parlamentares e até governos e até prefeituras escolhem a Codevasf como gestora dos projetos, de obras, de aquisição de equipamentos? Por conta da eficácia, por conta da celeridade, por conta da eficiência dessa companhia. E com o seu currículo à frente dessa companhia, com a sua vontade, com a sua determinação, não só nos processos administrativos internos, mas se fazendo presente nos rincões do Brasil, a companhia tem vivido talvez um dos melhores momentos da sua história. E aqui, falando do Marcelo, nós do governo federal sabemos que ninguém faz nada sozinho. Se não fosse a brilhante equipe que o Marcelo tem na Companhia de Desenvolvimento do Vale do Rio São Francisco, nós não teríamos o sucesso que vocês têm entregue hoje. Então,
em nome do Ministério do Turismo, também o ministro Valdez fará saudação pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Eu quero me somar com ele para falarmos em nome do governo federal. Parabéns a todos os servidores públicos da Companhia de Desenvolvimento do Vale do Rio São Francisco. Parabéns pelo seu trabalho árduo, pelo seu empenho, que tem entregue ao país milhares de quilômetros de asfalto em diversas regiões, asfalto de alta qualidade, que tem entregue ao país obras de saneamento básico, obras de fornecimento de água, que tem entregue a produtores rurais nos lugares mais distantes, aonde mais se precisa, tratores, grade aradoras, microsistemas de água, sistemas de piscicultura, de pesca. Parabéns pelo trabalho eficiente que vocês fazem. Muitas vezes, esse trabalho passa ofuscado em virtude de uma eventualidade em qualquer dos contratos, em qualquer das execuções. Mas poucas pessoas falam dos milhares de quilômetros de asfaltos que são entregues em altíssima qualidade. E poucas pessoas buscam saber por que muitas vezes o parlamento procura logo a Codevasf, dada a sua celeridade, dada a sua eficácia. Geralmente o parlamentar, ou geralmente não, o senador que representa as unidades federativas e os deputados que representam o povo brasileiro têm um compromisso de entregar, de promover benefícios à sua população trazidos pelo seu mandato. E o que a gente tem vislumbrado na prática é que o caminho mais rápido entre a entrega efetiva do mandato e o benefício ao cidadão tem sido muitas vezes através da Companhia de Desenvolvimento do Vale do Rio São Francisco. Então, nesse momento de celebração pelos 50 anos de criação da companhia, nesse momento de confraternização do governo federal, especialmente dos servidores que fazem parte da Codevasf, eu gostaria e deixo aqui a minha saudação especial, os meus parabéns, agradeço e parabenizo o senador Davi Alcolumbre pela iniciativa de promover essa sessão especial. Vida longa, mais sucesso, mais eficiência, mais prosperidade a todos os servidores da Codevasf, do Ministério do Desenvolvimento Regional e a nossa querida Codevasf. Muito obrigado. Queria convidar para fazer uso da palavra Sua Excelência, o senhor governador do Amapá, Clécio Luiz Vilhena Vieira. Boa tarde, meu querido amigo e presidente dessa sessão tão importante, senador Davi Alcolumbre. Saudar também o senador Eduardo Gomes, meu querido ministro Valdez Góes, ex-governador do Amapá, ministério sobre o qual a Codevasf está subordinada, inclusive, e isso faz muito sentido para a gente. Queria saudar também o querido vizinho, o ministro Celso Sabino de Oliveira, saudar o diretor-presidente da companhia Codevasf, Marcelo Moreira, que já virou um amigo de todos nós no Amapá também, fazer o registro da presença do ministro Nardes, dos senadores Vanderlan, senadora Leila e senador Humberto, que estavam aqui. Saudar o deputado Rodolfo Vale, deputado estadual do Amapá, assim como o deputado Diogo Sênior, que estava ali atrás. Saudar mais aqui na frente o deputado Milhome, grande amigo que está aqui vindo prestigiar esta audiência. Saudar o prefeito Bruno Mineiro, prefeito Ari Duarte, prefeito Carlos Sampaio, que é presidente da Associação dos Municípios, e a prefeita Paulinha, prefeitos que têm vindo na prática a atuação da Codevasf, chamar a atenção para as honras e os parabéns aos servidores da Codevasf,
que também são homenageados juntamente com essa sessão, e dizer o seguinte, Davi, em rápidas palavras. Certa vez, tu me falaste assim, talvez tenha falado para outras pessoas, sabe aquilo que a gente vê no domingo no Globo Repórter, ou em vários programas, no Globo Rural, perdão, no Globo Rural, ou em vários programas dedicados às questões rurais? Pois é, quase tudo aquilo é Codevasf, ou muito daquilo é Codevasf. E aquilo ativou uma memória, e eu tenho certeza que todos veem a mesma coisa, ou viram a mesma coisa, né? A fruticultura no Vale do Rio São Francisco, a irrigação, enfim, a agricultura familiar e em larga escala se desenvolvendo, saneamento básico, enfim, uma série de ações dessa companhia que para nós no Amapá, até em pouco tempo atrás, era uma sigla. Pois bem, isso é uma verdade, está aí para todo mundo constatar, assim como é verdade as diferenças regionais do Brasil. Nós vivemos verdadeiros Brasis, tamanha a diferença entre as regiões, entre os estados e entre os estágios de desenvolvimento de cada um desses mais de 5.000 municípios brasileiros. E aí, o Davi, que foi o primeiro amapaense a ser presidente do Senado Federal, ao visitar as experiências da Codevasf, sobretudo no Nordeste, disse, poxa, o Amapá também tem direito a essa experiência exitosa. Não só o Amapá, outros estados também. E propôs aqui no Senado que o alcance da companhia pudesse chegar ao nosso estado do Amapá, não é isso, Eduardo? E aí, para as coisas casarem ainda mais, nesta quadra atual, a Codevasf, que é ligada ao Ministério da Integração, tem como ministro um amapaense também o primeiro amapaense a ser ministro de Estado brasileiro. E, portanto, se para o Brasil, nos últimos 50 anos, para se contar a história do desenvolvimento do Nordeste e de outras regiões brasileiras, tem que se contar a história da Codevasf, para o Amapá, nos últimos 3 anos e meio, também isso é verdade. Eu e o prefeito Carlos Sampaio fomos prefeitos antes da Codevasf. O prefeito Bruno Mineiro, a prefeita Paulinha, o prefeito Ari, estão experimentando nos seus primeiros mandatos já a presença forte da Codevasf. E isso faz toda a diferença, não faz? Na gestão de vocês e na vida dos munícipes. Porque faz toda a diferença municípios que não tinham nenhuma máquina, nenhuma patrulha mecanizada, quer seja para a infraestrutura urbana ou para a acessibilidade rural, ou para a agricultura. E agora, todos os municípios amapaenses, só para citar como exemplo, possuem pá carregadeira, retroescavadeira, patrol, caminhão-pipa, rolo, caminhão coletador, equipamentos agrícolas, implementos agrícolas que só foram possíveis graças à presença da Codevasf no Amapá. Casas de farinha, enfim, começamos a experimentar as obras de infraestrutura, pavimentação, blocos de concreto, pontes, passarelas, etc., etc. E agora também irrigação e outras obras de saneamento básico. Então, senador Davi, você levou para o Amapá uma empresa brasileira que completa 50 anos no Brasil e está há pouco mais de 3 anos no nosso Amapá. E está fazendo toda a diferença para nós, gestores, mas, sobretudo, para quem mais precisa, para o munícipe mesmo, seja ele aquele que mora na sede do município ou aquele que mora lá no Grotão, no assentamento sem infraestrutura nenhuma e que agora começa a mudar a sua realidade, né? E fez isso não de forma mecânica. Você levou a Codevasf cheia de carinho, cuidou bem. O Marcelo já é cidadão amapaense, título dado pelo deputado Rodolfo Vale. Então, eu vim aqui para prestigiar o aniversário da Codevasf,
que faz agora, daqui a alguns dias, mas lhe prestigiar a você, a sua iniciativa, ao ministro Valdez, todo o Ministério, todos os seus colaboradores e a grande homenageada Codevasf, juntamente com os seus servidores. Muito obrigado, parabéns, vida longa à Codevasf e a todos aqueles e aquelas que fizeram e fazem a sua história. Obrigado. Nesse momento, conceda a palavra a Sua Excelência, o senhor ministro Valdez Góes, ministro de Estado da Integração e Desenvolvimento Regional. Bem, muito bom. Boa tarde a todos e todas. Agradecer ao bom Deus, sempre pela proteção e direção diária. Saudar carinhosamente e honrosamente o senador Davi Alcolumbre, proponente e presidente dessa sessão especial. Vou ter oportunidade de discorrer um pouco mais sobre o seu trabalho, o nosso reconhecimento. O nosso querido senador Eduardo Gomes e Vanderlei, em nome dos quais saúdo todos os demais senadores, os deputados federais, em nome do deputado Dorinaldo Malafaia, saudar carinhosamente o governador do estado do Amapá, em seu nome extensivo a todos os demais governos assistidos, presentes nos estados pela atuação da Codevasf, nosso querido presidente da Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco, Marcelo Moreira, e em seu nome, Marcelo, cumprimentar todos e todas, se não me engano, aproximadamente 2.000 trabalhadores e trabalhadoras que servem estados brasileiros já de 4 regiões, não necessariamente, estou falando de todos os estados, mas do Nordeste todo e muitos estados do Norte, do Centro-Oeste e também do Sudeste, como é o caso muito exemplar de Minas Gerais, a parte mais pobre, mais necessitada de Minas Gerais. Então, 4 regiões. E esses 2.000 trabalhadores e trabalhadoras têm feito um trabalho gigante ao longo desses 50 anos. Os que já contribuíram e já foram para o seu descanso do trabalho e os que chegam mais recente, com todo o gás e aprendizado com aqueles que, ao longo dessa história, já marcam fortemente o legado da Codevasf. Eu quero, antes de falar da sessão, falar dos feitos, o reconhecimento dos feitos, parabenizá-los. Vocês fazem parte de uma instituição muito importante para a vida dos brasileiros, sobretudo daqueles brasileiros que a gente precisa dar a mão para incluí-los no processo de desenvolvimento. O Brasil, em cada período, testa e passa por processo de desenvolvimento. E nós estamos vivendo também um período de desenvolvimento, o que é muito importante, mas mais importante que o desenvolvimento é ficar atento para não deixar o desenvolvimento acontecer e pessoas ficarem de fora dele. Então, é preciso política pública e é preciso instrumentos para viabilizar a política pública. E eu tenho certeza que, dentre as políticas públicas e os instrumentos que o Brasil dispõe, por iniciativa hora do Poder Executivo, por iniciativa hora do Poder Legislativo, mas a serviço do povo brasileiro, a Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco certamente se coloca entre aquelas instituições e responsáveis pelas políticas públicas que mais têm contribuído ao longo da história para diminuir desigualdades, cobrir vazios de assistência e de apoio ao setor produtivo. Então, parabéns a vocês. É mais que justo comemorar o ano todo os 50 anos de Codevasf. Já tivemos sessão legislativa no Amapá, em homenagem. O Davi teve a excelente ideia, e o Congresso aqui, o Senado, de aprovar
esta sessão especial. E eu estou vendo agendas em todos os estados do Brasil assistido pela Codevasf, Davi. Todos os estados estão fazendo e façam, comemorem, porque o Davi foi irretocável aqui em citar cada estado atendido pela Codevasf. Então temos que comemorar, festejar o produtor, o trabalhador com as suas conquistas, os estados, os parlamentares que têm participado ao longo dessa história e os trabalhadores e trabalhadoras liderados pelo Marcelo, que têm se responsabilizado, né, com esse dinamismo. Então, registrar aqui o meu reconhecimento. Saudar a distinta plateia, ainda, né, em nome da Verônica, que é da Agência Nacional de Água e Saneamento, que está aqui com vários outros diretores e colaboradores, que igualmente complementar, não é concorrente. Aqui nós falamos de segurança hídrica, de segurança para a produção, para o consumo humano. Então, a Agência Nacional de Água e Saneamento cumpre um papel importante nesse país, complementar nessa política pública que a Codevasf tem uma responsabilidade grande, sobretudo com esse braço da irrigação. Os nossos colaboradores, amigos, parceiros, né, líderes, né, do Amapá, e ao cumprimentá-los, né, o Milhome, o Bruno Mineiro, o prefeito Bruno Mineiro, o prefeito Ari, prefeito Carlos, prefeita Paulinha, extensiva a todos os prefeitos, certamente muitos que estão nos acompanhando, que acompanharão depois, né, as notícias dessa sessão e que sabem, cada um sabe, né, o diferencial da presença da Codevasf nos seus municípios. Não tem a menor dúvida disso para o processo de desenvolvimento. Ao ouvir aqui atentamente as palavras do Davi, é irretocável sua fala, viu, Davi? Eu achei muito pertinente você colocar no seu discurso recortes de exemplos de cada estado do Brasil atendido pela Codevasf. Digo recorte porque é gigante, né? Não caberia nesta sessão, mas você foi muito preciso, né, fazendo um resumo de cada estado, às vezes passando até a citar os números macros ao longo da história investido em cada estado, fruto desse trabalho feito pelo governo federal e pelo parlamento brasileiro, com repercussão direta na vida da sociedade. Você foi irretocável. E eu quero, além de lhe agradecer como ex-governador do Amapá, porque tive a oportunidade de participar do início desse processo, já colhendo frutos ali como governador, né, junto com o Clécio como prefeito, mas é transformador o que está acontecendo. E você começou pelo Amapá e depois foi em cada estado do Brasil atendido pela Codevasf fazendo a citação. E realmente, se aqui cada estado do Brasil tivesse a oportunidade de falar, não poderia fazer outro testemunho se não fosse esse e até alargar, como fez o Vanderlei aqui em relação ao Tocantins, a Goiás. Então, é exemplar a sua luta. Parabéns pela sua luta de ampliar a área de atuação. Às vezes fica sobre crítica de na hora de desenvolver o processo, caminhar com o processo. Mas, vem cá, será que os bons exemplos desse país aconteçam eles onde acontecer? Qual é o defeito que tem, qual o problema que tem, se não da boa virtude e iniciativa, você pegar aqueles bons exemplos, aquelas boas conquistas e também sonhar que outras regiões do país também as tenham. Então, se o papel da Codevasf no processo de desenvolvimento regional, de diminuição de desigualdades regionais, intra-regionais, da possibilidade de oportunizar as pessoas menos favorecidas participar do processo de desenvolvimento, tem sido exemplar onde já atua ao longo dos seus 50 anos, é muito exemplar também a sua iniciativa de ter feito o que você fez. E eu tenho certeza que isto tem transformado e mudado a vida para melhor de muitas pessoas, de muitos produtores. Quem não conhece a Amazônia, onde a Codevasf atuou, as bancadas atuaram, e o processo de desenvolvimento já está num estágio mais acima, né, já trabalhando com máquinas mais modernas, quer dizer, o processo de inovação, de tecnologia já está num patamar mais acima, e olha que eu não sou flamenguista não, tá? Mas está num patamar mais acima, a gente aplaude. Mas tem regiões como a minha,
que o produtor do açaí manejado na floresta nativa ainda está no remo. Será que ele não tem direito de ter um rabeta? Será que a tecnologia do rabeta, né, do motorzinho de polpa, de uma lanchazinha para ele fazer a colheita desse produto e ter melhor aproveitamento desse produto, ele não tem direito na Amazônia? Então, olha só, está chegando agora com a Codevasf. Será que o produtor que já teve o direito de ter um microzinho trator, ou um trator, né, maior para operar, não pode aquele que ainda está na enxada ter o direito de ter a tecnologia à sua disposição, a inovação à sua disposição? Então, nós temos que, claro, nos indignar com um bom exemplo, como fez o Davi, de pegar a política pública e criar condições para que o governo brasileiro, o parlamento brasileiro, com apoio desses trabalhadores e trabalhadoras, chegue às pessoas que ainda estão à margem do processo de desenvolvimento. E, obviamente, que a Amazônia brasileira, o Nordeste brasileiro e nas demais regiões, mesmo desenvolvidas, tem recorte de situações desafiadoras. E é com políticas públicas, com instituições como a Codevasf, que nós podemos ser capazes de fazer as correções dessas distorções, e incluir as pessoas, as regiões, né, esses bolsões no processo de desenvolvimento. Então, é exemplar o que a Codevasf faz, eu não tenho a menor dúvida disso. E, obviamente, que tem outras instituições fazendo igualmente, né, a sua contribuição. Eu quero lhe parabenizar, lhe agradecer por tudo que você tem feito por este país, que fez como presidente do Congresso Nacional, que o faz agora como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, as medidas que você adotou para defender o Brasil, defender a democracia brasileira, defender o desenvolvimento do Brasil e, certamente, também trabalhar de forma diária pelo desenvolvimento do Amapá. O Amapá percebe e sente essa transformação. Eu testemunho como ex-governador, Clécio testemunha como governador atual e os prefeitos que estão aqui representando seus colegas testemunham também. É transformador e eu tenho certeza que a cada ano nós vamos tendo, né, uma qualidade de vida melhor, uma diminuição das desigualdades, um processo de inclusão das pessoas que estavam por ano à margem, né, dessa possibilidade de participar do processo de desenvolvimento. E eu me alegro com isso, porque sou ministro de um ministério que tem a política pública, não que eu seja só eu responsável, mas que tem a política pública do desenvolvimento regional, certo? Da integração nacional, da segurança hídrica como responsabilidade. É dizer, as ações, os programas, estão na transversalidade em diversos ministérios. É a soma de ação de diversos ministérios, mas a política está sob minha responsabilidade. Então, ter apoio do Congresso sob sua liderança, ter apoio, né, dos trabalhadores e trabalhadoras como uma agência vinculada ao Ministério da Integração, é fundamental para que a gente alcance isso. Até porque eu cumpro uma missão de um presidente da República. O presidente Lula, eu ouço dentro do Brasil e fora do Brasil, nos estados brasileiros e nas cúpulas que ele tem participado pelo mundo afora. Isso é no G7, é no G20, é na cúpula, é na SELEC, é no Mercosul, em todas as regiões do mundo, ele levando sempre a defesa da democracia, né, o combate às desigualdades e a defesa, logicamente, de um clima que a gente não tenha sobressalto como temos tido, né, agora com os grandes eventos que têm acontecido no país. E combater desigualdade é uma premissa básica do presidente Lula. Combater desigualdade, diminuir desigualdades regionais, intrarregionais, entre as pessoas. E nós fazemos isso com atitudes, com políticas públicas. Então, eu lhe agradeço muito, como agradeço todos os técnicos do Ministério, sob o comando do nosso querido Marcelo, e a todo o Parlamento brasileiro. Eu sei o quanto senadores e deputados apoiam essa política, e apoiam sem medo. Precisamos fazer isso com outras instituições também. No caso do desenvolvimento regional, as superintendências, elas precisam ser fortalecidas, Sudam, Sudene, Sudeco.
porque a gente está com uma política forte, né, de conjuminância dessa estratégia, onde a Codevasf cumpre um papel fundamental. Este é um movimento para transformar regiões mais pobres, mais fracas, né, mais excluídas do processo, incluída no processo. Então, eu quero lhe parabenizar, Davi, e agradecer, reconhecer a sua iniciativa e reafirmar aqui ao Parlamento Brasileiro, ao Senado da República, à Câmara Federal, ao Congresso Nacional, que todas as iniciativas que tiverem para fortalecer a política de desenvolvimento regional, onde grande parte dela passa pela contribuição e a presença da Codevasf, nós iremos cumprir com a maior responsabilidade que devemos ter como colaborador do presidente Lula e do governo brasileiro, da melhor forma possível, para que a gente não frustre, certo, a expectativa gerada por um parlamentar, por um deputado federal, por um senador da República, apostando na estratégia. Eu quero poder ouvir sempre depoimentos, como o do Vanderlan aqui, como o do Eduardo Gomes, como o seu e qualquer outro senador e deputado da República, que ao apostar na estratégia de desenvolvimento regional, ao apostar no papel da Codevasf, para inovar, para levar tecnologia, para assistir, para criar infraestrutura regional, que esta política pública está sendo bem cumprida, seja pela coordenação do Ministério da Integração, que eu tenho responsabilidade com os colaboradores que estão aqui, seja pela coordenação direta da própria Codevasf, sob responsabilidade do Marcelo, e principalmente na parceria com uma transversalidade de colaboradores, que vão desde governo de estado e prefeitura, mas hoje a gente pega o Amapá e deve ser assim em muitos cantos do Brasil. Os institutos federais, certas universidades estaduais, as universidades federais, a Embrapa, está lado a lado. Lá no Amapá, a Embrapa e a Codevasf estão no mesmo prédio, que é para a pesquisa da Embrapa já ser uma pesquisa aplicada, já ser a partir, pesquisa da Embrapa já ser a partir de uma demanda da própria Codevasf, na escuta aos prefeitos, aos trabalhadores do campo, ao piscicultor, ao extrativista, ao pecuarista, ao agricultor. Isto a gente vai ganhar muito tempo e está ganhando, porque se tem pesquisa, informação aplicada, certo? Se estrutura cadeias produtivas, se inova, se dá crédito, se dá assistência, se garante todo um processo, né, de organização da cadeia produtiva, não tem por que dar errado, frustrar, inadimplência. Então, tem uma sinergia, uma concertação muito forte nesse sentido, e eu me alegro muito, porque são com atitudes como essas que o Brasil gigante vai crescendo, mas os pequenos vão participando do processo de desenvolvimento. E aí, isto é tarefa nossa, é do desenvolvimento regional, é da Codevasf, de outras instituições que têm igual dever nesse processo. Então, em nome do presidente Lula, eu reafirmo ao Congresso Brasileiro, ao Senado da República, presidido nessa sessão pelo ilustre amapaense, que nós nos orgulhamos muito de tê-lo como senador da República, de já ter presidido esse Congresso, de ter a capacidade, a liderança de articulação, de respeito, né, a todas as pessoas que participam do Parlamento brasileiro, e de defender a democracia brasileira e as instituições brasileiras, certo? E de aprovar medidas que possam contribuir com o processo de desenvolvimento desse país, dando oportunidade a todos. Então, vejo um Davi sempre muito engajado nisso. E reafirmo, por outro lado, meu querido Davi Alcolumbre, o compromisso integral do presidente Lula, porque ouço nos despachos pessoais ou nas reuniões colegiadas dos ministérios a preocupação permanente dele com o exercício e a defesa da democracia e com o combate às desigualdades. Assim têm sido construídas as políticas públicas que o presidente Lula tem liderado neste país, com a contribuição do Congresso Nacional. E eu sou uma pessoa que tenho e devo contribuir com muita honradez pela confiança sua, do presidente e de tantos outros colegas, como nosso querido Sabino, que é um amazônida, lutador também por essa agenda, né, uma pessoa altamente envolvida, engajada nesse processo e que, como colega meu, tem contribuído muito com esse país e que tem também, né, toda essa construção, essa sinergia em respeito
né, ao parlamento brasileiro. Então, reafirmo aqui, em nome do presidente Lula, em nome do Sabino e todos os colegas ministros, compromisso integral com esse processo de desenvolvimento e com a relação sempre respeitosa, harmoniosa com o Congresso Nacional, neste momento liderado por você nessa sessão especial em homenagem aos 50 anos de Codevasf. E a Codevasf, vida longa. Quanto mais longa for a vida da Codevasf, mais oportunidade nós daremos ao povo brasileiro mais desassistido, que pode participar do processo de assistência e de inclusão no desenvolvimento econômico deste país. Então, muito obrigado, que Deus os abençoe, viva o legado e vamos agora todos nós que estamos tendo a oportunidade de dar a nossa contribuição, continuar esse legado. Em respeito àqueles que trouxeram até aqui, nós temos a obrigação de fazer cada dia melhor para frente, em nome do povo brasileiro, a começar pelo nordestino, que foi onde começou todo esse trabalho, mas agora já em 4 regiões diferentes do país, e tenho certeza que todos se alegram com os feitos da Codevasf. Muito obrigado, parabéns, Davi, que Deus abençoe a todos e a todas. Convido para fazer uso da tribuna do Senado Federal, Sua Excelência, o senador ministro Humberto Costa. Senhor presidente, nosso companheiro Davi Alcolumbre, caro ministro do Desenvolvimento Regional, nosso presidente da Codevasf, Marcelo Andrade, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes que nos acompanham pela Rádio Senado. A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba é um marco no desenvolvimento regional sustentável, erradicação da pobreza e de redução das desigualdades sociais e regionais das áreas em que atua. Ela cumpre um papel fundamental em equilibrar o tabuleiro da federação e assegurar que regiões mais afastadas dos grandes centros sejam olhadas e agregadas às decisões políticas de relevo nacional. Nas últimas 5 décadas, a Codevasf tem atuado vivamente na transformação da realidade das bacias hidrográficas, onde age, beneficiando milhões de pessoas com projetos que vão desde a infraestrutura básica até o apoio ao desenvolvimento local. A Codevasf tem assegurado que a oportuna intervenção do poder público, levando a territórios carentes infraestrutura e desenvolvimento, chegue atualmente ao Distrito Federal e 2.675 municípios em 15 estados, o que equivale a mais de 36% do território nacional. A minha saudação também ao governador do Amapá, Dr. Clécius. São ações que vão de projetos de irrigação e recuperação de bacias hidrográficas, a apoio à aquicultura e pesca e desenvolvimento de infraestrutura hídrica, entre outros. Em Pernambuco, por exemplo, todos conhecemos os enormes êxitos da agricultura irrigada no sertão do São Francisco, na área conhecida como Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Polo Petrolina e Juazeiro, a RIDE. Ela é formada por 4 municípios baianos, Casanova, Curaçá, Sobradinho e Juazeiro, e 4 pernambucanos, Lagoa Grande, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina. Virou uma verdadeira referência de crescimento econômico e social no semiárido brasileiro. Somente no ano passado, o Brasil experimentou um recorde de exportação na fruticultura, quando enviou mais de 1 milhão de toneladas de frutas ao mercado exterior.
O volume de uva exportada aumentou em 40%. A manga seguiu liderando as remessas com um aumento de 15%, chegando a 266 mil toneladas, e o faturamento histórico bateu R$1 bilhão. Pois bem, o Vale do São Francisco teve uma participação decisiva nesse resultado extraordinário, respondendo sozinho por 90% das uvas e das mangas exportadas. É uma região onde vivem quase 850 mil dos 12 milhões de brasileiros que habitam o semiárido e que experienciou um crescimento populacional de mais de 300% nesses 50 anos do projeto. Uma área que nos mostrou que, se não podemos acabar com a estiagem, podemos aprender a conviver com ela. Há projetos sumamente importantes sob a égide da Codevasf que ainda precisamos tirar do papel, como a obra do Canal do Sertão Pernambucano, uma expansão inquestionável desse desenvolvimento para outras regiões do nosso estado, como o Sertão do Araripe e o Sertão Central, a partir do reservatório de Sobradinho até a cidade de Santa Cruz. Sem dúvida, é um projeto grandioso, previsto em 5 trechos e a um custo estimado de 6 bilhões e 300 milhões, mas, ao mesmo tempo, com um potencial de movimentar quase 15 bilhões de reais por ano ao incrementar a economia daquela região. Um país que tirou do papel a transposição do Rio São Francisco, a maior obra hídrica do planeta, idealizada ainda no Império e que virou realidade graças ao presidente Lula e à presidenta Dilma, não pode temer esse desafio. Então, estamos todos nós dispostos a lutar por mais esse sonho, ministro Valder Góes, trabalhando junto ao nosso governo para que a gente consiga avançar com as mudanças no sertão nordestino. E, nesse sentido, a Codevasf tem um papel fundamental, como sempre teve ao longo deste último meio século. Precisamos reforçá-la, respaldá-la, reestruturá-la, melhorar a sua atuação no desenvolvimento regional. Jamais enfraquecê-la ou diminuir o seu papel como instrumento de inclusão social. Vida longa à Codevasf, parabéns aos seus servidores, parabéns ao ministro Valder Góes, parabéns ao nosso querido Marcelo Andrade e meus votos de mais de 50 anos de muito êxito em favor do Brasil e dos brasileiros. Muito obrigado a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar o querido líder, presidente Humberto. Parabéns, Humberto, pelas palavras em reconhecimento ao papel relevantíssimo desta companhia no Estado brasileiro. Antes de passar a palavra ao presidente Marcelo Moreira, queria fazer um registro que nos acompanha hoje nesta sessão especial, o líder do governo no Congresso Nacional e senador pelo Estado do Amapá, que integra a bancada de senadores do Amapá, o senador líder Randolfo Rodrigues. Parabéns, Randolfo, pela sua atuação e seja muito bem-vindo na sua casa. Concedo a palavra ao senhor Marcelo Andrade Moreira Pinto, presidente da Codevasf. Boa tarde a todos. Davi, depois de falar, depois do presidente do Senado, vários senadores, vários ministros, eu trouxe uma pesca aqui hoje. Então, é com muita alegria que eu estou aqui hoje. Após 5 anos, né, tive o privilégio de participar dos 45 anos da empresa e hoje estou aqui novamente podendo celebrar esses nossos 50 anos.
Gostaria inicialmente de agradecer ao presidente do Senado, o senhor Rodrigo Pacheco, por nos conceder essa sessão especial. Agradeço ao requerente dessa sessão, meu amigo senador Davi Alcolumbre, por reconhecer a importância e a relevância da nossa empresa ao propor essa sessão solene. Aproveito a oportunidade, Davi, para cumprimentar o senhor também por ter sido autor do projeto que permitiu a mais recente ampliação da nossa área de atuação. Chegando, sim, até o Amapá, do senador Randolph, do ministro Valdez, mas também atendendo outros estados, como Pará, do ministro Celso, como Ceará, do deputado Domingos, entendeu? Como o Rio Grande do Norte, da governadora, e como Goiás, do senador Vanderlan. Então, a partir dessa ampliação, a Codevasf passou a atuar no novo contexto cultural e ambiental no norte do país e a construir novas soluções para os novos desafios de desenvolvimento. Cumprimento também o nosso ministro Valdez Góes por todo o apoio junto ao nosso Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Valdez conheceu a Codevasf ainda como governador e pôde aí testemunhar como a Codevasf pode somar forças com os governos do Estado e com as prefeituras, ajudando ao governo federal se aproximar cada vez mais dos municípios e da população. Cumprimento também todos os parlamentares da nossa área de atuação e agradeço pela confiança no nosso trabalho. As milhares de ações que a Codevasf realiza todos os anos não seriam possíveis sem essa parceria. Além dos recursos alocados, são os senadores e os deputados que trazem grande parte das demandas da população. São vocês que mais conhecem as demandas dos prefeitos, as demandas dos vereadores, as demandas dos líderes comunitários, as demandas da população. Quero também fazer um cumprimento muito especial ao nosso principal ativo, que está muito bem representado aqui nesta casa. A Codevasf, ela é feita de pessoas, e são essas pessoas que estão aqui presentes e estão nos assistindo, que estão em todas as 16 superintendências da Codevasf, que fizeram com que a Codevasf se tornasse o que ela é hoje. Servidores preparados e comprometidos que garantem a melhor aplicação possível do recurso público. Um abraço fraterno a todos os nossos servidores que estão em atividade, mas também para aqueles que já cumpriram a sua missão, pelos 50 anos de dedicação ao desenvolvimento regional do Brasil. Agradeço também a todos os convidados que se juntaram a nós aqui hoje, a todos os senadores aqui presentes, em nome do senador Humberto Costa, nós tivemos uma presença maciça aqui de senadores, o que mostra a importância e a relevância da empresa em todos os estados. Cumprimentar também o nosso governador do Amapá, Clécio. Cumprimentar os nossos diretores aqui presentes, Vivaldo, Henrique, os nossos superintendentes, o Edilásio e o Abelardo, que estão aqui representando todos os demais, e todos vocês, analistas e técnicos da Codevasf. Às vezes, Davi, escutamos que a Codevasf pode estar fugindo da sua missão. Que o São Francisco não chega no Pará, que o São Francisco não chega no Amapá, não chega no Ceará, não chega no Rio Grande do Norte. Mas é com muita tranquilidade, senador Randolph, que afirmo que a Codevasf só chegou onde está hoje por causa da reputação que nós conquistamos ao longo desses 50 anos. Por conta das obras entregues, por conta dos nossos projetos concluídos, por conta da nossa eficiência. Esses são os verdadeiros motivos que nós estamos nos 16 estados e provavelmente iremos abraçar mais estados do Brasil. E digo aqui, estamos sim cumprindo a nossa missão. A missão do desenvolvimento regional, ministro Valdez. Mas agora, em 2.688 municípios, em 16 estados e atendendo quase 100 milhões de brasileiros.
A Codevasf foi criada em 1974, no dia 16 de julho, a mesma data do aniversário do meu filho Danilo. Naquela ocasião, com atuação em apenas 504 municípios da Bacia do Rio São Francisco. E ao longo dos anos, essa área de atuação foi gradualmente ampliada por meio de leis aprovadas aqui neste Congresso Nacional, até chegar à nossa configuração atual. Somos uma companhia de desenvolvimento. Atuamos nas mais diversas frentes que possam gerar oportunidades e melhorar a qualidade de vida da população. De serviços essenciais, como abastecimento de água, ao desenvolvimento de cadeias produtivas completas. O trabalho da companhia é muito amplo. Realizamos obras de infraestrutura, implantamos e mantemos projetos de irrigação, promovemos ações de revitalização do meio ambiente, estruturamos cadeias produtivas que geram emprego e renda permanente para milhares de famílias através dos nossos arranjos produtivos locais. A Codevasf também mantém 113 barragens sob a sua gestão e atualmente é a operadora federal da maior obra de infraestrutura hídrica do país. Realizamos, sim, obras de pavimentação que trazem dignidade para as pessoas, ajudam a prevenir doenças e permitem o acesso de serviços públicos essenciais a comunidades carentes. Ter rua asfaltada na frente de sua casa não é um luxo, é uma necessidade. Essas obras permitem que serviços públicos básicos cheguem à população, como ambulâncias, viaturas policiais, caminhões de bombeiros, veículos de coleta de lixo, ônibus escolares. As crianças dessas comunidades, que antes chegavam nas suas escolas com poeira e lama, hoje conseguem ter seus tênis e seus uniformes limpos. Pela perspectiva econômica, as vias pavimentadas otimizam o escoamento da produção rural, reduzem os custos logísticos e aumentam a competitividade dos produtores locais. Essas são obras, portanto, que promovem, sim, o desenvolvimento social e econômico e das quais também nos orgulhamos de fazer. Na área de irrigação, mantemos 39 projetos que somam quase 120 mil hectares irrigados. São polos de desenvolvimento que alimentam o Brasil e o mundo. Produzem mais de 4 milhões de toneladas de alimentos todos os anos, gerando renda, gerando emprego e também arrecadando impostos, senador Humberto. Estamos falando de 5,4 bilhões de reais de produção todos os anos, só nos perímetros irrigados da Codevasf. Eles são responsáveis por quase 350 mil empregos diretos e indiretos. E nós não nos acomodamos com esses números, estamos buscando mais. Temos buscado atuar em parceria com a iniciativa privada para buscar novos perímetros de irrigação, Adilásio. Porque sabemos da capacidade de desenvolvimento que um projeto desse porte pode levar para uma região. Senador Humberto, imagina o que seria do polo Petrolina e Juazeiro sem aqueles perímetros que lá existem. O que seria daquela região se esses projetos não estivessem implantados, gerando todos esses empregos? Fomos pioneiros na primeira concessão de um projeto público de irrigação, o Baixio de Irecê. Nesse projeto, o concessionário deverá investir mais de R$1 bilhão na região. Serão mais 50 mil hectares irrigados quando estiver em plena operação. Não tenho dúvidas que esse será um verdadeiro indutor de desenvolvimento no oeste da Bahia. Também fizemos a segunda concessão de um projeto público de irrigação já citado aqui pelo senador Davi. Dessa vez, estamos viabilizando, Davi, a construção de 2 barragens do norte de Minas, que vão criar um lago de quase 700 milhões de metros cúbicos de água reservada. Nós estamos falando de um lago 3 vezes maior do que o Lago Paranoá aqui de Brasília. Imagina o que esse lago vai representar numa região extremamente seca e pobre no norte de Minas. Esse é o projeto do Jequitaí. Outros empreendimentos também estão em fase de estudo e preparação para serem concedidos junto ao PPI, do secretário Marcos Cavalcante e do ministro Rui Costa. Esses empreendimentos são o Iuiú e o Santa Brista, na Bahia, o Tapera Carneiro, em Alagoas, o projeto do Jaíba, em Minas Gerais, o projeto do Pontal, em Pernambuco. Assim, a companhia trabalha para dobrar
nos próximos anos, a área de seus projetos de irrigação, criando milhares de novos postos de trabalho e aumentando a produção de alimentos para o Brasil e para o mundo. A concessão de projetos é uma solução inovadora adotada pela Codevasf e que já está sendo compartilhada com outras instituições do governo, como o nosso ministro Valdez pode testemunhar. A companhia também é responsável por um robusto projeto de mecanização agrícola em sua área de atuação. Me arrisco a dizer, Davi, que seja um dos maiores do Brasil. O senador Vanderlan deu um testemunho em relação a isso. Os tratores agrícolas, por exemplo, são fundamentais para que o país alcance a produtividade e realize com eficiência atividades que em outros países há décadas já não são mais realizadas manualmente. Um trator realiza em 2 horas o trabalho de preparo de solo que uma família levaria 7 dias para concluir manualmente. Novamente, um trator não é luxo, é necessidade do homem do campo. Na área de revitalização, a Codevasf trabalha continuamente pela ampliação da quantidade e pela melhoria da qualidade de água nas nossas bacias. Esse trabalho é realizado por meio da contenção de processos erosivos e da proteção de nascentes, por exemplo. Já concluímos dezenas de sistemas de coleta e tratamento de água, de esgoto. A companhia também trabalha com repovoamento de alevinos no Rio São Francisco, com peixes de espécie nativa. Os nossos centros pesqueiros têm capacidade de produzir 15 milhões de alevinos por ano, que servem às ações de repovoamento e ao desenvolvimento da aquicultura. Ações como instalação de cisternas e perfurações de poços permitem acesso à água a comunidades rurais difusas, distantes de centros urbanos, comunidades que não possuem água em suas torneiras. A água dos poços é bombeada para a superfície com o uso de energia solar, solução moderna, solução sustentável, solução de baixo custo operacional. No campo da economia sustentável, a Codevasf atua na estruturação de atividades produtivas. A companhia não só doa o equipamento, os EPIs, os veículos. Nós também, governador, realizamos as capacitações, implantamos estruturas de beneficiamento e comercialização para que as associações e as cooperativas de produtores possam ter a melhor receita acessória possível, eliminando assim os atravessadores e garantindo uma renda melhor para essas famílias. Por fim, registro que também são muitas as obras estruturantes que a Codevasf tem em andamento. Podemos mencionar a Adutora da Fé na Bahia, o projeto Seridó no Rio Grande do Norte, a Orla de Santana no Amapá, ministro Valdez, as elevatórias do Rio Formoso no Tocantins e o Pontal aqui em Pernambuco, entre muitas outras. Diante dessa oportunidade que temos de realizar um trabalho tão significativo, que dá sentido e propósito às nossas trajetórias profissionais e à nossa consciência como cidadão, registro nosso agradecimento aos diversos apoiadores desse trabalho, senadores, deputados federais, ministros de Estado e os diversos órgãos estaduais e municipais que nos apoiam. Esses apoiadores conhecem as demandas do país e não têm hesitado em colaborar com a nossa missão. Reitero o nosso agradecimento ao Senado Federal em nome dos profissionais da Codevasf e renovo meus cumprimentos a esses profissionais pelos relevantes serviços prestados ao país e pela dedicação na redução das desigualdades. A cada projeto, a companhia renova sua determinação e o seu compromisso com a missão de trabalhar pelo desenvolvimento regional do Brasil. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da história dessa empresa, ministro. Uma empresa com a missão tão bonita e tão importante. Uma empresa que realmente transforma vidas e nós todos aqui somos testemunhas disso quase todos os dias. Nós fazemos a diferença e vamos continuar buscando atender cada vez mais gente. O Brasil precisa da Codevasf e nós estamos prontos para ajudar. Muito obrigado a todos e parabéns, Codevasf.
Queria cumprimentar o nosso querido presidente Marcelo, fazer rapidamente algumas considerações finais. Eu já me alonguei por demais nessa sessão especial, mas é preciso fazer esses registros mesmo para que a gente fique para a posteridade nos anais da história do Senado da República, líder Humberto, o reconhecimento desta casa em relação à atuação desta companhia em favor do Brasil e dos brasileiros, com ênfase naqueles que mais precisam por tudo que foi dito aqui. Parabéns, Marcelo, por esses 5 anos à frente desta companhia. Em seu nome, cumprimentar toda a equipe novamente. Nunca é demais reafirmar o nosso compromisso com cada servidor público dessa companhia que se dedica diariamente a prestar um serviço a um órgão do Estado brasileiro que serve, como disse e repito, a milhões de pessoas. Mais de 2.600 municípios atendidos no Brasil, mais de 35% do território nacional. E esse olhar nessas regiões mais carentes é o que nos motiva a continuar a defender o trabalho desta companhia, que ajuda, como disse, demais o Brasil. Um país com dimensões continentais, onde a atuação nos 16 estados ela é fundamental para esse processo de desenvolvimento econômico, de geração de renda, de geração de emprego e de dignidade para as pessoas, porque água é dignidade, e essa vocação da Codevasf de levar água às pessoas com a obra da transposição, como disse o líder Humberto, idealizado ainda no governo militar, iniciada no governo do presidente Lula e agora retomada sob a liderança do ministro Valdez e de todos os atores envolvidos do Estado brasileiro, é fundamental. Essa é minha fala rápida, para nós encaminharmos para o final desta reunião, sessão especial solene, é apenas para reafirmar mais uma vez o meu compromisso, ministro Valdez e governador Clécio, com a defesa dessa companhia. Hoje é uma sessão especial, hoje estamos aqui os servidores e as servidoras desta companhia sendo homenageados no plenário do Senado Federal, a Casa da Federação, onde o Amapá, com 3 senadores e 850 mil habitantes, fica do tamanho do estado de São Paulo, com 3 senadores e mais de 45 milhões de habitantes, líder Randolph Rodrigues. E como disse no começo, esses 200 anos do Senado da República, que o presidente Rodrigo, junto com outros senadores, vem ao longo dos últimos meses promovendo encontros e celebrando, Vivaldo, é a oportunidade que, na condição de presidente de uma sessão especial, de como senador da República, de como um parlamentar que está acompanhando, como disse o governador Clécio, a partir de uma propositura legislativa, a atuação dessa companhia há pouco mais de 3 anos e meio, com efetividade no meu estado, e eu tenho a clareza absoluta que todos nós que queremos o bem do Brasil e que queremos o bem dos brasileiros, líder Humberto, e é o papel de cada homem público fazer, e eu vou fazer isso todos os dias, é o meu compromisso de enfrentar toda e qualquer crítica que não constrói em nada esta companhia. E mesmo num dia de festa hoje, de celebração, que eu pensei em não falar desse assunto, eu quero me colocar enquanto um grande defensor, Marcelo, um defensor dessa companhia. Aqueles atores que, direta ou indiretamente, insistem em descredibilizar essa companhia, insistem em ofender os seus quadros técnicos, insistem em generalizar condutas individuais desse ou daquele agente político
está fazendo um desserviço para uma das maiores empresas de desenvolvimento, de geração de riqueza e de geração de renda deste país, do Brasil. E por isso, eu quero repudiar veementemente as agressões e exaltar a coragem dos servidores da companhia. Porque se fosse fazer e se abalar tecnicamente e profissionalmente com as agressões, essa companhia tinha paralisado as suas atividades nesses 2.600 estados do Brasil. Diferente de órgãos que, durante críticas, como tem sido feito pela companhia, a gente fala todo dia nos rincões do Estado brasileiro do apagão da caneta. Isso aqui é a pior coisa que um servidor e um cidadão pode cometer contra o Estado brasileiro. Mas é tanta agressão e tanta mentira contra esses mais de 2.000 servidores públicos que enfrentam essas agressões e essas mentiras, e eles devolvem, vocês devolvem, e todos que estão assistindo levem a mensagem para cada colega de trabalho de vocês. Estou falando da condição de autor do requerimento, de autor da lei da área de abrangência da atuação da companhia e de como um parlamentar que está vivenciando a transformação no meu estado nesse pouco tempo. Eu vou defender intransigentemente o papel relevantíssimo da Companhia de Desenvolvimentos do Vale do São Francisco e Parnaíba, que tem 5 décadas de trabalho para o Brasil e que não é, infelizmente, me perdoem essa manifestação no final, no dia de festa, não é uma meia dúzia que não sabem de nada que ela faz para o Brasil, que não conhecem absolutamente nada que ela representa para cidadãos, homens e mulheres no Estado brasileiro, que só subsistem graças ao trabalho da Codevasf. Não é essa meia dúzia que vai intimidar este senador, este parlamentar, este congressista. E, nesse sentido, eu quero concluir esta sessão com essa fala, que ficará registrada também na história do Senado Federal, pedindo para cada homem, cada mulher que trabalha nessa companhia, uma esplendorosa salva de palmas. Agradecendo a Deus a oportunidade e cumprida a finalidade dessa sessão especial no Senado da República, agradeço todas as personalidades que nos honraram com a sua participação e, novamente, aos servidores da Codevasf. Vida longa à companhia mais importante de desenvolvimento do país. Está encerrada a sessão. Segurança nas escolas, gestão, polícia e família. Nós não temos na literatura algo que afirme que ao colocar vigilantes dentro das escolas vai ser solucionado o problema. Os prédios mais invadidos no Brasil por malfeitores, ladrões, enfim, né? São aqueles que não têm porteiro. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Nosso grande fantasma aqui no Hélio Rangel é a evasão. A gente perde, assim, no final do ano, 50% dos alunos da noite. Mano, foi a melhor parte que teve na minha vida, foi a escola. Estudar, e fora estudar, tem aquela parte que você conhece pessoas novas, amigo, aí vem aquele jet, aqueles cabulos, e aí vai, mano. Eu acho que nós abandonamos o jovem. Achando que só oferecendo escola tá bom. O jovem pede escola que tenha aula. O jovem pede escola que tenha aula boa. O jovem pede escola que tenha aula boa e que ele participe. E que, ao final das contas, ele saia melhor do que ele entrou.
Se existe uma luta ampla pela democratização do país, pela redução das desigualdades, isso também passa por uma transformação da escola por dentro. A cada momento que a escola abre mão de se dedicar à aprendizagem dos estudantes, ela está aumentando o custo da sociedade. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro, portanto, aberta a 15ª reunião extraordinária da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária da primeira sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura do Senado Federal. Antes de iniciar os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e a aprovação da ata da reunião anterior. Os senhores senadores que concordam, permaneçam como se acham. Aprovado. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública para discutir a pesquisa e os diversos usos da alga Capaficus alvarezi no Brasil, bem como seus benefícios a diversos setores ambientais e econômicos, em atendimento aos requerimentos números 17 e 18 de 2024 da CRA, de iniciativa do senador Jorge Seife e dos senadores Hamilton Mourão e Flávio Azevedo, respectivamente. Esta audiência pública será interativa por meio do portal E-Cidadania no site do Senado e pelo telefone 0800 061 2211. Antes, portanto, de iniciarmos a nossa audiência pública, coloco em tramitação o item número 6 da reunião anterior, extrapauta. Item extrapauta, o projeto de lei número 5587/2023 e consulto o plenário aquiescentes senadores para que possamos fazer a leitura do relatório e votar, portanto, este parecer. Senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Portanto, está aprovado a inclusão do item extra-pauta. Projeto de lei número 5587/2023 institui o Programa Nacional de Sucessão Rural para Jovens Agricultores e dá outras providências. Autoria, senadora Jussara Lima e relatoria da senadora professora Dorinha Seabra. O relatório é pela aprovação e como a senadora professora Dorinha Seabra encontra-se ausente, porém solicitou o relatório ad hoc ser proferido pelo senador Sérgio Moro. E esta presidência, sim, decide pela leitura do relatório ad hoc. Com a palavra, o senador Sérgio Moro. Presidente, agradeço. Fazendo o relatório ad hoc aqui a pedido da senadora professora Dorinha Seabra. Encontra sob a apreciação da CRA, do Senado Federal, projeto de lei 5587/2003, de autoria da senadora Jussara Lima, que institui o Programa Nacional de Sucessão Rural para Jovens Agricultores e dá outras providências. Projeto de lei constituído por 7 artigos. Eu tomo a liberdade de ir direto à análise com a permissão concedida dos colegas. Compete à CRA opinar sobre proposições pertinentes à política agrícola e fundiária, bem como à agricultura familiar. Trata-se de decisão terminativa dessa comissão. A análise abordará, além do mérito, a constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa. No que tange à constitucionalidade do projeto, a competência da União sobre a matéria está albergada pelos incisos 8º e 10º do artigo 23 da Constituição Federal,
que estabelecem competência comum da União, Estado, Distrito Federal e dos municípios para fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Observada a competência do Congresso Nacional para dispor sobre essas matérias, não existe, portanto, óbice concernente à constitucionalidade formal material deste projeto. Também não merece reparos o projeto no que se refere à juridicidade e regimentalidade, pois a matéria inova a legislação vigente, mediante proposição parlamentar, que imprime generalidade e coercitividade adequadas à natureza de seus dispositivos. No que concerne à técnica legislativa, o projeto harmoniza com as prescrições da Lei Complementar 95 e 98. Quanto ao mérito, é importante registrar que o projeto aborda questões que devem cada vez mais demandar a atenção do poder público, especialmente o problema da sucessão rural no caso de pequenas propriedades familiares, quando a divisão do imóvel em virtude da partilha é indesejável ou até mesmo inviável. Nessas situações é relevante a atuação do poder público para viabilizar a oferta de crédito fundiário em volume suficiente para atender os herdeiros interessados em adquirir o quinhão dos demais para dar continuidade ao empreendimento familiar. Quando o poder público atua para garantir a adequada sucessão em empreendimentos familiares rurais, ataca ao mesmo tempo dois problemas que poderiam ser gerados nessas situações: o aumento da concentração fundiária, quando o imóvel partilhado é vendido para proprietários de glebas maiores, e o desemprego, quando os herdeiros vocacionados para a atividade agropecuária se veem sem terras para dar continuidade ao seu trabalho, tendo por consequência que migrar para as cidades. Outro ponto bastante relevante que o PL aborda é a oferta de capacitação no meio rural. Em um mundo onde as inovações tecnológicas são cada vez mais relevantes para a obtenção de grande produtividade, esse é um aspecto essencial das políticas públicas voltadas ao meio rural, principalmente aquelas direcionadas aos mais jovens. Diante disso, entendemos que o Programa Nacional de Sucessão Rural para Jovens Agricultores, PNSR-JA, é meritório e tem o potencial de articular importantes políticas destinadas à agricultura familiar e contribuir para a melhoria do processo de sucessão no âmbito dos empreendimentos familiares rurais, bem como para tornar o trabalho no campo mais atrativo para os jovens agricultores. Nesse contexto, o programa poderá contribuir de modo decisivo para disponibilizar crédito agrícola com juros reduzidos e períodos de carência flexíveis a seus beneficiários, estabelecendo parcerias com instituições de ensino para a oferta de cursos técnicos e treinamentos em agropecuária, gestão de negócios e práticas sustentáveis. Essa é a análise, vou para o voto. Diante do exposto, elogiando mais uma vez aqui a autoria do projeto da senadora Jussara e igualmente o relatório que foi feito pela senadora Dorinha Seabra, somos pela aprovação do PL 5587 de 2023, solicitando o apoio dos pares. Encerrado, presidente. Agradeço, senador Sérgio Moro, pela leitura ad hoc do relatório da senadora Dorinha Seabra e, neste momento, abro a matéria para discussão. Senador Esperidião Amin. Presidente, em primeiro lugar, eu gostaria da sua autorização para saudarmos aqui o nosso querido bispo Paulo Renato, que durante um bom tempo da sua carreira sacerdotal atuou aqui na CNBB como assessor para assuntos institucionais, digamos assim, formando e praticando uma relação institucional muito importante com o Parlamento brasileiro. E agora se encontra prestando serviços ao Brasil e à Igreja Católica em Barra do Garças. Ou seja, é um paulista. São José do Rio Preto? São José dos Campos. Hein? São José dos Campos. Um paulista de São José dos Campos, que depois de servir aqui em Brasília, vai prestar o seu serviço sublime lá numa região muito especial do nosso país, Barra do Garças. Sobre este projeto, eu gostaria de assinalar aqui uma observação.
é um projeto de lei que não se refere a outra lei. Se eu bem entendi, senador Sérgio Moro. É um projeto de lei solitário. E, como tal, ele deixa de complementar projetos que derivam de programas do governo. Se não havendo esse esclarecimento, eu vou pedir vista e vou explicar o porquê. O Banco da Terra foi instituído por um projeto de lei proposto de maneira convergente por mim no Senado e pelo deputado federal Hugo Bill na década de 90. Muito controverso, mas ele trouxe para o Brasil uma experiência que nós desenvolvemos em Santa Catarina, que era o programa de crédito fundiário, que com recursos estaduais atendeu a mais de quase 10 mil sem terra que adquiriram a sua terra, no estado que tem o melhor índice de Gini, ou seja, que tem a menor concentração de propriedades rurais. Posteriormente, já no governo Lula, aliás, já no governo Dilma, eu não posso recordar aqui a data, o próprio governo, vamos ser bem claros, o projeto foi aprovado contrariando correntes políticas que não o defendiam. Durante algum tempo enfrentamos essa dificuldade na década de 90. Eu fui relator na Câmara dos Deputados, por isso não sei precisar se foi no ano 2013 ou 2014, um projeto que regulamentava o Banco da Terra proposto pelo governo da presidente Dilma. E isso me fez convencido de que nós estávamos no caminho certo. O país em que financia tudo não financia a terra. E o governo abraçou e desenvolveu o programa do Banco da Terra, que em Santa Catarina teve como primeiro beneficiário o senhor Agenor Rosa de Itá, um município que sofreu um trauma quando foi construída a barragem de Itá, a barragem hidrelétrica, mas que se encaminhou para a prosperidade com rara rapidez. Este projeto da década de 2010 tratava do quê? De facilitar a transferência da propriedade adquirida pelo Banco da Terra intrafamília. Vem ao encontro disso aqui. Isso aqui ajuda a financiar para que um dos herdeiros possa ser o proprietário da terra, seja a terra adquirida de uma forma ou de outra. Aqui não diz, pelo que eu consigo ver, o público-alvo são jovens de idade que sejam filhos de agricultores familiares ou membros de comunidades quilombolas rurais ou outros grupos tradicionais e que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo e no Cadastro Nacional de Agricultura Familiar. Esse cadastro certamente contempla o cadastro daqueles que tiveram acesso ao programa Banco da Terra, que já tem uma regulamentação que favorece a sucessão. Uma propriedade, vou falar aqui do tamanho de propriedade do meu estado, de 12 hectares e meio, não pode ser dividida em 5 propriedades, que senão nós não vamos ter nenhum sítio. É bem diferente do que se considera pequena propriedade em Rondônia. Mas o senhor sabe que no nosso estado, pequena propriedade de 25 hectares é a colônia inteira. Meia colônia, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina. Paraná com menos intensidade, mas também tem essa região mais a sudoeste do Paraná, que são pequenas propriedades. No Rio Grande do Sul, muito semelhante a Santa Catarina. Só a metade norte, a metade sul. Sim, aí já é uma área de propriedade. Ou seja,
é exatamente o oeste de Santa Catarina, que é o meio dessas duas partes. Então, eu, em função disso, faço a indagação. Caso não tenhamos aqui uma vinculação do projeto a estes programas, eu vou pedir vista. Não, como eu estou fazendo o relatório ad hoc, senador, a minha sugestão, então, é que a vista e aí possa ser discutido com a autora do projeto e com a relatora originária esses detalhes que, na verdade, me escapam também. A menor dúvida de que o projeto é meritório, mas eu acho que precisamos saber se o benefício que está sendo dado agora não colide com benefícios dados para quem... Só entendo que é oportuno que daí essa discussão seja feita com a autora e com a relatora originária, que aí nós poderemos ter uma deliberação mais qualificada. Portanto, concedida a vista coletiva para que a matéria possa ser discutida na próxima reunião. Conceda a palavra ao senador Marco Rogério. Senhor presidente, eu agradeço Vossa Excelência. Eu queria compartilhar com Vossa Excelência, como presidente dessa Comissão de Agricultura do Senado Federal, e aproveito para elogiar a atuação de Vossa Excelência, que tem sido um parlamentar que defende o agro, no momento em que o agro é atacado sistematicamente pelo atual governo. E eu queria trazer, eu falei recentemente com Vossa Excelência, por ocasião de um evento que nós tivemos lá na FPA, mas na semana passada eu fiquei em Rondônia, eu não via Brasília, e fiz agendas em vários municípios de Rondônia. Numa das agendas que fiz na região do Cone Sul, no município de Cerejeiras, eu tive uma ampla reunião com produtores rurais do município de Cerejeiras e de toda a região. Posteriormente, me encontrei com os produtores da região do Vale do Jamari. A mesma reclamação, a mesma queixa. Nós estamos vivendo um ambiente de ataque ao agro, em parte um ataque silencioso, que apenas pratica o boicote ao produto do agro, e em parte um ataque do sistema de governo contra quem está nas áreas produzindo. Vou explicar. O Brasil, desde 2006, vem se discutindo a questão da moratória das sojas. Por pressão internacional, entidades resolveram fazer um pacto relacionado à questão ambiental, mas que nunca efetivamente, senador Amin, foi colocado em prática. Até então, esse ano, adotaram a tal da moratória da soja. Inicialmente, a previsão é de que não, os efeitos seriam para o próximo ano, para a próxima safra, considerando o levantamento das áreas e aquelas áreas que tivessem divergência. Olha, não, aqui houve uma supressão, houve um desmatamento que foge o escopo do Código Florestal de 2012, que consolidou as áreas até 2008. Mas nem isso é o que está acontecendo. Agora, quem produziu já retirou a safra, tem a safra armazenada, não pode fazer a entrega do produto porque o produtor rural está com seu CPF com restrições. Eu vou repetir, o CPF do produtor rural está com restrição. Aí ele tem uma área grande, toda legal, mas questionaram lá uma fração, uma mínima fração. E em razão dessa mínima fração, toda a produção dele, de toda a área, está comprometida. Para o ano que vem, não. Estão impondo essas regras já para esse ano. Agora, veja a esperteza. Eu ia falar um palavrão, mas eu não vou falar. A covardia, para ser mais educado. No caso daquele produto que é feito, está aqui o Jaime, que é do ramo, é plantador também, talvez saiba até explicar melhor. Para aquele caso do contrato que ele fez com a empresa, com o grupo A, grupo B, não vou falar nome aqui, mas que corresponde ao que ele antecipou. Ah, não, nesse caso aqui ele vai entregar porque está contratado. Não, então eu vou vender, eu vou negociar com outro. Não, você não pode negociar com outro porque você tem contrato.
Tá, mas você está dizendo que não vai comprar o meu produto porque o meu produto está dentro de uma área que foi alcançada pela moratória. Então você não compra e você está me dizendo que eu também não posso vender para outro porque eu tenho um contrato. Senhor presidente, é isso que está acontecendo com quem está no campo produzindo hoje. E essa moratória, ela desrespeita a lei, ela desrespeita a Constituição, ela desrespeita contratos. E não se sabe a quem recorrer. Eu já conversei na FPA sobre esse assunto. Tem 2 entidades no Brasil que estão por trás desse movimento, a Biove e a Associação de Exportadores. Nós não estamos diante de uma situação que a lei está impondo isso. Isso é uma questão de acordo global e que achou no governo atual o território da execução para praticar o boicote ao produto do agro brasileiro. Ah, isso atinge só o soja? Não. Atinge soja, atinge milho, já está atingindo leite, está atingindo a pecuária. Então, senhor presidente, eu queria apenas fazer esse registro aqui para que Vossa Excelência, na condição de presidente dessa comissão, nos liderasse no sentido de, primeiro, promover, eu acho que o primeiro caminho aqui é a busca do diálogo, do entendimento. Eu não estou pedindo aqui para fazer nada contrário daquilo que a lei já estabeleceu. Nós temos um Código Florestal que foi aprovado em 2012, que estabeleceu as balizas de como deve ser o tratamento. Nada além disso. Quem cometeu ilegalidades, quem está sendo sancionado em razão das ilegalidades que cometeu, que se defenda no foro adequado. Eu estou falando aqui daquilo que é legal, daquilo que é correto, daquilo que foi feito, que tem contrato e que nesse momento há um boicote ao produto do agro brasileiro, especialmente do soja. A minha região de Rondônia, a extensão, ainda não se tem a extensão exata, mas deve chegar em torno de 40% o impacto disso na nossa produção do estado de Rondônia. Esse é um problema que está atingindo o estado de Rondônia, Mato Grosso eu sei que está com problema também, e outras regiões. Mas eu estou dando testemunho aqui daquilo que eu ouvi diretamente dos produtores do meu estado, e é algo inadmissível, é algo que demanda um enfrentamento, uma solução urgente, porque acarreta prejuízos para toda a cadeia produtiva do meu estado. Era o alerta que eu gostaria de fazer, pedindo aqui a atenção de todos os membros da Comissão de Agricultura para esse tema, que é um tema da maior relevância para o setor do meu estado e do Brasil. Ô, presidente. Agradeço o senador Marcos Rogério e conte com o nosso apoio ao produtor de soja brasileiro das nossas regiões e coloco-me à inteira disposição de Vossa Excelência diante de todos os instrumentos legais, legislativos que nós possamos utilizar para avançarmos e vencermos esta demanda. Senador Jaime Bagado. 2 minutinhos só. O presidente, não é só isso que, além do que o senador Marco Rogério colocou aqui, se um proprietário tiver 3 ou 4 mil hectares e ele tiver uma única propriedade, uma única, com 10 hectares ou 5 hectares que tiver com problema, o CPF dele fica e vai inutilizar em todas as propriedades. Agora, o que é mais gravíssimo ainda é o que as trades acabaram de fazer. Eles fizeram, não. Eles assinaram um acordo lá atrás. Isso atinge muito o seu estado, mais do que Rondônia, mas Rondônia pegou em cheio também, o Mato Grosso também. O Mato Grosso já está questionando isso através da ProSoja. O que as trades assinaram? O produtor tem 1.000 hectares. O direito dele de abertura da propriedade, estou falando para fazer um número... para as pessoas entenderem melhor. 1.000 hectares ele tem direito de abrir 200. As trades, é um direito dele de abrir os 200 hectares. 20%. Já vai preservar os 80%. Eles não compram também de quem teve esse direito e abriu depois de 2008. É o maior absurdo que as trades fizeram com o setor produtivo. E isso nós precisamos resolver. E essa situação dos embargos, o que eles estão alegando agora, senador Marco Rogério, que não é o que os bancos estão fazendo. As trades estão aceitando se você ir lá isolar aquela área que aconteceu o embargo.
Então, eles vão aceitar. É o acordo que eu estive com eles, com a Mágica, com a Cargill, com a Bung e com a ADM. Agora, a linha de crédito para quem, da forma que está hoje, com a moratória da soja, vai entrar o boi, vai entrar milho, vai entrar tudo, principalmente o leite. E no nosso estado de Rondônia, não é 40% não, vai afetar mais de 50% da nossa produção. Nós precisamos resolver essa situação dessa moratória da soja e nós precisamos se debruçar aqui nessa comissão para nós resolvermos essa situação. Obrigado, presidente. Agradeço, senador Bagatoli. Esta comissão está inteira à disposição dos produtores rurais brasileiros e vamos trabalhar juntos na obtenção daquilo que é justo para o homem do campo. Portanto, convido neste momento o senador Jorge Seife, autor dos requerimentos desta audiência pública que iniciaremos na sequência, para ocupar a presidência desta comissão. A todos, muito obrigado. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Senhores servidores da nossa Comissão de Reforma Agrária e Agricultura, senhoras e senhores convidados, senhoras e senhores senadores, uma boa tarde a todos. Hoje é um dia muito especial, senador Jaime Bagatoli, que nos prestigia aqui, porque existe uma macroalga, uma planta aquática que é exótica, não é nativa do Brasil. No entanto, a exemplo da tilápia, senador Espiridião Amin, encontrou em águas tropicais um bom local para se reproduzir e as suas propriedades são realmente surpreendentes. E não quero exagerar, por que não dizer milagrosas? A partir de uma planta que não precisa de fertilizante, que não precisa de adubo, que não precisa de nada especial, se não está amarrada. Exatamente, já está lá, mas não precisamos colocar nada. Aliás, ela se transforma em fertilizante. Então, que ela precisa de água salgada e de luz. Um pedacinho dela amarrado ali numa cordinha que normalmente já é utilizada na nossa maricultura, que Santa Catarina, nossa Santa e Bela Catarina, é responsável por 90% da produção dos moluscos bivalves, ou seja, ostras, mariscos e vieiras do Brasil, e berbigão também, lógico. E eu queria, senador Espiridião Amin, senador Flávio, senador Hamilton Mourão, contar uma história para vocês, inspirada aqui no senador Espiridião Amin, que sempre nos brinda com as suas histórias. Senador Espiridião, eu estava em Brasília sexta-feira, acabou, né? Quinta-feira já tinha tido a última sessão aqui. Na sexta-feira, então, peguei meu voo para Florianópolis para depois me deslocar até Itapema. Chegando lá, eu já saí daqui com vontade de comer um marisco ou uma ostra. E tem um grande amigo meu, que se faz presente, quero agradecer. Eu nem sabia teu nome todo, que a vida inteira eu te chamei de Léo Freguesia, né?
o doutor Leonardo Cabral Costa, representante do Sindicato Rural de Florianópolis, que tem ali em Santo Antônio da Lisboa um Oyster Bar, um bar de ostras. Eu falei, poxa, eu vou descer do avião, vou lá no Léo Freguesia, comer uma ostra. E fato, senador Espírito Amin, que a nossa querida pesquisadora da Universidade Federal de Santa Catarina, Leila Hayashi, lá atrás, quando eu tive a honra de ser secretário nacional de Agricultura e Pesca do governo do presidente Bolsonaro com o vice-presidente Hamilton Mourão, nós conseguimos, depois de 10 anos de luta, que a universidade lutava com o IBAMA, liberar essa macroalga. Por ser exótica, precisamos de autorização do IBAMA para cultivá-la em águas catarinenses. E obtivemos êxito através de estudo, não foi politicagem ou pressão política, não. Foi conversa, foi pedir para dar prioridade, foi com apresentação de relatórios, um estudo maravilhoso que a professora Leila e sua equipe apresentaram, então conseguimos. E eles já me apresentavam na época, senador Jaime Bagatoli, tantas propriedades dessa macroalga. Eu falei, rapaz, isso é um presente de Deus. O troço vira combustível, vira ração animal, vira biofertilizante, que nós somos dependentes da Ucrânia, do Canadá, da Rússia, vira carragenina, vira medicamento, vira alimento, vira multivitamínico, e eles foram me apresentando um monte de coisas. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou começar só a comer isso na minha vida, que eu vou virar super-homem e vou viver para sempre. Mas começaram a produzir isso, senador Espírito Amin, em Santa Catarina, e nesse meu encontro, no Oyster Bar com o Léo Freguesia, eu falei, Léo, e a Capaficos Alvarez, estão ganhando muito dinheiro? Ele falou, Seif, estamos com uma grande produção, não se sabe o que fazer com isso, porque um diz que tem potássio, outro diz que tem fósforo, outro diz que tem... E a gente não sabe, não tem estudo. Não temos base científica, senador Hamilton Mourão, para dizer verdadeiramente o que esse troço é. Isso tudo é lenda, é mito, é fato, é verdade? Então, o que nós fizemos com a experiência que adquirimos na Secretaria Nacional de Agricultura e Pesca? Chamamos, e eu já convido para fazer parte conosco, a doutora Daniela de Bem Luiz, chefe geral da Embrapa Pesca e Aquicultura, o qual eu tenho grande respeito, admiração, foi grande parceira da Secretaria de Agricultura e Pesca no tempo que eu fui secretário nacional. Obrigado pela presença. Obrigada. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Também chamo o carioca Davi Vilas Boas de Campo, pesquisador da Embrapa Solos, do nosso querido Rio de Janeiro, para fazer parte conosco aqui da mesa. Professor, seja bem-vindo. Obrigado pela presença do senhor. Quero convidar também um pesquisador que eu respeito muito, senador Espírito Amin, da nossa querida EPAGRE, que tem feito também um trabalho fantástico, junto com nossos produtores, maricultores e também algicultores. Quem produz algas são algicultores. Professor Alex Alves dos Santos, que é da pesquisa da empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, nossa querida EPAGRE. Professor, pesquisador, senta aqui do meu lado. Está do outro lado? Então... Está na ponta direita. Cadê? Deixa eu te dar um abraço aqui. Obrigado pela presença. Quero convidar também agora, tá vendo aí, Valéria? A gente conversava isso no almoço, o pessoal politiza tudo. Quero convidar a minha querida pesquisadora do Instituto de Pesca de São Paulo, que trabalha, que conhece essa macroalga, trabalha com ela desde 1995, junto com o grande mentor da agicultura brasileira através da Capaficos, o professor Edson José de Paula, que hoje mora com o Papai do Céu. Pesquisadora Valéria, bem-vinda.
E por fim, eu vou atribuir a você, Léo, vou atribuir a você esse grande encontro, esse encontro de pesquisadores, de professores, de estudiosos, porque foi lá que você me provocou. Seife, a Capa Ficus tem um monte, não sabemos o que fazer com isso, precisamos descobrir. Querido amigo Leonardo Cabral Costa, conhecido na nossa Floripa como Léo Freguesia. O negócio é o seguinte, senador Jaime Bagatoli, já te passo a palavra. Pela ordem, presidente. Já te passo a palavra, senador Flávio. Quando hoje eu saí do meu gabinete para vir para as comissões, eu vi aquela pessoa de costa, careca. Rapaz, me deu um arrepio, não sei porquê. Mas aí depois ele virou, eu vi que era o Léo Freguesia, fiquei mais tranquilo. Mas tudo bem, sigamos aqui. Passa a palavra para o senador. Oi. Ah, perdão. Professor Mallory Curi Cabral, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Está aqui também presente conosco? Ô, professor, venha. Desculpa, eu te pulei aqui, falando graça aqui e acabei esquecendo o senhor. Seja bem-vindo e muito obrigado por sua presença. Passo a palavra para as considerações aí do senador Jaime Bagatoli, da nossa querida Rondônia. Obrigado, presidente dessa audiência pública. Está presidindo o senador Jorge Seife. Nada melhor do que você para presidir, porque eu e o senador aqui, Hamilton Mourão, nós ficamos treinando 2 horas, só para nós falar como é que é alga, capificus, alvarensis. Então, olha, teve que treinar, foi 2 horas de porta fechada. Mas, senador, eu peço desculpa, eu queria demais que era a minha equipe pedir para eles acompanhar essa audiência aqui, eu tenho que pegar um voo, tenho que sair, tenho que viajar. Mas, dizer para você está de parabéns, entendeu? Isso tem que ser realmente discutido, porque para ver qual que é o fundamento, que um fala que serve para uma atividade, o outro serve para outra, mas tem que ver se isso tem que dar rentabilidade para quem está lá e está produzindo. E de mais a mais, sucesso aí nessa audiência, e dizer para você, estamos juntos e Santa Catarina merece, e nada melhor para discutir essa situação que o senador Jorge Seife. Obrigado. Obrigado. Só para fazer complementar a sua fala, quero agradecer ao senhor. Quero dizer ao senhor que na verdade, os 27 estados da federação ganham com o cultivo e descobertas da Capa Ficus alvarensis. Por quê? Mesmo aquele estado que não tenha costa, que não seja banhado pelo Oceano Atlântico, o senhor, por exemplo, Rondônia, precisa de fertilizante. Então a gente vai produzir em Santa Catarina, em São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados que ainda estão em fase de licenciamento para ajudar o agronegócio que o senhor faz parte. Então vai ajudar todo o Brasil. Passa a palavra só um minuto, senador Esperidião, para o senador Flávio, que tinha pedido antes ali uma... Eu ainda tenho 2 pesquisadores para chamar que estão em videoconferência. Mas se é isso que o senhor ia falar. Só para lembrar o convite ao professor Mallory, porque... Já corrigiu, senador, o senhor já corrigiu o esquecimento, entre aspas, no seu entusiasmo por um assunto tão importante. A princípio, eu pensei que tinha esquecido de eu convidar o pesquisador, professor Mallory Cabral. Obrigado, senador. Passo a palavra para o senador Esperidião Amin e já anuncio os 2 pesquisadores que vão nos ajudar por videoconferência. Eu quero fazer só 2 comentários muito rápidos. Primeiro, cumprimentá-lo pela iniciativa. Sem ciência, sem conhecimento, vale tudo. Vale até acreditar, não acreditar, ter fé, não ter. E com conhecimento, com ciência, a gente... Esta questão específica das algas tem me chamado a atenção pelo Brasil afora. Inclusive para a produção de algas que não são tão costeiras. Eu tenho acompanhado isso, principalmente na costa do Maranhão. Um verdadeiro prodígio, não é isso? E quanto a esta aí, eu só queria deixar aqui uma pergunta para saber se eu posso repetir ou não.
Depois eu vou receber o relatório, que eu tenho que me dirigir agora para a comissão mista permanente sobre mudanças climáticas, que é um assunto também momentoso. Então eu vou me deslocar para lá, mas vou acompanhar com assessoria tudo que for dito. Qual é a taxa de crescimento desta alga? Pelo que eu sei, é mais surpreendente do que tudo que o... De 3% a 9% ao dia. Ao dia. Ou seja, eu já aumentei para 10% ao dia. Nós apresentamos lá em Santa Catarina, tivemos nesse verão taxas de crescimento de 10% ao dia. 10%? É um absurdo. Do seu peso ao dia. Então... Mas só que o senhor poda diariamente também, né? No seu caso não cresce nada porque o senhor poda diariamente. Mas isso aí eu acho, mesmo em termos de alga, uma coisa desproporcional. Extraordinária, né? Então, crescer 10% isso significa... ao dia é algo de realmente diferenciado em termos de produtividade. Só comparável ao susto que os franceses têm com a taxa de crescimento da nossa ostra, que os assusta muito. E sem falar mal do Santo Antônio de Lisboa, principalmente a ostra do Ribeirão da Ilha, que cresce na seguinte proporção. Enquanto na França leva de 2 anos e meio a 3 anos, com toda aquela maré que eles têm, no Ribeirão da Ilha leva 6 a 7 meses. Quer dizer, é uma desproporcionalidade de produtividade sem qualquer doping. É a natureza. Então, esse ponto que eu queria que o senhor acrescentasse, como bom vendedor que é, até pelo nossa sangue. Nossa sangue prima. Olha aí, cresce muito. Desejo boa sorte. Senador Amin, o professor Cabral e o Leonardo queriam fazer 2 intervenções direcionadas ao senhor. Se eu puder esperar mais um minutinho. Aperta aí, já apertou? Vai. Antes do senhor sair, eu queria fazer 2 falas. Uma é soneto do Altino Cabral. Não, eu só queria saber o seguinte. Ele entrou pela rua principal, né? Que eu construí. Aquela avenida que entra em Santo Antônio de Lisboa, que chega no Casaril. Certo? Certo. Mas eu quero saber se ele saiu pela outra. Como é o nome da outra mesmo? Posso falar? Pode. Caminho dos Velhacos. O senhor pagou a conta ou saiu pela outra rua? Paguei a conta. Eu só queria... A rua mais antiga é o Caminho dos Velhacos, porque o pessoal que não estava em dia com o armazém evitava a rua principal. Caminho dos Velhacos. Não foi por isso que o senhor saiu? Não. Que é também da mesma família Queiroz. Da família Queiroz. A minha fala estava pronta aqui quando eu vi o senhor na comissão. Eu falei, putz, eu vou ter que fazer uma fala para ele, né? E eu ia mencionar o senhor lá no início da maricultura no ano de 87. E a outra fala, eu vou trazer um dado para o senhor. Pesquisas que começaram em 2015 na minha fazenda junto com uma fazenda do Ribeirão, acompanhada pela IPAGRE e pela UFSC. Nós já comprovamos que na área norte da ilha a semente cresce até 5, 6 centímetros com uma velocidade absurda, porém ela tem uma dificuldade na fase de engorda. Já no lado sul da ilha, no Ribeirão, vem a fase de engorda que é acelerada. Então, já desde 2015, a gente faz a comercialização das sementes crescidas em Santo Antônio e engordadas no Ribeirão. Faz na pecuária e na suinocultura. Tem a maternidade e depois a zona de desenvolvimento. Né? Professor Cabral, que o senhor queria fazer uma intervenção? Numa parte da apresentação aqui eu iria falar disso também, né? Usando o agro catarinense como exemplo de cadeia produtiva, segmentando e fazendo cada um a sua melhor parte. Obrigado, Léo. Professor Cabral. Pode abaixar. Excelentíssimo senador, adorei o vosso entusiasmo quando pronunciou Capaficus avarense. E esse crescimento intenso tem um sinônimo e uma causa especial. Se diz que esse organismo, esse ser vivo, é o ser fotossintetizante mais eficiente do planeta. E cresce 10% ao dia, quando as condições estão ótimas.
mas é um tipo de alga, de macroalga, que foi desenvolvida, adaptada, criada especificamente para crescer em ambiente equatorial. Na Paraíba, planta-se 1 quilo e colhe-se 10 quilos em 28 dias. Planta-se uma vez e multiplica por 10, ou seja, 1000% ao mês. Obrigado. Nem o melhor especulador de bolsa de valores consegue. Pessoal, vamos seguir aqui. Eu quero também dar boas-vindas por videoconferência ao professor Dárlio Inácio Alves Teixeira, professor doutor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Bem-vindo, professor. Obrigado pela sua presença, mesmo que remoto, viu? O Bruno conseguiu entrar, pessoal? Não, ainda não. Tudo bem. Eu quero também agradecer, antes de passar a palavra para os nossos palestrantes, obrigado, senador Esperidião, as seguintes autoridades presentes. Juliana Lopes da Silva, diretora de Aquicultura em Águas da União, do Ministério da Pesca e Aquicultura, com quem tive, cadê a Juju? Com quem tive grande honra de poder trabalhar, me apaixonar pela maricultura e me apaixonar pela algicultura, graças aos seus ensinamentos. Você foi minha mentora lá atrás, outras pessoas passaram a nossa vida, mas eu reconheço aqui de público o teu carinho, o teu entusiasmo e tua paciência de um cara que é da pesca industrial, amar a maricultura e a agicultura, graças ao teu carinho e teu entusiasmo. Quero agradecer também Roberto Muniz, que é assessor parlamentar do CNPq. Cadê o Roberto? Bem-vindo, doutor Roberto. Obrigado pela presença e pelo prestígio. Doutor Carlos Nabil, coordenador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. Cadê o doutor Carlos? Bem-vindo, doutor Carlos. Almoçamos juntos hoje. E, lógico, aqui nossos senadores que nos prestigiam. Bom, eu passo a palavra por 5 minutos, podendo ser extensivo a mais 5, para a senhora Daniele de Bem Luiz, chefe-geral da Embrapa Pesca e Aquicultura. Dani, o que aconteceu? Atrasou muito aqui a nossa audiência e nós temos ainda, nós senadores, temos plenário, então atrasou muito. Se for necessário, se não for tempo suficiente, eu acho que de 5 a 10 minutos é realmente pouco, porque nós já tivemos uma prévia, nós fazemos uma segunda apresentação para os senadores interessados. Mas eu acho que o importante é dar uma ideia geral das capacidades e no final a gente poder resumir isso. A palavra está contigo. Boa tarde a todos, boa tarde aos presentes, a esse dispositivo de honra, em especial também os nossos senadores presentes e todas as suas equipes. Certo. Então, nós vamos falar um pouquinho da Capa ficus. O que é a alga Capa ficus, essa alga marinha de grande potencial de produção no nosso país, em especial nos nossos 3 estados onde já tem a sua autorização. A alga, como o senador disse, ela é multivalente. Ela serve para diversos propósitos, como para a indústria farmacêutica, alimentícia, com bioestimulantes de plantas, biocombustíveis, e ela apresentou, nos últimos dados da FAO, em 20 anos, um crescimento de quase 1.000 megas toneladas em 20 anos, ou seja, em 2 décadas. Quase 3 vezes mais, senador, em 20 anos. E quanto isso ainda pode crescer, adicionando um país com mais de 8.000 quilômetros de costa aí nessa produção. Ela tem diversos benefícios ecossistêmicos, então, por exemplo, a geração de ambientes favoráveis para o desenvolvimento da flora e da fauna associada. Então, por exemplo, nos ambientes onde nós temos a produção da Capa ficus, pode motivar também o retorno daquela fauna, daquela fauna anteriormente ali presente e que, por algum motivo, diminuiu. Então, isso facilita essa questão ecossistêmica da região. A fixação de carbono para mitigação de mudanças climáticas é um filtro para fósforo e nitrogênio. E quando a gente vê aqueles lagos, aqueles corpos hídricos
com eutrofizados, com aquele cheiro ruim, é que eles já estão em processo de eutrofização por excesso de nutrientes. E a presença da alga, ela pode remover esses nutrientes, ela pode filtrar e estar incorporada na sua biomassa. E também com biorremediação. Hoje nós utilizamos diversos químicos nos nossos solos, na nossa agricultura, que podem ser que tem um potencial poluente. E por que não utilizar os produtos da Capa Ficus e utilizar e biorremediar essa nossa agricultura? Segundo os dados do MPA, nós temos 3 estados que têm autorização hoje para o cultivo com a instrução normativa do IBAMA. Então, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. E temos um grande potencial de produção nesses 3 estados. A produção varia aí de 40 mil toneladas ano a quase 83 mil toneladas ano em Santa Catarina, com um potencial de mais de em torno de 250 milhões de reais por estado. É um dado impressionante apenas para a venda da alga, sem considerar as indústrias de transformação, por exemplo. Então, falando um pouquinho do contexto de Santa Catarina. Teve um declínio na produção de moluscos, porque quase a metade dos nossos maricultores catarinenses saíram da produção, por diversos desafios. Então, a maioria deles está vendo hoje uma oportunidade de diversificar sua produção e, assim, garantir outra fonte de emprego e de renda para a região. Fixando assim e tendo também a sucessão familiar, que também é um problema no campo. E quando a gente fala campo, isso inclui também o litoral. Então, temos alguns resultados impressionantes. Nós éramos em 4 produtores em Santa Catarina, passou para essa atual safra para mais de 50. E passamos, na última safra, 2022-2023, de 300 toneladas para uma expectativa de mais de 1.000 toneladas nessa atual safra. É algo muito impressionante, com uma movimentação para a venda da alga de em torno de quase de R$1 milhão, sendo que a indústria de transformação hoje para biofertilizante é mais de 4 milhões de reais. No histórico do Rio de Janeiro, o início do cultivo foi em 98, o IBAMA autorizou 18 áreas para cultivo e nós temos aí um preço médio de venda de R$ 4,50 a R$ 5,50 por quilograma, com uma prospecção de 48 mil toneladas no ano. Em São Paulo também foi introduzida em 1995, iniciou a atividade em 2023. Temos hoje 3 produtores, mas temos outras áreas que estão em processo para cessão. Essas propostas nós estamos elaborando algumas propostas de projetos de pesquisa para gerar dados para verificar, e como nós podemos potencializar a cadeia de produção, comercialização e consumo dessa macroalga. Nós precisamos ter clientes do começo, do meio ao fim. E as nossas propostas, elas estão desenhadas para gerar diversos impactos, tanto para o produtor, como para o sistema de produção, quanto para o meio ambiente, todos alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Então, para o produtor, fixação e sucessão no campo, geração de emprego e renda, aumento no índice de desenvolvimento humano. Para o meio ambiente, estímulo à economia azul. Quem ainda não viu, a Blue Economy, economia azul, economia dos oceanos, a oportunidade de nós termos crédito de carbono com a água, com a produção da água e serviços ecoambientais do mar. E impactos numa economia circular. Somos ou não somos grandes produtores de grão? Temos aqui o senador Mourão, o Estado, grande produtor de grãos, e por que não utilizar a água para potencializar ainda mais essa produção? Isso é fundamental para a gente manter a sustentabilidade econômica e ambiental do nosso país. Produção também na pecuária. Estados do Paraná e Santa Catarina são grandes produções de proteína animal. E por que não potencializar a produção de suínos, aves e peixes, utilizando a macroalga na ração desses animais? E uma oportunidade também para construirmos uma rede. E como a gente constrói uma rede? Uma rede de diversas instituições de pesquisa, são distintas unidades da Embrapa, EPAGRE, Instituto de Pesca, Fiocruz, Rural do Rio de Janeiro, Federal do Rio de Janeiro, UFSC e Unesp, unificados para a junção de uma proposta que será uma proposta inicial para, quem sabe, construir uma rede, não apenas para a Capa Ficus, mas para toda a agricultura. E nisso nós estamos
nos subsidiando e pedindo apoio. Nós já estamos formando uma parceria com o CNPq, que está Roberto Muniz, para a gente colocar todo o recurso captado no CNPq, porque dará credibilidade técnica e científica para essas propostas, porque apenas essas propostas que forem aprovadas por avaliadores ad hoc seguirão para a fase de execução. Então, seria isso, senador, algo bem breve e sentada, porque sabe que professor adora falar em pé, né? Mas foi sentada, espero ter atendido e esclarecido alguns apontamentos. Obrigada. Doutora Daniele, muito obrigado por sua apresentação e ótimo que foi mais curta e nós podemos disponibilizar essas apresentações para quem nos acompanha aí pela internet e também para os senadores depois que não puderam acompanhar conosco. Muitos interessados, deputados federais, senadores, quero agradecer o apoio de todos e eu gostaria de passar imediatamente a palavra para o professor Davi Vilas Boas de Campos, pesquisador da Embrapa Solos, e o senhor tem, professor Davi, 5 minutos, podendo ser prorrogado por mais 5. Ok. Boa tarde a todos, muito obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. Eu sou Davi Campos, lá da Embrapa Solos, né, e fiquei de organizar os projetos do Rio de Janeiro, tá? Como é que passa aqui? Aqui. Não está passando. Eu quero chamar a atenção que essa alga exótica, ela é acumuladora de potássio, né? E potássio é um grande gargalo no Brasil, né? Atualmente, mais de 97% do potássio é importado, cloreto de potássio. E o cloreto de potássio tem 58%, de potássio. Amostras da biomassa seca dessa alga tem entre 10% e 28%. Então, essa alga ela é acumuladora e a gente precisa desenvolver esses projetos para aproveitamento desse potássio que vem do mar. Então, as nossas propostas no Rio de Janeiro, elas estão alinhadas ao Plano Nacional de Fertilizantes, né? Embrapa Solos e todas as outras instituições estamos aí à disposição para contribuir para a avaliação da biomassa de alga seca, avaliação dos extratos de alga e avaliação também do resíduo de alga, né, após obtenção do extrato. Então, a gente vê com muito potencial. Então, passando rapidamente nos projetos, né? O primeiro é da professora Ana Vendraminho, da UFRJ, que a gente vai avaliar o potencial de cultivo no Rio, determinar os melhores locais e época de cultivo, até para entender adequadamente essa variabilidade. O subprojeto 2 está sob minha responsabilidade, que é exatamente a avaliação dessa alga como insumo fornecedor de potássio, né? Seja ele diretamente, seja o resíduo, ou até ele sendo usado como insumo na produção de fertilizantes organominerais. Subprojeto 3, com o professor Andres, da Universidade Rural do Rio de Janeiro, ele acabou de publicar um artigo comprovando a eficiência do extrato de alga que ele produz como bioestimulante, né? Então, nesse projeto dele é para elaborar um protocolo de produção. Isso realmente é um problema, porque existem vários protocolos em andamento, a gente precisa determinar um protocolo. Subprojeto 4, com o pesquisador Edinaldo Araújo, da Embrapa Agrobiologia, que é a avaliação da eficiência agronômica de todos estes produtos em condição de campo. Vamos construir uma vitrine tecnológica, né, para avaliação, principalmente em milho e feijão e também agricultura orgânica. Ainda na agrobiologia, a pesquisadora Ana Garofolo vai fazer a avaliação desse bioextrato em várias leguminosas, soja, feijão mungo. Subprojeto 6, com a pesquisadora Milene, da Fiocruz, não é um estudo agronômico, mas a gente considera importantíssimo, interessantíssimo. Ela está desenvolvendo um spray nasal com capacidade antiviral, né, para influenza e vírus da Covid, né? Subprojeto 7, o Gustavo Xavier, da Embrapa Agrobiologia, a avaliação desse extrato de alga, né, na cultura do lúpulo e pimenta do reino. E, por último, o professor Fabiano Thompson, da UFRJ, né, em que vão estruturar um banco de algas, né, germoplasma, né, dessas populações da capa fixo. E, para terminar, relembrar que todas essas atividades são no Rio de Janeiro, mas todos esses estudos, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo, são complementares, tá? Muito obrigado pela participação.
Menos de 5 minutos. Senador Hamilton Mourão, o senhor viu a quantidade de variedade, de possibilidade de utilizar a Capa-Ficus, ou seja, spray nasal anti-Covid, plantação de soja, biofertilizante, enfim. Realmente é um produto que fascina quando você começa a ouvir, não mais de entusiastas, mas sim das academias, de uma instituição chamada Embrapa. Passa a palavra para o senhor. É só dizer que é uma pena que ele seja equatorial, que não dê no Rio Grande do Sul. Obrigado, senador Hamilton Mourão. Passo imediatamente e quero fazer aqui, hoje eu almocei com a pesquisadora Valéria, tive essa honra, e ela me contava, deixa eu ver aqui, cadê o nome do nosso pesquisador? Está aqui. Ela me contava, senador senador Hamilton Mourão, senador Flávio, de quem lá atrás começou a pesquisar, trouxe para o Brasil e dedicou 29 anos. É isso, professora? Ele faleceu. Sim, mas quanto tempo ele se dedicou? Mas ele se dedicou a aproximadamente uns 10, 12 anos até falecer. Ele se dedicou 10 anos de sua vida, ele trouxe para o Brasil Edson José de Paula, do Instituto de Biociências da USP, e que foi o grande responsável pela introdução, viu esse potencial lá atrás. Eu sou agora, Alex, e trouxe para São Paulo para iniciar as pesquisas. Então, queremos fazer aqui uma homenagem póstuma ao grande professor e pesquisador Edson José de Paula, agradecê-lo por todo esse trabalho que hoje estamos aqui, porque ele lá atrás foi um visionário. Então eu passo para a senhora, a professora Valéria Gressi Gelli, pesquisadora do Instituto de Pesca de São Paulo, por 5 minutos e depois mais 5 minutos, se necessário. Você pode passar para mim. Aqui, ó. Aerolab, não, tudo bem. Não, aqui na minha lista está a professora Valéria. Não tem problema. Primeiro as damas, Alex. Obrigada. Tranquilo. À direita. Tá certo. O laser não pega na tela. Esse aqui, né? Não pega. Aqui, à direita, ele avança. Tá. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao senador, né? Mais uma vez eu fico emocionada, porque falar de Capa-Ficus alvarezi como alternativa para as nossas comunidades, né? Para os nossos maricultores, é uma emoção. E hoje, né, o senador, a quem eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes, tem esse entendimento, né, que a pesquisa ela é realmente importante para o desenvolvimento da atividade. Como o senador colocou, São Paulo iniciou os seus trabalhos em 1995, são 29 anos de pesquisa. E depois de 29 anos de pesquisa, nós estamos aqui, né? As nossas linhagens foram repassadas para Santa Catarina, e isso é uma emoção para nós, né? Nós desenvolvemos várias pesquisas, e o Estado de São Paulo, para o seu desenvolvimento, ele necessita das seguintes pesquisas. Eu vou colocar aqui para vocês. Aqui, né, senador? Isso. Opa. Ops, passei. Volta lá. Do outro lado. Aqui, né? 2. Desculpa. Deixa eu te ajudar. Não, aqui, aí. Desculpa. A pesquisa que a gente precisa para o desenvolvimento lá no estado de São Paulo vai ser a avaliação da sustentabilidade e da quantidade de carbono que a Capa-Ficus ela produz, né? E esse é um projeto que vai ser desenvolvido pela pesquisadora Janaína Quimpara, da Embrapa Agricultura Digital, e ela tem essa função de avaliar a sustentabilidade e quantificar a quantidade de carbono com uma metodologia quantitativa para essa avaliação. O segundo projeto que nós estamos colocando aqui em pauta é a aplicação desse extrato na produção da espirulina para consumo humano e em hortaliças aquapônicas. O terceiro projeto é a caracterização bioquímica e seleção de linhagens da Capa-Ficus alvarezi cultivada para fins de conservação, pesquisa, cultivo e usos comerciais.
O Instituto de Pesca, como ele introduziu essa alga, hoje ele possui 12 linhagens. Essas 12 linhagens, elas têm a rastreabilidade. O professor Edson de Paula e o professor Ricardo Toledo Lima Pereira, eles trouxeram essa alga, colocaram no mar e novas algas se formaram. Então, há necessidade da gente fazer uma caracterização bioquímica de todas essas linhagens. Então, esse projeto é com esse objetivo. Outro subprojeto que a gente tem uma grande preocupação lá em Santa Catarina e no Rio de Janeiro, é a gente formar biobancos, né? Biobancos de germoplasma dessas algas. Há necessidade que essas algas, no caso nós lá do Instituto de Pesca temos 12, não sei quantas linhagens o Rio de Janeiro tem, a gente forma, né? Esse biobanco, e que esse biobanco seja um modelo, não seja um biobanco normal, mas seja um biobanco automatizado, né? Porque é muito difícil a limpeza, é muito difícil a manutenção, então a gente tá também solicitando um estudo melhor para esse. Só para vocês olharem ali, esse é o biobanco do Instituto de Pesca com as 12 linhagens do professor Edson de Paula. Lá no estado de Santa Catarina, lá no estado de São Paulo, né, a gente está precisando também de trabalhos em capacitação, né, tanto na capacitação do setor técnico quanto do setor produtivo. E o projeto, né, ele tem essa função de capacitar e fortalecer as competências técnicas e produtivas relacionadas aos cultivos de algas. O projeto número 6 e o último, né, é a avaliação da eficiência do extrato da macroalga em frutíferas e hortaliças pós-colheita. Né, você usar o extrato para saber se vai conservar, se não vai conservar, e fazer toda uma abordagem metabolômica, né, dos compostos bioativos presentes nessa Capaficus alvarezi. E a gente agradece, né, mais uma vez esse investimento, falando que hoje a gente tem, como Santa Catarina teve, né, hoje nós somos 3 produtores, mas a gente tem todo um trabalho de desenvolvimento ordenado e esperamos desenvolver a atividade de uma forma responsável e sustentada. Muito obrigada. Obrigado, professora Valéria. Eu passo imediatamente a palavra ao professor Alex Alves dos Santos, que é lá da nossa querida EPAGRE de Santa Catarina, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Estado de SC. A palavra é com o senhor por 5 minutos. Obrigado, senador Jorge Seife. É uma honra estar aqui no Senado Federal para apresentar as demandas de Santa Catarina, da cadeia produtiva da macroalga Capaficus alvarezi de Santa Catarina. Quero dizer para o senhor que isso aqui é um momento histórico, né? O mar é a nova fronteira agrícola do Brasil. E hoje aqui nós estamos falando de aquanegócio e não de agronegócio. Como toda cadeia produtiva jovem, ela tem muitos problemas, mas hoje a gente está aqui para falar da questão comercial. Nós queremos, com esses projetos, aumentar o comércio dessa alga no Brasil. E eu vou apresentar os projetos de nosso estado para aumentar essa comercialização. Esse primeiro projeto é uma avaliação das linhagens de alga que a gente tem em Santa Catarina e de seus subprodutos. A gente quer trazer novas linhagens de São Paulo para testar nas nossas águas e identificar aquelas mais adaptadas à nossa região de águas frias, professor Mourão, senador Mourão, não tão frias assim. Mas chegamos lá já a 13 graus de temperatura de água, então são águas frias. Esse segundo projeto, a gente quer testar a eficiência do biofertilizante nas culturas e hortaliças dos nossos grãos lá do estado de Santa Catarina, ou seja, no arroz, na soja, no milho, no trigo, né? E para ver os efeitos nessas culturas e no microbioma do solo também, porque ele é um condicionador de solo. Esse terceiro projeto, ele pretende identificar pigmentos e carragenanas da Capaficus, buscando novos insumos para a exploração comercial dele, além
de biofertilizante, como, por exemplo, hidratantes à base de carragenana, como, por exemplo, pigmentos isolados que possam ser usados nas indústrias químicas e farmacêuticas, né? O quarto projeto pretende avaliar ali o desempenho ambiental e econômico da cadeia produtiva de capa-ficus, né? E avaliar o potencial do sequestro de carbono dessa alga, né? E os impactos ambientais, né? E econômico na cadeia produtiva de Santa Catarina. A gente pretende entrar no comércio de carbono do Brasil, né? Professor, então, eu vou pedir licença para o senhor, senador Hamilton Mourão e senador Flávio. Vejam vocês, nós aqui estamos discutindo biocombustíveis, álcool, carro elétrico, moto elétrica, carbono verde, tantas coisas. E nós estamos diante de mais uma planta que faz o trabalho por nós, limpa a água, condiciona a água. Se não tinha mais as espécies nativas, ela ajuda a reconstruir. Ela consome, inclusive, resíduos da água, nutrientes na água que ocorrem, especialmente com poluição, que os mares recebem, e ainda sequestra carbono da atmosfera. Falei hoje com a senadora Leila, senador Mourão, e ela me comentava que estamos para votar nas próximas semanas, no plenário do Senado, a regulamentação do mercado de carbono brasileiro. Então está aqui uma grande oportunidade, inclusive, para nós termos certeza de qual é o potencial da capa-ficus alvarezi sequestrar carbono e a capacidade dela de retirar carbono e nos ajudar, então, nessa missão mundial, né? Segundo alguns, né? Alguns não acreditam, mas outros acreditam, de realmente limpar a atmosfera de CO2. Obrigado. Pode seguir. Desculpa, professor. Fica à vontade. Então, a gente pretende, com esse projeto, identificar as métricas de captura de carbono e os produtores terão a oportunidade de monetizar suas fazendas marinhas, né? E através desses ativos ambientais. O quinto projeto, os produtores precisam de uma previsão climatológica para que eles possam tomar decisões sobre o manejo, como manejar a água diante de eventos adversos climáticos, né? Como, por exemplo, excesso de chuvas, temperaturas baixas. Então, a ideia desse projeto é oferecer aos produtores uma plataforma digital para que esse produtor ele possa acompanhar essas previsões em tempo real. Exatamente. Esse projeto, então, ele pretende ver o efeito do extrato da capa-ficus nas pastagens do Cerrado brasileiro. Esse extrato ele tem o poder de limitar a perda de água da planta para o meio ambiente, a troca gasosa entre a planta e o meio ambiente. Ele consegue fazer com que a planta retenha mais água e isso ela resiste mais ao estresse hídrico nas culturas de cerrado em geral. Esse projeto é a mesma coisa, só que ele é totalmente voltado para a soja, né, para o crescimento de raízes e da parte aérea, mas também objetiva avaliar a resistência da soja ao estresse hídrico após a aplicação do extrato. E agora nós temos 3 projetos: suinocultura, avicultura e tilápia. Todos tilapicultura. O objetivo dos 3 projetos é incluir a alga na ração animal. Por quê? Porque essa alga tem propriedades probióticas e com essas propriedades, além de eu aumentar o desempenho zootécnico desses animais e não só zootécnico, mas também reprodutivo, eu vou ajudar na redução do uso de fármacos, né? Porque essa alga ela consegue proteger esses animais através desses compostos probióticos.
E o último projeto, a professora Valéria já falou, mas é mapear a variabilidade genética das diversas linhagens de capa-ficus presentes no Brasil. E, a partir delas, nós desenvolvermos linhagens adaptadas a Santa Catarina, adaptadas ao Nordeste do Brasil, adaptadas ao Sudeste do Brasil, linhagens mais produtivas. Era basicamente isso que eu tinha para apresentar. Professor, muito obrigado. A última lâmina ali, não precisa retornar, tinha algas de várias cores. A capa-ficus se apresenta naquela força de cor toda, preta, amarela, vermelha, verde. Exatamente. A ideia do slide é provocar as diversas linhagens que tem espalhadas por todo o Brasil e como é que ela se manifesta, além de genotipicamente, mas fenotipicamente, na presença de cada ambiente desse, de cada clima desse. Todas aquelas ali naquela apresentação todas são brasileiras. São capa-ficus alvarez. Todas são capa-ficus alvarez. Olha lá. Com diversas verde, cores. Verde, amarela, verde clara, mais escurinha ali, será um marrom ou cinza, laranja, roxa, verde musgo. Caramba, sensacional. Isso. É a mesma espécie, porém com várias linhagens. E com propriedades diferentes, no caso. Exatamente. Ok. Isso depende do quê? Da incidência solar, dos nutrientes, da salinidade, depende de onde ela esteja sendo cultivada. Toda essa salada juntas, atuando sobre a alga, ela se expressa dessa forma, incidência solar, salinidade, etc. Obrigado, professor. Eu passo imediatamente agora para o que eu imputo responsável por essa união de esforços para sabermos aí o potencial da capa-ficus alvarez, meu querido amigo, produtor de algas e produtor de moluscos bivalves no estado de Santa Catarina, Leonardo Cabral Costa, ou famoso mundialmente como Léo Freguesia. Léo, a palavra está contigo por 5 minutos. Bom, obrigado a todos, né? Uma satisfação estar aqui. Vou começar assim. Em todos os anos de maricultura no Brasil... Está distante. Isso está funcionando, já está ligado. Todos os anos da maricultura que a gente tem em Santa Catarina, 37 anos mais especificamente, Fala um pouquinho mais próximo aí. Nós nunca tivemos a oportunidade de se apresentar, né, com esse nível de importância, né, uma audiência pública no Senado Federal. Então, fui escolhido por alguns atores, mas principalmente, né, com contato direto com o senador, para vir representar os produtores aqui, os produtores de capa-ficus, né? Sei da minha responsabilidade e agradeço a oportunidade, Seif. Então, me chamo Leonardo Costa, sou produtor de ostras em Florianópolis, mariscos e agora também de capa-ficus alvarez há 37 anos. Venho representar os produtores da costa brasileira para sensibilizar os senadores na junção dos estudos da capa-ficus na geração de credibilidade da atividade produtiva, gerando novos investimentos, auxiliando na abertura de mercado como biofertilizantes, ração animal, saúde e beleza, também como multivitamínicos e nos cosméticos, os biocombustíveis, né? Olha a oportunidade para o litoral brasileiro e também para o interior do Brasil, porque quem não produzir, em geral, vai consumir, né? A grande maioria dos bioestimulantes utilizados no país, ele chega através de importação. E o dado que eu recebi do Alex hoje é que esses biofertilizantes que estão chegando aqui no Brasil, em geral, eles são de extrativismo e não de plantio. Aqui no Brasil, a gente está focando na alta produtividade, sistema controlado. A crise dos fertilizantes de 2022, eu acredito que foi o grande momento, né, na aparição da capa-ficus aqui para a gente no Brasil. Porque o fertilizante já de premissa que chega para a gente, ele é proveniente de escavação. E penso que nós estamos falando aí de sustentabilidade, nós estamos falando da melhoria no meio ambiente, a não escavação, não incêndio, não desmatar, e sempre que a gente escava, diretamente a gente está atrelando todas essas ações, né? Burocracia
Legislação, como que os senadores irão nos apoiar quanto a esse projeto de fomento? A geração de emprego e renda impacta direto na arrecadação de impostos e na diminuição dos auxílios, né? Então, quando a gente está gerando emprego lá na ponta, a quantidade de pessoas que não está aí, né, dependendo do governo, com os bolsa isso, bolsa aquilo. E, então, a produção vezes áreas aquícolas. Morosidade no processo de liberação das áreas. Foi comentado aqui, senador, o tempo de espera por uma liberação de área para que se tenha produtividade. Antes, a gente esperava décadas por uma área para produzir marisco e ostra em áreas que a gente consegue fazer alta produtividade, né, Juliana? Uma discussão que a gente teve. Léo, tu não pode mandar o número que tu estás mandando. Mas por quê? Não, porque a produção é limitada. Como limitada? Ela não pode produzir menos para justificar que tu tem área. Agora, produzir demais, desculpa, não posso me limitar a um limite de produção. Se a gente tem capacidade produtiva, vamos para frente, né? Agora, se tiver que mexer em legislação, a gente muda, mas eu não posso produzir menos, né? Então, vamos lá. E aí, quando a gente fala de morosidade no processo da liberação das áreas, a gente vai bater direto agora na capacidade produtiva. A alga hoje em Santa Catarina ela está se limitando ao poder de comercialização. Mas daí a gente vem de encontro ao futuro. O futuro está aí, a tecnologia está aí, a gente tem a capacidade de melhorar o meio ambiente, a gente tem capacidade de monetizar com a captura do carbono, a gente tem a capacidade de limpar os ambientes aquáticos, a gente tem a melhor das capacidades, Alex. Tu me lembrasse isso hoje de manhã? Toda área de cultivo tem o poder de trazer espécies que estavam afastadas do nosso ambiente, né? Geralmente nas beiras de praia, nas beiras de costões, os pescadores artesanais ribeirinhos batem na pesca e espécies estão se afastando do nosso ambiente e nas áreas de cultivo a gente tem um retorno dessas espécies. Então a gente vai falar um pouco de mecanização, por quê? Liberou a área de produção, geramos a oportunidade de comercialização, volume de produção é só uma questão de tempo. Então, não tem por que a gente não atuar diretamente nessa atividade, né? E aí, lembrando da importância das áreas de cultivo instalado. Quando a gente produz, a gente traz todas as espécies de volta, a gente tem grande capacidade produtiva e a gente tem o que a gente chama lá em Santa Catarina de jogo ganha-ganha. Então, eu estou aqui representando os algicultores de toda a costa brasileira, né? Nós temos um pouco mais de 8 mil quilômetros de costa aí, aproveitáveis, e como o Alex bem lembrou, nós não estamos falando de agronegócio interno, nós estamos falando de aquanegócio no mar. Tem toda uma expansão aí da atividade que pode ser bem aproveitada e que gera ganha-ganha, tanto monetariamente quanto com o meio ambiente, né? Era essa a minha fala. Muito obrigado. Obrigado, Léo. Léo, eu quero também, no seu nome, cumprimentar o seu Ademir, lá de Florianópolis, que o seu Ademir foi a primeira fazenda que a Juliana me levou, e lá eu vi que eles estavam fazendo produtos até artesanais, sabão, cremes, até sal, né? Enfim. Eu quero mandar um grande abraço para o Ademir, que é produtor, e também mando um abraço para o Frigo, que é nosso secretário de Aquicultura e Pesca do Estado de Santa Catarina, também um grande parceiro aí, e todos os produtores, e vocês, ribeirinhos, que estão nos ouvindo aí de todo o Brasil, né? Já faz a sua atividade de pesca. Então imagina que junto com o IBAMA, junto com práticas sustentáveis e responsáveis, controle de área, nós possamos ceder espaços no mar para que você estique cordas com devido treinamento, com orientação, com a Embrapa ajudando, com pesquisadores, com universidades ajudando, e ali você vai ter ali o trabalho artesanal de fazer aquela corda e depois de certo tempo, aquele seu produto se transformar em oportunidade de negócio, de dinheiro, de dignidade para você, para sua família. Nós temos, senador Hamilton Mourão, 8.500 quilômetros de costa. Mas, Safe, hoje o IBAMA só licenciou Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro, porque os outros estados ainda estão
fabricando, produzindo, estudando, fazendo as pesquisas que o IBAMA lhes demandou. Então, o IBAMA, eu tenho certeza, está de braços abertos para liberar, desde que aquelas pesquisas e manejo, porque é uma macroalga que, com muito sol e com muito calor, ela se multiplica talvez até mais de 10 vezes, né, professor? Eu acredito, porque se ela se multiplica 10 vezes em Santa Catarina, que a água é fria e não tem tanta incidência do sol, imagina em águas do norte, nordeste, o potencial que ela se transformaria. Mas eu tenho certeza que o IBAMA, os pesquisadores do IBAMA, os técnicos do IBAMA, não se furtarão em habilitar outros estados, desde que as universidades sejam parceiras e realizem aí a forma de produção, de manejo, e para que isso não se transforme numa praga, na verdade. Não sei se essa é a melhor palavra, mas que não se transforme numa ameaça, né? Então, eu passo agora... Senador Flávio, a palavra é com o senhor. Ok. Professor Maulori Cabral, a palavra do senhor por 5 minutos. Pronto. Passei isso? Bom, essa é uma cópia do seminário que aconteceu no dia 4 do mês passado, no MAPA, onde eu apresentei dizendo o seguinte: saí da virologia, entrei para o mundo das macroalgas, com uma patente desenvolvida na UFRJ sobre como produzir etanol a partir dessas algas que trazem carragenanas ou galactanas de uma forma geral. Entrei junto com o professor Dárlio, a patente foi feita, e quando nós fizemos o primeiro projeto para fazer uma indústria de piloto, uma planta piloto, descobrimos que no Brasil não tinha alga suficiente para tocar um reator de 50 quilos por dia de alga seca. E aí a universidade reuniu os seus mentores e nós criamos o ProAlga, que tem como finalidade induzir no Brasil um estado de autossuficiência nacional em produtos agrícolas. E esse trabalho faz com que hoje essa apresentação que eu comecei a fazer agora seja a de número 290 em 16 anos. Tá? Muita gente aqui aprendeu alga na UFRJ, vendo e convivendo com esses produtos. Então, eu tenho a honra de dizer que muitos produtores começaram no meu laboratório. No Senado é a primeira vez, professor? No Senado é a primeira vez. Então, tá bom. Então, ficamos assim, e essas algas, temos que dizer que no Brasil nós temos como honra o professor Eurico. Esse cara escreveu: vamos fazer cultivo de macroalga da espécie Capafix alvarez. E teve um seguidor, o Edson de Paula. Então, Edson de Paula é um herói que trouxe a alga para a gente, mas não trouxe só rama de Capafix. Trouxe uma outra rama que não era Capafix. E descobriu que essa outra rama era a Capafix striatum. Essa é a invasora. E essa é o relato de todas as invasões que tem no mundo. Aliás, 3 invasões. A striatum é invasora. Capafix é lisa. Pronto, lisa. E, provando isso, em 2016, esse trabalho mostra que o Edson de Paula removeu, foi assim, a Capafix striatum e deixou a Capafix alvarez por conta do risco ambiental que a outra representava. Ele sabia que a alga Capafix alvarez era inócua. E
Quem desenvolveu o Capafix alvarezii foi esse cara aí, ó. Passou 5 anos para criar uma rama que era toda encaroçada e fazer uma rama lisa. Capafix alvarezii é lisa. Não esporula. Em 1970 foi lançado na Indonésia e nas Filipinas. Em 95, o Edson de Paula trouxe do Japão e, quando fez o relatório, diz assim, ó, essa alga é inócua. Ele sabia. Mas, do mesmo jeito que o Edson trouxe, o grupo de Santa Catarina, também pioneiro, foi buscar alga em outro lugar e trouxe da Venezuela. E aí está a entrada da alga e quem fez a quarentena para dizer que a alga podia fazer. Só que esses pesquisadores descobriram praticamente que se mantivesse a Capafix em Santa Catarina, ela ia morrer. Então, o Miguel Sepúlveda levou para o Rio de Janeiro e começou o primeiro cultivo comercial. Essa alga, que veio da Venezuela, está dizendo que veio de onde? Exatamente desse local daqui, ó, localizado do mar de Bohol, né? Onde ela cresce vegetativamente há 25 anos. Ele está falando em 2000. Ou seja, desde 75 ele tem noção que nas Filipinas ela crescia sem esporular. E, pasme, com toda a internet, com toda a facilidade de divulgação, ninguém viu falar de Capafix alvarezii e fazendo invasão nos 38 países onde ela é cultivada. Professor, o senhor pode explicar para as pessoas que estão nos assistindo o que é esporular? Bom, é simples. Em poucas palavras, imagina que o senhor não está falando com seus colegas que são doutores, está falando com pessoas leigas, que são curiosos. Eu só estou aproveitando, porque agora eu sou o juiz, agora não conta para o relógio. Bom, as plantas do nível das macroalgas, elas têm duas características, ou como característica principal, a reprodução. São plantas que nascem de uma semente, que a gente chama de esporo, elas crescem como planta jovem, que a gente chama de plântula, se transforma em planta adulta, cresce e morre. Essa é o normal. E era assim que existia nas Filipinas, na Indonésia, na Malásia, onde eram arrancadas. E um cara da empresa chamada Colloide Internacional, gerente, chamado Álvares, imaginou, se eu arrancar essas algas o tempo todo, o banco vai exterminar e minha empresa vai falir. Então vamos arranjar uma alga que tenha crescimento vegetativo. E contratou o Maxwell Dodd. Por isso, toda vez que vocês virem descrever do Capafix alvarezii, tem um Dodd que foi o gerador dessa rama. Pronto. Essa pode prosseguir. Não morre. É vegetativa o tempo todo. Pode prosseguir com sua apresentação. Opa! Então, a fascinante propriedade da Capafix alvarezii é porque é uma planta que eu disse que é o ser fotossintetizante mais eficiente do planeta. Por quê? Os seres... Coloca mais 5 minutos ali, professor, por favor. Obrigado. Ó, o ser fotossintetizante mais eficiente do planeta, por quê? Os seres fotossintetizantes que a gente conhece, de uma forma geral, fazem fotossíntese usando o pigmento clorofila verde. Só que na Capafix tem todos esses pigmentos, são veros plásticos, são estruturas funcionais que transformam luz, gás carbônico e água em matéria orgânica. Por isso, elas crescem quando tiver mais luz, mais CO2. A vantagem do aumento de gás carbônico na temperatura, na atmosfera facilita o crescimento da Capafix. Mais luz, mais água salgada. E água salgada, se e somente se salgada. Eu vou passar agora mais na frente para poder ganhar o tempo. Aqui é mostrando que cresce 10% ao dia. Lá em Ubatuba, o Edson e Paula. Uma confusão toda de Capafix, pode ter certeza. Essa revisão levou o Brasil
a desconsiderar o que o Edson sabia, o que o Miguel Sepúlveda sabia, o que o Eurico sabia, e criou uma dúvida. Capaficus alvareze invade ou não invade? Por quê? Porque alguém disse que invadiu na Índia, invadiu no Haiti, no Havaí, invadiu na Venezuela. 3 casos. Só. E ninguém encontrou mais. Depois, com o passar do tempo, descobriu-se que aquelas algas que disseram que invadiu não era Capaficus alvareze, era estriado. Mas, em 2004, começou uma tese no Brasil, uma dissertação de mestrado, que foi estudar se a Capaficus alvareze esporulava ou não. E descobriu que não fazia. Mas a tese foi defendida. Pronto. E aí criou-se uma dúvida, e essa dúvida alimentou o IBAMA. Como perdi no canal. E criou-se aquela famosa coisa que bloqueou o crescimento de Capaficus alvareze. Mas, felizmente, essa jovem que está aí dobrada é essa que está aqui ao meu lado, ó. Tá? E que é a guardiã das linhagens de Capaficus brasileiros no Brasil. Vocês estão diante da guardiã. E com a iniciativa espetacular, passou ramas certificadas para agricultores, para que eles possam ser fornecedores. Não precisa disso, não. Não precisa, não. Precisa. Não? Não vou guardar. Fornecedores de mudas para que o Brasil se torne um país agrícola de macroalgas. Especificamente, as minhas queridas, repitam comigo, Capaficus alvareze. Agora são 3 horas de treinamento. Então, a Capaficus tem essas cores porque ela tem vários pigmentos. E a mescla, o resultante da mistura dos múltiplos pigmentos, dão as diversas cores visíveis. Está aí? Não é isso, Alex? Olha que lindo. Essa mão é minha, isso aqui é o Capaficus da Rio de Janeiro, mas que pode ser em qualquer lugar do Brasil onde tenha mar. Eu quero chegar lá no mar. Acontece que na Ilha Grande, a população de tartarugas não permite mais plantar como as pessoas plantam normalmente. Tem que botar numa gaiola. Senão ela come? Come mesmo. Tem peixes. Peixes que pulam na gaiola e ficam presos comendo um negócio. E quando o pessoal vai colher, está limpo. Lá em Floripa se via muito pouca tartaruga e começou agora E depois que elas aprenderem... visitas nas fazendas para enxergar tartaruga. Eu disse, cara, nunca vi tartaruga em Floripa. As pessoas estão vendendo passeio de barco para ver tartaruga. Mas isso que ele acabou de falar é uma tônica natural na Ilha Grande. As pessoas com lanchas e iates vão nos locais onde tem cultivo, aqueles... Gastei o segundo? 1 minuto mais. Gastei 1 minuto? 4 já. 4. Então, vamos para lá mergulhar embaixo, porque todo o ambiente está dinamicamente com uma fauna espetacular, esplendorosa. Por quê? Porque a Capaficus é uma bomba de gerar oxigênio. Atrai os micro-organismos que são respiratórios. Vamos para lá. Você não enxerga, mas a superfície dela está coberta de micro-organismos. Tanto é que, se deixar secar, fica com cheiro de podre. Está limpo, mas está podre, porque está cheio de micro-organismos. Esses invisíveis chamam-os mesofauna. Essa mesofauna atrai a macrofauna e você vê. Então, é um aquário em dinâmica permanente. Mas eu quero passar um quadro desse Paraíba, Paraty, Capaficus. Esse trabalho aqui diz que o Edson trouxe uma estriado pensando que era Capaficus, mas era estriado. Mas aí, comprovado geneticamente. Em 2013, dia 22 de agosto, junto com o Instituto da Pesca e a UFRN, foi feito um congresso onde começou as pessoas a produzirem extrato de alga. E está registrado no caderno do ProAlga.
Tá? Esse caderno eu peço para as pessoas assinarem para dizer que eu dei a palestra. Pronto. O pigmento vai chegar agora. Ó, Carragena é isso aí, é uma técnica, parece coisa do outro mundo, porque é guardada a 7 chaves. Mas é uma técnica simplíssima de produzir. Tá? Então, produz Carragena. E esse trabalho aqui, eu quero, repito, comigo, por favor, Barros, Barreto e colaboradores em 2013. Vamos lá? Barros, Barreto e colaboradores em 2013 mostrou geneticamente que todas as amostras de capa-fixo que tinha no Brasil era fruto de um mesmo clone. Um veio com o Edson de Paula, outro veio com o Miguel, mas todos vieram do Mato Barroco. Está provado. E esses autores foram mais felizes ainda e corajosos. Numa época que é proibido, eles disseram, isso é 2013, em 2008 foi proibido capa-fixo como invasora. Eles disseram quem é não invasora e quais são as espécies que são invasoras e botaram um asterisco. Pronto. E isso daí levou aqui a capa-fixo, Alvarez, receber essa carta de alforria. O mapa mostrou que de todas as espécies que tinham sido introduzidas no Brasil até aquela época, passaram a ser parte integrante do genoma brasileiro, do Banco Genômico Brasileiro. Então, daqui para frente, por favor, não digam capa-fixo Alvarez invasora ou exótica. Ela é nativa, igual goiabeira, mangueira, cajueiro, que não tem nada de brasileiro, mas é nosso. Tá? E se vocês olharem essa instrução normativa, está linda. Capa-fixo Alvarez invade? Não! Pronto. Para que mais? Já disse lá que não era, já disse, confirmou. Tem que mandar essa instrução normativa para o IBAMA. E se você visse o primeiro artigo que tem nele, aí é que você ia pensar diferente. Bom, em suma, o banho de conhecimento, de estruturação, de cooperativismo, de entusiasmo e, finalmente, de perseverança está em Santa Catarina. Na hora que recebeu o aval, graças a esse jovem, cabelo branco, cadê o cabelo branco? Né? Senador, cuja imagem, a primeira vez que eu vi, no dia que ele foi lá visitar o seu Ademir, aparece um vídeo com este jovem senador, com a rama de capa-fixo, um fundo preto. Eu falei assim, pronto, figura nacional. Fiz tudo para trazer essa imagem, mas não encontrei. Mas a memória está clara, tá? Então, capa-fixo, a forma de criar ostra, de cultivar, ter aquele trabalho assíduo no mar, fez de Santa Catarina um desenvolvimento espetacular. Até por causa da prática muito próxima. Exatamente. Né? A habilitação dos operadores já se torna muito prática. E ainda, vocês lembram por que as pessoas vão mergulhar embaixo dos cultivos? Então, onde tem ostra, mexilhão, e tem capa-fixo em cima, ali em cima tem uma dinâmica populacional que permite que os bivalves filtrem, eles são filtradores, eles precisam de nutrientes. E os nutrientes, você não vê, mas está lá, e eles crescem. Inclusive tem pesquisa do GIBA, né, Alex? O GIBA de fazer o consórcio dos cultivos, marisco, ostra exatamente. E alga em consórcio, exatamente. Falou em consórcio, me lembrei um negócio aqui. Professor, nosso tempo realmente está acabando. Nós precisamos ainda chamar o nosso pesquisador Dalírio. Só um pouquinho. Uma tonelada de alga vai dar 800 litros de suco. Uma tonelada de alga é possível fazer. Se extrair mais, ainda dá mais. Mas eu estou falando no normal. 800 litros. 1 litro de suco de alga importado é vendido no comércio agrícola a R$ 180 o litro. 1 litro? 1 litro!
E o produtor de alga não consegue vender um litro por mais do que 12, 13, no máximo 15 ou 20 reais no Brasil. Vamos resolver isso. Não. Então, a Capa-Ficus tem essas coisas todas aí. O litro está aqui, o preço que é vendido lá nos Estados Unidos, na Inglaterra. Na Índia vende Capa-Ficus por R$90 o litro. Isso é notícia nacional. E o pessoal do Vale do São Francisco usa extrato de alga importado para produzir uva. Cada 3 litros aumenta por hectare 4 toneladas de uva. 4. E quando aplica na manga, aumenta 9. É esse o mercado que a gente tem. Agora, essa é a composição da Capa-Ficus, do suco que está lá dentro, e chama a atenção, lembra aí, ó, nitrogênio, fósforo, potássio, tem 2% de potássio, 2% de potássio do suco da alga. Agora, eu peço licença, encarecidamente, não conte o tempo, encarecidamente, não conte o tempo. Quando eu estava vindo hoje, voando, o céu estava todo nublado. Quando chegou exatamente 10 para as 10... Jogou o extrato de Capa-Ficus na nuvem e ela se dissipou. Não. O céu abriu naquele lugar que o avião estava passando e eu fotografei os campos irrigados, aqueles cilindros, lindo. Aí eu fiquei pensando, quanta alga podia ser aplicada aí. Por quê? Porque se o cilindro molha todo dia, se aplicar o potássio que está aí nas folhas, você passa a molhar dia sim, dia não. Ganha 50% da água consumida. E se vocês passarem de voo agora na janela, presta atenção. Então, nós temos área para isso. Fechamos? E agora, ó. De novo? Salve o Brasil! Essas contas foram feitas com meus colegas do ProAlga, dizendo que se tem 20 gramas de potássio no litro, essa conta é básica. Capa-Ficus cultivada em área promissora produz 3.000 toneladas de massa fresca por ano, por hectare. E fazendo as contas total, nós temos por cada tonelada 48 toneladas de potássio puro. De potássio puro. Misturado com outras coisas, só. Dessa área, a gente tem condições de 250.000 hectares. Vai dar 12 milhões de toneladas de potássio. O Brasil usa 11 e ainda exporta 1. Pronto. Obrigado, por quê? Rapaz, eu vou ser expulso do Senado Federal. Se fosse do Senado ia ser difícil, né? Ainda bem que eu só quero mostrar para vocês, que eu não posso perder essa oportunidade. O Brasil, em 2006, informou para o mundo, que nós somos o maior produtor agrícola mundial, mas somos dependentes de nitrogênio, fósforo e potássio. E aí, os revendedores, se vocês soubessem o que aconteceu em 2019 e 2020, naquela época de você pedir para importar, o preço do potássio subiu de $300 a tonelada para 900. Porque eles têm a informação. Tem informação que você precisa. Vende commodity no mercado futuro. Não vai entregar se não tiver comprar potássio. Então, eu vendo potássio no preço que eu quero. Então, precisamos ser um país autossuficiente em potássio. Fechamos, professor. Agora deu. Não. Vamos fazer outra. Não. Eu não consigo. Então, quando o Alex falou, eu sei que eu estou sendo rebelde, não sei o que, mas, jovem... Chama a polícia do Senado, por favor. Professor faz os alunos sentarem, né? Quando o Alex falou, vamos trabalhar com pigmentos. Então,
O ano passado, em agosto, essa jovem e eu estávamos lá na Empagre ensinando ela a fazer papel de macroalgas e eu ensinando a extrair pigmentos. Por quê? Porque 1 miligrama dessa substância aí, esse pigmento que usa natural para fazer os alimentos ou cosméticos, pigmento natural, né? Tem esse valor por miligrama. E a Capa-Ficus tem por cada grama essa quantidade de micrograma. Ou seja, se multiplicar por 1000, cada Capa-Ficus tem 230 miligramas por quilo. Não, vamos acabar. Tá, pronto. Professor, eu sei que, olha, nós estamos, só para vocês terem ideia, nós estamos no slide 34 de 126. Realmente, vai passar a sessão de quinta, sexta, sábado. Aí no domingo a gente vai embora, uma mestrado em Capa-Ficus Alvarez. Uma salva de palmas ao nosso professor. O professor Dalírio já desistiu da gente ou ainda está aí online? Está lá, ó. Professor Dalírio, a palavra é com o senhor. Dárlio, desculpa. Professor Dárlio, seja bem-vindo. Desculpa a demora aí, mas tivemos aqui uma aula viva e a cores do professor Cabral. Então, eu estou com minha apresentação aqui, mas como ele trabalha muito em parceria comigo, eu até pensei em passar meu tempo para ele, mas ele tem aí... Não, mais não, chega, não, isso não vai ser assim, não tem como, professor. Tá Professor, bem, então. São 100 e poucos slides, não tem como. Passo a palavra para o senhor, dê então suas considerações, se o senhor se achar contemplado. Nós temos agora a sessão, olha, já são 17 horas, tem 3 senadores aqui, alguns outros seguindo aí online. Se o senhor puder realmente respeitar os 5 minutos, eu te agradeço demais. Claro. Se eu vou marcar aqui o cronômetro. Eu gostaria de fazer a apresentação rapidamente. Está na tela? Positivo. Eu vou passar alguns slides sem falar para poder cumprir o tempo, ok? Boa tarde, eu agradeço pelo convite. Então, aí o ambiente de trabalho da gente aqui, vou me deter mais ao Nordeste brasileiro, que já os colegas aí, é um prazer revê-los também, alguns que eu conheço e outros apenas de trabalho, outros pessoalmente. E eu acredito que o Sudeste está bem contemplado, eu vou passar mais a falar sobre a questão aqui do Nordeste. Agradeço aos senadores, é um prazer estar aqui colaborando com essa audiência. Então, de um modo geral, essas macroalgas, de um modo, a Capa-Ficus também, mas outras espécies estão no meio como um todo, na nutrição, importante, na nutrição, tanto humana como animal, na obtenção de energia, através de biocombustíveis, na obtenção de compostos de interesse da indústria alimentar, química, farmacêutica, no setor da agropecuária, que é um setor que a gente tem dedicado muito aos trabalhos recentes aí, voltados para Capa-Ficus. A gente pode ver aqui, se você cultivar macroalgas, algumas espécies, como a Capa-Ficus, por exemplo, cultivar aves, os ovos das aves ficam com... O beta-caroteno dá uma coloração mais intensa e uma qualidade melhor aos ovos. Todo tipo de sorvete tem carragena, que é um produto que é extraído de Capa-Ficus e de outras macroalgas. O sushi do dia a dia, né? Todos com algas. Cosmético, a indústria de cosméticos tem crescido muito o uso de algas, macroalgas, inclusive estudos com Capa-Ficus também. Pasta de dente tem carragena todo dia quando a gente acorda, então carragena, uma das principais fontes de carragena a única fonte de carragena são as macroalgas, e a Capa-Ficus é bastante rica em carragena. E também, por causa da astaxantina e de outros compostos, as macroalgas, elas também retardam o envelhecimento, já comprovado com alguns trabalhos. E o clarificante das cervejas também tem carragena, que é extraído das algas, inclusive da Capa-Ficus. Então, os ficocoloides são os principais produtos dessas algas, agaranas, carragenanas, mas eu vou passar, não vou dar essa aula aqui, eu vou passar esses slides aqui mais rapidamente, né? O professor Mallory já falou do efeito do potássio de fito-hormônios que tem nas macroalgas, inclusive na Capa-Ficus. Aí é o exemplo do quiabo, né? Que ele
fazendo a bioestimulação com esses extratos, a diferença de crescimento é muito drástica. E o valor, e a gente tem importado bastante esses produtos, né, aí em torno de $22 esse extrato que a gente pode produzir aqui, já está sendo produzido em Santa Catarina, como foi mostrado. As técnicas de cultivo da maricultura de macroalgas são bem estabelecidas no mundo inteiro, e aqui no Brasil, nas últimas 2 décadas, a gente tem trabalhado muito com isso, mais especificamente aqui no Nordeste, a gente trabalhou com o gênero Gracilaria, diferentes técnicas que são fáceis de assimilação. Então, as principais algas que a gente trabalha aqui no Nordeste é a Gracilaria e, mais recentemente, a nível de pesquisa em ambiente fechado, a Capaficus alvarez. O gênero Gracilaria é a Capaficus. A gente tem o intuito de fomentar essas pesquisas de desenvolvimento tecnológico para apoiar o desenvolvimento das famílias costeiras nordestinas, principalmente para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas e aumentar e ter uma fonte de renda digna. São os estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba e Pernambuco, onde a gente tem trabalhado mais recentemente. A gente já tem áreas mapeadas junto ao MPA, de algumas áreas aqui no Rio Grande do Norte, no Ceará também, em Pernambuco, e outras em fase de solicitação, e diferentes técnicas que são de fácil acesso. Esse aqui é o famoso longline com Gracilaria, numa localidade em Flecheiras, no estado do Ceará. Tipo de longline simples de cultivo de Gracilaria também. Aqui, essa foto é no Icapuí, Ceará, divisa com o Rio Grande do Norte. Rio do Fogo, a gente já tem uma área legalizada cultivando Gracilaria para cultivar Capaficus. E aqui é uma área em Pitangui Extremoz, que está sendo solicitada recentemente para cultivo de Gracilaria e posteriormente Capaficus. E a gente publicou uma forma de cultivo em balsa, né, semelhante a que são usadas em outras localidades, mas adaptadas aqui para o Nordeste. E o problema da Gracilaria que a gente tem cultivado é que precisa de muito tempo e muito investimento nessa questão da reprodução em massa, que é a esporulação que você pediu aí para o professor Maulori explicar. Então, a esporulação é a técnica de cultivo que você vai tirar a alga desses cistocarpos, liberar no ambiente e produzir o esporo, que o esporo vai virar alga. Isso em pequena quantidade é simples fazer e simples mostrar, mas para fazer de forma massiva, cada espécie tem suas peculiaridades, é uma questão muito complexa. Professor, muito me complexa perdoa. E demanda tempo e dinheiro. Nós estamos concluir. Nós estamos com o tempo estourado. Ok. Então, eu só queria concluir mostrando que a Capaficus alvarez também é uma forma importante da gente trazer aqui para o Nordeste esse cultivo dessa alga. A gente fez alguns experimentos que mostram que a Capaficus alvarez não esporula, ou seja, não tem perigo de disseminar em massa usando a linhagem correta, com monitoramento correto. A gente tem em aquário e em viveiro de camarão aqui, experimentos já publicados e mostrados para o IBAMA, e a Capaficus que a gente tem trabalhado em ambiente fechado foi por solicitação do IBAMA e foi originário de Henrique Pacheco, do Rio de Janeiro, e tem viabilidade técnica para o Nordeste. A gente tem laboratórios aqui na UFRN que tem capacidade de fazer o monitoramento por biologia molecular para mostrar que é essa linhagem correta, que não esporula, para ser... E a gente mostrou isso no IBAMA. Recentemente, o IBAMA colocou uma nota técnica que conclui que a viabilidade do cultivo da macroalga no litoral potiguar, que é aqui no Rio Grande do Norte, cearense, é possível, condicionado ao estabelecimento de diretrizes e requisitos que possibilitem o gerenciamento do risco. Então, é uma publicação que ainda não virou ato normativo, mas acredito que brevemente vai acontecer isso e a gente possa trabalhar também com essa espécie aqui no Nordeste. A gente trabalha com várias comunidades do litoral, com várias colaborações de pesquisadores, professor, de graduação e pós. Concluí. Obrigado. Obrigado. Professor, muito obrigado. Que boa notícia, então, que o IBAMA está autorizando aí. Isso já, desde a época que eu era secretário de Pesca, vocês já tinham
esses estudos em andamento. O estudo foi rejeitado. Eu me lembro que eu participei na época com o nosso diretor Maurício Pessoa e ele estava ajudando, colaborando com vocês aí. Que bom, me alegro muito, espero que o IBAMA publique logo, porque com certeza é uma fonte aí de renda, oportunidade, enfim, tantas coisas boas que a Capaficos já tem demonstrado em São Paulo, Rio e Santa Catarina e pode fazer aí também pelo Nordeste. Eu quero agradecer demais, quero passar a palavra para o senador Hamilton Mourão para fazer suas considerações. Não, senador Seife, eu queria cumprimentar, né, todos os nossos debatedores pela aula que foi ministrada aqui e por abrir, né, vamos dizer assim, uma informação que a maioria no Brasil não detém. E para o meu estado, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que é um estado onde a produção agrícola tem um papel fundamental no PIB, ver, né, que o gasto, o custo que nós temos com a questão de fertilizantes, nós temos a solução aqui dentro do país. Então, eu acho que compete a gente aqui no Senado procurar disseminar esse conhecimento o mais possível para que a gente aumente essa nossa produção e, consequentemente, atinjamos aquilo que é importantíssimo para o nosso agronegócio, que é nos libertarmos da dependência da importação dos componentes dos fertilizantes. Eu acho que isso foi, para mim, foi a grande lição de hoje, fora todas as outras, né, aplicações que essa alga tem, tanto na área de farmacêutica, né, com produção de cosméticos e por aí afora, né, e é uma revelação fantástica isso aí que ninguém conhece, né? Muito pouca gente conhece. Obrigado. Obrigado, senador Hamilton Mourão. Passa a palavra para o senador Flávio. Serei muito breve. Eu fico muito feliz com o resultado dessa nossa audiência de hoje, porque isso era um assunto que vinha me incomodando há bastante tempo, vendo o enorme esforço do professor Mauroli, com Mauroli Cabral, juntamente com um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, meu estado, e um professor da Universidade Federal de Pernambuco. E eles sempre batendo, chocando com a tremenda resistência do IBAMA, o IBAMA utilizando, como se viu aqui, argumentos improcedentes, alegando da possibilidade de uma explosão dessas algas, e como já foi visto aqui, o professor explicou muito bem, ela ainda existe. E considerando que o meu estado é o maior produtor de sal do Brasil, nós produzimos, o Rio Grande produz 93% do sal consumido no Brasil, que essa alga é um enorme indutor de aumento de produtividade de sal. Considerando que o Rio Grande do Norte é o maior produtor de camarão em cativeiro do Brasil, e essa alga pode aumentar ainda mais essa produtividade. Considerando que nós estamos exatamente dentro da área equatorial para onde esta alga foi especificamente desenvolvida, a luminosidade, o clima. Então, não tem nenhum cabimento que não exista um incentivo para que essa alga seja produzida no ambiente do Nordeste do Brasil. Objetivando o que o professor Leonardo disse sobre não limitar a produtividade. Pelo contrário, você não pode ter a produtividade pequena para inviabilizar econômica, financeiramente um projeto, mas você não pode limitar a capacidade de produção. Claro, tem que olhar com cuidado essa questão de ser invasor ou não, acredito que não seja, tá certo? Mas eu fico muito feliz com isso. Fico feliz e quero agradecer a atenção que foi dispensada aqui ao professor Maulori. Ele é isso, você imagina eu conversando com o professor, ele lá no meu escritório, eu ouvi o professor atentamente durante 4 horas. Tá certo? E disse, não, eu tenho que lhe levar para o Senado. Eu vi que aqui estava programado. Temos, então, 12 especialistas em Capaficos. Pois é, eu me considero PhD, tá certo? Muito obrigado, professor. Fico muito feliz com isso. Obrigado, senador Flávio. Que bom que o senhor ficou feliz. Eu quero agora agradecer
à exposição de todos, que enriqueceu. Tenho certeza que muitas pessoas estão assistindo ao vivo, vão assistir depois. Como o senador Hamilton Mourão falou, senador Flávio, isso está sendo uma descoberta para muitas pessoas. Assim como eu não conhecia até 2019, eu nunca tinha ouvido falar nisso. A macroalga dá na nossa água, pode cultivar, mas eu não imaginava. E hoje, qual é o nosso principal desafio? E eu já coloco esse desafio também diante dos senhores como senadores. Nós temos aqui vários orçamentos da parte deles. Quando nós fizemos esse grupo, começamos a discutir, conversar, eles têm projetos para comprovar o que eles apresentaram. Ciência, estudo, pesquisa. E as universidades são só universidades sérias, que tem renome, Fiocruz, Embrapa Solos, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, IPAGRE, a Universidade do Rio Grande do Norte. Enfim, nós temos aqui um rol de universidades e institutos que têm a confiança nossa do Senado Federal e dos brasileiros. Mas hoje, essas pesquisas aqui, levantado o valor, fica na casa de 12 a 13 milhões de reais, todas elas. E eu gostaria de realizar, poder pedir esforços aqui dos senadores da Comissão de Agricultura, talvez até uma emenda da comissão, para que esses recursos sejam passados, CNPq e outras entidades, para que realmente saibamos. Não só já estamos produzindo com sucesso, se Deus quiser agora com essa notícia que o professor Dárlio deu, vai ser produzido no Nordeste também, mas nós precisamos de certificados, por exemplo, do Inmetro, certificado lá da Anvisa, certificado, relatórios técnicos dessas universidades, dizendo, isso serve para isso, para isso, para isso, 1 quilo de capa-fix faz isso, olha, tem tantos componentes, substitua teu multivitamínico aí por um pedacinho de capa-fix por... Eu não estou brincando, estou falando seríssimo. Vocês viram o tanto de A-zinco, sem querer parafrasear um multivitamínico do mercado. Então, uma macroalga com potencialidade, inclusive, como ali bem falou, com sabedoria da beira do cais, o Leonardo, que nós produzimos potássio que se planta. Não acaba nunca. Produzimos, colhendo. E sem escavar nada, sem problema. Assim como o álcool é combustível que se planta, tá aqui também, podemos produzir álcool, etanol, através da... Enfim, tudo isso será respondido por essas e outras pessoas que estão nos assistindo, cientistas, pesquisadores. E eu quero já pedir, senador Hamilton Mourão, senador Flávio, no caso, o senador Rogério Marinho, para que nos ajude a financiar essas pesquisas, que eu acho que o Brasil tem muita coisa a ganhar, Também vou falar com o senador Bagatoli, com o senador, com o presidente Alan Rick, de repente uma emenda de bancada. O valor, os senhores sabem, 10, 11, 15 milhões para o tanto de potencialidade que essa macroalga tem, para essas instituições que têm a nossa confiança, nós sabemos que é um valor irrisório para tudo que pode oferecer para a nossa pátria amada. Com essas palavras, eu quero, senador Hamilton Mourão, agradecer o prestígio do senhor ter ficado aqui conosco até agora. Senador Flávio, muito obrigado. Querida Daniele, muito obrigado. Professor Davi, muito obrigado. Querida Valéria, que ficou emocionada aqui, até nervosa. Deus te abençoe, obrigado por tudo que você fez pela macroalga no Brasil, obrigado pela presença. Professor Alex, lá do EPAGRE, obrigado pela presença do senhor. O Léo, nosso querido Léo Freguesia, obrigado por sua participação. Também professor Maulori Cabral aqui, que tinha mais 100 lâminas para nos apresentar, mas fica para uma outra oportunidade. E também professor Dárlio, que remotamente aí nos deu a grande notícia de que finalmente o IBAMA reconheceu que não é uma espécie invasora e poderemos cultivá-la no Nordeste. Com essas palavras, a Gil já foi embora? Gil, um beijo grande, o pessoal do Ministério da Pesca e que já trabalharam conosco lá na aquicultura, que eles agilizem também a liberação dessas áreas para a produção de macroalgas. E obrigado aqui a todos aqui que nos prestigiam com a sua presença e, mais ainda, pela paciência e longanimidade dos servidores da ACRA que deram todo o suporte para toda a nossa equipe até agora. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. E as perguntas, pessoal, aqui, rapidamente para finalizar mesmo. Cadê as perguntas? Estão aí?
as perguntas do Robson, do Rio de Janeiro, da Carolina de São Paulo, do Pablo, do Rio Grande do Norte, da Tamires, do Paraná, do Pedro, de Santa Catarina, do Joanderson, da Bahia e da Ana, de São Paulo, serão respondidas por nossos pesquisadores e a comissão, por gentileza, providencia o contato dessas pessoas para os pesquisadores responder excelentes perguntas, mas que nosso tempo está curto, precisamos ir lá no plenário votar aí e continuar trabalhando pelo Brasil. Obrigado, boa tarde, Deus abençoe, obrigado a todos. Com essas palavras, eu encerro a audiência pública na Comissão de Reforma Agrária e Agricultura. Obrigado. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre saúde, segurança pública, Instituto Federal de Educação, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão. Eu não sou da bancada que acredita que com arma se vai resolver o problema da violência. Eu sou da bancada e de uma bancada que defende a educação como uma arma importante para enfrentá-la. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Estava numa luta diária, da gente não saber se teria aula, se o professor conseguiria vir à instituição, da instituição não ter a retirada de lixos. A gente se uniu para limpar ar-condicionado, limpar de todas as formas que vocês possam imaginar, e nisso também conseguir colaboração com outros departamentos de outras instituições que também estavam sofrendo com essa crise que a ciência ainda está enfrentando. Nada ia para frente. Foi 47% do orçamento para os banqueiros, 3,9% para a saúde, 3,7% para a educação e 0,01% para saneamento básico. E para ciência e tecnologia, 0,67%. Ou seja, para não desenvolver tecnologia, para nós ficarmos eternamente dependentes dos países industrializados que estão aí afora explorando a população mundial. Há 200 anos, o Brasil dava seu primeiro passo na criação do Senado. E começava a pavimentar o caminho para uma democracia representativa. O Senado teve um papel decisivo para a manutenção da estabilidade política da maior parte do período monárquico do Império Brasileiro. O maior desafio do Brasil era a manutenção da integridade territorial do país. Ao longo de 2 séculos, em 3 endereços diferentes, o Senado foi palco de discussões que definiram os rumos do país. O Senado está presente em todas as decisões que culminam com a aprovação de leis que vão ser decisivas para o andamento da vida brasileira ao longo do século XIX. O Senado participou dos debates e da votação das chamadas leis abolicionistas. E o Senado teve muita importância na resolução de conflitos. Ao longo de toda a República, todas as grandes crises políticas que aconteceram no Brasil foram resolvidas no Parlamento. E quando o Parlamento não conseguiu resolvê-las, houve a ruptura. Fundamental para a estabilidade política do Brasil, o Senado promoveu o debate, aprovou leis transformadoras, aboliu injustiças, conquistou direitos, atravessou crises, foi calado, fiscalizou, investigou, julgou, reformou, inovou. O conceito de democracia que nós temos hoje não existia no século XIX. Nas últimas décadas, o Senado começa a se transformar.
porque ele passa a contar com pessoas que estão mais diretamente ligadas às condições gerais da população brasileira. Ela não deixa de ser representativa, mas vai tentando ser cada vez mais participativa. Quanto mais o tempo avança e se amplia a participação política da sociedade brasileira, mais o Senado se aproxima da real fisionomia da sociedade brasileira. Casa da Pluralidade Política. Espaço de diálogo. Berço de leis que expandiram os horizontes do Brasil. Guardião da democracia. Senado Federal. 200 anos de história. Paulo Nogueira Batista Júnior, como aliar estabilidade econômica e desenvolvimento social? Essa aliança, no meu entender, entre estabilidade e desenvolvimento é natural. Como falar em desenvolvimento se a renda é tão concentrada, se há tanta pobreza e tanta miséria? Não é impossível. E a grande chaga que o Brasil tem que superar para se desenvolver é exatamente enfrentar esse problema. Agenda Econômica. Nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A lei de diretrizes e bases, ela devolve aos secretários de Educação dos Estados e aos professores o direito de fazer experiências. Aprovamos uma segunda libertação para negros e negras. A lei de cotas raciais e sociais nas universidades públicas federais. Que não é um ganhou, o outro ganhou, mas que ganha a educação. Valorizar o Fundeb para aumentar os recursos para a qualidade da educação e da educação pública nesse país. Nós só seremos, de fato, uma grande nação quando, para essa geração de 0 a 18 anos, não faltar absolutamente nada no quesito de educação. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. No dia 28 de junho de 1969, um grupo de frequentadores do bar gay Stonewall Inn reagiu pela primeira vez aos frequentes abusos feitos por policiais. Nascia ali o movimento LGBTQIA+, que se espalhou pelo mundo inteiro. O Brasil tem hoje a maior parada do orgulho do planeta. Mas nem tudo é festa. Apesar de avanços na conquista de direitos, a luta pela cidadania ainda enfrenta retrocessos. É sobre os 55 anos do orgulho LGBTQIA+, que eu converso agora com Ruth Venceremos, que é drag queen e ativista LGBTQIA+. Ruth, a gente começou contando aí um pouquinho dessa história que aconteceu lá em Nova York, nos Estados Unidos, mas esse movimento foi para o mundo inteiro e ele tem uma palavra que é muito forte, que é orgulho. E eu quero te fazer a pergunta mais básica e mais óbvia possível. Por que a palavra orgulho LGBTQIA+. Primeiro, um prazer estar aqui participando do programa Cidadania. E orgulho, né, ela é uma palavra que vem na contramão daquilo que significou na nossa história, nas nossas vivências enquanto pessoas LGBTQIA+, que foi vergonha, né? Eu cresci com olhares atravessados, eu cresci sendo aquela pessoa em que as pessoas me apontavam o dedo como sendo a pessoa diferente. Então, assim como eu, muitos LGBTs sentiam vergonha de ser quem era. Por isso que, quando a gente afirma a dimensão do orgulho, a gente fala de um processo do orgulho como sinônimo de pertencimento. Nós pertencemos a uma comunidade e nós temos orgulho de ser quem nós somos, apesar das violências que muitas vezes muitos de nós passam.
o orgulho ele dá muito esse sentido mesmo comunitário, da gente levantar a cabeça e dizer que nós não somos vergonha para a família, nós não somos vergonha para a sociedade, ao contrário, nós somos motivo de orgulho porque vivemos num país que mais mata LGBTQIA a mais no mundo, mesmo assim a gente segue em luta pela cidadania das pessoas LGBTQIA+, então, portanto, orgulho é momento de celebração, mas também é sinônimo de luta. Você me deu 2 ganchos aí, eu vou começar primeiro com um que é muito forte, que é o da violência. Esses são dados que a gente tem dados recentes, né? E isso já há bastante tempo. O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+. Por quê? Por que nosso país é tão severo com a comunidade? Eu acho que é muito importante a gente observar que a formação social brasileira, ela está ancorada não só no racismo, mas também no patriarcado, né? E essa forma foi produzindo uma sociedade que ela não só é racista, mas também ela é uma sociedade machista, misógina, né? Que aquilo que está fora dos padrões, por exemplo, de uma masculinidade que se espera da sociedade, é atacado, é colocado no canto, é perseguido, né? Então, quando a gente pensa essas questões, é no sentido de dizer o seguinte, que essa violência que persiste, ela precisa mudar, né? Veja, só o ano passado foram 253 mortes violentas de pessoas LGBTQIA+. Então, é um quadro que a gente olha que ainda está muito distante desse total, 60% eram pessoas trans e travestis, e do recorte de pessoas trans e travestis, 83% eram pessoas negras. Então, quando eu digo que a gente tem que olhar para a formação social brasileira, é pensar que o Brasil foi fundado mesmo com base no racismo e também no patriarcado, que produz as violências que nós temos até hoje. O caminho passa, então, pela educação. Isso aí você já deixou claro na sua resposta. Exatamente, sem dúvida que passa por educação, porque se hoje nós somos adultos racistas, se nós somos adultos misóginos, LGBTfóbicos, nós fomos criança no passado. E qual tipo de educação que nós tivemos? Foi uma educação pautada nos direitos humanos ou foi uma educação pautada num processo permanente de violência sistemática? Hoje muito se fala, por exemplo, em bullying. Mas o que é o bullying na prática? É o preconceito, é a discriminação, e aí você olha muito que o bullying está muito atrelado a você zombar das características físicas das pessoas, do jeito das pessoas falarem, do jeito das pessoas andarem. Então, a educação ela tem um papel fundamental na superação do preconceito e da discriminação numa sociedade como a nossa. Aproveitando ainda esse gancho da violência, recentemente a LGBTfobia foi equiparada ao crime de racismo. Reforça o combate a essa violência na sua visão? Foi um passo muito importante, né? Porque eu acho que ajuda na mudança cultural da sociedade, né? Uma vez que a gente... E aí é muito recente, né? A criminalização da homotransfobia no Brasil, mas sem dúvida ela ajuda para a gente educar também a sociedade, perceber que as pessoas LGBTQIA+, elas são sujeitas de direitos. E o que acontece? O que é que a violência produz contra nós? Ela nos desumaniza, ela nos tira desse lugar da condição de ser humano e nos inferioriza, né? Então, por isso que a criminalização ela foi um passo importante, mas não é o único caminho, a gente sabe? Então, colado a isso, a gente tem que ter políticas públicas que possam fazer. Como eu dizia na questão anterior, a educação é um papel fundamental. Por exemplo, hoje, infelizmente, os debates sobre gênero e diversidade sexual está interditado em muitas escolas, né? Frente ao avanço de determinados setores conservadores na sociedade, esse debate ele foi interditado em alguma medida na escola. E aí as pessoas depois se perguntam, hoje você tem um processo, por exemplo, de violência sexual contra crianças e adolescentes, por exemplo. E aí você pega os dados, 80 e poucos % das pessoas que cometem esses crimes são pessoas conhecidas das crianças e adolescentes. Às vezes dentro da própria casa delas, da né? própria casa. No entanto, a escola não pode debater a educação sexual. Então, a educação sexual ela é fundamental para um processo de autoconhecimento, né, dos nossos estudantes, com uma medida também de proteção sobre o que
fazer em determinadas situações. E também a educação sexual, ela é um elemento fundamental de superação do preconceito e da discriminação, de você passar, por exemplo, a respeitar o outro na condição como ele é, como ela é. Vou pegar o outro gancho que você tinha dado na primeira resposta sobre orgulho. Existiu, em algum momento, esse debate da criação, e é até uma coisa que muita gente tratou como deboche, mas existiu, do Dia do Orgulho Hétero. Existe isso? Existe esse conceito de heterofobia que algumas pessoas tentam defender? Essa é uma falácia, igual a escola sem partido. Não existe heterofobia, porque nós vivemos numa sociedade, como eu já disse, que a gente sabe que o poder econômico, o poder político está centrado nos homens, em sua maioria, homens brancos, tudo mais. Então, não existe essa questão. E é uma sociedade, né, em sua maioria, composta por heterossexuais. Então, como é que você vai dizer que há heterofobia contra, né? Não existe. É uma falácia, né? As pessoas que são heterossexuais, por exemplo, elas não estão atravessadas pelas violências de gênero que nós estamos atravessados, que mulheres estão atravessadas. Então, na verdade, trata-se mais de uma falácia. E quando trazem isso à tona, é também numa tentativa de interditar direito das pessoas LGBTQIA+. Nós não queremos privilégio. O que nós queremos são direitos, nem mais, nem menos. Direitos. É cidadania, né? Ruth, 55 anos que a gente tem de orgulho LGBTQIA+, no mundo. Na sua visão, no Brasil, quais são os maiores avanços? Eu acho que nós temos avanço significativo. Eu acho que um dos avanços... Eu vou considerar avanço, inclusive, a organização da sociedade civil, né? A gente ter se organizado, né, para lutar por nossos direitos já é um avanço fundamental, né? O que significou a década de 80, por exemplo, o enfrentamento da epidemia da AIDS, a importância das pessoas se organizarem para lutar, para assegurar a vida das pessoas LGBTQIA+. A gente teve avanços importantes e fundamentais, como a questão de conferências que deram um marco para as políticas públicas, para as pessoas LGBTQIA+, embora em termos de políticas públicas concretas é muito, muito recente, mas no início dos anos 2000 foram marcos importantes. Nós temos também a questão da união, do casamento civil igualitário, né, que é uma conquista fundamental. Como é que pode apenas um determinado grupo da sociedade não ter um direito, que é um direito civil fundamental, por exemplo, que é o casamento. A questão também da gente poder adotar crianças, eu acho que essa foi também uma conquista importante. O nosso direito, um direito sagrado, o direito sagrado, doar sangue é um direito sagrado, né? É você ter solidariedade e empatia com o outro. E esse direito era um direito negado a gente, né? Em virtude de todas as normas, né, preconceituosas que discriminavam, por exemplo, pessoas como eu não poderia doar sangue. Então, acho que muitas conquistas, eu acho que a gente foi tendo ao longo do tempo, mas eu acho que tem um desafio que é fundamental, porque boa parte dessas conquistas se deram no âmbito judiciário. Era isso que eu ia perguntar agora. E elas podem, tendo um judiciário mais conservador, essas decisões podem cair no futuro, por exemplo. Elas podem cair, né? Embora algumas eu acho muito difíceis, como o casamento civil igualitário e tantas outras. Mas veja, essas conquistas se deram no âmbito judiciário. Qual é a mensagem que a gente tem? A mensagem que a gente fica é que o Congresso Nacional, ele é negligente em relação às pautas da comunidade LGBTQIA+. A gente não tem um projeto, não tem uma lei aprovada que seja de proteção social das LGBTQIA+. Nós somos um país que estamos no ranking que mais mata pessoas LGBTQIA+. O que o Congresso Nacional tem feito, ele vira as costas para a nossa população, uma vez que a gente não consegue avançar minimamente com um projeto que seja voltada para a cidadania das pessoas LGBTQIA+. Então, quando você tem um executivo que está alinhado com as pautas dos direitos humanos, onde as nossas pautas elas se inserem nesse ambiente macro, né, dos direitos humanos, você consegue ter políticas importantes, como agora a criação de uma secretaria. Pela primeira vez na história do Brasil, a gente tem uma secretária travesti e nós temos uma secretaria dos direitos das pessoas LGBTQIA+. Mas é isso, se muda governo, o governo pode acabar, extinguir essa secretaria. Então, veja, os avanços foram no judiciário. Nós ainda precisamos avançar muito em políticas públicas, porque
A cidadania, um dos pressupostos da cidadania é você ter políticas públicas. Sem políticas públicas, você não tem como promover cidadania. Então, acho que aí, tanto o Congresso Nacional, a gente precisa avançar com leis, como também a gente precisa aprofundar cada vez mais políticas públicas, que vai desde a proteção, mas também a saúde, a educação. Muitas LGBTQIA+, acabam sendo excluídas da escola. O que acontece é um processo mesmo de exclusão por conta do preconceito, da discriminação. Muitas vezes ela pode até não sair da escola, mas ela é excluída no interior da escola, isso vai dificultar a aprendizagem, uma série de coisas. Então, a gente, quando discute cidadania, quando a gente discute as políticas públicas, a gente vai desde a educação, saúde, a cultura e acesso também à segurança. Você está falando de uma série de avanços, falou dos desafios que eu ia perguntar, mas já deixei você falando. Mas existe uma crítica dentro do próprio movimento LGBTQIA+, a respeito dos avanços, que eles geralmente atingem principalmente aquela classe específica dos homens gays, cisgênero, que a gente tem que explicar que cisgênero é a pessoa que nasce, né, em conformidade com o gênero do corpo dela, né, se nasce, para ficar bem claro para você que está em casa, né, o bebê nasce no sexo masculino e se identifica com o sexo masculino, e a neném nasce com o sexo feminino e se identifica com o sexo feminino, só para ficar bem claro mesmo. De classe média alta. É como se esses direitos eles fossem mais dados a essa categoria, né, do gay branco ou da mulher lésbica branca, cisgênero, de classe média, e menos para os gays periféricos, para as travestis, para as pessoas pretas que são LGBTQIA+. E eu queria te perguntar especificamente porque você além de ativista LGBTQIA+, Ruth, você também é do MST, então você veio do movimento periférico. Há essa percepção? Sem dúvida, né? Eu acho que, Hermes, uma coisa que é muito importante a gente salientar é que o movimento LGBTQIA+, ele não é uma unidade, ele não é um movimento, por exemplo, o MST, a gente sabe, é um movimento social, nível nacional, articulado, está em seus estados. O movimento LGBTQIA+, ele é resultado de diversos coletivos, de diversas organizações. Muitas vezes a gente não consegue chegar numa pauta comum nacional, por exemplo, esse momento, essa é a pauta principal para a gente debater. E isso vai acontecendo muitas vezes de que algumas pautas que estão postas, ela não necessariamente representa o conjunto do movimento LGBTQIA+. E por movimento LGBTQIA+, eu gosto sempre de dizer, são as pessoas que são LGBTQIA+, estando organizadas ou não. Mas a gente sabe que numa sociedade como a nossa, né, em que o poder econômico diz muito, isso também vai reverberar para dentro também do movimento. Quem tem poder econômico, né, mais alto vai ter determinados privilégios que, como eu, uma bicha preta, periférica e tantas outras, não vão conseguir acessar. Agora, do ponto de vista de políticas públicas, eu acho que no último período a gente, né, mais recente, o que a gente tem conquistado, eu acho que ela é uma conquista por conjunto. Muitas vezes o que acontece é que determinados grupos do movimento LGBT pautam algumas questões que não necessariamente é a demanda geral. Por exemplo, hoje, uma demanda muito forte é que envolve a empregabilidade para muitas pessoas LGBTQIA+, que chegam, por exemplo, no mercado de trabalho, são discriminadas, sofrem preconceito, acabam sendo excluídas desses espaços de trabalho e muitas, como é o caso de muitas travestis e transexuais, que nem no mercado de trabalho muitas vezes chega. Então, essa é uma demanda muito concreta. As pessoas pensam que a nossa luta é só pelo livre direito da gente amar quem a gente quer amar. Também. Fundamentalmente é sobre isso, uma vez que essa é a primeira dimensão da nossa existência, que é alvo de violência. Então, se eu estou andando com meu companheiro no meio da rua, ou se uma lésbica está andando com a sua companheira no meio da rua, ela é alvo de violência por expressar o amor delas, entre elas. Mas né? também é uma luta por cidadania. Mas é uma luta também, fundamentalmente também por cidadania. Primeiro é, obviamente, pelo direito da gente existir, mas eu tenho dito, a gente tem que existir com direitos, a gente tem que existir com dignidade, de maneira plena. Isso passa para a gente ter trabalho, educação, cultura, a gente poder transitar sem ser alvo de nenhum tipo de violência. Então, eu sempre digo que é sobre uma luta para a gente amar quem a gente quer amar, mas é também uma luta para que a gente possa acessar determinados espaços. Quem jamais a gente poderia pensar que um dia nós teríamos, por exemplo, no Congresso Nacional, travestis como a Duda, como a Erika Hilton, né, fazendo um debate não só sobre a nossa comunidade, mas o conjunto da sociedade, pautando questões para o conjunto da sociedade. Então, esse lugar
que hoje muitas de nós estamos ocupando, era um lugar que muitos pensariam que não chegaríamos, não alcançaríamos. Então, quando a gente pensa essa questão da cidadania, passa também por a gente pensar o seguinte: nós devemos estar em todos os espaços, porque todos os espaços, eles são espaços das pessoas, do conjunto da sociedade. Nós somos brasileiros e brasileiras. Ruth, a gente viu recentemente na Rússia a decisão de transformar o movimento LGBTQIA+, num movimento terrorista. Recentemente o Brasil estava numa guinada para a extrema-direita, né? Estava no caminho, né? A presidência da República estava mais na extrema-direita, um Congresso que continua conservador. Você teme que a gente passe a vivenciar esse tipo de coisa, que o movimento LGBTQIA+, possa ser considerado um movimento terrorista aqui no nosso país? Eu acho muito difícil no caso brasileiro, porque eu acho que nós fomos construindo um processo de resistência muito particular, muito com as características brasileiras, né? E aí, como eu digo, quando a gente vê hoje em espaço de poder pessoas LGBTQIA+, ocupando espaço estratégico de poder, ela é fundamental. E a nossa luta é uma luta permanente, né? Eu tenho dito, difícil não é a gente conquistar. O mais difícil é a gente manter as conquistas. Então, nós temos que sermos vigilantes permanentemente contra essas tentativas que são cotidianas, né? Você quer ver, né, o governo retroceder em alguma pauta, basta colocar a pauta sobre gênero e diversidade sexual no Congresso Nacional, né? Como aconteceu em algumas votações, como a reforma tributária, né, que um determinado deputado colocou lá sobre ideologia de gênero. Ou seja, eu tenho dito, não é nem a pauta, sabe, Hermes? Não se trata de pauta, se trata de lutas. E como lutas é movimento permanente para a gente assegurar alguns direitos básicos. Embora a gente tenha esse Congresso que ele acaba que não é a expressão do que é o povo brasileiro, dada a sua composição, obviamente foram eleitos democraticamente, mas ele não é a expressão do que é o povo brasileiro, né? Ao contrário, ele é a expressão do que é determinados setores da sociedade brasileira, né? Se você vai pegar a composição, por exemplo, racial, de gênero, está muito longe de expressar o que de fato é a diversidade do povo brasileiro. Então, eu acho que nós já passamos por muitos processos enquanto comunidade LGBTQIA+, por muitas provações, e eu acredito que mesmo tendo esse congresso que está aí, a certeza que nós temos é que o que nós conquistamos foi resultado de luta e seguiremos firmes e fortes lutando e tentando, inclusive, mudar este Congresso que aí está. Por isso que é importante a gente ter cada vez mais candidaturas de pessoas LGBTQIA+, mas não só pelo fato de ser pessoas LGBTQIA+, pessoas LGBTQIA+, comprometidas com a cidadania das pessoas LGBTQIA+. Você participou da parada LGBTQIA+, de São Paulo, que é a maior do mundo. Milhares de pessoas foram lá. Queria que você falasse como foi essa experiência, como foi participar mais uma vez da parada e o que ela representa para o movimento hoje. Nossa, as paradas, elas têm um papel educativo fundamental para a sociedade. É o momento que a gente ocupa as ruas com as nossas cores, com os nossos afetos, para dizer, nós existimos, nós estamos aqui. A parada, por exemplo, em São Paulo, ela não só se tornou a maior parada LGBTQIA+ do mundo. Eu tenho dito, ela é a maior manifestação de massas do Brasil, se a gente for pensar. Né? São mais de 3 milhões de pessoas que ocupam a Avenida Paulista, então isso é muito emblemático, né? Por outro lado, esse ano me chamou muita atenção esse processo de disputa simbólica, por exemplo, da bandeira do Brasil, das cores da bandeira do Brasil. Então você vê uma Avenida Paulista em que as pessoas dizem assim, eu sou brasileiro, eu sou brasileira, tenho o direito de eu amar quem eu quero amar, né? Eu sou parte desse país, então acho que foi um movimento de massa no último ano que pôde fazer de maneira mais orgânica a retomada do aspecto da gente vestir a camisa do Brasil numa mensagem muito potente, dizer bem assim, olha, nós somos parte fundamental desse país, né? Então, eu acho que isso foi uma coisa que marcou muito, de poder estar ali na Avenida Paulista, ver famílias. Eu acho que essa é outra coisa que, quando penso, a família é muito caro para nós que somos pessoas LGBTQIA+. É muito caro porque muitos de nós fomos excluídos de casa, ou muitos de nós que convivemos em casa, às vezes também convivemos com a violência.
quando nos vê, não nos vê como família, né? E aí você vê uma Avenida Paulista, por exemplo, com diversas famílias, diversos arranjos familiares. Foi uma das coisas mais lindas que eu pude ver assim, de que nós temos também direito a construir nossas famílias, né? Então, acho que essa foi algo que me marcou muito assim na Avenida Paulista, foi ver assim, ver a alegria estampada no rosto das pessoas de ser quem se é, mas colado e ao lado dos seus, sabe? Então, isso é muito, muito... E numa mensagem, a gente não se faz sozinho. A gente se faz na relação com o outro. E a família é uma base fundamental, independente do seu tipo, do seu rearranjo, sabe? Então, acho que foi muito lindo demais a parada do orgulho LGBTQIA+, de São Paulo. O Brasil testemunhou, mais uma vez, a capacidade que nós temos enquanto comunidade de ocupar as ruas, para celebrar com muita alegria as nossas existências, mas também para pautar direitos fundamentais. E o tema foi um tema fundamental, né? Basta de negligência no legislativo, vote consciente pela cidadania das LGBTQIA+. Ruth, você falou da família, e antes da gente encerrar, eu queria que você falasse com aquele pai, aquela mãe, aquela pessoa, que às vezes até tem alguém dentro de casa, mas eles querem não rejeitar só aquela pessoa, mas rejeitar a cidadania dela. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essa pessoa que está assistindo a gente agora. Eu gosto muito de usar uma frase de Fernando Pessoa, que ele diz que o amor é o mais importante. O sexo, um acidente. Pode ser igual, pode ser diferente. E o que eu tenho para dizer para as pessoas que estão nos assistindo é que o amor é a base. O amor é o fundamento da gente existir enquanto humanidade. E aí é fundamental que a gente possa acolher, né? Você que é mãe, que é pai de uma pessoa LGBTQIA+, acolhe os seus. Porque a família não é uma unidade. Nós somos uma unidade familiar, mas todo mundo é igual. Não existe nesse sentido de todo mundo ser igual. Nós somos diferentes. Eu venho de uma família de 12 irmãos, cada um diferente. A mãe teve... A educação foi a mesma, mas nós fomos nos forjando enquanto sujeito. E pensar que as pessoas, elas são sujeitos da sua história. Então, acolha. E para você que é pai, mãe, que não sabe como lidar nessas situações, existem hoje muitos coletivos que acolhem também as famílias, como Mães da Resistência, como Mães pela Diversidade, que são grupos de mães e pais que fazem um trabalho com os pais que muitas vezes não sabem como lidar em situações como essa, ao descobrir que você tem um filho LGBTQIA+. Mas, como eu disse, o fundamento da nossa existência enquanto humanidade é pautada pelo amor. O ser humano, ele é um ser de possibilidade. Então, nós não podemos enquadrar as formas de amar, né? Então, ame o próximo como ama a ti mesmo, né? Então, eu acho que é mais uma mensagem mesmo de amor e de acolhimento, né? Para que a gente possa, de fato, ter pessoas que vivam plenamente a sua cidadania sem ser atravessado por nenhum tipo de preconceito e discriminação. Ruth Venceremos, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E obrigado a você pela audiência. Esta entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar em nossa página na internet, senado.leg.br/TV, e também no nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima edição do Cidadania. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre saúde, segurança pública, Instituto Federal de Educação, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão. Eu não sou da bancada que acredita que com arma se vai resolver o problema da violência. Eu sou da bancada e de uma bancada que defende a educação como uma arma importante para enfrentá-la. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O nosso grande fantasma aqui no Hélio Rangel é a evasão. A gente perde, assim, no final do ano,
50% dos alunos da noite. Mano, foi a melhor parte que teve na minha vida, foi a escola. Estudar, e fora estudar, tem aquela parte que você conhece pessoas novas, amigos, aí vem aquele jet, aqueles cabulos, e aí vai, mano. Eu acho que nós abandonamos o jovem, né? Achando que só oferecendo escola tá bom. O jovem pede escola que tenha aula. O jovem pede escola que tenha aula boa. O jovem pede escola que tenha aula boa e que ele participe. E que, ao final das contas, ele saia melhor do que ele entrou. Se existe uma luta ampla pela democratização do país, pela redução das desigualdades, isso também passa por uma transformação da escola por dentro. A cada momento que a escola abre mão de se dedicar à aprendizagem dos estudantes, ela está aumentando o custo da sociedade. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Segurança nas escolas, gestão, polícia e família. Nós não temos na literatura algo que afirme que ao colocar vigilantes dentro das escolas vai ser solucionado o problema. Os prédios mais invadidos no Brasil por malfeitores, ladrões, enfim, né? São aqueles que não têm porteiro. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. Boa noite. Hoje é segunda-feira, 8 de julho, e o Senado Notícias está no ar. O Senado celebrou hoje, em sessão especial, os 50 anos da Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba atua em 15 estados e no Distrito Federal, beneficiando mais de 2.600 municípios em projetos de segurança hídrica e de agricultura. A estatal, vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, completa 50 anos com a missão de reduzir as desigualdades sociais e regionais nos locais onde atua. Uma sessão especial no Senado foi realizada para celebrar a data. A Codevasf é hoje um dos principais agentes da integração nacional do nosso país. Para tanto, nós devemos reconhecer que somente alcançaremos uma redução das desigualdades a partir da promoção da segurança hídrica, da agricultura irrigada e da economia sustentável. Valores que são perseguidos diariamente pela Codevasf. Parabéns pelo seu
trabalho árduo, pelo seu empenho, que tem entregue ao país milhares de quilômetros de asfalto em diversas regiões, asfalto de alta qualidade, que tem entregue ao país obras de saneamento básico, obras de fornecimento de água, que tem entregue a produtores rurais nos lugares mais distantes, aonde mais se precisa, tratores, grade aradoras, microsistemas de água, sistemas de piscicultura, de pesca. Parabéns pelo trabalho eficiente que vocês fazem. A Codevasp é responsável pela execução do projeto de integração do Rio São Francisco desde 2014. O programa tem a intenção de garantir segurança hídrica a 12 milhões de pessoas nos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. 390 municípios são alcançados pelas obras. Há toda uma distribuição, não só de tecnologia, de atendimento direto no arranjo produtivo, mas principalmente de incentivo. O estado do Tocantins foi o estado no ano de 2023 com o maior crescimento na área da agricultura, um crescimento próximo aí a 11%, ficando atrás apenas do Mato Grosso do Sul, e eu tenho certeza absoluta que a Codevasp tem muito a ver com isso. A empresa também executa ações na revitalização de bacias hidrográficas, na realização de obras de infraestrutura hídrica, no apoio à agricultura irrigada, na estruturação de projetos de inclusão produtiva e na melhoria da infraestrutura urbana. Já destinei via Codevasp mais de 130 equipamentos. Não é só o trator, não. É gradeadora, niveladora, tanto equipamento para os assentamentos, produtores pequenos, agricultura familiar, associações, inclusive com os consórcios de municípios, levando máquina de equipamento para, por exemplo, para a criação de peixes, né? A Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco certamente se coloca entre aquelas instituições e responsáveis pelas políticas públicas que mais têm contribuído ao longo da história para diminuir desigualdades, cobrir vazios de assistência e de apoio ao setor produtivo. Renegociar as dívidas, financiar a recuperação econômica, recuperar o aeroporto. São algumas das medidas necessárias para a reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes que geraram um colapso no estado. O assunto foi tema de uma audiência pública hoje na comissão temporária que acompanha o que vem sendo feito nessa recuperação. O secretário executivo da representação do Estado do Rio Grande do Sul em Brasília, Henrique Pires, reforçou a necessidade da retomada do aeroporto Salgado Filho. Nós tivemos na véspera do fechamento do aeroporto Salgado Filho, 182 voos naquele dia. A média é 170. Hoje nós temos 10 voos diários descendo e saindo de Canoas e 10 voos no interior do estado. Nós saímos de 182 voos para 20 voos. Talvez o nosso ponto principal nesse momento seja a retomada do nosso aeroporto, por conta do que ele representa. As pessoas, quando as coisas estão funcionando, às vezes não dimensionam, mas quando param de funcionar, aí é que começam a ver que tem 52% dos desembarques que são destinados à serra, destinados ao turismo, param as cargas e tudo mais. Ele lembrou ainda uma outra pauta que caminha em paralelo às ações de reconstrução do Rio Grande do Sul, que é a renegociação da dívida dos estados. O governador Eduardo Leite e outros governadores estiveram com o presidente do Senado na semana passada para tratar desse tema. O Rio Grande do Sul quer, entre outras medidas, a extinção do atual coeficiente de atualização monetária e a redução dos juros, vinculada temporariamente a gastos com educação e investimentos. Um dos pontos é a alteração do coeficiente de atualização monetária para desvinculá-lo da taxa Selic e aproximá-lo do índice de preços ao consumidor amplo. A proposta do Estado é que o dinheiro economizado com os juros da dívida seja repartido em 50% para despesas com investimento, segundo o conceito da Lei 4320 de 1964, e 50% para a manutenção de desenvolvimento da educação. O representante da Secretaria da Presidência da República para apoio ao Rio Grande do Sul lembrou que o governo
governo suspendeu a dívida do Estado sem a cobrança de juros e elencou também outras medidas que estão sendo colocadas em prática. Estamos agora iniciando exatamente hoje a segunda fase do crédito para as empresas. Já fizemos o crédito para as pequenas e microempresas através do Pronamp, com mais de 20 mil contratos assinados. Participamos do resgate de 84 mil pessoas e 15 mil animais. Foram 20 mil toneladas de doações transportadas, desbloqueio de dezenas de rodovias federais, criação de corredores humanitários. Esse especialista alertou para a necessidade de mais estudos que possam evitar as enchentes do Rio Guaíba. No trecho baixo da bacia, nós temos influência do corpo receptor, seja do mar, seja do estuário, no caso aqui da Laguna dos Patos, que é o que está circulado. Desassorear funciona para cima, mas aumenta o problema embaixo e lá não adianta desassorear. Por quê? Porque não há um desnível suficiente para a água ir, por mais que se aprofunde, inclusive, o canal. Nós não podemos continuar estimulando esse tipo de eventos, porque os desafios nas políticas públicas que nós temos legislação existe, o que falta é implantar a estrutura necessária, ou melhor, existe essa estrutura, mas precisamos reforçá-la, mas implementá-la. O representante dos municípios diz que aguarda o pagamento do Fundo de Participação dos Municípios para as cidades que ainda não receberam. No mês de maio e junho foram 2 bilhões quase a menos de arrecadação do ICMS, tem deixado todos os prefeitos e prefeitas aflitos, porque temos que encerrar os mandatos no dia 31/12, quase 200 prefeitos vão entregar a chave para o próximo prefeito ou prefeita que vai assumir a cidade, e os outros 300, mesmo que vão à reeleição, terão que cumprir a lei de responsabilidade fiscal, toda a legislação do direito administrativo, não deixando nenhuma dívida para 2025. Nós estamos na expectativa que o governo federal, através do ministro Paulo Pimenta, possa, no dia 17, sinalizar a questão do FPM extra, quanto que pode ajudar esses 400 municípios, e a compensação do ICMS para o Estado e para os municípios, que vai dar segurança, previsibilidade para a gente poder concluir os mandatos e, principalmente, continuar ajudando a população que precisa das prefeituras fortes. O plenário do Senado pode votar nesta semana um projeto que consolida as negociações sobre a desoneração da folha de pagamento. Outros projetos, como o que regulamenta as atividades espaciais do Brasil e o que cria o Conselho Curador do Fundo de Aperfeiçoamento da Defensoria Pública da União, também podem ser analisados pelos senadores. O plenário do Senado pode votar nesta quarta-feira o projeto que consolida as negociações sobre a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e dos municípios. O texto prevê a manutenção da desoneração em 2024 e uma reoneração gradual a partir de 2025 até 2027. Dessa forma, as alíquotas finais sobre a folha de pagamento serão de 5% em 2025, 10% em 2026 e 15% em 2027, até voltarem a 20% em 2028. Atualmente, esse percentual é substituído por uma alíquota sobre a receita bruta da empresa, que varia de 1% a 4,5%. Outra proposta na pauta de quarta-feira regulamenta as atividades espaciais de que o Brasil participe e sejam realizadas em território nacional. O texto normatiza a decolagem de veículos lançadores, o transporte de pessoas e materiais ao espaço, o turismo espacial e o desenvolvimento de satélites, foguetes e estações, entre outros itens. Temos esperado por décadas no Brasil para ter uma regulação que coloque regulamente o que o Brasil faz com relação ao exterior, que nós já assinamos com a ONU, por exemplo, também possa ajustar a participação militar e civil, a participação privada, ou seja, é uma lei que vai modernizar muito o nosso programa espacial e tem sido esperado durante tanto tempo. Já nesta terça-feira, os senadores podem votar a criação do Conselho Curador do Fundo de Aperfeiçoamento da Defensoria Pública da União. O fundo garante os recursos obrigatórios para investimentos em estrutura e em capacitação profissional na Defensoria Pública.
Os senadores ainda devem analisar um projeto que altera os limites do Parque Nacional da Serra do Itajaí, em Santa Catarina. Uma medida provisória também está na pauta. O texto abre crédito de 30 milhões de reais para recuperar instalações da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro. E 2 propostas de emenda à Constituição também devem ser discutidas. Uma trata do parcelamento de dívidas dos municípios. A outra é sobre eleição dos órgãos diretivos dos tribunais de justiça. Ambas ainda estão passando pelas sessões de discussão em primeiro turno. Amanhã, a Comissão de Assuntos Econômicos pode votar autorizações de empréstimos, cigarros eletrônicos e reparação à pessoa com deficiência permanente. Pelo projeto, pessoas com deficiência permanente decorrente de doenças associadas ao vírus da Zika, como é o caso da síndrome congênita e da síndrome de Guillain-Barré, terão direito a uma indenização por dano moral e concessão de pensão especial. O valor da indenização seria uma parcela única de R$ 50 mil. Já a pensão especial será no valor equivalente ao maior salário de benefício do Regime Geral de Previdência Social. São 1.800 crianças, principalmente no Nordeste brasileiro, que estão nessa situação e que esse recurso, chegando para a família, não vai ser um recurso para que se invista em uma poupança, para que se troque um automóvel ou se reforme a casa, mas sim vai ser um recurso para investir no tratamento e na qualidade de vida de seus filhos. Então, essas mães se organizaram em associações dos estados, criaram uma associação nacional, já estiveram com o governo, através do vice-presidente Geraldo Alckmin, através da ministra da Saúde, trazer também uma boa notícia para essas mães guerreiras que estão há bastante tempo lutando para ter uma melhor condição de cuidar dos seus filhos. Outro projeto na pauta concede aos motoristas o direito de ter o exame toxicológico obrigatório custeado pelo empregador. E ainda na pauta está o projeto que regulamenta os cigarros eletrônicos no país. A nossa preocupação é não haver uma regulamentação. Ao contrário do que as pessoas dizem, hoje está totalmente liberado o consumo, apesar de estar proibido pela Anvisa a comercialização e também a importação, o que alimenta sobremaneira o mercado ilegal. Essa situação de limbo jurídico que nós vivemos alimenta, beneficia o crime organizado. Além de tudo, nós não sabemos o que há dentro destes dispositivos eletrônicos de fumar ou de vapear. Então pode conter ali substâncias ilícitas. E a vida, gente, a vida não tem valor? Tem ideia de quantas pessoas, não só no Brasil e no mundo, quantas pessoas já tiveram a vida ceifadas por causa do tabagismo? Também estão na pauta da comissão 2 pedidos de autorização para empréstimos externos com aval da União. Um com a Agência Francesa de Desenvolvimento, no valor de quase 58 milhões e 600 mil euros, em favor do município de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Os recursos destinam-se ao Programa de Desenvolvimento Municipal Integrado e Sustentável da cidade de Rio Grande. O outro com a Corporação Andina de Fomento, no valor de 56 milhões de dólares para o Estado do Espírito Santo, que deve aplicá-los no projeto Saúde para o norte do estado. A regulamentação da inteligência artificial no Brasil pode ser votada nesta semana na comissão temporária que trata do assunto. A complementação de voto do relator foi lida na quinta-feira. O relator da proposta, senador Eduardo Gomes, apresentou seu relatório há 2 semanas. Mas a complementação de voto foi necessária porque foram apresentadas 30 novas emendas e realizadas 2 novas audiências públicas. Do total de 130 emendas apresentadas, o relator aceitou integralmente 20 delas e outras 20 parcialmente. 2 anos no mundo tecnológico é muito tempo.
Vai precisar mais tempo? Vamos usar mais tempo. Precisa discutir mais? Vamos discutir mais. O parlamento é para isso, não tem dificuldade. Agora, vamos avançar pelo menos naquilo que a gente já acordou. Porque senão não é negociação. Se as modificações feitas agora não forem o suficientes, nós vamos continuar negociando. Mas a gente precisa continuar negociando e avançando, lendo, levando ao plenário, levando à Câmara, voltando para o Senado. Porque o ambiente atual, para mim, é a pior regulação que existe. São poucos mandando em todos, sem dar obrigação para ninguém. Todos aqueles que têm sugestão foram ouvidos, mas não será um setor ou outro quem vai direcionar o relatório. Nós sabemos que há interesses em jogo, em várias áreas que têm aí uma interdisciplinaridade, mas que nós precisamos atender aos interesses do país. Eu acho que é impossível se atender todas as demandas de todo mundo, mas o que a gente não pode é não atender nenhuma, ou seja, ser completamente fora do contexto de todo mundo. São 10 projetos sobre inteligência artificial tramitando em conjunto. A comissão temporária utiliza também o anteprojeto apresentado por uma comissão de juristas criada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O texto substitutivo a essas propostas cria o Sistema Nacional de Regulação e Governança de Inteligência Artificial, que será a autoridade competente para fiscalizar e regular o setor e a atividade econômica. O projeto fortalece o papel das agências reguladoras nas respectivas áreas de atuação. O projeto proíbe o uso da inteligência artificial em diversas situações, que são classificadas como risco excessivo. Entre elas estão induzir as pessoas ou grupos a comportamentos que causem danos à saúde, à segurança ou outros direitos fundamentais, sistemas de identificação biométrica à distância, em tempo real e em espaços acessíveis ao público, exceto em situações como ordens judiciais, busca de vítimas de crimes, de pessoas desaparecidas e recaptura de réus evadidos, além de cumprimento de mandados de prisão. Possibilitar a produção ou disseminação de material que caracterize ou represente abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes. Avaliar risco de cometimento de crime, infrações ou de reincidência com base em traços de personalidade, características ou comportamento passado, criminal ou não. Sistemas de armas autônomas. O texto também define quais são as atividades de alto risco para a inteligência artificial. O funcionamento de infraestruturas críticas, como o controle de trânsito e redes de abastecimento de água e de eletricidade. Avaliação e classificação de chamadas para serviços públicos essenciais, como bombeiros e assistência médica. Veículos autônomos em espaços públicos, quando seu uso puder gerar risco à integridade física das pessoas. Sistemas de identificação e autenticação biométrica para o reconhecimento de emoções. Gestão da imigração e controle de fronteiras para avaliar o ingresso de pessoas em território nacional. A partir do momento que você permite ter o fomento para o desenvolvimento, você permite a utilização de forma ampla, você tem que analisar quais são os riscos daquilo que você trabalha com riscos. E aí, quando você trabalha com risco de quê? Dois lados. Primeiro, não se tornar algo que restrinja o desenvolvimento no país e restrinja a competitividade do país. Esse é um risco econômico no país muito grande. Se a gente não tomar cuidado, a gente é ultrapassado rapidamente. E o outro lado, o risco às pessoas. A gente fala de ética, de discriminação, etc., mas intensamente pensando em bancos de dados e como que isso vai ser utilizado. Entre os dias 5 e 9 de agosto, jovens de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal vão participar da vivência legislativa no programa Jovem Senador. Neste ano, foram mais de 170 mil inscritos. Criar projetos de lei, propor discussões de temas relevantes para a sociedade, presidir comissões e participar do processo legislativo. Essas são algumas das experiências que centenas de estudantes brasileiros já vivenciaram por meio do programa Jovem Senador do Senado Federal. O programa seleciona 27 alunos de escolas públicas de todo o país, um representante por estado e Distrito Federal, para vivenciar uma semana como senadores da República.
É um dos programas mais criativos e de maior mobilização que o Senado já criou. Através da educação, promover a cidadania, que é a partir de redações analisadas por uma banca seleta que são escolhidos nas unidades federadas os senadores. Vamos ter uma outra imagem da luta que se tem aqui dentro, da batalha que se tem aqui dentro para defender os interesses da sociedade que está lá embaixo. Não é? Isso, eles vão sair daqui certamente, digamos assim, muito mais informados e com a concepção mudada a respeito do que é o Congresso Nacional, de que é a política. Na edição deste ano, mais de 170 mil alunos e mais de 4 mil escolas participaram. O número superou os 2 anos anteriores juntos, 2022 e 2023. Esse ano o Jovem Senador é muito especial, porque a gente está comemorando os 200 anos do Senado Federal. Quando a comissão julgadora se reuniu, a gente já percebeu como esses jovens estão preparados quando eles debateram sobre os 200 anos do Senado Federal e o futuro, quais são os desafios que nós temos para a democracia do país. Porque ali eles falaram da desigualdade social, da transparência, de como a corrupção, as notícias falsas, isso afeta a democracia. O programa é uma aula de cidadania, também é uma oportunidade única de aproximar esses jovens do legislativo, da rotina parlamentar, onde eles podem discutir esses projetos. O programa existe desde 2011. Já foram apresentadas 60 proposições criadas pelos próprios jovens senadores. As sugestões podem se tornar projetos de lei, serem votadas no Senado Federal e passarem a compor a legislação brasileira. Além das sessões no plenário, os jovens senadores participam e integram comissões no Senado. Aqui eles compreendem como funciona a tramitação das propostas legislativas dentro das comissões temáticas. A selecionada para representar o Distrito Federal, Emanuele Miranda, comemorou o resultado. É muito emocionante para mim poder receber esse prêmio, poder representar não só a minha escola, não só essa história que a escola pública, o CTN, tem aqui para Taguatinga, mas também poder representar o Distrito Federal. É uma honra muito grande para mim e eu espero que naquela semana de vivência legislativa eu possa experimentar coisas incríveis, possa viver coisas extraordinárias, aprender muito e também todos aqueles aprendizados levar para a minha vida e que possa me acrescentar muito e muito mesmo. No Rio Grande do Sul, por conta da calamidade climática, a seleção estadual foi adiada para não prejudicar os alunos afetados pelas enchentes. Apesar da prorrogação do prazo, não houve prejuízo para os concorrentes. O senador Paulo Paim, que é do Rio Grande do Sul, falou que a experiência pode trazer esperanças para os jovens gaúchos. Nesse momento, mais do que nunca, esses jovens, estando aqui em Brasília e percebendo, inclusive, o carinho como o Congresso está tratando o Rio Grande do Sul, inclusive presido a comissão externa que está estudando, avaliando, contribuindo, para a recuperação do Rio Grande. É um incentivo, sim, e o conhecimento que eles pegam aqui é um conhecimento que eles levarão por toda a vida. Para conhecer os representantes de cada estado e do Distrito Federal, acesse o site senado.leg.br/jovem senador. A Semana de Vivência Legislativa vai acontecer entre os dias 5 e 9 de agosto no Senado.